a maioria delas filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A ocupação dos espaços de poder por mulheres é fundamental para a democracia. Mas como garantir uma disputa justa e a proteção das candidatas em meio a tantos casos de violência política? Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E a gente recebe aqui hoje a senadora Augusta Brito, que é procuradora especial da mulher do Senado Federal. Senadora, muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para a gente conversar e bater um papo e informar, sobre as ações que a gente vem fazendo aqui no Senado. Tá joia. Senadora, essa questão da violência, a percepção, ela é muito individual. Então, eu queria começar, para a gente instruir quem está em casa, quando a gente está falando de violência política de gênero, a gente está falando sobre o que exatamente? Bem, é a melhor pergunta, eu acho, até porque foi naturalizado por muito tempo todo tipo de violência, inclusive a violência política de gênero, que há pouco tempo a gente teve que ter uma lei aprovada especificamente para mostrar o que é realmente a violência, o que precisa de uma lei para poder provar e mostrar o que é a violência. E aí, a partir daí, nós, na sociedade como um todo, especialmente nós mulheres, começamos a entender que a cortada da sua fala no que parecia normal, que outra pessoa ia dar opinião, ou a sua fala desconsiderada quando saía da sua boca e quando era de um homem, ela era considerada, isso não é normal. Começa as percepções de se entender que tudo que está nos excluindo daquele ambiente político, aquele ambiente público, que faz com que desconsidere a nossa participação como mulher, efetivamente nesses espaços, é violência política. Então, a partir daí, da criação da lei, a gente começa a dar mais visibilidade e a gente começa a se encontrar nas repetidos tipos de violência, seja na menor cidade do estado do Ceará, passado por uma vereadora, ao Rio Grande do Sul, enfim, a uma deputada, a uma senadora, a uma presidenta, Então, em todo o estado do nosso país, em todo ambiente, a gente sofre exatamente essa exclusão do que se diz público, porque sempre, historicamente, foi nos dado o local de ser coadjuvantes. Então, no momento que você está fazendo parte daquele processo, que você está ali só ao lado, então você é bem aceita. No momento que você vira protagonista, ou do mandato, ou enfim, ou da sua campanha eleitoral, aí você já começa a ser, de certa forma, excluída e empurrada, muitas vezes até a desistir, porque não aguenta tanta pressão. O que era antes naturalizado, hoje a gente está entendendo já que não é normal essa exclusão que fazem, e todos os motivos que botam, desde descredenciar a competência da mulher, ou de agir sempre na questão da moral da mulher, para exatamente fazer com que ela desista daquele ambiente que é pesado. E aí, a partir dessa lei, a gente começa a entender o que é a violência, aí começa a reagir sobre isso. Senadora, a Lei 14.192, que imagina, de 2021, então a gente está falando de algo que sempre existiu, mas que assim, definido em lei é muito recente até, Exatamente. E, na prática, a senhora observa que a lei tem sido aplicada e que há uma punição desses agressores? Bem, assim, nova, Eu digo uma lei recente. E a gente sempre tem aquele questionamento de fazer com que as leis tramitem aqui, que a gente consiga a aprovação delas. Mas não é tão simples assim, A lei foi aprovada, foi sancionada, mas a gente precisa verdadeiramente fazer com que ela seja efetivada, saia do papel.
Para isso, a gente tem que conhecer, volta, né, o ponto 1, se reconhecer dentro das violências que a gente sofre no dia a dia e não aceitar mais como normais, né, naturais. Então, denunciar, procurar os canais que estão aí, né, da justiça para poder realmente fazer esse atendimento, fazer denúncia e não continuar naturalizando, né, até para muitas mulheres eu vi relato falando que muitas vezes se percebem na violência e não revidam naquele momento para poder não ser excluída, né, da participação, mesmo que seja ali momentaneamente. Então, é doloroso, mas a gente tem que rebater, a gente tem que estar ali mostrando que nós estamos ocupando os espaços de poder, não como figura decorativa, longe disso, mas sim como pessoas que pensam, mulheres que têm opinião e que têm projetos e que têm capacidade, sobretudo capacidade. Que a primeira coisa quando uma mulher entra na política é questionado, né, se ela tem competência ou não, se ela realmente gosta da vida pública ou não, porque ela não tem nem o direito de gostar, né, porque ela tem que cuidar da vida privada. Isso fez por muito tempo, se repetindo nessas ações, que as mulheres realmente se sentissem só responsáveis pela vida privada e não podendo participar da pública. Aí eu vejo essa mudança, né, muito forte, especialmente no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo, de mulheres querendo ser candidatas, né, então querendo ser candidatas de fato, né, e isso vem de toda essa construção, vem a partir dessa lei, vem a partir da Lei Maria da Penha, enfim, desse empoderamento sobre a importância delas também nos locais de decisão, né? A gente tem que ter mulheres ali para terem seus projetos, para opinarem, para darem sua contribuição. E quando elas ocupam esses espaços, elas realmente mostram a diferença, né? E tem que estar sempre provando. Então, não é tão fácil, não é só ser candidata, não é só ganhar a eleição, porque quando, mesmo sendo candidata, ganhando, ela tem que provar que aquele mandato que ela conseguiu, ela realmente é merecedora e ela fez por onde e a competência é dela. Porque senão, infelizmente a gente vê também, sempre sendo atribuído a um homem, né? É o pai, é o marido, enfim, né? É o padrinho político e nunca a competência realmente é atribuída de imediato àquela mulher. Mas ela prova, né? Quando ela consegue realmente chegar lá, ela prova, aí sim começa realmente a ter o reconhecimento e a consideração que aquele mandato pode ser feito e ocupado por ela. Senadora, a gente teve uma pesquisa recente do Data Senado, né, que eles fazem todo um histórico, né, desse mapeamento da violência de gênero no Brasil, e a gente tem aí que 1 em cada 10 mulheres já sofreu violência em ambiente digital. Eu acredito até que esse número seja maior, porque talvez a gente não tenha nem percepção que está sendo violentada, né? Quando a gente está falando de violência política, isso ainda fica pior, senadora? Com certeza, com certeza. E aí volta a dizer assim, que a violência, quando ela vem, né, no meio digital, também sobretudo, porque parece que as pessoas se escondem, acham que nunca vão ser descobertas, e é tão mais fácil mandar ou agredir ou ofender as pessoas de forma digital, né? Se vê ali como se fosse uma terra sem lei. E é isso que a gente não pode deixar que realmente seja, que vire essa terra sem lei. Mas sobre nós mulheres, ela sempre vem na agressão em relação à moral da mulher, em descredenciar ela como mulher, né? Sempre vem, muitas vezes, a grande maioria das vezes, com questões que vão ali acabar levando para a questão sexual, para a questão, ela só está ali porque tem um caso sempre descredenciando exatamente a competência da mulher. E para descredenciar a competência da mulher, nos ataques digitais, vem muito em fazer com que ela tenha medo, vem com ameaça, vem muito fortemente assim, eu sei onde você mora, eu sei quem são seus filhos, então se você for falar isso, e sempre em relação à questão da moral da mulher, geralmente não é num projeto que ela está defendendo, não é, enfim, nas questões ideológicas também muitas vezes não é exatamente a questão política em si, mas vem pela questão, os ataques vêm pela questão moral, né? Por não aceitar, pelo machismo estrutural, que uma mulher vai ocupar um espaço público que muitos não aceitam, que acham que tem que ser sempre de homens. Então, aquilo ali, infelizmente, dói muito em muitas pessoas que têm esse machismo estrutural,
né, muito fortemente, que vê através das, né, das redes sociais, enfim, da forma digital, um lugar seguro, infelizmente, para poder fazer qualquer tipo de ameaça, enfim, que vai excluir a mulher até de participar daquele processo. Porque a gente não tem uma lei específica falando sobre a questão e coordenando essa questão dos ataques digitais, né? Quanto tempo tem que ser dada a resposta pelas plataformas, quanto tempo tem que sair do ar, qual é a resposta que tem que ser dada. Nós temos, assim, várias leis que incluem, né, a questão digital, mas não temos uma lei específica ainda que faça uma regulamentação mais forte, né, e que a gente consiga realmente dar uma resposta à vítima também com a celeridade maior, porque a gente sabe que uma fake news, quando ela é lançada, ela tem um grau de alcance, né, assim, eu não sei nem quantas vezes maior do que uma notícia verdadeira, do que realmente uma notícia, né? E ela, para ser desfeita, aí, então, é quase um dano irreversível, né? E se for numa campanha de uma mulher, porque geralmente agora, nesse período eleitoral, a gente sabe que as mulheres sofrem muito isso, né? De fake news, e infelizmente até de criar, de botar foto da mulher, enfim, de criar junto, né, com a IA, coisas inverídicas, né? Mas que aí até serem desconstruídas. Passou a campanha, passou a eleição, ela já perdeu, ela já está adoecida mentalmente, ela já tem toda uma estrutura familiar que muitas vezes não tem também um suporte, que se desfaz por conta de ataques, né, que são feitos, que não tem uma resposta tão, eu diria assim, eficiente, né, no combate, e para que a gente possa estar mostrando a verdade. Então, ainda falta, assim, algo mais para que a gente possa dar essa segurança realmente, né, como tem que ser feito, para que a gente possa fazer justiça, né? Senadora, a senhora falou aí muito de fake news, né? E tem uma coisa muito importante para quem está em casa entender que desinformação, gente, não é informação errada, fora do contexto que está ali sendo compartilhada. Ela tem uma intencionalidade, ela tem uma intenção de manipular, de prejudicar, né? De confundir as pessoas. Então, diante, senadora, desse fenômeno da desinformação, você falou também sobre o uso de IA, as deepfakes, né? A gente está em ano eleitoral e a gente sabe que esse vai ser um grande desafio para a justiça eleitoral e também para as mulheres candidatas, né? Como é que vocês estão pensando em como lidar com isso em ano eleitoral, como conscientizar a mulher candidata, como também fazer com que a justiça consiga estabelecer um ambiente justo, uma disputa mais justa? Bem, pensando exatamente nesse ano, né, de eleição, um ano mais difícil, mais complicado, que aparece todo tipo de ataque, né, e todos os tipos de ataque que acontecem na política em si, para nós mulheres, ele vem com peso dobrado, né, como sempre, infelizmente. Então, a gente lançou na Procuradoria Especial da Mulher o Zap Delas, que é um canal exatamente para que a gente possa estar orientando, acolhendo, fazendo atendimento virtual, presencial também, sobre quais as condutas que têm que ser feitas a partir ou de uma violência que seja cometida, seja ela virtualmente, ou seja ela física, psicológica, qualquer uma delas. Então, a gente faz as orientações, os encaminhamentos, acompanha também aos órgãos competentes, se for preciso registrar denúncia, e também cobra, né, a resposta para que a gente possa dar segurança a essas mulheres que ali estão procurando e pedindo ajuda, para que a gente possa fazer justiça com a ferramenta que é do Senado Federal, que garante o sigilo dessas mulheres que muitas vezes não tem como ir até uma delegacia ou não se sente segura, né, a procurar realmente, mas através do Zap Delas encontra uma facilidade e uma segurança que a gente dá, com certeza, em garantir o sigilo, em procurar realmente informar e acompanhar todo o procedimento que, se for necessário ser feito. Ou então, a gente também está fazendo, né, e agindo com ações educativas, né? Então, estamos fazendo várias palestras em faculdades, em escolas, em ambientes eleitorais, junto aos partidos também, para que a gente possa estar intensificando ainda mais o que é a violência, o que a gente tem que fazer, se assim se perceber dentro dela, como prevenir também, né, que aconteça, e denunciar. Né, que eu acho que se a gente denunciar, a gente com certeza vai evitar que outras mulheres que venham depois de nós tenham que passar, né, por algum tipo de violência que a gente já vem passando
diariamente. Eu digo muito que a violência política, ela não é esporádica, né? Ela é todo dia, toda hora, a todo momento. Então, a gente tem que ficar alerta sempre para que a gente não se permita passar por ela sem que seja registrado ou combatido ou rebatido da forma que tem que ser feito, né? Para que outras não sofram e para que fique mais leve para quem vem, né? Eu acredito que nós já estamos aqui porque nós tivemos tantas outras que foram abrindo as portas e que as mulheres que todo o Brasil que possam perceber que elas podem estar na vida pública sem se cobrar, porque não estão na vida privada, porque talvez tenha que deixar o filho numa creche ou tenha que deixar o filho aos cuidados do pai, né? Então, que isso não seja uma cobrança nem um peso, mas que isso seja uma união, né? E realmente uma igualdade de oportunidades. E ela se perceba que pode participar de qualquer momento, pode ser uma senadora, pode ser uma governadora, enfim, pode ser uma deputada, sem culpa de estar ocupando esses espaços públicos. Primeiro porque eles podem ser ocupados por nós mulheres, ninguém está tomando de ninguém, né? Não existe essa competição, não existe essa briga homem e mulher, briga de sexo, muito pelo contrário. E seria tão simples se a gente só se respeitasse, né? Seria tão simples. Eu digo muito que essa palavra era para ser tão, diga assim, tão fácil no nosso dia a dia. Acho que seria fácil para todo mundo, até para os homens, né? Mas, infelizmente, a gente anda buscando aí por ela sempre, né? Sempre, desde do credencial de você estar no mandato porque tem competência, que você pode estar naquele espaço, desde as candidaturas, enfim, até a gente ter esse verdadeiro reconhecimento, né, que não é dado à mulher, né? Ele é realmente sempre conquistado, com muita luta, provado, né, para que todos possam reconhecer realmente a validade da mulher participando não só da política, né? Todos os espaços que tem aí decisão de poder também. Senadora, esse ano vai ser um ano muito desafiador, assim, né? Acho que a gente ainda também não tem muita certeza de como vai ser essa parceria entre a Justiça Eleitoral, as plataformas e agora ainda mais com a inteligência artificial também, né? Que na hora que você vai lá, gente, você busca algo, né? Você vê que a IA está te respondendo. Então, dependendo de como a IA for direcionada também, porque afinal a IA alucina, a IA ela dá informação, né? Não é uma informação neutra também, né? Então a gente tem esse desafio. E recentemente eu fui a um evento com ministros do Tribunal Superior Eleitoral e eles frisaram muito sobre a questão do silenciamento da candidatura da mulher, que a maior preocupação hoje deles é esse silenciamento. Senadora, quando a gente fala de silenciar, assim, o que a gente está falando? Assim, é de você nem deixar a mulher participar. Eu digo muito que isso é a pior violência. Ela não é visível, né? Então ela é a que mais acontece, porque muitas vezes a gente deixa levar, exatamente porque silencia, porque ela é silenciosa. Ela nem deixa você participar da decisão, você já é excluída, né? Então, ela já acontece desde o momento que ele exclui de participar de alguma reunião ou de ser chamada para o jantar onde se decide, não está participando dos bastidores, porque nós sabemos que na política tudo se resolve e se decide nos bastidores. E aí, ela não é chamada para aquele momento dos bastidores porque é mulher. E muitas vezes a gente, vai só uma mulher e tanto homem, né? Então, ela, de certa forma, ali é a violência silenciosa, né? Ela nem sabe que não foi chamada, né? Ela não está nem cotada a ser chamada. Por quê? Porque ela é mulher e só vai ter homem. Então, aquele momento onde se decide, que são os bastidores, muitas vezes ele é totalmente excludente, né? Ele não tem a participação da mulher, porque para fora é bem fácil botar, né, como eu digo, aquela figura decorativa. Estamos cumprindo aqui a cota, enfim, mas de fato, para decidir, aonde se decide, ainda é muito excludente. Essa violência silenciosa, ela é a pior na violência política, porque quando ela vem, infelizmente, né, chega até a física, ela tem uma visibilidade, né? Então você pode rebater, você pode denunciar, você pode falar sobre, né? Vamos até dizer assim. E quando ela é a silenciosa, ela vai só lhe matando sem você nem perceber, né? Você não sabe nem que está sendo excluída do processo. Então, ela para mim, eu considero a pior,
É a pior de todas, nem é a psicológica, que a gente também sofre muito, nem é realmente a que a gente nem pode participar, né? É a silenciosa. Senadora, e pegando uma mulher hoje negra que está na periferia, que é LGBTQIA+, o que a senhora falaria hoje para essa mulher que tem vontade de ser candidata, que quer mudar ali a realidade dela? Como é que ela pode se fortalecer para enfrentar e participar? Eu diria assim, é possível, né? É possível. Nada é fácil, né? Sobretudo para a mulher negra, né? Para a mulher LGBTQIA+, enfim, não é fácil, né? E se não tiver num parâmetro que foi, né, tido como um parâmetro regular, vou dizer nem normal, né? Um parâmetro regular de sociedade, então já tem um outro grau maior ainda, né? De ser excluído, enfim, de não ser nem de ser silenciado. Então, não é fácil, mas é possível, né? Existem várias ferramentas que podem ajudar. E a coragem da mulher, né? Eu acredito muito que várias mulheres que estão se botando o seu nome para ser candidata, elas botam muito, não por vaidade própria, sabe? Elas botam muito para que outras mulheres, ajudar outras mulheres a se perceberem pertencentes àquele espaço. Muitas vezes é muito doloroso para aquela mulher que está botando seu nome, mas ela diz assim, não é por mim. Seria tão mais fácil eu ficar realmente na minha zona de conforto, mas não é por mim, né? Então, por outras que talvez não estão tendo a mesma oportunidade que eu de participar desse processo, são para que elas percebam que podem participar também. Eu digo muito, são por outras mães, né? São por outras mulheres que não se percebem ainda pertencentes à vida pública. Aí faz com que a gente aguente um pouco mais ali e fazer valer o mandato, fazer valer as oportunidades para que outras se reconheçam naquele mandato, né? E não só se reconheçam como se empoderem e digam, eu também posso ser, né? Eu também posso ser candidata, eu também posso ser uma senadora. Enfim, se essa mulher lá do interior do estado do Ceará conseguiu, por que eu não consigo, né? Então, não é fácil. Sobretudo a mulher negra é muito mais difícil, né? Eu não posso falar, eu não posso tomar o lugar de fala porque eu não sou, mas se eu já sinto dor sendo mulher, né, branca, enfim, tendo privilégios, imagine uma mulher negra que tudo foi negado historicamente sempre, né? Então, com certeza o peso é bem maior. Senadora, inclusive lá no guia, né, da candidata, vocês colocam uma frase da Michelle Bachelet que fala assim, quando várias mulheres entram na política, muda a política, né? Qual que é o recado para quem, então, quer começar essa mudança agora em 2026? Primeiro, vamos lá seguir o guia. E aí, nesse guia, vem desde o que é a violência. Há vários exemplos da percepção do que é a violência, sobre também como ser candidata, desde todas as datas que são estabelecidas, a filiação a partido, tem todo um esquema de, primeiro tem que se filiar, tem que seguir realmente os trâmites, tem que depois cobrar, né, aos partidos que estão filiados também a questão dos seus direitos, que estão garantidos na lei, mas a gente tem que sempre estar cobrando, que é direito ao fundo partidário, direito a realmente a ter uma candidatura competitiva, né, que é a nossa intenção. Então, seguir o nosso guia, né, procurar se informar da melhor forma que for, procurar um partido, se filiar e enfrentar a campanha, né? Nós vamos ter toda uma equipe que vai estar, né, totalmente disponível, tanto para informar, como para auxiliar, como até mesmo para acompanhar durante as eleições aí as nossas candidatas que tiverem necessidade de algum auxílio de informação, de questão jurídica também. Então, a gente vai estar tentando dar esse braço aí, esse suporte para que elas passem por uma campanha com, eu diria assim, menos prejuízo, né? Com mais justiça, com mais dignidade e tendo certeza que vão ser candidatas competitivas, né? E que podem aí sim depois representar muito bem, né? A nossa categoria, né? Pode representar muito bem a nós mulheres. É nossa ideia de fazer isso através do Senado Federal. A gente tem aqui todo um
também, né, uma proposta que já vem dando certo de parcerias com a Delegacia do Senado, com a comunicação do Senado, com a ouvidoria do Senado, enfim, deixa eu lembrar aqui com o que mais, com o Observatório também do Senado. Enfim, nós temos aí essa parceria que a gente está integrando várias ações que são feitas aqui, né, através do Senado Federal, também em prol do combate à violência política de gênero, né? Então, sempre cada um tem um grande papel, está fazendo o seu papel. Agora a gente está integrando para que a gente fique mais forte também nessa defesa, né? Tá certo, senadora, muito obrigada por participar aqui hoje do Cidadania. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Fale com a gente se você tiver alguma dúvida. Antes de compartilhar, verifique. Até a próxima. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco.
Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. – 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Bom dia, terça-feira, 31 de março. O Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado tem reunião marcada para hoje às 10 horas da manhã. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado a depor, mas a expectativa é de que não compareça. A CPI do crime organizado deverá ouvir como convidado o professor e pesquisador Dr. Leandro Piquet Carneiro. Ele vai falar sobre sua experiência e conhecimento do crime organizado no Brasil. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apesar de convocado, não deverá comparecer à CPI, já que possui habeas corpus concedido pelo ministro do STF, André Mendonça. A CPI deverá votar requerimentos de convocação para outras pessoas, entre elas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ex-diretor do Banco Central, Renato de Brito Gomes. O Senado faz hoje uma sessão especial no plenário para homenagear personalidades que defendem os direitos das mulheres no Brasil. É o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, a partir das 10 horas. 15 pessoas serão homenageadas nesta edição. Entre elas, a atriz Laura Cardoso, que tem mais de 6 décadas de atuação no teatro, no cinema e na televisão. Consagrada como um dos principais nomes da dramaturgia nacional. A indicação da atriz foi feita pela senadora professora Dorinha Seabra. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, que foi uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. O plenário pode votar hoje a medida provisória que dá reajuste salarial às forças de segurança do Distrito Federal, que são mantidas com verbas da União. A sessão de votações está marcada para 2 da tarde. A medida provisória que reajusta os salários de profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi publicada no início de dezembro do ano passado. Ela foi aprovada pelos deputados na semana passada e precisa ser aprovada aqui no Senado até maio. A proposta também inclui policiais e bombeiros dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Os reajustes já foram implementados de forma escalonada em dezembro de 2025 e janeiro deste ano, porque as MPs têm força de lei. Os percentuais variam de acordo com o cargo, classe, posto ou patente. Para policiais militares e bombeiros do DF, o reajuste variou de 19,6% a 28,4%. Para policiais civis, de 24,43% a 27,27%. E servidores dos ex-territórios, 24,32%. A MP também elevou o tempo mínimo para que policiais militares e bombeiros do Distrito Federal passem para a reserva. Hoje são 30 anos ao todo. A medida provisória estabelece 30 anos de atividade militar e 35 anos de serviço.
Para reduzir o impacto dos aumentos, o texto prevê a extinção de 344 cargos efetivos vagos na administração pública federal. 2 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão de premiações e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPI do crime organizado tem reunião prevista. Na pauta, exame de requerimentos e tomada de depoimentos de Leandro Piquet Carneiro, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, e de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Às 10 horas, como vimos, está marcada a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O prêmio será concedido a 15 personalidades que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero. Entre elas, a artista popular Lia de Itamaracá, a atriz Laura Cardoso e a médica Carla Góes, fundadora do Instituto Um Novo Olhar. E logo mais às 2 da tarde, a subcomissão temporária para examinar propostas quanto à prevenção e ao tratamento de câncer tem reunião marcada, uma audiência pública para debater aprovação e registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, como vimos, um dos itens é a medida provisória 1326. A MP trata do reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal, e do valor do auxílio moradia de alguns militares, e ainda sobre a extinção de cargos efetivos vagos. A inclusão plena na sociedade de pessoas com síndrome de Down foi defendida nesta segunda-feira em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Mesmo com direitos garantidos em lei, pessoas com síndrome de Down ainda enfrentam dificuldades para acessar saúde, educação, oportunidades de trabalho, além de proteção contra a discriminação. Para discutir formas de ampliar a inclusão e avaliar políticas públicas voltadas a essa população, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública destacando também a importância do apoio às famílias e do respeito às necessidades individuais. Estima-se que a síndrome de Down ocorre em aproximadamente de 1 a cada 700 nascimentos no Brasil, totalizando cerca de 270 mil pessoas no país. Além disso, o Censo Demográfico de 2022 revelou que o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com 2 anos ou mais. A inclusão muda tudo. Quando a gente é incluído, a gente participa e não fica sozinho. Eu não sinto solidão. Ninguém deveria sentir isso. A gente quer fazer parte. Queremos ter amigos, queremos oportunidades, queremos respeito. A palavra mais repetida durante a audiência foi inclusão. Segundo os participantes, é por meio dela que pessoas com síndrome de Down podem ter acesso a uma educação igualitária, estruturas acessíveis e oportunidades de trabalho com dignidade. Quando falamos em inclusão no trabalho, não estamos falando de caridade, estamos falando de direito. Direito à autonomia, à independência, ao reconhecimento e, sobretudo, ao pertencimento. Ainda existem barreiras importantes no acesso à informação e na compreensão do processo eleitoral por pessoas com deficiência intelectual. Não basta poder votar, é preciso entender como votar. É preciso garantir que cada pessoa tenha acesso à informação de forma clara, acessível e respeitosa. A síndrome de Down não limita o potencial das pessoas, o que limita é a ausência de estrutura, de planejamento e de compromisso com a execução. O Brasil já avançou no discurso e agora ele precisa avançar na prática. Do monitoramento de desastres à comunicação via satélite, a tecnologia espacial está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. O Senado Federal celebrou nesta segunda-feira os 32 anos da Agência Espacial Brasileira com uma sessão especial e destacou avanços e desafios do setor.
Criada em 1994, a Agência Espacial Brasileira coordena as atividades espaciais no Brasil. A agência formula e executa a política espacial, que tem impactos diretos em áreas como telecomunicações, meteorologia, agricultura e monitoramento ambiental. As ações da agência contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico e fortalecem a indústria nacional e a soberania do país. Um programa espacial não se materializa sem a dedicação, o esforço e o trabalho de pessoas. São essas pessoas que no dia a dia, nas pequenas coisas, no trabalho invisível, são essas pessoas que movem o programa espacial e que entregam à sociedade brasileira os benefícios que ele proporciona. A sessão plenária destacou o papel da agência na promoção de parcerias internacionais e na formação de profissionais qualificados para o setor espacial. As homenagens reforçaram a importância da Agência Espacial Brasileira na ciência, na tecnologia e na inovação. A AEB tem desempenhado um papel essencial na formulação, coordenação e execução da política espacial brasileira, consolidando-se como elo integrador de um sistema que reúne instituições civis, militares, acadêmicas e industriais, em um esforço verdadeiramente nacional. Os senadores entregaram condecorações e homenagearam ex-presidentes da Agência Espacial Brasileira que já partiram. Prestamos neste ato nossa reverência à memória de Sérgio Maurício Brito Gaudenzi, ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 26 de maio de 2020, e de Marcos Antônio Raupe, também ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, falecido em 24 de julho de 2021. Que suas contribuições à ciência, à gestão pública e ao fortalecimento do setor espacial brasileiro sigam inspirando as presentes e as futuras gerações. Também foram celebrados os 20 anos da missão Centenário. Em 2026 se completam 20 anos da missão Centenário, que levou o astronauta Marcos Pontes, então selecionado pela AEB, em parceria com a Roscosmos, a Estação Espacial Internacional. Naquela oportunidade, tornou-se o primeiro brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço. A realização desta sessão especial representa, portanto, justo reconhecimento à importância da política espacial para o desenvolvimento sustentável, a autonomia tecnológica, a soberania nacional e o futuro do Brasil, além de constituir oportunidade para o debate institucional sobre os desafios e as perspectivas do setor espacial nacional. E atenção, um conteúdo mentiroso que tem circulado no WhatsApp diz que eleitoras e eleitores em situação irregular vão ter acesso suspenso a serviços bancários ou do governo. O falso perfil finge ser um departamento de atendimento que não existe e usa a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral de forma indevida. A mensagem pede para o eleitor baixar um aplicativo chamado Soluciona Pendência. Não clique e não baixe nada. Para consultar sua situação ou regularizar o título, o caminho seguro é apenas o site oficial tse.jus.br. Multas ou pendências são resolvidas no autoatendimento eleitoral e qualquer cobrança é feita pelo próprio site do TSE. O Senado Federal integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Por meio do Senado Verifica, você pode checar conteúdos suspeitos sobre as eleições. Fale com a equipe pelo WhatsApp 61 98190 0601. Uma redação pode abrir portas para o futuro. Estudantes de todo o país têm a chance de viver o dia a dia do Senado, aprender sobre o processo legislativo e transformar ideias em propostas reais. Está na reta final o prazo de inscrições para o programa Jovem Senador 2026. Os estudantes de ensino médio de escolas públicas têm até 17 de abril para participar do concurso de redação.
Neste ano, o tema é democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Todos os anos, milhares de jovens participam deste importante exercício de educação política, fortalecendo a democracia. Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável, é o tema da redação deste ano. E mostra a urgência do parlamento no combate à desinformação e no fortalecimento da liberdade, da solidariedade, da democracia. Os 27 melhores textos, um de cada estado e do Distrito Federal, garantem vaga na Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Durante 5 dias, os estudantes conhecem o funcionamento do Senado e apresentam propostas que podem virar leis. Acreditei e continuo acreditando que aproximar os jovens do parlamento é plantar sementes de cidadania, consciência e responsabilidade social. O programa Jovem Senador é, sem dúvida, uma das iniciativas de formação cidadã mais importante do Brasil. Investir nos jovens é investir no futuro da nossa gente. Nesta sexta-feira, coordenadores de todo o país vão participar de um seminário para compartilhar boas práticas e ampliar o alcance do programa. Entre os temas estão estratégias de mobilização dos alunos, premiação e o desenvolvimento de uma plataforma digital para envio das redações. Também deve ser discutida a inclusão do programa nas chamadas vagas olímpicas de acesso ao ensino superior. Atualmente, as vagas são destinadas a estudantes medalhistas em Olimpíadas científicas em áreas como matemática, física e robótica. Eu quero dar as boas-vindas aos coordenadores, coordenadoras estaduais do programa Jovem Senador. É um programa que eu acompanho há muito tempo e que nasceu inclusive de uma sugestão que eu dei há muito tempo atrás e permite que no âmbito das nossas escolas seja debatido como funciona o Senado, qual a importância de um senador, de uma senadora, a estrutura bicameral do Brasil. Então, eu tenho certeza que o programa, a partir dessa reunião, das sugestões de vocês, com a equipe técnica do Senado, vai desenhar o programa de uma forma muito mais criativa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. O Brasil deixou de comprar e vender gente com mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas.
Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O combate ao feminicídio e à violência contra a mulher continuam em debate aqui no Congresso Nacional. No Senado, um requerimento apresentado pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos registrados desde 2019 e também para apurar a atuação do poder público na implementação de medidas contra esse tipo de crime. E é com o senador Jorge Cajuru que a gente conversa a partir de agora. Eu que agradeço, sempre é o meu programa preferido, o Argumento. Carla Benevides, jornalista e maratonista. Deus saúde a todos e todas que acompanham nesses 30 anos completados da nossa TV Senado. Há muito tempo que eu não vim aqui, estou à sua disposição para um assunto tão importante exatamente no mês da mulher. Pois é, senador, eu queria que o senhor falasse para a gente qual seria o principal foco das investigações se essa CPI for criada. Bom, primeiro é triste dizer que em 2024, nós estamos em março de 2026, eu apresentei pela primeira vez na história do Senado Federal esta CPI do feminicídio, da violência contra a mulher. Exatamente um homem criar essa CPI com 31 assinaturas, depois muita gente queria assinar, mas ela tinha sido lida pelo então presidente do Senado e do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco. A bancada feminina queria fazer algo paralelo, mas não conseguiu. Enfim, me lembro como se fosse hoje, quando sugeri, e o apoio foi, Carla, senhoras e senhores, imediato, que a senadora Damares Alves fosse a relatora e a senadora Leila do Vôlei a vice-presidente. E eu, como criador da CPI, isso é costumeiro aqui, ser o presidente dela. Mas, sinceramente, eu costumo dizer que sou aqui o rei de CPI engavetada, né? A CPI da toga que eu apresentei, e para quem não sabe, que fique bem claro o que vou dizer aqui, porque não tem nada para esconder, foram os senadores bolsonaristas que não permitiram a CPI da toga, a CPI do judiciário, que assim eu preferia falar. E até hoje a gente não conseguiu entender. Até porque nos dias de hoje, ou desse ano, passado para cá, são os bolsonaristas os que mais querem CPI do judiciário, pedido de impeachment, que eu também fui o primeiro senador a entrar, pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois especialmente do ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez na história com o apoio de 3 milhões de assinaturas de brasileiras e brasileiros. Isso nunca tinha acontecido e também se engavetou. E eu acabei sendo punido, sendo marcado de forma bem forte por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto à CPI, Carla, do feminicídio e da violência contra a mulher, eu conversei na semana passada com a senadora Damares e almocei com a senadora Leila. Algumas senadoras nem vão estar aqui, de repente, no ano que vem. E perderão a oportunidade de se cravar na história dessa casa uma luta com conteúdo que eu vou falar com você aqui durante a entrevista, e que atenda a mulher, na sua maioria do nosso país, de uma forma rigorosa, porque nós estamos vendo casos de feminicídio de forma muito lamentável.
no meu estado de Goiás, em todos os estados do Brasil. Senador. Assim, dá para assustar, né, Carla? Sim, senador, no seu requerimento, o senhor fala especificamente de falhas na implementação de políticas públicas, especialmente relacionadas à Lei Maria da Penha e também outras leis. Na sua avaliação, onde é que está havendo falha da atuação do Estado? Bom, eu penso primeiro na questão da punição. Eu não vou discutir com os radicais que são contrários a uma prisão perpétua para quem comete o feminicídio. Agora, esses que são contrários, será que não podem refletir que se não houver uma condenação rigorosa e que ela seja cumprida, na minha opinião, de 40 anos, ou seja, um condenado a 40 anos, cumprindo 40 anos de cadeia mesmo, literalmente, sem direito a nada, por um crime de feminicídio, a partir daí se contaria até 10 para voltar a cometer uma barbaridade como essa. Então, para mim, antes de discutir as políticas públicas, eu quero discutir a condenação. Porque a história de estatísticas, ela não te leva a lugar nenhum. Porque não se tem uma decisão, não se tem uma posição. Eu repito, como é que pode uma CPI tão importante como essa estar aqui parada ou engavetada, escolha o adjetivo, desde 2024? Saiu o Rodrigo Pacheco, entrou Davi Alcolumbre, várias outras CPIs apareceram, foram 2 sobre casas de apostas, agora uma de crime organizado, do INSS, aí se mistura com o caso do Banco Master, que também é merecedor de uma CPI, e nada se fala, e é culpa da mulher também aqui. Ou seja, a bancada feminina, se ela fosse mais unida, ela teria chegado até o presidente Davi Alcolumbre no ano passado, no calor dos feminicídios cometidos no Brasil, e não vou usar a palavra exigência, mas uma solicitação dele para que cada partido escolhesse os seus membros, e essa CPI já teria até terminado. E com certeza com resultados positivos, porque não seria uma CPI de circo, de politicagem. Senador, numa entrevista que eu fiz aqui no Argumento com a senadora Margarete Busetti, ela até falou o seguinte: a gente já tem muita lei. A gente, inclusive, é considerado internacionalmente com leis muito avançadas, como a Lei Maria da Penha e também com a tipificação do feminicídio. O que falta, segundo a senadora, é destinação de verbas e a real implementação de todas essas leis. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Ela tem toda a razão, mas isso teria sido discutido e com um resultado muito melhor, e o esperado pela sociedade brasileira, especialmente pelas mulheres brasileiras, se houvesse uma CPI. Você ficar esperando um projeto de lei, esperando que do governo nós vamos ter essas verbas, nós vamos ter esse investimento, estamos em um ano de eleição. Isso não vai acontecer. Quase que nem sessão a gente está tendo, principalmente nesse ano. E se a CPI fosse instalada, que tipo de contribuições o senhor acha que ela poderia dar em termos até de legislação e também de cumprimento dessas políticas públicas? De que forma ela poderia ajudar nesse contexto da violência contra a mulher? Carla Benevides, a mulher rica violentada, ela vira notícia. A mulher pobre violentada, ela fica em silêncio ou morre. Essa CPI, ela serviria para ser a voz de todas essas mulheres, que passariam a ter coragem pela postura de cada membro dessa CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres brasileiras. Consequentemente, esse trabalho, tendo um apelo nacional,
ele iria contribuir de fato com aquilo que se espera e que eu volto a repetir para você, que é o mais importante e que é o que eu mais ouço dos principais especialistas em segurança pública do Brasil. Eu estive conversando recentemente em São Paulo com um jornalista de mais de 30 anos na segurança pública na televisão brasileira, um enorme sucesso, que é o José Luiz da Atena, e com o homem brasileiro mais preparado na discussão sobre o crime organizado, sobre segurança pública, que é o Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. Ele que, para mim, e o Datena concorda comigo, inclusive, deveria ser, e nós, em primeira mão te digo isso, Datena e eu, sugerimos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolhesse para esse ministério, depois da PEC da Segurança, exatamente o Gaquia. Há um outro nome que hoje está na Embratur, mas de muito preparo para essa área fundamental que é a segurança pública, o Marcelo Freixo. Fala com propriedade, teve o seu irmão assassinado, e o Gaquia com uma experiência inquestionável. Então, a gente teria muita gente para ouvir. Eu falei aqui de 2 nomes, mas há nomes em todo o país. Há secretários de segurança pública que fazem um trabalho correto nos seus estados e que aqui a gente teria tempo para a discussão de cada matéria e, concluindo esse raciocínio, de novo insisto, na palavra condenação. Porque enquanto não houver a palavra condenação para valer, eu continuo dizendo a você e a você de casa que tem a sua opinião própria, 40 anos mesmo para a gente nunca mais ver tanta barbaridade como estamos vendo em nosso país. Para finalizar, senador, que movimento o senhor pretende fazer para que essa CPI seja instalada? Eu tinha desanimado, para te ser sincero, porque quando eu vejo a mulher ausente deste assunto, como é o caso da bancada nossa aqui, eu fui fazer o meu trabalho, fui participar de outras CPIs, uma delas como presidente, outra como membro titular, outras, na verdade. Só que agora, conversando com essas mulheres aqui do Senado Federal e com esses representantes brasileiros do assunto, do tema, eu voltei a ficar animado e vou para cima, no bom sentido, do presidente Davi Alcolumbre, que ele também gostaria de ficar, durante a sua gestão, marcado como quem pela primeira vez em 200 anos de Senado Federal colocou em prática para trabalhar e para dar resultado uma CPI contra o feminicídio e a violência das nossas mulheres. Senador, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Com o maior prazer e tomara que essa CPI aconteça. Caso contrário, eu no ano que vem vou ficar só torcendo de lá para ver se ainda o Senado Federal vai colocar algo que eu, homem, criei desde 2024. Tá certo, senador, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta
questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada. Começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas, é uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes.
No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia.
mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Durante o mês de março, a TV Senado apresenta uma seleção de documentários imperdíveis, com histórias de mulheres do Brasil e da América Latina em toda a sua diversidade. Atualmente, nós, digamos que nos estamos construindo dentro de toda esta limitação que existe nossa própria liberdade, nossa própria liberação. Mostra Senadoc, sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, do assédio dentro do... Olá, estamos de volta, são 9 horas e 16 minutos. Está começando neste momento a reunião na CPI do crime organizado. Na pauta, exame de requerimentos e tomada de depoimentos de Leandro Piquet Carneiro, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, e de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Acompanhe. Será publicado no Diário do Senado Federal. Temos em pauta 18 requerimentos, sendo 5 convocações, 4 pedidos de informações e 9 transferências de sigilos. Desculpa. Está aqui voltando com votação em Globo? Mas aí a gente vai fazer só informação e convocação. Transferência de sigilo. Está dividido por convocação classe. E na outra. Nos termos do artigo 235.3, a linha D de dado, item 5, combinado com o artigo 89, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, propõe a votação em globo dos requerimentos constantes da pauta com relação às convocações. Requerimento 284, convocação do senhor Renato Dias de Brito Gomes. 287, convocação Ian Félix Hirano, do senador Alessandro Vieira e outros. Requerimento 290, convocação Macário Ramos Judes Neto, do senador Magno Malta. Requerimento 299, convocação Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do senador Alessandro Vieira. Convocação, requerimento 310, do senhor Ibanez Rocha Barros. Autoria, senador Alessandro Vieira. Os de informação são os requerimentos 295, pedido de informação do senador
Rogério Carvalho. Requerimento 296, informação do senador Rogério Carvalho. Requerimento 298, do senador Alessandro Vieira. Isso. 300. Requerimento 300, informação, senador Alessandro Vieira. Submeto aos senadores e senadoras que concordam com a aprovação de votação em globo, tanto das convocações como dos pedidos de informações, que se permaneçam como se encontram. Está aprovado todos os pedidos constantes dos requerimentos de convocação e informação. É isso. Esse aqui é o e-mail. Não, agora vai o quê? E as quebras? As transferências? Eu gostaria de informar os colegas senadores e senadoras que nós, por uma questão de cautela e de cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, a exceção do item do requerimento 301, que é de minha autoria, que é transferência de sigilo, requerendo ao COAF o envio de relatório de inteligência financeira, o RIF, que se proceda à transferência de sigilos bancários, telefônicos, telemáticos, da empresa Kairos, FIP, referentes ao período de 1º de janeiro a março de 2026, nós temos que proceder à votação nominal, inclusive daqueles demais, todos os demais itens, à exceção desse primeiro, já foram votados de forma simbólica à unanimidade. Então, hoje nós só estaremos aqui cumprindo a determinação judicial do Supremo Tribunal Federal para fazer a votação nominal de cada um dos requerimentos. Então, anuncio o requerimento 301, de minha autoria, para votação. A votação será nominal e solicito a abertura da votação para aqueles que puderem exercer seu direito de voto. A votação será nominal. Aqueles que concordam votam sim. Quem não concorda, o que votam não. Está aberta a votação. Essa votação ela é maioria simples. Isso, maioria simples. Tem que ter um total de 6 votantes e a maioria dos votantes aprova. Abre aí para mim, senão vou ter que botar pelo... Agora a coisa funcionou. Pedindo para os senadores votarem. Já vamos abrir isso logo? Não sei que alguém vai votar contra isso. Mas tem que completar o quórum, né, que é nominal, né? De 6. 6 tem que votar, né?
Enquanto os senadores e senadoras estão exercendo o direito de voto, eu gostaria de fazer uma leitura aqui rapidamente referente a uma decisão do ministro Senhor presidente, André... Pela ordem, só porque eu cheguei agora, só por orientação de voto. Proceda a transferência... Kairos. Por meio da imprensa, essa comissão tomou conhecimento da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do recurso extraordinário 1537165, que trata das requisições de informações dirigidas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Suscita relevantes preocupações sob a perspectiva da autonomia constitucional e das comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e das comissões parlamentares mistas de inquérito. Isso porque, ao estabelecer condicionamentos adicionais ao cumprimento das requisições formuladas por tais comissões, a decisão judicial acaba por introduzir um elemento de controle externo, que na prática interfere diretamente na dinâmica e na efetividade da atividade investigativa parlamentar. Um dos pontos mais sensíveis e controversos da referida decisão reside na atribuição conferida ao próprio órgão destinatário da requisição, no caso o COAF, para proceder à verificação da veracidade ou da pertinência temática dos fundamentos apresentados pela comissão parlamentar no momento da solicitação das informações. Tal entendimento, ainda que inspirado em preocupações legítimas com a proteção de direitos fundamentais, acaba por deslocar o juízo de admissibilidade da medida investigativa do âmbito do Poder Legislativo para um órgão administrativo. Essa transferência de atribuição representa, em última análise, uma mitigação do princípio da separação dos poderes e um potencial esvaziamento das prerrogativas investigativas constitucionalmente asseguradas às CPIs e CPMIs. Com efeito, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal confere às comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, dentre os quais se inclui a possibilidade de requisitar informações e documentos necessários ao esclarecimento dos fatos sob apuração, independentemente de autorização prévia de outros órgãos. Trata-se de prerrogativa instrumental essencial ao exercício da função fiscalizatória do Parlamento e à concretização do princípio republicano da responsabilização dos agentes públicos e privados. Ao condicionar o atendimento das requisições parlamentares à prévia avaliação por parte do COAF acerca da pertinência temática ou da adequação dos fundamentos apresentados pela comissão, a decisão judicial acaba por submeter o exercício de competência constitucional do Poder Legislativo ao crivo de um órgão administrativo, o que pode gerar sério comprometimento da autonomia institucional das CPIs e CPMIs e, por conseguinte, da própria autonomia do Poder Legislativo. Em termos práticos, abre-se espaço para a criação de um filtro administrativo não previsto na Constituição nem na legislação de regência, capaz de retardar, restringir ou mesmo inviabilizar a obtenção de informações indispensáveis à atividade investigativa parlamentar. Além disso, a interpretação que admite tal condicionamento mostra-se tensionada com o disposto no artigo 2º da Lei 1579, de 52, que estabelece a legitimidade das requisições formalmente expedidas pelas comissões parlamentares de inquérito, as quais devem ser atendidas pelos órgãos e entidades públicas sob pena de responsabilidade. A norma legal foi concedida justamente para assegurar a efetividade das investigações parlamentares, evitando obstáculos burocráticos ou resistências administrativas que comprometam a apuração dos fatos. Nesse contexto, a atribuição conferida ao COAF para avaliar a pertinência temática das requisições parlamentares pode ser compreendida como inovação procedimental que não encontra respaldo expresso no texto constitucional ou na legislação infraconstitucional, representando risco concreto de enfraquecimento da função investigativa do Parlamento. Mais do que uma questão meramente operacional, trata-se de um tema que toca o núcleo da autonomia institucional das CPIs e CPMIs e a própria arquitetura do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. Assim, impõe-se reflexão crítica sobre os efeitos institucionais da decisão, especialmente quanto ao equilíbrio entre a proteção de direitos fundamentais e a preservação das prerrogativas investigativas do Poder Legislativo, de modo a evitar que mecanismos de controle legítimo se convertam, na prática, em entraves desproporcionais
proporcionais ao regular exercício da função constitucional de fiscalização parlamentar. Diante desse cenário, orienta-se aos membros dessa comissão que observe rigorosamente a adequação e minuciosa fundamentação dos requerimentos de transferência de sigilo, inclusive daqueles dirigidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, com clara demonstração da pertinência temática, da necessidade e da utilidade das informações solicitadas para esclarecimento dos fatos investigados. Tal cautela procedimental revela-se medida indispensável para resguardar a rigidez jurídica dos atos da comissão, prevenir questionamentos judiciais e evitar a criação de obstáculos que possam comprometer a continuidade e a efetividade das investigações conduzidas por essa comissão parlamentar de inquérito. Eu só queria aqui fazer essa reflexão para os colegas, porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando condicionantes para a transferência de dados, isso é muito grave. E, inclusive, a decisão do ministro, com todo respeito, ela tem um efeito retroativo. Ou seja, todas aquelas transferências que nós aprovamos pelo órgão colegiado, que tinha como base um requerimento fundamentado, foi aprovado por essa comissão, vieram os dados, agora ela, sob pena de nulidade de todos aqueles atos, tem que ser revisto todas aquelas transferências daquelas informações. Eu acho assim, com todo respeito, eu sempre tenho aqui um comportamento de defender as instituições, porque as instituições, o princípio que permeiam elas, um deles é a impessoalidade. Então, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, ela tem uma fundamental importância dentro daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas nós não podemos admitir. Olha, eu não tenho como, com todo respeito, o senador Alessandro e o senador Mourão, o senador Magno, eu não tenho como, por exemplo, eu queria me ver eu entrando na sala de aula, por exemplo, num curso de Direito, que eu amo ser professor, e falando, olha, é possível você ressuscitar um mandado de segurança arquivado há 3 anos, direcionando para você direcionar um ministro A, B ou C, e ele recebe uma petição como forma de habeas corpus, ele concede a ordem de ofício para a pessoa jurídica, sendo que o habeas corpus é para a pessoa física, ele estende o efeito não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, nas pessoas dos diretores, que nem eram polo, não eram sujeitos ativos no procedimento de legitimidade. Não tem como você explicar isso. Olha, não tem como você explicar, eu acho até razoável, porque, por exemplo, sujeito objeto de investigação, ou indiciado, ou acusado, o comparecimento no ato de interrogatório é um ato de defesa. Até aí tudo bem, porque é uma premissa constitucional. Agora, a gente aprova aqui convocação de testemunha, e vem decisão do Supremo falando, testemunha não é obrigada a comparecer. Nós aprovamos aqui convocação de testemunha que não foi obrigada a comparecer, quebra de transferência de dados que foi invalidada, e agora, qualquer transferência que nós formos fazer aqui, de qualquer um dos nossos senadores e senadoras que tem uma prerrogativa. Nós somos 81 senadores para o país. Eu tenho que ter responsabilidade com a população capixaba que me elegeu, assim como todos os senadores que aqui estão. Então, a CPI é um instrumento de minoria. Uma das funções do parlamento é esse. Então, quando você tem decisões judiciais do órgão máximo do Poder Judiciário, que ressuscita mandado de segurança arquivado, que é direcionado para um determinado ministro, para proferir uma concessão de um habeas corpus para pessoa jurídica, eu fico estarrecido. Como que eu posso falar? Eu não posso perder minha capacidade de indignação. Mas eu tenho que sempre estar defendendo aqui aquilo. Então, eu só estou dando ciência aos senhores senadores e senadoras que nós temos que cumprir isso na medida do possível, e por isso que eu volto a falar que nós estamos aqui, mesmo aquelas decisões em globo que não tinha nenhuma controvérsia, foram aprovadas à unanimidade aqui, até essas nós temos que votar nominalmente essas decisões. Agora, eu acho sempre que é 2 pesos e 2 medidas, porque se você verificar, até no órgãos superiores, STJ, por exemplo, julgam-se em blocos inúmeras ações, mas ninguém questiona que tem que ser julgada uma a uma, né? Agora, aqui, um senador faz um requerimento, tem a justificativa, fundamenta, os demais senadores votam à unanimidade,
pela transferência daquela informação. Essa transferência de informação é uma prova de natureza objetiva. As provas de natureza subjetiva são testemunhas, e aí o conjunto das provas de natureza objetiva com subjetiva ao final, você conclui quem, de qualquer forma, tenha qualquer tipo de responsabilidade, penal, civil ou administrativa. Então, fica aqui a minha reflexão enquanto presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu, antes de conceder a palavra ao relator, eu consulto se podemos abrir o painel com relação à votação e já iniciar a votação da segunda. Pela ordem. Já vou conceder, senador Magno. Abra o painel só para proclamar o resultado do requerimento 301 de 2026 para o COAF, que é um requerimento de minha autoria, a transferência de sigilos fiscal, telefônico, telemático da empresa Kairos, referente ao período de janeiro de 2020 a 2026. Votaram sim, 7 não. Está aprovado. Só vou anunciar e abrir o painel, porque já concedo a palavra. Anuncio, está aprovado o requerimento 301 de minha autoria. Anuncio o requerimento 302. Agora, todos esses requerimentos, senhoras e senadores, já foram votados e aprovados de forma simbólica, à unanimidade. Então, a gente só está cumprindo proforme a decisão do Supremo Tribunal Federal para fazer votação nominal. Anuncio o requerimento 302, transferência de sigilo. Arthur Martins de Figueiredo requer a transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático do senhor Arthur Martins de Figueiredo, compreendido no período aqui do senador Humberto Costa. Aqueles que concordam com o requerimento, votam sim. Quem não concorda, votam não. Determina a abertura da votação. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Por delicadeza aqui, eu vou passar ao senador Magno, depois, ao final, eu faço meu comentário. Com a palavra, o senador Magno Malta. Obrigado, senador Alessandro. Muito obrigado, presidente. Assim, nós estamos aqui diante dos servidores da casa, concursados e preparados de universidades. E é uma cena absolutamente humilhante para nós, senador Mourão, como senadores da República. Alexandre de Moraes e tantos outros seus pares que não representam a instituição, mas eles, para se defender, quando você toca no nome de um deles, diz que você está ofendendo o Supremo. Eles não são Supremo coisa nenhuma. A instituição, e aqui sabatinados, normalmente nessa comissão, eles vendem até a mãe para botar essa capa nas costas. Depois não há ordenamento jurídico. Tão somente saem daqui com um título, não sei se com um anel ou com a medalha, que diz assim: guardião da Constituição. Não é isso, senador Contarado? Mais nada que isso, não é isso, senador Alessandro? Mais nada que isso. Como? E é o gosto do cliente. É do jeito que ele acorda. Você acha que Alexandre de Moraes, o Toffoli, cagados como estão, tem alguma autoridade moral para emitir algum juízo que seja do seu paladar? Eu acordei e fui notificado e eu estou dando a ordem. A ordem é a quem? Porque uma CPMI, uma CPI, tem poder de justiça. O senador Contarato, nesse momento, está no nível dele. Senador Alessandro, a mesa no nível do Supremo. Por isso tem poder de fazer busca e apreensão, de quebrar sigilo, tem poder de tudo. Mas o problema é que foram passando a mão na cabeça do monstro. É igual um menino desobediente. Faz desobediência, a mãe não corrige. Faz desobediência, o pai não corrige. Ele faz de novo. Depois ele vira um monstro. Bate no pai, bate na mãe. É isso aí, esse cidadão. É isso aí. E para mim é estarrecedor. Olha, senador Contarato, na CPI do narcotráfico, o cara está mentindo. Eu, com quórum qualificado, eu determinava a busca e apreensão na casa dele. Enquanto ele fazia o depoimento, a Polícia Federal ia fazer a busca e trazia a prova. Eles já fizeram um monte de contorcionismo jurídico para poder abafar a vagabundagem. Nós estamos vendo aí, está diante dos olhos de todo mundo, não é invenção. Todo mundo sabe. Alguns não querem verbalizar, mas sabem. Escritórios ricos, ministros ricos, filhos ricos, milionários, o salário é do tamanho do seu e do meu, que é até um bom salário.
graças a Deus, é um bom salário. Dá para a gente viver, né? Eu sei que eu não tenho casa lá em Pedra Azul, nem Vossa Excelência. Nós não temos mansão lá, né? Porque esse salário não dá, né? Esse salário não dá, né? Mas o cara é dono de cassino, porra. Certo? O cara... Contravenção, Mourão. A gente lutando aqui para derrubar, para não ter jogatina no Brasil. O cara tá com a jogatina dele lá, né? E aí vem cuspir regra. Outra falar outra palavra, mas eu vou falar cuspir. Cuspir regra onde não existe. Então é o seguinte, ou a gente se revolta e não cumpre nada, sabe? Porque ele não é maior do que Vossa Excelência, sabe? Ele tem que esperar Vossa Excelência acabar o mandato e o meu, se quiser me processar, e o meu... Porque ele não é maior e nem mais homem do que eu. Então a gente tem que se levantar e começar a dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, é ilegal, é uma coisa pessoal, como essa tara que ele tem por Jair Bolsonaro. Ele tem uma tara por Jair Bolsonaro, ele dorme pensando em Bolsonaro, acorda pensando em Bolsonaro. E a gente tem que engolir vendo. Por isso, senhor presidente, que eu vou aproveitar esses 30 segundos, me perdoe, senador Alessandro, que, antes da gente encerrar, que eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse os meus requerimentos, convocando o Marcola, convocando o Marcinho VP, convocando o Fernandinho Beiramar. Eles conhecem tudo de crime organizado e entranhado com a política. Entranhado com a política e entranhado também nas altas cúpulas do nosso judiciário. Então, eu tenho esse requerimento, a sociedade quer ouvi-los, e se Vossa Excelência, sabe, e eles vão entrar pedindo habeas corpus também, e é possível até que ganhe, né? Porque são pessoas muito importantes, que fazem parte do esquema, enriqueceram muita gente e continuam enriquecendo muita gente, com essa história de lavagem de dinheiro. Encerro, senador Contarato, lembrando que a gente está vivendo um drama no Espírito Santo. Não é? A matéria do Fantástico domingo, uma vergonha para nós. Eu acho que eu estou fazendo um requerimento, não convocando, mas convidando o chefe de polícia para que venha aqui essa comissão narrar para nós, porque o principal, hoje chamado, homem do DENARC, Departamento Antidrogas, de repressão às drogas, é preso, fazendo o maior negociador, aprende aqui tantos quilos de cocaína, vende para o outro traficante, vende tudo isso um policial. E 9 anos de corregedoria, estamos observando ele já há 9 anos, e há 9 anos não acontece. Eu até, se Vossa Excelência quiser assinar a conta, junto comigo, não tem favor. Ontem eu protocolei um voto de louvor ao GAERCO, a Polícia Federal do nosso Estado, visto ao desbaratamento dessa quadrilha dentro da própria polícia, que nós honramos a polícia como um todo, e ver uma matéria que deprecia de forma vil aqueles que fazem a segurança pública, daqueles mais simples, que têm salários menores, que vão para a rua enfrentar bandido. E o crime organizado, o Comando Vermelho, então, tomou conta do nosso estado do Espírito Santo. Eu vou fazer esse requerimento convidando com respeito, né, para que a gente possa ter um entendimento daquela matéria de domingo com relação ao estado do Espírito Santo. Senador Alessandro, muito obrigado. Senador Contarato, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Com a palavra, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Em complemento ao que Vossa Excelência já colocou, o senador Magno e tantos outros já falaram na tribuna, em veículos de imprensa, por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. E o que eu lamento não é o envolvimento dessas figuras, que são notórias, sempre estiveram envolvidas com lobby, com festas, com reuniões no exterior,
sempre tiveram proximidade estreita com a advocacia, com a política. O que me incomoda, presidente Contarato, é o silêncio dos bons, daqueles ministros, daquela ministra, a ministra Carmen, sobre os quais nunca pairou dúvida com relação à honestidade, à lisura. Nós nunca tivemos notícia de envolvimento de determinados ministros, com o ministro-presidente Fachin, com escritórios de lobby, com a política partidária mais rasteira, com escritórios de advocacia de uma forma perniciosa. Esses é que têm que se manifestar. Porque quando eles silenciam, eles entregam a República Brasileira nas mãos de pessoas que hoje têm um único objetivo: escapar das investigações dos crimes relacionados ao Banco Master. Este é hoje o único objetivo manifestado, expresso nas decisões dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, a gravidade disso é alarmante. A decisão mais recente do ministro-presidente Edson Fachin, que abriu prazo para que o ministro Gilmar explique como é que ele sequestrou a relatoria do habeas corpus da pessoa jurídica, Marich, como é que ele conseguiu fazer isso, ele tem embutido nessa decisão, que parece tecnicamente respeitável e lógica, ele tem embutido uma pegadinha, que é o prazo. A apuração de uma comissão parlamentar de inquérito tem prazo. E nós estivemos com o presidente Fachin dialogando sobre isso e apontando justamente este cenário, a manipulação dos prazos. Porque basta, exatamente, sempre o professor Contarato aqui dando esse verniz técnico que ajuda o cidadão a entender, o prazo concedido ao ministro Gilmar, como é prazo impróprio, ele vai cumprir quando Deus quiser, se ele quiser. Assim como o prazo do agravo do instrumento que foi apresentado pela Advocacia do Senado, ele vai cumprir quando Deus quiser. E o objetivo fica cada vez mais claro. Agora, o que eu digo a quem nos acompanha, aos colegas senadores, senadoras e ao cidadão brasileiro, é que a gente não vai parar nem vai desistir. Todas as ferramentas que estiverem à disposição da Justiça, do Senado, serão acionadas. E aí cada um de nós será confrontado com a sua biografia. Cada um de nós vai responder na história. Porque se eu consigo chegar à constatação cabal, e eu já tenho essa constatação, de que eu tenho figuras na mais alta corte da justiça brasileira que trabalham contra a investigação de crimes, o caminho, senador Magno Malta, é inexorável, é o pedido de impedimento. Não há outro caminho. Cada vez mais. E não adianta a falta de uma palavra mais leve, aquele mimimi de não é polarização, é ideologia, é bolsonarismo, é petismo. Não, é a defesa da República. Passou de qualquer limite, ultrapassou qualquer condição. Vamos seguir a nossa jornada aqui, nesse momento, nos submetendo ao constrangimento, evidente, do abuso de autoridade praticado pelo ministro Gilmar Mendes, que nos obriga a revotar, a repetir a votação, atendendo a um critério criado da cabeça do ministro Flávio Dino. E no próprio despacho, na própria decisão, presidente Mourão, reconhecendo, não tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição, não tem previsão no regimento, mas ele acha que tem que ser assim. Então, é trabalhar, é persistir e cada vez mais explicar para o cidadão brasileiro o que está acontecendo. Hoje, quem deveria ser a última palavra em garantia da justiça está se colocando como última palavra em garantia do crime. E isso é absolutamente inaceitável, senhor presidente. Senhor presidente, enquanto Vossa Excelência telefona mais um pouquinho aí, só um minuto. Não, senador Magno, deixa eu só abrir o painel, porque já foi, senão a gente vai demorar demais, tem uma pessoa para o seu Pedro. Determina a abertura do painel para proclamação do resultado. Estamos nós aqui. Tinha que ser rápido essas votações. Olha eu. A comissão está um pouco... Votaram sim 7, não 0. Está aprovado. Anuncio o requerimento 303, transferência de sigilo. Marcos Vinícius da Mata. Autoria senador Humberto Costa. Aqueles que votam com o... Um por um, né? Um por um. Votam me engano, sim. É que eu gosto, viu? Então, a abertura do painel para votação. Aqueles que votam sim. Nós precisamos fazer Eu só queria que, antes, senador Magno,
e aos colegas que estão aqui, senador Alessandro, às vezes você já deve estar até cansado de me ouvir falar, mas você é professor, né? Eu tenho uma coisa na minha vida, Magno, você me conhece já há muito tempo, o que me motiva está na política, né? Claro, você citou a omissão com relação ao discurso do pastor inglês negro, Martin Luther King, né? O que assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. O que me assusta aqui nesse Senado é que nós também, às vezes, somos coparticipantes para ter um comportamento, eu diria assim, seletivo. O senador Alessandro foi delegado com muito orgulho, como eu fui delegado de polícia. Mas é muito difícil. Aqui está a advocacia do Senado. Talvez aqui em Brasília vivam-se numa bolha ou em outro mundo, né? Nas grandes capitais, nos bairros nobres. Mas é muito triste quando você vê que a lei ela é cumprida ipsilíteris, de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código Penal, com um recorte socioeconômico e étnico. É muito difícil é muito triste para mim, eu não canso de falar isso. Eu fiz essa provocação, essa pergunta aqui com o ministro, então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, eu virei para ele e falei assim, ministro, quantos políticos, quantos funcionários públicos estão cumprindo pena por crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva? Não há. As cadeias estão lotadas de pretos e pardos. Sabe como? Então eu fico muito triste. Aí você tem assim, quando um político... Quando se consegue condenar um político por corrupção, por qualquer coisa, vem uma decisão e concede a ele prisão domiciliar. Agora, o senador Magno, quantas pessoas morrem dentro do sistema prisional e que não têm direito à prisão domiciliar? E eu criei a tornozeleira eletrônica, foi para isso, para esvaziar o sistema penal. Então eu fico assim, e aí quando a gente tem a oportunidade de efetivamente dar uma resposta à população, subir o andar de cima e falar, olha, todos somos iguais perante a lei. Isso não basta ter uma letra da lei morta no artigo 5º, né? Todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência. Isso tão bonito, está escrito lá. Mas, na verdade, é que, infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Na verdade, uns têm acesso aos melhores advogados, outros têm acesso a decisões de cortes superiores e que, infelizmente, essa não é a realidade da população brasileira. Então, eu fico assim... Essas decisões, como muito bem disse o relator, ela demonstra claramente uma inviabilização de uma investigação por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Onde já se viu uma comissão parlamentar de inquérito que tem atribuição no Estado brasileiro, eu não posso quebrar um sigilo, eu não posso ouvir uma testemunha, eu não posso convocar. Olha, com todo respeito, o Campos Neto foi dado a ele a facultativa, ele é testemunha, foi dado a ele a faculdade de comparecer e, se ele quiser também, mandar as informações por escrito. Olha, não tem como. Eu acho assim, era o mínimo que tinha que ser feito, o mínimo que se tinha que ser feito, o senador Magno, era, com todo respeito ao Supremo, é uma padronização de procedimentos. A CPMI e CPI pode quebrar sigilo? Pode. Vai ter que ter condicionantes? Não vai ter condicionantes? Se coloca no plenário e vota a maioria, porque aí a gente tem que cumprir a decisão judicial. Uma pessoa que é testemunha é obrigatória comparecer à CPI e prestar o compromisso? Sim ou não? E padronizar isso. O que não pode é você ter essa insegurança jurídica. Vai para um ministro, fala que é facultativo. Vai para outro, fala que é obrigatório. Vai para um, fala que permite a transferência. Vai para o outro, não permite a transferência. E nós estamos aí nessa situação. Eu só queria consultar... Eu encerro a minha fala aqui, senhor presidente. Eu também preciso me retirar. Só um minuto, eu só quero saber se já votaram. Todos já votaram? Votei? Eu votei. Tem mais? Vota por gentileza, tá, senador? Por gentileza. Qual é? Eu já anunciei. Esse aqui ainda não.
Eu já iniciei esse aqui, o Marcos Vinícius da Mata, transferência sigilo 303. Eu já tinha pedido para abrir. Abriu agora. Tá bom, obrigado. Com a palavra, o senador Magno Malta. Ou senador Alessandro. Pode falar, senador. Não, senhor presidente, é porque também tem um requerimento meu de convocação do juiz federal Macário Júdice, que foi aprovado, e tem um requerimento meu, que é a realização da cariação, porque dentro da CPMI do INSS aconteceram, e eu requeri então essa cariação, que ela fosse feita aqui, entre o senhor Nelson Siqueira Rodrigues Tanuri e o empresário e investidor Vladimir Josas Timmerman, fundador da Este Capital, e Daniel Bueno Vorcaro, para presidente do Banco Master, para uma acariação. Estou lendo muito mais esse requerimento para que fique gravado e para que essas pessoas saibam, e os seus interlocutores, que não me procure, não batam na minha porta, porque crime é crime. E quem não cometeu, que seja inocentado no final. É por isso que eu tenho uma norma na minha vida, senador Alessandro. Pode até parecer falta de educação, mas não é. Quando Vossa Excelência se formou advogado, senador Contarato, tinha uma banca para você mostrar seu TCC. Vossa Excelência é professor na universidade, uma banca aqui, você vai mostrar seu TCC para ver se eu te aprovo. Agora o cara quer passar numa prova, quer ser sabatinado aqui, ele quer fazer o TCC dentro do meu gabinete, para já chegar aqui com a prova pronta. Eu não recebo, porra. Eu não recebo. Vai ter que fazer a prova aqui. Ah, o senador Magno não recebe. Não recebo. Não recebo. Aqui, todos aqui que são formados em direito, dos nossos assessores, fizeram um TCC, fizeram? Fizeram um TCC. Agora o cara quer fazer TCC no meu gabinete. Um foi fazer um TCC no meu gabinete, se mostrou um homem assim, sabe? Parecia que era mais conservador do que eu. E eu com o perfil dele do Instagram aberto, e ele falando e eu olhando as fotos. Quando ele terminou, eu falei assim, ó, dá uma olhada no seu Instagram aí e vê se realmente é o que você falou. Ó, e foi o primeiro erro, não foi erro não, porque eu atendi um amigo, né? Que me pediu para receber, que é meu professor, é gente boa, foi quando eu recebi o Gunê. Para minha decepção, que eu continuo decepcionado, que Gunê só é um menino, não vou chamar ele de motoboy, que eu respeito motoboy, que é um menino de recado de Gilmar Mendes. O grande problema é que a gente faz uma CPI como essa, enfrentando tudo que a gente está enfrentando, as coisas que sobram, que são boas, que faz o relatório, aprovamos, vai lá e entrega para Gunê. Entregou para ninguém, irmão, desculpa, não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que fazer o papel da gente, é de expor quem cometeu o crime aqui, nesse momento é o que nós podemos fazer, né? Lutar, porque Vossa Excelência podia mandar buscar esses caras coercitivamente. Pô, é o poder que essa CPI tem, esse instrumento tem, esse poder. Ah, não veio não? Vou mandar buscar coercitivamente. Votou e manda buscar coercitivamente. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E esse instituto foi violado de forma vil, abrindo concessões para bandidos. Quando o Deolane ganha um habeas corpus para não vir numa CPI, gente, aí o Brasil acabou. Não precisa ir não, precisa respeitar esses senadores não. Eles caíram lá de paraquedas, ninguém mandou eles ir para lá. Não atende não, pode ficar em casa na piscina, aí bota uma televisão enorme assim, fica na piscina, ligado da TV Senado, rindo de nós. Zombando de nós. Porque é só escolher um escritório bacana aí que seja ligado, né? Porque eles decidiram que consanguíneo, né? Eles não se julgam impedidos. É só pegar o filho de alguém ou a mulher de alguém aí e colocar lá no escritório, não é? Que pode receber uma bolada de 129 milhões, pode receber bolada assim. Tem gente que formou ontem e tem 500 processos em andamento, né? Assim, cara, assim, meu Deus do céu, mamãe me acorde, viu? É um trem difícil demais, viu, de você aguentar agora. Eu acho que nós, senadores, temos que começar a meter o pé na porta. Veio a ordem de lá, eu não obedeço.
Eu não obedeço. Vamos meter medida coercitiva, chamando todo mundo e deixa eles correr para o Supremo dizer, o Supremo, Alexandre de Moraes escreve uma peça dessa, o senador Contarato leu, bem devagarinho, como professor de direito que falando em violação e distinção entre os poderes. Que autoridade moral? Qual poder? Distinção de qual poder com qual poder? Eles invadiram isso aqui de uma forma vil. Não só juridicamente, porque não existe isso. E juridicamente, o peso dessa casa é muito grande. Mas, infelizmente, não é porque está na ausência do presidente Davi Alcolumbre. Infelizmente, essa dívida tem que colocar no colo dele, no colo de Pacheco, no colo de todo mundo que passa a mão na cabeça desses caras que estão lá com a toga suja. Obrigado. Eu só queria complementar a fala do senador, que quando o senador Magno, eu tomei posse aqui, em 2019... eu apresentei uma PEC, olha só, uma PEC para determinar que o Procurador-Geral da República fosse escolhido em lista tríplice pela categoria, ativos e inativos. Aí tudo bem. Só que ela nunca andou. Isso também tem que ser uma resposta nossa. Nós também temos que fazer uma autocrítica. Olha, se você tem uma proposta de emenda constitucional falando que a escolha passaria a ser uma lista tríplice, por que a gente não debate pelo menos isso? E aí nós não teríamos isso, qualquer possibilidade de conivência ou omissão por parte daquele que tem esse poder de deflagrar uma eventual ação. Solicito que a AIBA proclama o resultado, por favor. Votaram sim 5. Está aprovado o requerimento. Anuncio o requerimento 304, transferência sigilo, Prime Aviation, participações e serviço. Aqueles que concordam, votam sim. E, por gentileza, toda vez que der 6 pessoas votantes, já vão abrir para a gente ganhar tempo. Está aberta a votação. Só com relação ao requerimento de convocação do Campos Neto, como é a convocação, a gente pode fazer simbólica, né? Depois da pauta, ao final. Depois a gente fez. Certo. Deixa eu terminar. Para estar aqui agora, eu tenho que sair de casa 1 da manhã. Nossa. 1 da manhã. É mesmo? E volto, ainda hoje, chego lá 2 da manhã. E amanhã você volta? Volto hoje, não, amanhã não estou aqui não. Então amanhã não vai ter CPI? Mas não está só com a pauta da terça? Como? Só está a pauta da terça. Não. Não? Vou conferir daqui como é que tá isso. Deixa eu olhar. O que foi? Como é que vai ficar o lance da prorrogação? Mas converso hoje com o Davi sobre isso. Mas tem que colher as assinaturas, né? Tem que colher. Começar logo a colher a assinatura. Para ver o que eu delibero.
E o lance do Master? Caiu no Nunes? Putz, aí. Determina a abertura do resultado da votação, por gentileza. Votaram sim 5 e está aprovado o requerimento 304. Anuncio o requerimento 305, transferência sigilo, clínica mais médicos S.A., autoria senador Humberto Costa. Aqueles que votam sim, votam com o relator, determina a abertura do painel para votação. Determina a abertura do resultado, por gentileza. Votaram sim 5. Está aprovado o requerimento. Anuncio o requerimento 306, transferência sigilo, Lagos, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não Padronizados, senador Humberto Costa. Determina a abertura do painel para votação. Aqueles que votam com o autor votam sim.
Determina a abertura do resultado para a proclamação. Votaram sim, 5, não, nenhum. Está aprovado o requerimento. Anuncio o requerimento 307, transferência de sigilo, Mohamed Oliveira. Senador Humberto Costa. Determino a abertura do painel para votação. Quem vota com autor do requerimento, voto sim. Por gentileza, abertura do painel para o resultado. Votaram sim, 5, não, nenhum. Está aprovado o requerimento. Anuncio o requerimento 307, transferência de sigilo. Desculpa, 307 foi agora, não é isso? Foi, agora 308, transferência de sigilo do senhor Fabiano Campos Zetel. Determina a abertura do painel para votação. Aqueles que votam com requerente votam sim.
Determina a abertura do painel para proclamação do resultado. Votaram sim 5, nenhum senador votou contrário. Está aprovado o requerimento. Anuncio o requerimento 309, transferência de sigilo, fraction 024, administração de bem próprio, transferência de sigilos bancários. Autoria do senador Humberto Costa. Determina a abertura do painel para votação. Quem vota com o autor, vota sim.
Determina a abertura do resultado, por gentileza. Votaram sim 5 senadores, nenhum não. Está aprovado o requerimento 309. Conceda a palavra ao senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, considerando a informação prestada pelo ex-presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, alegando impossibilidade de comparecimento para a presente sessão, e considerando que isso já vem se arrastando, e é fundamental que a gente tenha aqui a coleta de informações com os 2 presidentes de Banco Central que estavam à frente da instituição durante todo esse périplo do Banco Master, eu peço que Vossa Excelência tenha a compreensão de colocar extra pauta o requerimento de convocação do senhor Roberto Campos Neto, para que ele possa ser ouvido aqui na condição de testemunha. O requerimento é extremamente detalhado e embasado e coloca com muita clareza que o objetivo é receber a presença aqui, como teremos a presença do Galípolo, Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, precisamos da presença também aqui de Roberto Campos Neto, porque nada disso teria acontecido sem que tivesse falha das instituições responsáveis pelo controle. Essa falha está documentada, mas ela até o momento não atribui nenhum tipo de investigação, acusação com relação a Campos Neto. Então, peço a Vossa Excelência a colocação em pauta desse requerimento. Tendo em vista a exiguidade do tempo, essa presidência acolhe apenas esse requerimento extra-pauta, requerimento 252, e a votação será simbólica. Os senhores senadores e senadoras que concordam com a convocação do senhor Roberto Campos Neto permaneçam como se encontram. Está aprovada a convocação do senhor Roberto Campos Neto. Apenas para esclarecimento, a oitiva do senhor Roberto Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, convocado pelo requerimento 185 do senador Jacques Wagner, por meio da decisão proferida em 2 de março pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no âmbito do inquérito 5026, o referido requerimento de convocação foi convertido em convite. Assim, a vinda do depoente tornou-se facultativa. Por meio de comunicação recebida dos representantes legais do senhor Campos Neto, essa comissão foi comunicada de que ele não comparecerá para depor, se prontificando a prestar informações por escrito. Por isso que o relator apresenta a convocação agora que foi aprovada de forma simbólica, à unanimidade por essa comissão. A segunda parte dessa reunião é a oitiva do senhor Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, convidado por meio de aprovação do requerimento 3/2025, de autoria do relator senador Alessandro Vieira. Convido o depoente a tomar assento à mesa. Bem-vindo, senhor Leandro Piquet, e neste momento eu concedo a palavra ao senhor para suas considerações iniciais pelo prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogado a critério dessa mesa. Com a palavra o senhor Leandro Piquet. Muito obrigado, senhor presidente Flaviano Contarato, também aqui na presença do vice-presidente da comissão, o senador Mourão, e o relator Alessandro Vieira. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar aqui algumas visões, algumas impressões e dados sobre a questão dos mercados ilícitos, do crime organizado, e eu preparei uma apresentação, não sei se poderemos utilizá-la aqui, mas o que eu queria basicamente pontuar nessa introdução é que nós estamos aqui vivendo hoje no Brasil um processo de expansão de vários tipos de crime relacionados a atividades ilícitas, tanto do ponto de vista das atividades ligadas ao comércio, a mercados de produtos que são proibidos, ou seja, são produtos ilícitos e que são transacionados, né? E também um processo muito importante relacionado... Eu queria passar a seguinte ali, por favor. Eu tenho um passador aqui, só para facilitar a minha vida aqui. Funciona? Esse.
esse funciona. Tá. E só uma pequena diferenciação com relação aos tipos de crimes que eu gostaria de tratar aqui hoje. Eu acho que nós, na literatura sobre aqueles que estudam crime e economia, estão acostumados a pensar um pouco nesses 3 tipos de crimes como crimes importantes e diferentes com relação ao tipo de motivação, o tipo de lógica que apresentam digamos, no seu processo de expansão e também com relação à dificuldade de controle dessas modalidades de crime. O primeiro deles tem a ver com os crimes que são basicamente crimes baseados em mercados, ou seja, aqueles crimes em que há uma transação, uma operação de compra e venda, o preço é acordado entre as partes envolvidas, há um mercado que pode ser físico, pode ser virtual, e há, portanto, acordo com relação a quanto vai ser transferido do comprador para o vendedor. E há aquilo que é o tradicional e um problema muito grave, por óbvio, dos crimes violentos, em que a transferência de renda se dá por meio de ameaça, certo? Ou seja, o assalto, o uso de arma de fogo, o roubo de banco, os crimes violentos dessa natureza, eles envolvem um tipo de estrutura, um tipo de relação entre vítima e agressor que é completamente diferente dos crimes baseados em mercados. E existe um tipo também muito importante no contexto brasileiro, que são as fraudes, os crimes financeiros, aqueles crimes que ocorrem por meio, por óbvio, de processos de organização desse tipo de atividade ilícita, em que a engenharia social tem um grande papel no processo de expansão dessas atividades. Isso significa, hoje nós temos, eu vou mostrar alguns dados sobre isso, um aumento brutal de fraudes envolvendo vítimas que são ludibriadas, que são envolvidas nesse processo do crime, e o criminoso tem toda uma engenharia social para produzir esse tipo de situação, e esses crimes estão em rápida expansão. O que isso... Opa! Ele deu alguma coisa aqui errada. Foi? Okay. Eu queria só também apresentar uma diferenciação, senhores, com relação a um problema que nós podemos observar nesse quadro. É uma representação de quatro mercados importantes para quando falamos em crime organizado, quando falamos em atividades ilícitas. O primeiro, na linha nós temos 2 situações, os bens que são... natureza do bem segundo a sua regulação no país, ou seja, são bens lícitos ou bem ilícitos. Certo? Então, existem vários bens lícitos que são provisionados no mercado de forma lícita, ou seja, tudo que é regulado, a arrecadação de impostos é vendido dentro das especificações técnicas daquele produto específico. Nós temos aquele quadrante verde ali, que são os mercados plenamente regulados. E nós temos, na mesma linha de bens que são lícitos por sua definição, por sua natureza e regulação, mas são comercializados de forma ilícita. E essa caixinha eu queria chamar muita atenção para a importância dessa dimensão no debate sobre crime organizado. Aí estão todas as atividades relacionadas à venda de produtos fora dos padrões técnicos, fora do padrão de arrecadação, fora da prescrição médica, fora das qualidades do produto necessárias e reguladas pela autoridade pública. Então, essa grande dimensão que hoje se expande pelo Brasil, isso inclui medicamentos, inclui insumos e defensivos agrícolas, inclui todo tipo de serviços, mesmo mercados como combustíveis, a falsificação, o contrabando. São produtos que, por definição, são lícitos, mas são comercializados de forma ilícita, ou seja, são oferecidos no mercado de forma ilícita. Então, essa situação é diferente daquilo mais tradicional que envolve o comércio ilícito de bens ilícitos, onde, aí sim, por definição, não há nenhuma forma de segurança jurídica. As organizações criminosas são um tipo predominante de agente econômico que atua nesses mercados, ali representados naquela caixinha vermelha. E essa caixinha tem, portanto, uma série de características, como o uso intenso de violência, mas se conecta ao problema anterior, como eu dizia, na medida em que, ali do lado direito do quadro, aparecem todo o sistema, digamos, um ecossistema de informalidade, dificuldades de regulação, controle de atividades econômicas e ilícitas também, na medida em que várias dessas atividades econômicas
infringem leis, infringem regulações, são cometidas por agentes tanto econômicos quanto criminosos e muitas vezes em associação. E o dinheiro que vem todos esses dois quadrantes aí dos bens lícitos comercializados de forma ilícita e dos bens ilícitos comercializados de forma ilícita, o dinheiro desses dois quadrantes ele se encontra no processo de lavagem de dinheiro. Então, o que eu queria... E tem uma última situação ali, que é aquele quadrante amarelo, que são os processos de legalização de algumas substâncias. Então, em vários contextos nacionais e internacionais, há uma tentativa de legalizar algumas das substâncias que são proibidas e passam a ter algum tipo de convivência entre a sua ilegalidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de trazer essas drogas, essas substâncias, para a legalidade. Isso acontece, por exemplo, no caso da cannabis em vários países do mundo. E o que isso importa para a gente nesse debate? Principalmente, nós temos uma lógica aqui que como, tentando resumir o que eu falei até aqui, nós temos mercados, né, que estão em expansão, certo? Nós temos problemas regulatórios que afetam quase todos esses segmentos importantes, aí, desde medicamentos até combustíveis, certo? Então, problemas de fiscalização, problemas de controle. E, basicamente, temos também um problema ligado a questão do consumo, que eu vou um pouco apresentar alguns dados. Então, esse é o ambiente regulatório que está hoje em crise, e o ambiente de controle de atividades econômicas e ilícitas que estão se associando em vários desses mercados, e isso causa, por óbvio, uma enorme pressão sobre a estrutura do Estado, e é o tema que estamos aqui discutindo nessa CPI. Eu queria um pouco só enfatizar que, nessa literatura econômica, organizações criminosas são agentes econômicos que buscam maximizar seus benefícios, não são sindicatos, não são grupos identitários, não são grupos de defesa social, nada disso, são agentes econômicos que buscam maximizar seus ganhos e suas receitas com essas atividades. E uma coisa importante também é que, quando a gente fala de mercados, aqueles mercados ilícitos, de bens ilícitos, esses mercados estão sempre sujeitos a uma enorme instabilidade, por óbvio, os direitos de propriedade não são estabelecidos e a violência é necessária, e aí surgem todos esses processos que estamos aqui convivendo cotidianamente, como o controle territorial do crime organizado, com a presença de grupos armados que visam justamente dar a segurança jurídica que esses agentes criminosos precisam num ambiente onde não há nenhum tipo de segurança possível por parte do Estado. Então, a organização criminosa precisa, ela mesma, prover a sua capacidade de controlar território, controlar esses mercados, e o uso da força, o uso da intimidação é sempre o elemento mais importante. E aqui entra uma questão, eu acho que é muito importante, entender que o gasto com violência, o gasto com armamento, o gasto com pessoal para defender essas atividades, ela é parte da estrutura econômica, parte da lógica econômica desse processo. Então, onde não há segurança jurídica, há necessidade das organizações criminosas terem controle dos nichos, terem controle das rotas, terem controle de território para exercer essas atividades. O que é desafiador do ponto de vista hoje da realidade que enfrenta o país é que nós estamos, ao mesmo tempo que lidamos com como país, lidamos com esse tipo de ameaça, também estamos enfrentando novos desafios no que diz respeito ao controle daquele quadrante ali que eu chamei de bens lícitos comercializados de forma ilícita. Então, é o combustível, é o defensivo, é a falsificação, é o contrabando, que articulam-se a outros agentes diferentes em sua natureza, mercados que são diferentes no que diz respeito até mesmo à sua capacidade de usufruir de algum tipo de proteção legal do Estado, como é o caso de vários desses mercados ilícitos que eu narrei. Agora, rapidamente, eu queria só apresentar alguns dados. O seguinte: o muito interessante que está acontecendo em toda a região das Américas. Nós estamos vivendo todo esse processo de expansão do crime e uma diminuição dos crimes violentos.
essa curva de homicídio, por exemplo, México e Brasil. México e Brasil estão diminuindo as taxas de homicídio de forma significativa. Isto não significa sucesso da política de controle das atividades ilícitas. Isso significa uma característica da atividade ilícita que se estabiliza a partir de um certo ponto em função de mecanismos como controle de território, como a captura das estruturas regulatórias do Estado. Então, não necessariamente o que está acontecendo naquela curva do México, naquela curva do Brasil, ali, em termos de homicídio, traz uma boa notícia, e eu vou me aprofundar nisso. Mais um exemplo. Colômbia. Colômbia tem essa taxa declinante de décadas, ainda muito violenta, por óbvio, mas a Colômbia caiu muito a taxa de homicídios, ao mesmo tempo em que há uma presença muito significativa, sem interrupção, dessas organizações criminosas na operação do negócio da cocaína. Honduras e Guatemala, 2 países super violentos que também estão passando por redução das taxas de homicídio. Ou seja, mais crime organizado, menos violência. É um pouco essa lógica em vários países do mundo, e a gente não está fora dessa dinâmica. E aqui os estados. Todos os estados brasileiros mais importantes estão com reduções importantes de roubo de veículos e com redução importante de homicídios nesse período 17 e 23. Todos. Estamos todos os governadores, todas as disputas políticas, aí, todo mundo empenhado em falar o meu programa deu certo, foi aqui que eu fiz. Mas está todo mundo passando por esse processo muito semelhante, assim como outros países estão. E isso tem, mais uma vez, relação com a própria dinâmica do processo de expansão do crime organizado e dessa mudança que eu introduzi aqui no começo, quando passamos dos crimes violentos, do predomínio do crime violento, para o predomínio dos crimes baseados em mercado e nas fraudes, certo? Então, o que está acontecendo também de mais interessante? Perdão, só um pouco. Isso aqui é o não voltou. Eu ia falar sobre o aumento do cultivo de cocaína. A Colômbia tem tido recordes de produção de cocaína e toda a América do Sul também, em função da expansão do cultivo de folha de coca. Que é a expansão do número de imigrantes, do fluxo de imigração para os Estados Unidos, outra fonte importante de ilícito na nossa região. Isso é um dado da Associação Internacional das Aduanas, que mostra o seguinte, ali não vai dar muito para ver, mas vocês podem ver no canto direito do gráfico, ali tem 2 bolas verdes grandes. Aquilo são apreensões de tabaco, cigarros e produtos de nicotina, enquanto que as bolas amarelas, a variação no eixo de X é o número de apreensões, e a variação no eixo de Y é de um ano para outro, né, de 2 anos recentes, aqui, 21 e 23. Então, o que acontece? Quando o produto está para cima do eixo azul, ele está aumentando a apreensão dele nas aduanas internacionalmente. Então, quem é que está aumentando muito? Álcool, maconha, e drogas químicas psicodélicas aumentando muito. E quem é o campeão hoje de apreensão no mundo? Mais uma vez, cigarros e produtos de tabaco e nicotina. O que isso quer dizer com o que eu estava falando anteriormente? São produtos lícitos comercializados de forma ilícita. Isso exerce uma enorme pressão sobre o sistema de segurança pública. É um enorme poder de corrupção. Há muito dinheiro envolvido nesses negócios. A gente pode fazer a lista desses negócios. São vários e vários produtos importantíssimos que estão aí transitando pelo mundo e exercendo um enorme poder. Vejam a diferença entre o volume de apreensão, o tamanho da bola e a posição no eixo de X indica o volume de apreensão, o tamanho, o volume de apreensão e a posição no eixo de X, o número de apreensões. Então, vejam a diferença entre produtos lícitos que são comercializados de forma ilícita globalmente. Então, uma coisa, senadores, muito difícil sempre nesse debate é encontrar estimativas confiáveis sobre esses mercados. Essa das Nações Unidas sobre o comércio
e internacional foi feita com os países, são estimativas com os países, em colaboração com México, Colômbia e Peru, e mostram o fluxo de entrada financeira desses crimes que aparecem aí. Contrabando de imigrantes para o México entra alguma coisa como 1,1 bilhão por mês para o México, certo? Tráfico de drogas Oi? Por ano. Né? E essas estimativas elas são melhores porque elas foram feitas todas com a autoridade tributária e financeira dos países em questão. Então, elas têm um rigor maior com relação a essas estimativas. Né? Tráfico de drogas também movimentando muito dinheiro importante entrando. Esse é o fluxo de entrada no país. 12 bilhões no México. Na Colômbia, o intervalo de confiança, pela dificuldade, a Colômbia é muito porosa em termos da sua capacidade de exportar cocaína, então fica um intervalo de confiança grande entre 1 e 6 bilhões, e Peru, alguma coisa como 1,5 bilhão por ano. Agora, Peru, talvez, com os novos portos de conexão com a China, talvez venha um aumento dessa realidade, né? Então, isso apenas... Agora, vindo para o Brasil, nós temos estimativas também bem adequadas, feitas pela Fiesp, sobre o total de movimentação desses mercados, né, mercados ali que aparecem ali do lado, alimentos, produtos de higiene, medicamentos. Isso é só em São Paulo. No anuário dos mercados ilícitos que a Fiesp prepara, são 22,6 bi por ano. Isso significa uma perda arrecadatória de 5,3 bi por ano. E esse dado é muito bom também porque ele é muito confiável, fácil de ser produzido pela FEBRABAN. São as estimativas de fraudes bancárias por ano, acontecido em 24, a gente está falando de 10 bilhões, uma variação de 17% de um ano para outro, e golpes com cartões de 2,7 bi por ano. Então, isso é também, mais uma vez, essa grande mudança do crime violento para os crimes de fraudes, né? Então, isso exige outra estrutura, exige outra problemática. E, caminhando aqui para a minha conclusão, eu queria simplesmente trazer para os senhores e senhoras um dado que foi coletado numa pesquisa que realizamos na Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Ipsos, que é um levantamento nacional da demanda de bens e serviços ilícitos. Isso é muito interessante porque a pergunta que nós fizemos nessa parte do questionário era o seguinte: em que condições o senhor e a senhora compraria um produto sabendo que esse produto é ilícito, certo? Então, a expectativa é que o consumidor diga, não, sabendo que ele é ilícito, eu não consumiria. Mas nós oferecemos várias alternativas de resposta. Se alguém indicasse, se fosse mais barato, se a qualidade fosse a mesma do produto legal. E o que é surpreendente é que nós estamos falando ali de taxas, digamos assim, de propensão, né, percentual de propensão a consumir produtos ilícitos, todos maiores do que 20%, em setores como bebida, vestuário, eletrônicos. E fizemos uma classificação, fizemos uma bateria de perguntas sobre atitudes do consumidor diante das regras, diante das leis. Isso nos permitiu fazer aquela diferenciação entre legalistas, moderados, até transgressores. Transgressor é aquele respondente que diz o seguinte: eu acho que a lei não precisa ser sempre seguida, se não fere ninguém, não tem problema, só pessoas que não são muito inteligentes obedecem todas as leis, etc. Então, esse tipo de atitude diante da lei, capturada aí nessa escala, mostra que quanto mais legalista o consumidor mais consciente ele é sobre o papel das leis, da regulação, menor a propensão para consumir produtos ilícitos. Mas quanto mais ele transgride com relação à lei, o seu caráter imperativo, mais ele se abre para esse processo. Mas o resultado que eu queria destacar aqui é que nós temos um enorme problema ligado à questão do consumidor que tem propensão para esse tipo de consumo, participar desses mercados, mais uma vez, mercados ilícitos de bens lícitos. Então, as pessoas compram produtos sem nota, compram produtos falsificados, movimentam bilhões na economia, e isso tem um impacto direto no problema de fundo que nós estamos discutindo aqui. Termino, senadores, com
dois pontos. Um é esse conceito de convergência criminal, que eu acho que pode ser muito útil para organizar o problema. Nós estamos vivendo um grande processo global em que esses diferentes agentes se encontram em áreas cinzentas de negócio. Isso envolve os agentes econômicos antiéticos, eu acho que os senhores discutiram bastante aqui, um bom exemplo essa manhã sobre isso. Agentes que encontram no ambiente de negócios também criminosos, encontram a corrupção política, encontram um sistema de justiça criminal abalado e comprometido em alguns pontos, né? E essas zonas cinzentas de encontro, de negócios, de articulação, elas estão se expandindo globalmente até por conta de novos fenômenos como meios de pagamentos alternativos, mercados digitais, oportunidades que essa economia digital, esse processo de expansão econômica tem criado em escala global. Então, esse é um fenômeno que é muito importante para a gente modular um pouco, entender como os agentes criminosos entram num processo de expansão de crimes economicamente motivados, não é? E eu termino aqui com a agenda. Onde é que a nossa agenda sobre esse tema me parece nos levar? Primeiro, eu acho que nós temos uma questão muito importante ligada ao problema da inteligência tributária e financeira, certo? Fiscalização, as estruturas de fiscalização, a ANP incapaz de desempenhar sua função, fiscalizando a qualidade dos combustíveis, fiscalizando uma série de problemas que existem em várias cadeias de abastecimento de gasolina e combustíveis no país. Toda a parte da inteligência financeira, ou seja, Receita, autoridades financeiras e tributárias dos estados, COAF, tudo isso tem um papel decisivo no processo de coibir e informar a investigação sobre esses crimes. Isso tem um rebatimento, como eu falei também, sobre o controle de territórios, os presídios. O crime organizado, quando ele se dedica àquele núcleo de produtos ilegais, ele precisa controlar esses territórios, precisa construir a sua capacidade local de controle. E por óbvio, nós temos o que eu acabei de mencionar aqui, um problema dos consumidores, não é? Que são sempre muito vulneráveis. E, por óbvio, nós temos uma questão que precisa ser muito diretamente tratada, que diz respeito às plataformas de comércio online, que tem sido um facilitador de vários ilícitos importantes, e, obviamente, a flexibilização do setor financeiro, da fintechs e tudo isso, que criou oportunidades, mas também criou muitos problemas. Então, ou seja, eu acho que a agenda para falar do Estado para enfrentar o problema do crime organizado, hoje ela precisa desse caráter complementar entre a dureza com relação ao controle de território, aos mercados ilícitos de base local e também instrumentos de inteligência financeira, tributária, para fazer frente a essas ameaças. E pensar toda a nossa capacidade institucional de fiscalização em setores chaves como uma variável super importante para essa batalha que estamos aí discutindo aqui. Muito obrigado, senhores. Agradeço ao professor Leandro Piquet Carneiro a sua apresentação, professor extremamente objetiva, né, indo exatamente ao encontro daquilo que é o objeto desta comissão parlamentar de inquérito. Passo a palavra ao relator e autor do requerimento, senador Alessandro Vieira. Obrigado. Professor Leandro, parabenizar pela apresentação, extremamente didática. Vai na linha daquilo que a gente vem tentando colocar em pauta nesta comissão, que é a compreensão do que é crime organizado, rompendo aquele mito de que o crime organizado é representado exclusivamente pelo pobre, preto, armado numa favela. Essa figura tem que ser combatida, tem que ser enfrentada, mas ela representa uma franja do crime organizado. E muito importante sua colocação nesse sentido. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a sua leitura, enfim, a sua opinião técnica, com relação ao enfrentamento de alguns pontos específicos, começando pela questão do adolescente infrator. Nós temos em discussão nessa casa e na casa vizinha uma série de propostas que tratam sobre essa situação
e que se dividem basicamente entre a ideia da redução da idade penal pura e simples e mudanças pontuais no tratamento de atos infracionais violentos. Eu gostaria de ouvir o senhor com relação a esse tema. Hoje, a questão do menor infrator e do adolescente coloca um problema muito desafiador, porque o envolvimento com essas atividades que eu descrevi aqui, tanto do ponto de vista do tráfico de drogas, aquela coisa de base local, e também, cada vez mais, em outros mercados que se apresentam, começa muitas vezes em idade muito reduzida. Então, eu acho que o que é importante, na minha visão, seria um pouco tentar diferenciar a participação desses adolescentes em organizações criminosas. E a partir da confirmação, digamos, de um laudo criminológico, de um diagnóstico sobre esse envolvimento, diferenciar a execução penal desses que estão envolvidos diretamente com essas atividades. Eu acho que a adolescência, em toda a literatura sobre crime, ela sempre coloca um problema muito grande, porque é quando a carreira, digamos assim, os primeiros envolvimentos acontecem, são envolvimentos que tendem a gerar desistência, na medida em que encontram o sistema de justiça, encontram a punição, a parte mais importante desse segmento desiste de seguir naquela atividade, mas uma parte importante também continua, segue na sua carreira, segue cometendo as outras infrações. Então, o que eu acho, e principalmente num contexto em que há uma presença de grandes organizações criminosas, na forma de facções, na forma do que temos no Brasil, se conseguíssemos estabelecer novamente alguma coisa como um laudo criminológico, uma avaliação criminológica e uma execução penal diferenciada, isso ajudaria a corrigir, assim, a não cometer excesso com relação ao conjunto dessa população, mas dirigir os esforços para aquilo que importa. Perfeito. Com relação a outra pauta que está em ampla discussão no Congresso, que é a PEC de segurança, e que, no grande fundamento, a integração entre forças policiais. O senhor já falou sobre isso, é meio que um óbvio ululante, né, de que a gente tem que ter melhor integração de forças e de inteligência para ter resultado. Mas a formatação disso, como é que o senhor enxerga de melhor perspectiva de sucesso? Criação do ministério, criação de uma agência antimáfia, criação de uma nova força policial federal, enfim. Quais são as hipóteses que o senhor já analisou na literatura e que lhe parecem fazer mais sentido para o nosso país? Senador, eu entendo que perdemos uma oportunidade no que diz respeito na PEC de incluir entre as instituições responsáveis pela segurança as instituições de justiça criminal e as instituições de inteligência tributária e financeira. Então, nós não conseguimos, com a PEC, e também não conseguimos no PL antifacção, incluir essa dimensão da inteligência financeira prospectiva, que é o fundamental nesse processo aqui, é ter a Receita, ter o COAF, ter as autoridades tributárias dos estados autorizados ou organizados no processo de investigação, trocando dado com o Ministério Público, trocando dado com as polícias. Eu acho que sem essa inteligência financeira, nós vamos avançar muito pouco com relação a esse universo complexo de crimes que estamos aqui descrevendo. Então, acho que essa foi, assim, eu acho que há vários aspectos positivos, tanto no PL quanto na PEC, por óbvio. Foi um grande esforço, principalmente a PEC, um grande esforço de articulação, de escuta, mas eu acho que esse ponto foi uma derrota importante, ou seja, nós perdemos a oportunidade de trazer para dentro do núcleo de investigação as autoridades tributárias e financeiras, e isso significa menos inteligência, menos efetividade contra esses crimes complexos. É mais um retrato da dificuldade que o Brasil tem de enfrentar o criminoso rico, vamos dizer assim, né? Aqueles que têm infiltração. Como eu disse, professor, a sua apresentação foi bastante completa, aderente àquilo que a gente já vem colocando aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas eu quero encerrar meu questionamento com uma pergunta objetiva. Existe alguma esperança concreta de combate efetivo ao crime organizado sem enfrentar a corrupção em todo o aparato de justiça criminal?
nenhuma chance de sucesso, senador, nenhuma chance. Eu acho que o primeiro passo é sempre a reestruturação, a estrutura de correição, controle, integridade. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, é construir instituições de segurança e justiça que tenham por base esses princípios de integridade e controle, e isso será a base para a construção da legitimidade que é necessária para termos alguma eficiência contra o crime. Eu agradeço, senhor presidente, e encerro a minha participação. Obrigado, senador Alessandro. Realmente a apresentação do professor Leandro foi extremamente didática e eu só vou concluir aqui com uma pergunta aí para o senhor. Né? Na sua opinião, a dificuldade de integração de esforços que existe no nosso país, ela é cultural, proposital ou a mistura dos dois? Senador, se o senhor me permite, eu conto uma anedota que o prefeito do Rio de Janeiro gosta muito de falar, que ele fala assim: o Brasil é um país estranho, ele é composto por vários clubes, né? O clube dos juízes, o clube dos promotores, do policial militar. Então, todo mundo vive muito uma dinâmica muito corporativa também, né? Nossas instituições são muito fechadas dentro dos seus interesses e é muito difícil quebrar essas barreiras, né? Nós estamos vivendo esse problema agora com essas investigações justamente mais importantes, agora Carbono Oculto e outras, em que a cooperação foi possível, aconteceu, mas ela teve assim, muitas turbulências durante o voo. Então, eu diria que essa cultura corporativa atrapalha enormemente, atrapalha em vários setores, né? Na educação, na saúde e na segurança. Como é um sistema extremamente complexo, tem a estrutura federal, a estrutura nos estados, são 3 polícias, o Ministério Público, o ciclo de policiamento é interrompido, né? Quer dizer, então o ostensivo e a inteligência e a investigação separados. Então, tudo isso cria barreiras institucionais muito poderosas à cooperação. Acho que nós temos um problema de interesse corporativo somado a um problema de desenho que precisaria ser azeitado. Talvez por isso a ideia de uma agência para investigar crimes complexos favorecesse essa solução em alguns momentos né, olha, o objetivo é investigar esse grande problema, vamos agora sentar na mesa e cooperar de forma obrigatória com base nessas leis aqui. Então, eu acho que a gente precisa vencer essa cultura do clube corporativo, que esse é o nosso grande desafio, né? Concordo aí com o senhor, né? É uma visão muito clara isso, e para isso a gente precisa, não é, senador Alessandro, de uma liderança estratégica que tenha a coragem e a determinação de enfrentar isso, não é? Porque a gente pode criar N organizações, mas se a gente não tiver essa determinação de que é fazer funcionar, não é? Nós vamos continuar presos nesse cipoal, e muito bem apresentado aí na última transparência que o senhor colocou, né? E nós temos essa tarefa, é uma tarefa enorme aí pela frente. Eu tenho absoluta certeza que no relatório que o senhor vai produzir, senador Alessandro, estará isso aí bem caracterizado. Mas fica aqui a minha visão de que a liderança estratégica determinada e corajosa é importantíssima para o nosso país nesse momento. Professor Leandro, eu queria agradecer a participação do senhor e agradeço aqui a presença de todos, nosso relator, senador Alessandro Vieira. Informo que a reunião de amanhã está cancelada, as pautas da próxima semana serão oportunamente publicadas pela secretaria desta comissão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado, nos corredores do Senado. Você acompanhou aí a CPI do crime organizado. E nós passamos a transmitir agora o prêmio Berta Lutz, que acontece no plenário do Senado. A professora doutora Thelma Maria de Menezes Toledo Florencio. Seja muito bem-vinda, querida Thelma. Você que é uma mulher que faz toda a diferença no nosso querido estado de Alagoas. Para mim, é uma honra poder você ter aceito o meu convite para esse prêmio tão importante. Inclusive, Thelma, não só eu, como outras colegas aqui, até santinho nós fizemos
para fazer uma campanha para que para que nós pudéssemos estar aqui neste momento homenageando vocês. Sua trajetória, Thelma, é marcada por mais de 4 décadas de dedicação incansável à ciência, à saúde pública e, sobretudo, à dignidade humana. Como professora titular da Universidade Federal de Alagoas, formou gerações de profissionais e pesquisadores, contribuindo diretamente para o fortalecimento da nutrição como ciência e como instrumento de transformação social. Você que é doutora em ciências endocrinológicas e com pós-doutorado em fisiologia humana, a professora Thelma construiu uma carreira acadêmica sólida e respeitada nacionalmente e internacionalmente, com produção científica relevante e impacto concreto na vida das populações mais vulneráveis. Mas sua grandeza não se encerra nos títulos, ainda que eles sejam muitos e incontestáveis. Ela se revela sobretudo na ação. Porém, é importante destacar que sua atuação vai muito além da academia. Ela é fundadora do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREM, em Alagoas. Uma iniciativa que traduz, na prática, seu compromisso com o combate à desnutrição infantil e à pobreza. Desde 2007, a Thelma lidera equipes multiprofissionais, desenvolve projetos, forma profissionais e constrói pontes entre governos, organizações e a sociedade civil, sempre com um olhar sensível e humano. E falando aqui dos governos, eu quero aqui cumprimentar e parabenizar a atuação do nosso querido prefeito JHC, que vem contribuindo em todas as áreas e, com certeza, vem contribuindo no trabalho da doutora Thelma Toledo. Ele que criou várias instituições voltadas para a segurança alimentar. Por exemplo, uma delas, os Gigantinhos. Os Gigantinhos são creches que nós tínhamos lá em Alagoas um déficit gigante de crianças na escola de creches. E aí, com esses Gigantinhos, houve uma diminuição muito grande de crianças que precisavam estar na creches e não tinham lugar para essas crianças ficarem. E hoje as mães podem trabalhar, podem ter sua vida, sua rotina, porque sabem que seus filhos estão sendo bem cuidados nessas creches chamadas Gigantinhos. Vou resumir aqui, viu, minha presidente? A Thelma também à frente da associação Nutrir, entidade reconhecida como de utilidade pública. A professora Thelma tem contribuído para pesquisas fundamentais sobre o perfil nutricional da população brasileira, revelando as desigualdades sociais e propondo caminhos concretos para superá-las. Sua trajetória já foi reconhecida por diversos prêmios e homenagens, mas, acima de tudo, é reconhecida pelas vidas que transformou, especialmente de crianças e famílias que encontram, por meio de seu trabalho, Thelma, esperança, cuidado e dignidade. Isso faz toda a diferença. E quero dizer a vocês, senhores e senhoras, que ao conceder o diploma Berta Lutz à professora Thelma Florencio, este Senado reafirma o valor da ciência aliada ao compromisso social e reconhece uma mulher que não apenas estudou a realidade brasileira, mas que decidiu transformá-la assim como fez a nossa querida Berta Lutz. E que a sua trajetória, Thelma, nos inspire a continuar lutando por um Brasil onde nenhuma criança passe fome, onde o conhecimento seja instrumento de inclusão e onde o cuidado com o outro seja sempre prioridade. Hoje, ao receber o prêmio Berta Lutz,
Thelma não é apenas reconhecida, ela se torna, mais uma vez, referência. Referência para jovens pesquisadores, referência para políticas públicas mais sensíveis, referência para todos nós que acreditamos em um Brasil mais justo, mais humano e mais igual. Professora Thelma, receba hoje não apenas esta honraria, mas o reconhecimento profundo desta casa e de todo o povo brasileiro, em especial de todo o povo do nosso querido estado de Alagoas. Que Deus te abençoe, Thelma. Muito grata por todo o seu trabalho em Alagoas e fazer a diferença na nossa querida sociedade. E aqui eu só quero cumprimentar as minhas amigas, senador Augusto Brito, que é a presidente aqui do prêmio, da mesa, que está presidindo a mesa, senadora Daniela Ribeiro, que tem todo o meu apreço. Senadora Daniela, como eu já lhe falei, você me inspira muito e faz a diferença aqui no Senado. Senadora Soraya Tronic, também, Soraya, você realmente é uma mulher guerreira, que faz a diferença também, e eu me inspiro em você. E com certeza outras tantas mulheres também se inspiram em você. Pode ter certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar a senadora Tereza Leitão, que é uma bênção aqui no Senado, na frente da educação. Grata em trabalhar com você, Tereza. Uma grande honra para mim. Senadora Ana Paula Lobato, que não podia ser diferente. A minha querida amiga senadora Damares, que sempre me orienta os passos que eu devo seguir aqui no Senado, e isso faz toda a diferença no meu mandato, Damares, muito grata. Senadora Jussara Lima, uma querida piauiense, uma fofa do coração, uma pessoa maravilhosa. Também a Zenade Maia, que é uma médica igual a mim, guerreira, lutadora, que quer fazer a diferença na política do nosso país, especialmente do seu estado, lá do seu estado, Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. E você vai continuar fazendo essa diferença, Zenaide, porque as pessoas irão reconhecer o seu trabalho lá em Rio Grande do Norte e você será reeleita, com fé em Deus. E também quero cumprimentar a Leila Barros, a nossa querida senadora, que faz toda a diferença nos esportes, aqui no DF. Você é incrível, Leila, e você também me inspira muito, viu? Eu tenho aprendido muito com vocês. Que o nosso Deus continue abençoando cada um de vocês. E não podia deixar de comentar da minha amiga Maria da Graça Pérez Soares Amorim, que está recebendo o prêmio hoje também, através da senadora. Uma salva de palmas para minha amiga. Através da senadora Ana Paula. Você, nossa querida Maria da Graça, você que é a primeira desembargadora, oriunda do 5º Constitucional, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Parabéns pelo seu trabalho, Graça. Eu fico feliz em saber que sou tua amiga e depois poder ter esse convívio com você enquanto desembargadora. Você também nos inspira muito. Muito grata pelo seu trabalho que você faz lá no Maranhão e um grande abraço a cada um de vocês que estão recebendo o prêmio hoje. Um beijo grande da senadora Eudócia. Obrigada, nossa senadora doutora Eudócia, sempre contribuindo. Quero aqui também falar da presença da senadora Roberta, que chegou aqui na nossa mesa, e já chamar a senadora Soraya Tronic para fazer sua fala. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa, essa mesa incrível, que muito me orgulha, senadora Roberta, que acaba de chegar à casa. Em nome da querida senadora Augusta Brito, e dizer, para não me delongar, que a bancada feminina do Senado, apesar de várias diferenças ideológicas e partidárias, é unida, uma acolhe a outra, né, Damares? E nós, aqui dentro, nas 4 paredes, sabemos a dor
que cada uma passa. Então, aqui entre nós, no Senado Federal, não existe briga, não existe nenhuma diferença. O que, infelizmente, não acontece na casa vizinha. Então, meu amor, meu carinho para todas vocês, vocês são minhas amigas. Amigas, obrigada. A minha homenageada é a secretária Viviane Luiza da Silva. É a atual secretária de Estado de Cidadania de Mato Grosso do Sul. Construiu uma trajetória marcada pela superação, pela educação e pelo compromisso com a transformação social. Viviane é filha de mineiros e chegou ainda criança ao Mato Grosso do Sul. Cresceu na periferia de Campo Grande, em uma realidade de extrema vulnerabilidade. A infância da Viviane foi marcada por dificuldades básicas, como a falta de fogão em casa, e pelo contato direto com a ausência de políticas públicas para as populações mais vulneráveis. Desde muito cedo, precisou trabalhar e, aos 18 anos, já era emancipada. Foi na educação que Viviane encontrou um caminho de mudança. Formada em História pela Universidade Católica Dom Bosco, seguiu na área acadêmica com foco em cultura e povos tradicionais. Durante a graduação, conquistou uma bolsa de pesquisa no CNPq e iniciou sua atuação no Museu Dom Bosco, onde descobriu na etnografia sua principal área de interesse. Sua trajetória acadêmica foi além das fronteiras do país. Viviane participou de projetos internacionais, incluindo um trabalho no Museu de Viena, voltado à catalogação de objetos indígenas brasileiros, e viveu por cerca de 10 anos no exterior, entre Canadá e Estados Unidos. No período, cursou mestrado em desenvolvimento local e iniciou um doutorado em antropologia na Universidade de Manitoba. Apesar dos desafios financeiros e das dúvidas ao longo do caminho, manteve-se firme, impulsionada pelo incentivo da família, especialmente da sua mãe. Em dezembro de 2022, há pouco tempo, Viviane retornou ao Brasil após o convite para integrar o governo de Mato Grosso do Sul. Com a reestruturação administrativa, passou a liderar a Secretaria de Estado de Cidadania, que se tornou uma pasta independente e pioneira no país, dedicada exclusivamente à promoção de direitos e políticas públicas voltadas a diferentes grupos sociais. E é à frente da Secretaria que Viviane atua com brilhantismo, incluindo o trabalho dela, onde se inclui políticas públicas para mulheres, igualdade racial, povos originários, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos, juventude e comunidades periféricas. Entre as iniciativas, destaca-se o recente programa Protege, voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher, já implementado em dezenas de municípios, além de projetos de prevenção nas escolas e ações de inclusão social e combate ao racismo. Dias atrás, no lançamento do programa Protege, Viviane atuou brilhantemente no palco com a ex-ministra Cida e também com a Luísa Trajano. Foi fantástico. Viviane, mãe solo, e carrega uma vida pessoal de desafios que marcam a realidade de muitas mulheres brasileiras. Sua experiência reforça a visão de que a desigualdade de gênero ainda é estrutural e presente em diferentes espaços da sociedade. Para ela, avançar na garantia de direitos passa não apenas por políticas públicas, mas por uma mudança cultural que assegure respeito e oportunidades. Com uma trajetória que vai da periferia à liderança institucional, Viviane representa uma atuação pública pautada na vivência, na escuta e no compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E as demais, rendo minhas homenagens em nome da nossa sul-mato-grossense Carla Stefanini, homenageada pela senadora Tereza Cristina, que honra tê-la aqui, Carla. E também em nome da doutora Raquel Branquinho, que a doutora Raquel Branquinho é aquela que cuida de todas nós no enfrentamento da violência política
contra as mulheres e que nós tivemos a graça de conseguir, nesses últimos anos, fazer com que a ação penal de uma violência política contra nós virasse uma ação penal incondicionada à representação da vítima. A senhora já atuou na minha defesa e eu reverencio o seu trabalho. Parabéns. E aí, neste momento de eclosão da violência contra a mulher, para finalizar, nunca foi tão necessário que nós estejamos cada dia mais unidas. E eu destaco aqui a importância da união dos homens conosco, da união da sociedade civil. E em nome de todos aqueles homens que nos protegem, que estão conosco, eu homenageio, em nome de todos eles, o doutor Heleno Taveira Torres, homenageado. Muito obrigada, doutor Heleno. Tomara que um dia nós tenhamos a condição de premiar todos os homens que atuam da forma como Vossa Excelência atua. E aqui eu vou destacar o senador Fabiano Contarato. O homem mais corajoso desse Congresso Nacional se chama Fabiano Contarato. Um homem homossexual, assumido, que tem um orgulho imenso da família que ele construiu, que é um homem e seus 2 filhos, a Mariana e o Gabriel. A paixão da vida dele. Numa relatoria a qual ele foi indicado, uma senadora pediu para acabarmos com a nossa cota de 30% de garantias de candidatura só, que nós não temos garantias de cadeira. A senadora pediu, né, a senadora, o projeto de lei constava que era para acabar com a cota, com os 30% de candidaturas femininas. Fabiano Contarato foi designado, quis o destino que assim fosse, foi designado relator. Ele engavetou e apresentou um substitutivo, colocando 50% de cadeiras para os homens, para as mulheres, e 50% para os homens. Palmas para o Fabiano Contarato. O homem mais corajoso. Eu tenho dito que o homem que quer despontar na política, defenda as mulheres, apresente um projeto de lei desses. Enfim, esse não é um assunto só de mulherzinha, a verdade é essa, não é um mimimi, isso é uma questão de direitos humanos. Então, parabéns a todas e ao senhor também e a todos aqueles que estão conosco. E suba aqui, Viviane Luiza, secretária, quem vê pensa, olha como ela é novinha e linda, passou por tanta coisa. E é um orgulho para o nosso Mato Grosso do Sul. Já quero até já convidá-la para subir. Viviane, já uma hora vai pisar aqui, viu? Já vamos convidar aqui a Viviane para subir, para receber da senadora Soraya Tronic o seu diploma Beta Lourdes, que terá o prazer de entregar agora aqui à frente, por favor. A Viviane, a senadora. Parabéns. Cida mandou. Agora já com muita satisfação também convido a senadora Damares Alves para fazer uso da tribuna. Logo em seguida a gente chama as homenageadas para que ela possa fazer também a entrega do diploma. E eu quero aqui registrar algumas presenças, quero registrar aqui a presença do senhor que foi deputado estadual, que hoje ele é filho da primeira senadora da República, Eunice Miquelis, Humberto Miquiles, que está aqui presente também. Muito obrigado pela presença.
Também temos aqui tantas outras personalidades e autoridades aqui. Nós vamos registrando durante a nossa sessão. Quero aqui registrar todas as senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócio e representação do corpo diplomático dos seguintes países, da Guiné e República Dominicana. Muito obrigada pela presença. E os demais a gente vai registrando e agora já passo para a senadora Damares. Presidente, obrigada. Eu quero cumprimentar a mesa. Que mesa incrível! Eu fico imaginando a senadora Eunice olhando para esta mesa. Ela foi única. Gente, o Senado fez 200 anos o ano passado e por 150 anos não teve uma mulher nesta casa. E a senadora Eunice veio e fez a diferença. Somos todas discípulas e frutos da coragem da senadora Eunice. Eu quero cumprimentar todos os convidados que estão aqui, os que estão nos acompanhando via TV Senado, via internet, e eu quero me dirigir aos agraciados. São agraciados. Senhores, deixa eu dizer uma coisa, essa festa, ela não começa nessa mesa e nem neste plenário. Essa festa começa muito antes, lá atrás, nos nossos gabinetes, quando a gente recebe o prazo para indicar quem vai receber essa importante encomenda. E aí começa a nossa luta na base para a gente escolher entre as pessoas incríveis que nós conhecemos. Aí a gente conversa com a nossa base, a gente conversa com nossos apoiadores, conversa com o gabinete e a gente tem que chegar em um nome. Então é uma luta dentro do gabinete. Aí depois esse nome vem para uma lista. Aí começa uma guerra mundial. Deixa eu dizer para vocês, vocês não têm ideia. Os senhores estão sentados aqui, mas os senhores não têm ideia o que é chegar no nome dos senhores. Porque todos os indicados são incríveis. Os indicados que não estão aqui hoje recebendo a encomenda são tão incríveis quanto os senhores. Mas chegar aos seus nomes... Eu lhes conto segredos agora. Aqui dentro desse plenário, começa um lobby, começa uma briga, porque nós temos que convencer votos para os senhores. Vocês têm ideia? A gente faz santinho com o rosto de vocês. Posso contar essas coisas, não posso? A gente fica ali no cafezinho, convencendo os colegas, olha, meu indicado é o melhor, é o mais especial, é o mais espetacular. E aí tem colegas que saem por lá porque não aguenta a briga eleitoral que acontece dentro do plenário. Mas digo para vocês que é uma festa linda. É uma festa incrível que acontece aqui dentro para a escolha do nome dos senhores, porque... como é prazeroso falar o nome de todos os senhores agraciados. E aí a gente vai ler as histórias. E a gente se encanta com as histórias. A gente se encanta com Lia. Lia está aqui. Quem não tinha sonho de abraçar e conhecer Lia pessoalmente? E, senhores, olha, é uma honra. E eu tenho a alegria de conhecer pessoalmente quase que a maioria dos convidados, mas hoje eu vou fazer a entrega para o prêmio para Carla Góes. Doutora Carla Góes Souza de Farias, médica, formada pela Escola de Medicina e Saúde Pública de Salvador, com especialização em dermatologia pela Universidade John Kennedy, fundadora do Instituto Um Novo Olhar. E aí eu preciso explicar para vocês o que é esse instituto. Carla é uma das mulheres que transformam os nossos rostos lindos, maravilhosos. Carla tem, assim, uma clientela enorme, incrível em todo o país, mas ela começou a ter um novo olhar para as mulheres que têm um rosto desfigurado na violência. E Carla pega essas mulheres, reúne um grupo de cirurgiões plásticos, de dermatologista, e Carla, através do instituto dela, reconstrói rosto, mas não é só reconstruir rosto, ela reconstrói vidas, ela dá nova oportunidade a essas mulheres vítimas de violência. Essa é a médica doutora Carla Góes. Merecia ou não merecia essa encomenda? Nós te amamos, Carla. Mas ela também é escritora, ela é professora, ela é palestrante. Inclusive, o último livro dela vai ser lançado aqui no Senado. Doutora Carla, eu tive a honra de lhe indicar.
E eu tive a honra de pedir voto para a senhora aqui. E quero lhe desejar uma vida longa, próspera. E olha, esse prêmio é mais um dos milhares que você já recebeu. Mas o Senado tem a honra de te homenagear. Mas eu tenho alegria também de, nessa manhã, entregar o prêmio para uma outra Carla. Uma outra Carla, que foi indicada pela senadora Tereza Cristina, que não pôde estar aqui. Hoje é um dia muito complicado. Mas é uma Carla que eu amo também, que conheço. Foi deputada federal. Hoje, ela é coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira no Mato Grosso do Sul, advogada política, foi vereadora em Campo Grande, onde participou da criação da Procuradoria Especial da Mulher, quando ninguém falava da Procuradoria, doutora Carla, deputada Carla. E lidera campanhas contra o abuso, foi deputada federal, gestora há mais de 25 anos. E quando eu fui ministra, foi minha parceira. Deixa eu falar uma coisa para quem está nos assistindo. Essa história de sororidade existe sim entre nós. Olha a doutora Socorro. Eu, quando sou ministra, a doutora Socorro, ela tem o viés político dela, mas me apoiou tanto quando eu era ministra. Olha a Carla, eu não era ministra escolhida do coração dela. E quanto a gente fez junto, doutora Carla, deputada Carla Stefanini. Muito prazer de estar aqui entregando o prêmio em nome da sua senadora. Senhores agraciados, nós conseguimos evitar a Terceira Guerra Mundial, chegamos aos seus nomes. O Senado conseguiu chegar aos nomes dos senhores com muita alegria. E a partir do momento que o Senado vota, te dizer uma coisa, vocês são indicados de todos os 81 senadores. Um senador indica, mas vocês são homologados por 81 senadores e é uma honra para esta casa homenagear pessoas incríveis. Doutora Carla Góes, essa mulher incrível, maravilhosa, e Carla Stefanini, que honra, sou eu que vou entregar para vocês duas essa comenda. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos os senhores. E agora já convido as duas para que possam vir subir para receber da mão da senadora Damares, tão merecida homenagem das duas que aqui estão. Carla Stefanini e a Carla Góes. Coincidentemente, duas Carlas. Vamos bater palma aí para as nossas... Vamos animar, que está muito silêncio. Muito bem, doutora. Agora... Que honra! Senadora Tereza não pôde estar presente, mas... Deu um silêncio. Tem gente... Parabéns, parabéns, viu? Parabéns, merecido. E agora já convido para ir à tribuna também fazer a sua fala, senadora Daniela Ribeiro, que poderá usar da tribuna, nossa representante da mesa. Enquanto isso, eu quero registrar aqui a presença do deputado Júlio César, lá do Piauí. Veio xeretar a mulher. Que veio aqui, que a senadora Jussara está aqui com os olhos brilhando, olhando só para aquele lado.
E ele está aqui, seja bem-vindo, meu querido. Oh, eu ia chamar senador, deputado Júlio César. Profetizando. Pode falar, senadora Délia. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar de forma muito especial a presidente dos trabalhos, a senadora Augusta, e destacar a presença do nosso ilustre senador Esperidião Amin, que ficamos muito felizes com a presença masculina também na mesa. Então, eu gostaria, em seu nome, cumprimentar, né, a todos os colegas senadores e ao nosso presidente, Davi Alcolumbre, que é um homem extremamente sensível, extremamente ligado às causas das mulheres e, inclusive, tendo como prova, não é por fala, é por prova, tendo aqui no Senado Federal o primeiro parlamento de um mundo onde nós inauguramos uma sala lilás nas dependências dessa casa. Ou seja, apenas palavras não significam absolutamente nada, mas ações, elas dizem muito sobre nós. Eu quero cumprimentar cada colega e só fazer um adendo. Eu sou muito de trazer também algumas coisas à reflexão, mas eu preciso trazer algo à reflexão. Nós não podemos, e alguém falou aqui no início sobre violência política de gênero, antes de eu falar do meu homenageado, e antes de falar das razões de violência política de gênero. Nós não podemos ser seletivas na defesa da violência daquelas que merecem ou não uma fala nossa com relação à violência política de gênero. E eu estou dizendo isso porque eu sofri violência política de gênero dentro dessa casa e não contei com a bancada feminina por parte do vice-presidente do Senado Federal. Então, eu estou dizendo isso, não é... Amo minhas colegas, a gente tem uma excelente relação, mas isso tem que ser dito, porque eu acho que tapinha nas costas, abracinho, foto, doutora Raquel Branquinho, dizer que mulher é unida, isso não basta. Eu sou paraibana, cheguei até o Senado Federal como vereadora, deputada estadual, e a minha forma de fazer política, eu acho que a gente precisa dizer o que tem que ser dito. E a verdade é que não dá para a gente dizer, não, violência política de gênero, estamos juntos. Não, não estamos juntas. Ainda precisamos estar juntas. Não sei se o senador, eu fiz uma crítica política a ele com relação às ações de mandato, e o retorno dele foi dizer que eu usava o Senado Federal para desfilar, a doutora Raquel Branquinho sabe disso, porque eu fui até ela para levar todas essas questões, ao contrário dele, eu usava o Senado Federal para fazer de passarela e para desfilar nos corredores. E naquele momento, infelizmente, eu não tive o apoio da bancada feminina. Então, preciso dizer isso porque a gente não pode ser seletiva, porque é um vice, porque é alguém que tem poder, e não é. E como eu estou saindo do mandato, estou concluindo meu mandato, estou num momento de muita emoção. Quinta-feira, meu filho assume o governo do estado da Paraíba e nós tomamos essa decisão de que ele vai para uma reeleição. E eu não quero sair daqui sem deixar, sabe, os avanços que a gente precisa ter. E aí fica essa reflexão para cada um de nós, inclusive para mim. Inclusive para mim. Ou nós realmente fazemos aquilo que a gente deseja que aconteça e que parta de nós, ou então isso não vai mudar. Então, esse registro eu aproveito para fazer no dia de hoje, que eu acho que é um dia extremamente importante. Eu queria também aproveitar para dizer que eu escolhi, e dentro desse, Damares, querida amiga, dentro dessa luta de dizer em quem nós vamos pensar, em quem vamos escolher, eu fiz uma escolha diferente, porque a primeira vez assim, que eu assumi, em 2019, que eu fui para a ONU Mulheres, me incomodou bastante chegar ali e passar quase uma semana em reuniões só com mulheres, a gente falando dos nossos problemas, só mulher falando com mulher. Quando a gente sabe que a maioria das pessoas que ocupam cargo de poder e que decidem, né, as questões são homens. E eu olhava, e ali eu me senti perdendo tempo. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? E por isso que me alegra ter homens aqui, porque eu acho que dentro do contexto que a gente precisa de unidade, de homens e mulheres, para que a gente possa mudar
à sociedade, porque o problema da violência contra a mulher é um problema da sociedade, não é um problema da mulher e não é um problema do homem, é um problema da sociedade. Porque quando uma mulher morre, quando uma mulher ela é assassinada, existe um contexto social por trás de tudo isso. E eu digo isso porque muitos sabem disso aqui. Na minha casa, a minha nora, a mãe dela foi vítima de feminicídio. Então, a gente sabe o que é esse contexto dentro das marcas que ficam e que são levadas para dentro da sociedade. Diante de tudo isso, em 2023, eu tive a oportunidade, sim, também porque passei em situação de violência, de abuso psicológico, num segundo casamento. Mesmo deputado estadual, achando que sabia das coisas, né? Mas é interessante o quanto a gente precisa de informação e o quanto a gente precisa informar. Em 2023, eu tive a oportunidade de estar na Comissão Mista de Orçamento. Não existe política pública sem dinheiro. Não adianta reunião, não adianta discurso. Se não tiver recurso, não existe política pública sem dinheiro. Para você dar um passo, você tem que ter recurso para você fazer uma divulgação. Isso aqui, dinheiro. E aí nós fizemos um levantamento. E nesse levantamento, 0,01% para as mulheres. Era esse o orçamento que estava lá. Mas não era em 2023, não. 2022, sempre assim, para trás. E aí nós nos levantamos, eu, na presidência, com algumas mulheres que eu faço questão de nominar, a conselheira Renata Gil, a ex-ministra Luciana Lócio, a diretora do Parque Tecnológico da Paraíba, Nádia Oliveira, e a deputada Soraya Santos. Levantamos 130 milhões de reais e colocamos no Ministério da Justiça do governo Lula para que a gente pudesse realizar pela primeira vez um programa de políticas públicas chamado Antes que Aconteça. Esse programa nós fizemos em 2024, no início de 2024, parceria com o CNJ, CNMP, com a OAB, e saímos atrás das instituições. Por quê? Porque é um problema da sociedade e porque todo mundo tem que se envolver. A Paraíba é o estado pioneiro. O estado pioneiro porque, inclusive, na educação, desde o ano passado, quando se diz vamos entrar nas escolas, a gente não pode dizer que vai entrar nas escolas agora não, gente. Eu sou pedagoga. A escola a gente entra um ano antes, que é para preparar o ano pedagógico. Então, desde o ano passado, senadora Zenaide, que nós estamos capacitando, que nós capacitamos os gestores, professores e todos aqueles que fazem parte do ciclo escolar para que a gente pudesse trabalhar com a juventude, para que a gente possa, que é o que estamos fazendo lá. Se em 2006, quando foi sancionada a Lei Maria da Penha, a gente tivesse entrado nas escolas, hoje os jovens de 26 anos de idade teriam outra cabeça. Hoje as meninas saberiam como é nos sinais de namoro para que não morressem. Mas tudo bem, a gente não tem como ir para trás. Então vamos para frente. O para frente, aí eu venho falar do meu homenageado. O para frente é você encontrar, e aí a grande sabedoria, que cabe a nós mulheres, que somos minoria nos espaços de poder e maioria, né, no eleitorado e na população. O que é que nos cabe? Onde é que nos cabe? É a inteligência, por exemplo, de eu ter conhecido, e aí, professor Heleno, um pernambucano paraibano, quando eu era deputada estadual, uma sumidade no direito tributário, que foi logo me contando naquela época que a mulher pagava... Olha, quando você compra um produto que é cor-de-rosa, ele é tributado diferente de um produto, o mesmo produto para homem, porque para homem ele é contabilizado como produto de necessidade, de higiene, para a mulher de beleza.
Aí aquilo ali eu disse, é sério isso? É sério isso? Quer dizer, olha quanta gente precisava. Aí ele falando sobre isso, enfim. E aí eu disse, esse homem, ele é linkado nas coisas relacionadas à mulher. E aí tive a alegria de oferecer um título de cidadão paraibano ao professor Heleno Torres. Anos depois, nós nos encontramos mais uma vez e ele abraçou o programa Antes que Aconteça. E ele abraçou de uma forma, gente, de você levar para os homens e de você levar para pessoas e fazer conexões dentro do programa, onde parcerias pudessem vir. E essas parcerias estão vindo. Heleno, professor Heleno, eu digo Heleno pelo carinho, pela intimidade, professor Heleno, o maior tributarista hoje do Brasil, sem dúvida alguma. Isso aqui, eu tenho certeza que é unanimidade para todos nós. Essa casa só homenageou 2 homens com o prêmio Berta Lutz. Eu vou terminar, eu vou concluir, presidente. Com o prêmio Berta Lutz. Um foi o ministro Carlos Aires de Brito e o outro, o ministro Marco Aurélio de Mello. Você é o terceiro homem a ser homenageado. E é homenageado não só pelo discurso, como eu falei de Davi e como eu falei dos homens, que a gente precisa identificar nos lugares onde estamos. Porque na hora que a gente identifica esse tipo de homem, é com eles que a gente se pega, é com eles que a gente vai junto, é com eles que a gente cresce, é com eles que a gente consegue vencer ainda mais essas dificuldades que a sociedade, infelizmente, ainda tem. Hoje, para minha alegria, homenagear você, esse pernambucano, paraibano, paulista, brasiliense, ele é do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Eu diria, professor Heleno, que, para mim, a honra é toda minha. Tenho certeza que não é você recebendo esse prêmio, mas é um reconhecimento de uma ligação que eu recebo de alguém que diz: o professor Heleno me falou sobre o seu programa, sobre o programa que você desenvolveu, está desenvolvendo, eu quero entrar. Então, são reuniões, então você vê um homem que, além disso, vai presidir, com muita honra para nós, o grupo de notáveis de homens de um conselho que será, em breve, lançado pelo programa Antes que Aconteça. Eu quero concluir, presidenta. Talvez a minha fala tenha sido, ou vá ser, a mais longa. Mas eu quero concluir com um vídeo. É um vídeo curto, mas é para que vocês possam entender o que hoje significa o programa Antes que Aconteça, no estado da Paraíba, e que vai para o Brasil, e que está chegando no Brasil. Mas é para vocês entenderem o porquê de tudo isso e dessa homenagem. Então, queria pedir para o pessoal colocar aí, por gentileza. No Brasil, 4 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias. Histórias interrompidas pela violência e que deixam marcas profundas nas famílias e em toda a sociedade. Diante desse cenário, nasceu o programa Antes que Aconteça. Criado em dezembro de 2023, quando a senadora Daniela presidia a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, o Antes que Aconteça nasceu para se tornar uma realidade em todo o país. A senadora é coordenadora nacional do programa. Com recursos alocados no Ministério da Justiça, o programa se iniciou pela Paraíba. O Antes que Aconteça fortalece a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, integrando justiça, saúde, educação, iniciativa privada e sociedade civil. Em pouco tempo, o Antes que Aconteça se tornou uma articulação nacional. Acordos com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e a OAB deram ao programa legitimidade e capilaridade em todo o país. A Paraíba é o estado pioneiro do programa. Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo da Paraíba, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal Regional do Trabalho, entre outros parceiros.
Na capital João Pessoa, foi instalada a primeira Sala Lilás do Brasil no âmbito do Ministério da Justiça. Ao todo, serão 52 salas em todo o estado da Paraíba. O Senado Federal também inaugurou a primeira Sala Lilás em um parlamento no mundo, um marco histórico. E o primeiro espaço antes que aconteça em um tribunal trabalhista no Brasil. Em Campina Grande, a Casa de Acolhimento Silvia Maris Fernandes oferece dignidade e proteção para as mulheres que precisam recomeçar. Com a parceria da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, o Antes que Aconteça chega às escolas. Porque esse momento é muito especial para mim. Porque da política eu estou voltando para a escola. Porque é na escola que eu entendo que tudo pode ser mudado. Nós vamos capacitar, trabalhar com os professores, gestores, diretores, enfim, toda a equipe técnica, 16 regiões de ensino. São 597 escolas, onde teremos material específico para, desde o ensino fundamental primeiro e do ensino fundamental do segundo e também o ensino médio. Formando uma nova geração que não tolera a violência. A mensagem também chega onde o Brasil se encontra, nas arenas esportivas. No Paraíba World Beach Games, a atleta Natália Gilter empresta sua voz ao Antes que Aconteça. Que a gente entre junto nessa causa para poder se fortalecer. Antes que aconteça, vamos junto para não acontecer. Unindo esporte, visibilidade e conscientização contra a violência à mulher. A partir da experiência na Paraíba, o programa alcança novos espaços, nos aeroportos, em parceria com a AENA, e nos estádios, em ações como o jogo do Flamengo no Maracanã com a CBF, levando a campanha a milhares de pessoas. O setor privado se tornou um aliado estratégico. Solar Coca-Cola, Unimed Brasil, Unimed Paraíba, AEC e outros parceiros somam estrutura, alcance e capacidade de mobilização, ampliando o impacto do programa em todo o território. A história da líder do programa dá legitimidade à luta, a senadora Daniela Ribeiro, que por anos silenciou diante da violência psicológica que sofreu, hoje articula recursos, políticas e alianças para que outras mulheres não precisem passar pelo mesmo. Antes que a violência aconteça, é preciso agir. Antes que vidas sejam interrompidas, é preciso transformar. Antes que aconteça, é uma rede de proteção construída por todos nós. Poder público, empresas, formadores de opinião e cada cidadão que escolhe não se calar. Antes que aconteça, junte-se a nós. Professor Heleno, venha receber seu prêmio. Obrigada por tudo que você tem feito pelo Antes que Aconteça. Pelo que você ainda vai fazer, não tenho dúvida alguma. Obrigada a todos e quem quiser conhecer mais sobre o programa, @Antes que Aconteça, sem o cedilha, BR. Obrigada, gente. Pode vir até aqui o senhor Heleno Taveira para receber a homenagem aqui da senadora Daniela Ribeiro, que muito fez, muito faz e ainda vai fazer muito mais. Fazer a entrega aqui na frente. Parabéns.
Parabéns, parabéns mais uma vez à senadora, obrigado, parabéns presidente. Também ao homenageado, tudo de bom. Parabéns, doutor, parabéns. Alegria. E agora já vamos dando continuidade, chamando a nossa senadora Tereza Leitão. Tereza Leitão, que vai também à tribuna para fazer a homenagem, o seu discurso, para a sua homenageada, tão bem merecido também. Enquanto isso, eu vou aqui registrar a presença da atriz Carolina Monte Rosa, que representou aí no filme Eunice. Posso fazer um registro, pessoal? Pode. Pronto, presidenta. Senhora presidente. Só um instante, a senadora. Só fazer um registro muito especial da presença aqui da nossa querida doutora Janete Lins, que é curadora do artesanato paraibano e que nos orgulha muito lá na Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. O artesanato paraibano, para quem não... Olha, a Paraíba está na moda, viu? Tá? Eu sei que vocês estão sabendo, a queridinha do Brasil, mas eu queria dizer que o trabalho que ela faz é belíssimo. Ela que faz a curadoria do artesanato, que durante 30 dias em janeiro, pelo verão, João Pessoa, e 30 dias, está pertinho, em São João de Campina Grande, todo o estado, todos os municípios têm a oportunidade, os artesãos e artesãs, inclusive isso faz parte também da questão da violência contra a mulher, porque quando a mulher está produzindo, ela está empreendendo, ela também está se livrando desse ciclo de violência. Então, eu queria fazer essa homenagem muito especial, inclusive irmã do nosso governador, querido governador João Azevedo. Um beijo grande para você, Janete. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada, registrada aí. A presença agora já passa. Já passa aqui. Opa, pifou. Alô? Opa. Passa agora já para a nossa senadora Tereza Leitão, que pode fazer esse pronunciamento. Será um prazer. Bom dia a todas e a todos. Quero, em nome da senadora Augusta Brito, presidente desta sessão, saudar toda esta mesa, todas as minhas colegas senadoras, as que estão aqui presentes e as que não puderam vir por algum motivo superior. Quero também cumprimentar todas as agraciadas, indicadas, votadas, por unanimidade pela comissão, como também o bendito sois entre as mulheres, o doutor Heleno Tavares, agraciado. Destacar a importância desse prêmio aqui para o Senado Federal. O Senado concede vários prêmios em várias situações e com diversas motivações. Esse prêmio, que é sempre concedido no mês de março, ele significa uma luta histórica das mulheres pelo direito de votar, pelo direito de ser votada. Independente da função que tantas e todas de vocês representam, as senhoras, estar no espaço legislativo, estar nos espaços de poder, é importantíssimo para as mulheres, porque é neste espaço que muitas coisas se resolvem. Às vezes não muito bem, às vezes nem com tanta importância, às vezes com o valor diminuído por várias querelas e circunstâncias. Mas é aqui que a vida das mulheres é pensada. E aqui, nesta casa, como algumas senadoras já disseram, a bancada feminina e a Procuradoria da Mulher conseguem fazer um trabalho de unidade, independente de partidos políticos diversos, independente da polarização reinante. Quando se trata de assunto de mulher, a nossa unidade é muito trabalhada e muito conquistada. Eu vou dar um rápido exemplo. Equiparação salarial entre homens e mulheres. Para nossa tristeza, na Câmara, houve mulheres que votaram contra esse projeto de lei. Quando o projeto chegou aqui no Senado, nós nos unimos, refletimos, apresentamos emendas e todas as senadoras votaram sim, porque esse é um projeto fundamental para o empoderamento, para a autonomia financeira da mulher, que muitas vezes a livra da violência doméstica. Terminadas as minhas saudações, eu vou me dirigir
a minha homenageada. Esta ciranda, quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Lia de Itamaracá é uma das mais importantes e reconhecidas representantes da cultura popular brasileira, consagrada como a maior cirandeira do Brasil. Nascida e criada na ilha de Itamaracá, uma pequena cidade da região metropolitana do Recife, teve sua formação profundamente ligada às tradições populares do litoral pernambucano, especialmente a ciranda, manifestação cultural coletiva, marcada pelo canto, pela dança em roda e pela oralidade. Lia também foi funcionária pública estadual, hoje aposentada, e trabalhou em escolas das redes. Foi lá também que nós nos encontramos. Eu sou professora aposentada da rede estadual. Lia foi agente administrativa, trabalhou em merenda, numa atenção muito presente aos estudantes pequenininhos. Iniciou sua trajetória artística ainda jovem, apresentando-se em festas populares e eventos comunitários. Paralelamente à carreira musical, trabalhou por muitos anos como merendeira da rede pública, mantendo-se ligada à educação e à vida comunitária, o que reforça seu papel social e simbólico como referência cultural. Seu reconhecimento nacional teve impulso a partir da década de 1970, com o lançamento do álbum A Rainha da Ciranda, em 1977, no qual se destacou com a canção que é um ícone do seu repertório, Essa Ciranda Quem Me Deu Foi Lia, que se tornaria um verdadeiro hino da cultura popular pernambucana. Ao longo de sua trajetória, Lia de Itamaracá consolidou-se também como símbolo da afirmação feminina na cultura popular brasileira. Em um campo historicamente marcado por desigualdades de gênero e pela invisibilização das mulheres, especialmente das mulheres negras e nordestinas. Por isso, a nossa homenagem para Lia de Itamaracá. Sua presença como protagonista, liderança artística e mestra de saberes tradicionais representa uma forma concreta de resistência e empoderamento feminino. Por meio de sua atuação pública, de suas canções e de sua postura artística, Lia reafirma o papel das mulheres como criadoras, guardiãs e transmissoras da cultura, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e da visibilidade feminina e da autonomia. Lia tornou-se referência em debates sobre gênero, identidade, cultura e território, sendo frequentemente convidada a participar de eventos, projetos educativos e iniciativas culturais que promovem a valorização das mulheres, o respeito à diversidade e à igualdade de direitos. Sua trajetória inspira gerações de mulheres artistas e lideranças comunitárias, reforçando a importância da ocupação feminina nos espaços culturais, sociais e políticos. Ao longo das décadas, Lia de Itamaracá ultrapassou as fronteiras regionais, passando a se apresentar em importantes palcos do Brasil e do exterior. Sua obra dialoga com artistas da música popular e da cena contemporânea, sem jamais se afastar das raízes tradicionais da ciranda. A ciranda é muito forte na Paraíba e em nosso estado, meu e de Lia, o estado de Pernambuco. Muito presente na zona da mata, da monocultura da cana-do-açúcar e também na beira da praia, que é onde Lia reside e tem a sua casa cultural, na beira da praia da ilha de Itamaracá. Para se dançar ciranda, damos a mão com mão. Fazemos uma roda, cantando uma canção. É uma dança que não tem idade, que não precisa de par. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, criança, velho, adulto, mas também não se dança só. É uma dança que se dança de roda. Onde começa uma roda? É na minha mão ou é na mão de quem me dá a mão? É na sua mão
ou é na mão que lhe dá a mão? Ninguém sabe, porque a roda não permite isso. Por isso que ciranda também é uma dança democrática, contagiante, no batido das pernas, nos passinhos, rodando, girando, até quando? Até a gente conseguir vida plena para todas as mulheres. E Lia colabora, evidentemente, com isso. Lia de Itamaracá simboliza a resistência da ciranda. Lia de Itamaracá simboliza a continuidade e a valorização da cultura popular nordestina. Com licença, deixa eu falar do meu Nordeste. Lia de Itamaracá, esse vozeirão que cala todos que a ouvem ou então estimula o batido de palma, o dançar da ciranda, para que a gente possa, na alegria, no compartilhar de uma roda, construir dias melhores para o Brasil, para a democracia, para as mulheres e para a igualdade de todas nós. Parabéns a todas vocês, que assim como nós, senadoras, que assim como Lia, cirandeira, praticam a arte da defesa das mulheres. Muito obrigada. Parabéns à senadora pela belíssima escolha. Já convido aqui nossa querida Lia de Itamaracá para vir aqui à frente para receber sua homenagem da senadora Tereza Leitão, com muita felicidade, muita satisfação. Para frente aqui da... Não passa aí? Passa. Levanta o vestido dela. Uma linda homenagem, um reconhecimento. O Senado está concedendo uma homenagem para Berta Nunes. E uma das homenageadas é Lia de Itamaracá. Olha só, ciranda. Lia de Itamaracá, representando bem. Quanta honra, parabéns. Parabéns, muito merecida. Ah. Recebo. É muita emoção. Muita para tocar. Ah, meus parabéns, muito merecido. Quanta honra. Agradeço poder estar aqui hoje, presenciando esse momento. De tão... Ah, que linda. De tão justa homenagem. Ei! Ela é Lia, nossa Lia querida de Itamaracá. Parabéns, parabéns. Eu que me senti homenageada, viu? E ter o prazer e a oportunidade de compartilhar um momento tão especial com essa grande mulher.
Maravilhosa, maravilhosa. Nossa homenageada também. E agora, já dando continuidade, quero chamar a nossa senadora Leila Barros para fazer uso também da tribuna. Falar aqui da sua homenageada. Será um prazer ouvi-la, Leila. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento de forma muito especial a presidente desta sessão, a nossa procuradora da nossa bancada feminina, senadora Augusta. Em nome dela, eu cumprimento todas as agraciadas, o agraciado também, o doutor Heleno, e o senador Espiridião Amin também, que está aqui conosco, né, sempre muito presente nos eventos da nossa bancada. Agradecer também, em nome do senador Espiridião, o nosso presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que é um grande parceiro, de fato, como falou a senadora Daniela Ribeiro, é um grande parceiro da nossa bancada feminina. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, autoridades presentes, especialmente as mulheres e também um agraciado, doutor Heleno, nessa sessão tão significativa. Hoje, o Senado Federal reafirma um compromisso histórico com a democracia brasileira. Reconhecer, valorizar e dar visibilidade à contribuição das mulheres na construção de um país mais justo, mais igualitário e mais humano. O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz é mais do que uma honraria. Ele representa um símbolo de luta, de resistência e, sobretudo, de transformação. Ao celebrarmos essa premiação, evocamos a memória de Berta Lutz, uma das maiores pioneiras da luta pelos direitos das mulheres no nosso país. Cientista, diplomata, parlamentar e ativista incansável, Berta foi protagonista na conquista de direitos ao voto feminino e na inserção de mulheres nos espaços de decisão. Ela compreendeu muito antes de muitos que democracia sem a participação plena das mulheres é, claro, uma democracia incompleta. E é justamente esse legado que esta premiação mantém vivo e que já foi falado por todas as minhas colegas que me antecederam. Cada uma das agraciadas deste ano representa à sua maneira a continuidade dessa trajetória. São mulheres que atuam em diferentes áreas na política, na justiça, na educação, na ciência, na cultura, nos movimentos sociais. E mais que isso, compartilham o mesmo propósito: abrir caminhos, romper barreiras e transformar realidades. A todas vocês, queridas agraciadas, minhas mais sinceras homenagens. Vocês estão aqui pelos seus currículos, claro, que são extraordinários, e, sobretudo, pelo impacto concreto que cada uma produz na vida de outras mulheres e da nossa sociedade brasileira. Vocês inspiram, protegem, transformam e lideram. Senhoras e senhores, permitam agora fazer um registro muito especial, porque eu tenho a honra de ter indicado para essa edição do prêmio a Procuradora Regional da República, a doutora Raquel Branquinho Pimenta Mamê de Nascimento. Por favor, uma salva de palmas. Sua trajetória é um exemplo claro de compromisso com a democracia, com a justiça e com os direitos fundamentais.
Ingressou no Ministério Público Federal ainda na década de 1990 e, ao longo de toda a sua carreira, construiu uma atuação sólida, técnica e respeitada, especialmente na área criminal. Exerceu funções de grande relevância institucional, como a chefia da Procuradoria Regional da República da Primeira Região e posições estratégicas na Procuradoria-Geral da República, sempre pautada pela seriedade, pelo rigor jurídico e pela responsabilidade pública. Mas há um aspecto de sua atuação que merece um destaque muito especial dessa cerimônia. A doutora Raquel Branquinho tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento à violência política de gênero no nosso país, especialmente à frente de iniciativas no âmbito da Procuradoria-Geral Eleitoral voltadas à implementação da Lei nº 14.192 de 2021. Essa pauta é uma pauta urgente. A violência política contra as mulheres não é um fenômeno abstrato. Ela afasta lideranças, silencia vozes, distorce a representação e, é claro, enfraquece a nossa democracia. Combatê-la é defender o direito das mulheres de existir plenamente na vida pública. E nós aqui, sentimos isso diariamente. E tenho certeza que todas vocês também. E é exatamente isso que a atuação da doutora Raquel representa. A construção de um ambiente institucional mais seguro, mais justo e mais inclusivo para as mulheres brasileiras. Sua produção acadêmica, sua atuação institucional e seu compromisso com a igualdade de gênero refletem de forma exemplar os valores que fundamentam o diploma Berta Lutz. Por isso, sua escolha é mais do que justa e, é claro, necessária. Senhoras e senhores, esse prêmio também nos convida a uma reflexão. Apesar de todos os avanços conquistados, e nós participamos, e eu já estou aqui há 8 anos e participei de muitos avanços, inúmeros avanços, as mulheres continuam sendo subrepresentadas nos espaços de poder. Continuam sendo vítimas de violência física, simbólica, política, todo tipo de violência. E continuam enfrentando desigualdades estruturais que limitam o seu pleno desenvolvimento. E é justamente por isso que nesses momentos, esses momentos são importantes, porque eles celebram conquistas e reafirmam compromissos. Compromissos com a igualdade, compromissos com a justiça, compromissos com a democracia, e que possamos sair dessa sessão inspirados e mobilizados com as trajetórias dessas mulheres, mobilizados a continuar avançando, a fortalecer políticas públicas, a garantir direitos e a construir um Brasil onde nenhuma mulher, seja silenciada, invisibilizada ou deixada para trás. Eu finalizo com uma certeza: enquanto houver mulheres como as que hoje estão sendo homenageadas, mulheres corajosas, competentes e comprometidas, é claro que haverá esperança de um país muito melhor. Parabéns a todas as agraciadas, em especial a doutora Raquel Branquinho. Por favor, mais uma vez, uma salva de palmas a ela e a todas vocês. E viva, é claro, o legado de Berta Lutz. Muito obrigada. Obrigada, essa grande senadora. Já chamamos aqui Raquel Branquinho para vir receber também aqui a sua homenagem da senadora Leila, aqui à frente, ressaltando também o grande papel, a importância, mais do que merecido realmente essa homenagem. Nossa querida Raquel Branquinho, que sempre está presente com a gente aqui, construindo pautas, construindo projetos. Parabéns, viu? Muito merecido. Viu? Fala aí, você é uma grande parceira. Grande parceira.
Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por tudo. Dando continuidade, agora já também vamos convidar o senhor senador Espiridião Amin, que vai representar aqui a senadora Ivete da Silveira, com a homenagem feita pelo Estado de ambos. Mas não é ela que vai falar. Acho que é ela que vai falar. Senadora Leila que vai falar sobre a homenageada da Ivete da Silveira. Então, ela vai falar primeiro, depois eu convido para fazer a entrega. Ah, então, ótimo. Um cavalheiro, como sempre, esperando o seu momento. É que ela já mandou a fala aqui para a senadora e pediu para a Leila fazer. Mas a homenageada, né, já está bem contemplada. Além da fala da Leila, já tem aqui o senador, 2 senadores para fazer a entrega, junto. Eu serei o sacristão. O sacristão. Pronto, senadora Leila. Obrigada, senhora presidente. Bom, eu tenho a honra de fazer esta fala em nome da senadora Ivete da Silveira, que eu já cumprimento a assessoria dela, que conjuntamente com a minha assessoria fizeram esse trabalho, até porque a senadora Ivete ela não pôde estar aqui porque tinha compromissos previamente assumidos em Santa Catarina, mas fez questão de que suas palavras e seu reconhecimento chegassem até aqui. A escolha de Maria Regina Alves, a nossa Margi, para o prêmio Berta Lutz não é apenas uma indicação, é um reconhecimento a uma trajetória construída com trabalho, liderança e compromisso com as pessoas. Margi é daquelas mulheres que não se limitam a ocupar espaços, ela transforma os espaços por onde passa. Na área empresarial, construiu uma carreira sólida, com liderança à frente de importantes organizações. No associativismo, ao presidir a CIG, tornou-se uma voz firme em defesa do desenvolvimento, fortalecendo a participação dos associados e ampliando o impacto das decisões para toda a comunidade. Mas é no serviço ao próximo que sua trajetória ganha ainda mais força. Há mais de 30 anos, ela dedica-se ao trabalho social, especialmente junto ao Lar Abdom Batista, onde promoveu uma verdadeira transformação, qualificando o atendimento e garantindo acolhimento digno para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Também atua em diversas instituições culturais e sociais de Joinville, contribuindo diretamente para a construção de uma cidade mais humana, mais sensível e mais comprometida com o bem coletivo. Mais recentemente, assumiu novos desafios, como o Instituto Ventura e na Fundação 12 de Outubro, ampliando ainda mais a sua atuação junto à população, especialmente aqueles que mais precisam. E talvez o que mais impressiona não seja apenas o volume de realizações, mas a forma como tudo isso é conduzido. Margi acredita na disciplina, no olhar positivo, na construção de redes de apoio e na ideia de que é possível transformar a realidade, começando com o que está ao seu alcance. Como ela mesma diz: você não consegue mudar o mundo, mas consegue melhorar o seu quintal. E foi exatamente isso que ela fez e continua fazendo, todos os dias. Margi, receba esse prêmio como reconhecimento de uma trajetória que inspira, que transforma e que faz a diferença concreta na vida das pessoas. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho e pelo seu legado. Um legado que você constrói com tanta consistência. Meu afetuoso abraço, Ivete. Por favor, uma salva de palmas. Senador Espiridião. Eu queria já aqui chamar para fazer a honra o senador Espiridião Amin, também com a Margi Loyola, para que venha até aqui para receber a homenagem. Você quer falar? Do senador que está aqui esperando, ansioso para fazer essa entrega.
também merecida, uma mulher também que vai receber merecidamente esta homenagem. Vem até aqui à frente. Ele vai discursar. Ele vai falar primeiro, né? O senador disse que não se aguenta, vai falar, nem que seja... Eu só quero complementar as palavras da senadora Leila e dizer da minha satisfação pessoal e de todos os catarinenses por podermos aplaudir este exemplo de guerreira do bem e do fazer o bem, que é a nossa Maria Regina Marge. E gostaria ainda de estender esses cumprimentos ao seu esposo e companheiro de vida, meu amigo Sérgio, a dona Helga, que está aqui, e por extensão a toda a família, todo o clã, que orgulha tanto Santa Catarina, e cumprimentar a senadora Ivete da Silveira pela iniciativa que honra todos nós catarinenses. E eu estou aqui na condição singela de admirador da obra e de cidadão de um estado que tem o nome de uma mulher. No nosso caso, a Catarina de Alexandria, muito bem representada hoje. Parabéns. Muito obrigada, senador. Agora sim, Margi Loyola aqui na frente, parabéns. Merecida homenagem. Uma grande senadora e um grande senador fazendo. Tem o troféu também. Parabéns mais uma vez. Meu agradecimento à bancada feminina, né, ao meu querido senador espiritual amigo, a senadora Ivete, minha gratidão à minha família, meu marido, minha mãe, que são meu espelho. Vocês sabem, mulheres, que a gente precisa de uma rede de apoio, né, para poder fazer acontecer. E é uma homenagem a todas as mulheres corajosas, resilientes e inspiradoras. Obrigada. Muito bem, parabéns. Obrigada. Vou deixar beijo. E dando continuidade, agora chamamos a senadora Jussara, lá do Piauí, para fazer uso da tribuna, registrando mais uma vez aqui a presença do deputado Júlio César, também do Piauí. Sempre um prazer. Júlio. Minha senadora Jussara, pode fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas, senhora presidente, Augusta Brito, senhoras senadoras, senhores senadores, em especial, honoráveis mulheres agraciadas com essa distinta comenda. Subo hoje a essa tribuna para celebrar esta data tão especial, esse momento marcante que se repete a cada ano, desde que o diploma Berta Lutz foi instituído pelo Senado Federal, em 2001. Já se vão, portanto, 25 anos em que rendemos homenagens às mulheres que impactam e inspiram pessoas a partir do exemplo e de ações, contribuindo de modo inequívoco para a transformação de nossa sociedade. Quero parabenizar e agradecer a cada uma dessas 15 homenageadas que recebem hoje o diploma Berta Lutz, por tudo o que fizeram e continuam a fazer pelas mulheres e, consequentemente, por toda a sociedade brasileira, ainda tão injusta e até desumana. O diploma Berta Lutz simboliza a luta das mulheres por seus direitos, por respeito e por oportunidades,
que seja sempre um pacto pela vida e pela igualdade. Em particular, dirijo-me a Rejane Dias, esta grande amiga que hoje tem a obra de uma vida reconhecida nesta singela sessão. Administradora e bacharel em Direito, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ex-primeira-dama por 4 vezes do nosso Estado, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, ex-secretária de Estado de Educação, de Assistência e Cidadania e da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ao longo de sua trajetória de vida, Rejane Dias teve sua atuação focada nas pautas de saúde, educação e proteção social, e no fomento de políticas públicas, proteção e defesa dos direitos das mulheres, crianças e das pessoas com deficiência. Conhecedora da realidade de mães atípicas que precisam cuidar de seus filhos, Rejane Dias, dentre outras ações de largo impacto social, criou o Centro Integrado de Reabilitação Daniele Dias, o CI, em Teresina, que é uma obra-prima para o nosso país. Em 2026, completa 18 anos e mais de 2 milhões de atendimentos. E do Centro Especializado de Atendimento às Pessoas com transtorno do espectro autista, o CETEA, inaugurado em agosto de 2025. Rejane é uma mão amiga, sempre pronta para defender e apoiar as vítimas de violência e preconceito, impactando a vida de todos à sua volta. Quero aqui também, Rejane, trazer um abraço do senador e ministro Wellington Dias, que pediu-me que transmitisse a todos vocês, em especial a sua amada Rejane Dias, por não estar presente, porque teve um compromisso com o presidente Lula. E queria também aqui registrar a presença do meu amor, o deputado federal Júlio César, que muito nos honra aqui também com a sua presença, e queria deixar aqui o abraço a todas vocês. Rejane Dias carrega em si a essência do diploma Berta Lutz. Muito obrigada. Parabéns à senadora, parabéns aí a Rejane Dias. Já convido para vir até aqui à frente, que nossa querida senadora vai fazer a entrega da homenagem tão merecida para essa grande mulher também que faz a diferença, todos os espaços que já ocupou e que ocupa. E agora recebendo da senadora Jussara a homenagem mais do que merecida aqui também, Rejane Dias. Vamos aí aplaudir. Parabéns.
Muito bem, que bom. Mensagens. Agora sim, agora vamos chamar a nossa senadora Zenaide, também com muito prazer, muita honra, uma grande senadora, que também vai poder usar aqui a tribuna, nos dá a satisfação de usar a tribuna nesse momento. Senadora Zenaide. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, gente. A última, porque era por ordem alfabética, e quem é do Z sabe que sempre fica por último para falar. Queria dizer aqui que eu vou representar também nossa colega, amiga, uma grande senadora. Vou entregar a comenda de Mara Gabrilli, também além da comenda que a gente conseguiu sobre Celina Guimarães. A minha Celina Guimarães e a de Mara Gabrilli é justamente Ivani Peroni Bosco. Mara, eu queria dizer aqui a todos que estão nos assistindo, Mara, as pessoas com deficiência desse país devem muito a Mara Gabrilli. Foi minha colega parlamentar como deputada, foi na época que a gente conseguiu aprovar a Lei Brasileira de Inclusão. Mas eu queria aqui cumprimentar a mesa, em nome da nossa senadora Augusta, Leila, Tereza Cristina Damares e todas as colegas senadoras. Senhoras e senhores, este momento em que vivemos no Congresso Nacional, nesta cerimônia, representa a união das mulheres brasileiras em suas lutas no passado, no presente e sempre abrindo caminhos para o futuro mais humano, mais justo e com mais equidade de direitos. Falo do passado porque nossa luta coletiva pelos direitos da população feminina se ilumina pelo farol das grandes pioneiras, das corajosas mulheres que vieram antes de nós. E um exemplo aqui está a nossa Berta Lutz. Eu, uma dos 16 filhos de um agricultor humilde do sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte, não poderia estar aqui eleita senadora da República pelo voto direto, secreto e universal da população, se há quase um século o Brasil não tivesse mudado com o ativismo de mulheres como Celina Guimarães Viana, que viveu em 1890 a 1972. Tive a honra de indicar esta grande personalidade para receber em memória o título Mulher Cidadã Berta Lutz no Senado Federal. Maior ainda é a minha alegria ao poder entregar essa homenagem, esse reconhecimento do poder legislativo brasileiro à neta de Celina, a querida Gina Viana Lapertosa. Gina está aqui hoje representando toda a família. Gina é professora de educação física e atleta, uma influência das redes sociais hoje. Ela prova que Celina deixou um legado de mulheres poderosas e empoderadas que nos inspiram sempre, Gina. Que bom receber você aqui. Receba meu abraço estendido a toda a família de Celina que você aqui representa. Celina, gente, foi a primeira mulher a votar legalmente no país e na América Latina. Professora primária, lutou pela ampliação dos direitos políticos das mulheres em meio à mobilização sufragista pelos direitos políticos. E o meu orgulho é ainda maior, porque estou falando de uma conterrânea minha. Celina é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estado que também teve outras mulheres revolucionárias na política, gente. Eu queria dizer que Berta Lutz esteve no Rio Grande do Norte, na época de Celina. Visitou a Cari, porque o governador, então, Juvenal Lamartine, tinha essa amizade com a nossa Berta Lutz, então levou para o Rio Grande do Norte. E talvez, por isso, provavelmente, o Rio Grande do Norte é pioneiro em muitas coisas. Como eu vou dizer aqui, o Brasil só reconheceu o direito do voto das mulheres ao voto no Código Eleitoral em 1932.
há menos de 100 anos, mas a estreia das brasileiras nas urnas aconteceu antes disso. E na minha terra, no final da década de 20, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, onde havia uma articulação forte da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Berta Lutz, abriu uma brecha para o alistamento de mulheres. Foi a professora Celina Guimarães, a primeira brasileira a votar. Esse fato histórico ocorreu em 1928, eleição complementar para a vaga de senador. Minhas conterrâneas não pararam por aí. O pioneirismo da participação feminina no Rio Grande do Norte se consolida com a eleição de Alzira Soriano, em 1928, como a primeira mulher eleita prefeita no Brasil e na América Latina. O voto de Celina e das outras pioneiras que participaram da eleição no Rio Grande do Norte foram anulados em seguida. Demorou um pouco porque a comunicação andava em lombo de burro, né? Porque se fosse hoje já tinham anulado a votação delas. Cito ainda Júlia Alves Barbosa Cavalcante, que nasceu em Natal em 1898, primeira professora de matemática na Escola Normal do Estado e a segunda eleitora do país. Lutou pelos direitos políticos da mulher, sendo eleita primeira vereadora de Natal. Como uma das fundadoras da Associação Eleitoras Norte-Rio-Grandense, Júlia foi decisiva no início do movimento sufragista no Rio Grande do Norte. Também rendo homenagem à trajetória. Sabe, gente, quanto mais eu ando no Rio Grande do Norte, mais eu descubro mulheres corajosas, pioneiras, que eu costumo dizer que são mulheres de fé, aquelas mulheres que a fé que faz a gente insistir, persistir e nunca desistir de lutar por essa política do bem comum, que é botar homens e mulheres em pé de igualdade nos locais de poder. Então, Joana Cacilda Bessa, primeira vereadora do Brasil e da América Latina, eleita em 1928, município Potiguar de Pau dos Ferros. Então, dizer que a influência de Berta Lutz no meu estado foi algo assim, chamou atenção e deu força para essas mulheres que nos antecederam. Depois dela, ainda mais mulheres passaram a pressionar pelo direito ao voto. Essas mulheres compreenderam que a democracia só seria plena com a participação feminina e tiveram coragem de desafiar estruturas que as excluíam. E mostraram que direitos não são concedidos, são conquistados por quem se mobiliza e ocupa espaço. Em 1965, o voto das mulheres foi equiparado ao dos homens, tornando-se obrigatório. Foi a consolidação de décadas de discussões e militâncias que envolveram nomes como o da bióloga Berta Lutz, ou da advogada Natécia da Silveira, além de professoras, escritoras, farmacêuticas, dentistas. Essas profissionais liberais editavam jornais sufragistas e pressionando a justiça pela obtenção de seus títulos eleitorais em todo o país desde o final do século XIX. Nas décadas seguintes, vieram outras conquistas, como a lei das cotas eleitorais, que obrigou os partidos políticos a terem, no mínimo, 30% de candidaturas femininas e para aparecer as primeiras senadoras, ministras, primeira presidente da República. Essa vitória não foi um ato isolado, foi fruto da união sistemática, continuada das mulheres por uma causa comum. E esse dar as mãos de forma suprapartidária é exemplo que a bancada feminina do Senado segue à risca. Não há quem nos desuna quando se trata de garantir avanços e evitar retrocessos na garantia de saúde, educação, segurança e autonomia financeira às mulheres brasileiras, que são a maioria da população deste país.
As mulheres são atualmente 52% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de sermos maioria, há menos de um século não podíamos nem sequer votar. Gente, passamos séculos sem ter o direito de aprender a ler e escrever. Os desafios das mulheres que nos antecederam de se qualificar e participar da política são muitas vezes persistentes. Hoje, nos locais que dependem de processo seletivo, nós já nos igualamos e somos maioria em relação aos homens. Porém, nos locais de decisão, nos locais de poder, nós ainda somos mínimos. Então, como eu disse há pouco, conquistamos o direito ao voto no Brasil em 1932, de forma facultativa, não obrigatória, a presença feminina em cargos públicos, em mandatos eletivos, a qualquer nível municipal, estadual ou federal, dependeu da conquista do direito ao voto. Nós, mulheres, temos que participar da vida política e pública. É a decisão política da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional que decide, por exemplo, para onde vão os recursos públicos do país para a saúde, para a educação, para a segurança pública e assistência social de nossos filhos, famílias e netos. E por isso que a participação feminina na política, minhas colegas e todos que estão nos assistindo, é tão essencial. É na política que direitos são conquistados ou retirados. E na política que se define o orçamento para políticas públicas de proteção à mulher. A gente pode aprovar as leis, como aqui nós lutamos muito e temos aprovado, Damares, mas se a gente não colocar a segurança pública, a saúde pública e a educação pública no orçamento desse país, acho que a gente vai continuar enxugando um pouco o gelo. Se não tiver mulher na política, não há empoderamento de fato. O empoderamento passa por a nossa representatividade política. Por mais mulheres nos cargos eletivos, na educação, na saúde, na engenharia, na economia, na indústria, nas empresas, em todos os espaços de poder que elas quiserem ocupar. Sigo firme na defesa da maioria da população, as mulheres brasileiras. Por isso, o chamado tem que ecoar para todas. Mulheres, participem da política. Eu sei que está demorando, mas como eu sou a última, tenho mais tempo, né? Como parlamentares, nossa fé no futuro não se limita a palavras, ela se materializa nas obras e conquistas que estamos diariamente lutando por meio de projeto de lei, de destinação de orçamento para as políticas públicas sociais e combate à violência, de cobrança coletiva para manter nossos direitos e cotas no sistema eleitoral. Para fortalecer nossa união de hoje, precisamos olhar para trás e reverenciar a história. A história, nossa história, quando a gente preserva a história, a gente preserva a nossa cultura, que é a digital de um povo, está aqui a Lia, maravilhosa. Sem a nossa cultura, nós não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Do sertão do Nordeste ao Senado Federal, a trajetória de Celina Guimarães Viana é marcada pela coragem de defender desafios e pela determinação de garantir direitos. E essa vocação para a luta está no nosso DNA, Rio Grande do Norte e Brasil. Não vamos desistir de lutar. Você sabe que todas nós aqui ouvimos muito, Damares, Jussara e Augusto dizem assim, senadora Zenaide, quais são as suas bandeiras? Eu disse, todas. Porque se mesmo eu quero estar na tributação, na assistência social, na saúde, na educação. Porque mesmo que eu estivesse defendendo só mulheres, que não é o caso, que a gente tem que trazer eles por elas, já estaria defendendo mais de 50% da população brasileira. Finalizo aqui celebrando
a trajetória inspiradora de todas essas homenageadas que segue a nossa Berta Lutz, Celina Guimarães. Se orgulhem de todas essas mulheres aqui que estão sendo homenageadas, porque a gente sabe que a vida não é fácil. Nada é nos dado de graça, é uma luta do dia a dia. Levantou, hoje eu vou ajudar quem? Então, meu abraço carinhoso e cheio de admiração por cada uma de vocês. Parabéns a todas as mulheres condecoradas e mulheres brasileiras. Por favor, vamos nos empoderar, usando a mídia, porque quem empodera é a informação correta, usando a mídia e nunca desistindo de lutar por aquilo que a gente acredita. Que Deus proteja todas nós. Parabéns à senadora Zenaide. Eu já convido aqui, representando Celina Guimarães Viana, em memória, eu convido sua neta, a senhora Gina Viana, que vai receber da mão da senadora Zenaide Maia o diploma Berta Lutz. E vamos convidar a próxima, né, também. Vamos convidar a nossa querida Mara Gabrilli, viu, gente? Respeito nosso, essa mulher batalhadora. Eu venho aqui. Agora ela vai entregar aqui. A Gina, parabéns. Parabéns. Essas mulheres influenciaram tanto, são do Oeste, ela e outras como Alzita Soriano, que no Oeste do Rio Grande do Norte, mais de 40% das prefeitas são mulheres. É um queijo, viu? Olha, muito bem. Porque a mulher ocupa o espaço que ela quiser, né? Sem sofrer violência. Com respeito de Deus. Muito bem, parabéns. Agora eu já queria pedir para a senadora Zenaide ficar e já registrar aqui que a nossa querida senadora Mara Gabrilli não pôde estar presente, pediu desculpa, porque ela teve um imprevisto de saúde, mas fez questão de pedir, aliás, para a senadora Zenaide fazer a entrega aqui do diploma para a secretária nacional do PSD, Ivani Boscolo. Primeira suplente. Vem cá, Ivani. Que virá aqui receber. Ser suplente da Mara. E ainda suplente da Mara Gabrilli, a primeira suplente da senadora Mara. Seja bem-vinda. Parabéns também, mais uma vez. Muito obrigada pela homenagem que você está me prestando. Muito obrigada a você por intermediar essa homenagem. E todas nós mulheres merecemos isso. Vou passar a palavra para o André ou para a Graciada primeiro, para fazer o discurso, em nome de todos. André. Todas Depois eu volto. Parabéns pela merecida homenagem. Eu fico muito feliz em ver mulheres na política também. E aqui, antes de passar para a fala da homenageada, o senador André Amaral pediu para fazer uma breve fala. Eu queria abrir aqui para que logo após a gente pudesse ouvir a nossa querida doutora Carla Góes, que vai representar aqui as agraciadas. Então, o senador André Amaral poderá usar a tribuna
para que logo após a gente possa convidar a doutora Carla Góes, representando aí todas as homenageadas. Pode falar, senadora. Senhora presidente, senadora Augusta, que plenário lindo. E essa mulherada, a minha esperança é que elas mandem no mundo, para que a gente tenha um mundo mais justo, porque vocês já demonstraram muita competência. E aqui, senadora, em nome de todas as mulheres, eu quero aqui fazer uma homenagem à querida desembargadora, querida amiga Graça Amorim. E aqui tenho certeza que paira Luiz Alfredo Guterres e a senhora Sônia Maria, seus pais. Esse justo prêmio, Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, em homenagem à querida desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim de Souza. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, há momentos nessa casa em que palavras precisam ir além do protocolo. Momentos em que o discurso deixa de ser apenas formalidade e se transforma em reconhecimento verdadeiro. Hoje é um desses momentos. Hoje, ao concedermos o Prêmio Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, não estamos apenas celebrando uma trajetória. Estamos afirmando valores. Estamos dizendo ao Brasil, em especial às mulheres brasileiras, que a coragem, a competência, o compromisso e o bem comum não passam despercebidos. E é por isso que essa homenagem encontra na desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim de Souza, uma destinatária absolutamente exemplar, porque sua história não é apenas bonita, sua história é significativa. E é justamente por isso que, nesta Casa da República, do qual tenho muito orgulho de pertencer, celebramos mais do que uma honraria, celebramos uma história que, como diria Ferreira Goulart, é feita de muitas vidas dentro de uma só vida, e é exemplarmente isto que vemos na trajetória da desembargadora Graça Amorim. Uma existência que abriga múltiplos papéis, todos exercidos com grandeza. Filha, irmã, mãe, avó, profissional, mulher pública e, acima de tudo, uma grande referência para todos nós. Filha primogênita de dois grandes amigos, Luiz Alfredo Neto Guterres Soares e a santa Sônia Maria Pérez Soares. Chegou ao mundo iluminando o lar, com a sua exuberância, com a sua grandeza. E a tua vida é referência para todos nós. Com tua sabedoria, tratou de ampliar este universo. Vieram 5 irmãos, queridos todos eles, todos homens. Mais tarde vieram os 4 filhos, também homens. Como se o destino, desde cedo, lhe dissesse: você será base, será eixo, será fortaleza. E foi, querida Graça Amorim, viúva do saudoso desembargador, exemplar desembargador federal, Leomar Barros Amorim de Souza, coube-lhe com coragem admirável seguir firme na sublime missão de educar e formar seus 4 filhos, todos dignos herdeiros dos valores que receberam no lar. Guilherme Valente Soares Amorim de Souza, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Maranhão. Gustavo Amorim, desembargador federal da 1ª Região. Gabriel Amorim, advogado de reconhecida competência. E o caçula Giovanni Amorim, procurador da Assembleia Legislativa do Maranhão
e destacado advogado. Mas sua grandeza não se limita ao espaço do lar. Na vida pública, construiu uma trajetória sólida, marcada por inteligência, sensibilidade e compromisso com a justiça social. Atuou com especial atenção aos mais vulneráveis, dando concretude àquilo que mais, e muitas das vezes, fica apenas, em muitos, apenas no discurso, pela sua materialidade. E aqui cabe lembrar de um outro grande nome maranhense, Gonçalves Dias, quando nos ensina que a vida é combate, e que aos fracos abate, e aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Graça Amorim, sem dúvida, desta tua vida exaltou, não por acaso, mas por mérito, por caráter e por coragem. Sua chegada ao Tribunal de Justiça do Maranhão pelo 5º Constitucional não foi apenas um avanço pessoal, foi um marco histórico. Tornou-se a primeira mulher a ocupar, naquela Casa de Justiça, aonde veio compor a corte como a primeira mulher. Quero aproveitar e saudar o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Ali, desembargador brilhante, do qual tenho muito orgulho de ser amigo há mais de 30 anos, como sou amigo da família há mais de 30 anos. Amigo da família de Graça Amorim, ao saudoso Luiz Alfredo Guterres, que está aqui, tenho certeza, com Dona Sônia Maria. Isso tem um significado que vai além do seu nome. Abre caminhos, rompe barreiras. Afirma com clareza que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive nos mais altos espaços de decisões da República. Mas talvez uma das marcas mais bonitas de sua... Obrigado. Seja a tua humildade. Ao tomar posse, ela mesma fez questão de lembrar que ali não estava subindo sozinha. Isso é importante frisar. Subiam com ela os valores da família, ensinamento daquele lindo casal de Deus. Não me canso de dizer, Luiz Alfredo Guterres e Dona Sônia Maria. Construindo ao longo de sua vida, e com essa essência coletiva, esse senso de muita decência, de compromisso com a coisa e não com as causas. Meus parabéns. Transformando a carreira em um legado. O prêmio Berta Lutz, que hoje ele é concedido, celebra exatamente isto. Mulher que não apenas alcançam, mas que elevam. Mulheres que não apenas chegam, mas que abrem porta para outras mulheres, que transformam o exercício do poder em um instrumento de justiça, humanidade e esperança. E aqui, mais uma vez, ecoa o espírito da poesia maranhense, porque, como bem nos lembra Ferreira Goulart, a arte existe para que a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. O compromisso é muito maior. E Graça Amorim, ao longo de sua trajetória, fez que a vida, tantas vezes desafiadoras, lembro-me bem, não apenas bastasse, mas florescesse com dignidade em serviço, e um serviço exemplar. Desembargadora Graça Amorim, hoje o Senado Federal não apenas lhe entrega um diploma, lhe entrega um reconhecimento, e entrega gratidão e te entrega respeito. Que sua trajetória siga inspirando mulheres por todo o Brasil. E que sua trajetória seja farol para as novas gerações, principalmente das mulheres, que têm um papel importantíssimo na sociedade. Que sua vida permaneça como prova viva de que é possível unir firmeza, sensibilidade, autoridade e empatia, justiça e humanidade.
E que outras mulheres, ao olharem para Vossa Excelência, compreendam que não há limites para quem une competência, coragem e propósito. Porque, no fim, de tudo isto dito, não apenas de chegar, mas de transformar, não apenas de ocupar espaço, mas de dignificá-los. Receba este prêmio com um abraço simbólico de um país que reconhece, admira e orgulha sua caminhada. Viva o Brasil, viva o Maranhão, viva as mulheres, viva Graça Amorim. Obrigado. Obrigada, senador. E eu queria aqui já registrar a presença do nosso ministro, Wellington, de já convidá-lo para a mesa. Nos honra aqui participando. Eu quero aqui registrar que hoje está muito especial, né? Nós tivemos aqui a participação de 13 senadoras, de 2 senadores, 3 e um ministro aqui para fazer realmente prestigiar as nossas homenageadas. Já quero convidar a doutora Carla Góes para fazer aqui a sua fala em nome dos agraciados. Será um prazer poder ouvi-la. Pode vir até a tribuna. Seja bem-vindo. É uma grande honra estar aqui falando em nome de todas as agraciadas. E parabéns à mesa, uma grande honra estar aqui. É com profundo senso de responsabilidade que ocupo esta tribuna. Receber o diploma Berta Lutz não é apenas um reconhecimento individual, é, sobretudo, uma homenagem à resiliência, à história das mulheres que, com sua própria existência e determinação, moldaram os rumos do Brasil. Este momento vai além das conquistas pessoais. Ele nos conecta a gerações de mulheres que abriram caminhos enfrentando desigualdades estruturais. Ao celebrarmos esse diploma, exaltamos a essência da trajetória feminina, aquela construída por gerações de filhas, mães e avós, que em seus corpos e vivências sustentaram as lutas por direitos que hoje usufruímos. Avançamos sim, mas ainda existem desafios que impactam diretamente a vida das mulheres. Falar sobre igualdade de direitos para as mulheres é, antes de tudo, reconhecer e valorizar a identidade e a realidade biológica da mulher, que enfrenta desafios únicos, desde a saúde materna aos ciclos da vida, até a dupla jornada que tantas vezes silencia talentos extraordinários. O diploma Berta Lutz também nos convoca à ação. Ele nos lembra que a sociedade justa depende de políticas que protejam a dignidade das mulheres e enfrentem a violência que atinge essa essência. Precisamos fortalecer iniciativas que ampliem oportunidades, reconheçam o papel da mulher e garantam que sua voz seja ouvida e respeitada nos espaços de decisão. Gostaria de registrar meu reconhecimento à líder da bancada feminina, professora Dorinha Seabra, à procuradora da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, por conduzirem com tanto carinho e zelo essa solenidade. Que esta homenagem seja um combustível
para seguir avançando. Que saibamos honrar o legado de Berta Lutz, protegendo a conquista das mulheres e garantindo que o futuro do nosso país seja construído com reconhecimento pleno do valor e da força adequada que dá a vida à sociedade. Em nome de todas as agraciadas, reafirmo nosso compromisso inabalável com esta causa. E, se me permitir, uma breve quebra de protocolo, gostaria de expressar minha gratidão e admiração à senadora Damares Alves, que tanto me inspira pelo seu trabalho incansável em favor das mulheres em todo o Brasil. Sua dedicação, seu cuidado e sua firme atuação são exemplos que motivam a seguir servindo ainda mais esse propósito. Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Acho que as homenageadas se sentiram contempladas com a fala. Quero aqui já pedir desculpa também pelo adiantado da hora. Sei que todas que estão aqui, todos, têm realmente muitas tarefas para fazer depois daqui. Registrar a presença da nossa querida Josiana França, Pedro França, aqui os filhos, filha e neto, né, da nossa querida Socorro França. Mas, como eu estou quebrando o protocolo, eu queria saber se o ministro quer fazer uma falinha de 2 minutos, se vocês deixarem. A gente abre aqui espaço para o ministro, né? Não é todo dia que a gente tem um ministro prestigiando essa tão bela homenagem que nós estamos fazendo. A palavra está com você. Olha, primeiro, saudando aqui a minha querida senadora Augusta Brito, saudar aqui todos os meus pares. É uma honra para mim, que também sou dessa casa. Aqui a senadora Damares, a minha querida Jussara, saudar aqui também a minha querida senadora Tereza Leitão, enfim, Daniela, lá todos vocês. E me permitam aqui, primeiro, a alegria de ver o Senado Federal neste gesto extraordinário em nome do Brasil, em nome da Federação, poder fazer a cada ano. Eu fico imaginando, porque graças a Deus são muitos os trabalhos feitos, especialmente pelas mulheres, e aqui, é claro, em homenagem à nossa querida Berta Lutz, poder garantir aqui momentos de homenagens como esse. São muitas as homenageado, eu quero aqui, me permita, em nome da minha querida Rejane Dias, né, talvez o mais suspeito sou eu de fazer uma homenagem a ela, que sou esposo, mas também sou o que mais vivi, acho que já vivi com ela mais do que os pais, viu? Há 36 anos de casamento, fora a parte de namoro, então posso aqui dar o testemunho, não é, do seu trabalho. E me permita, em nome da Lia de Itamaracá, saudar também a todas e todos homenageados aqui. Que isso seja também uma forma de revelar pelo trabalho de cada um de vocês uma inspiração para mais e mais brasileiras e brasileiros. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigada, nosso ministro sempre muito atencioso, muito caridoso e carismático, né? Nosso ministro, senador lá do Piauí. Que bom ter você aqui com a gente. Mas agora, cumprindo a finalidade desta sessão de entrega do diploma Berta Lutz, agradeço às personalidades que nos honraram com suas participações. E convido os agraciados e agraciadas para que a gente possa aqui na frente fazer uma foto, se puder embaixo, porque tem dificuldade, né, de subir, puder fazer, a gente faz a foto todo mundo aqui na frente, na parte de baixo, para facilitar. E aí eu declaro encerrado esta sessão com muita felicidade, desejando a todos e todas muita luz, muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada.
Olá, nós estamos aqui no corredor do Senado, pela TV Senado, e a gente vai falar agora sobre a CPI do crime organizado. Hoje os parlamentares ouviram Leandro Carneiro, um pesquisador. Também estava previsto para ser ouvido hoje Roberto Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central, mas ele não veio. Por causa disso, os parlamentares aprovaram a convocação dele. Vamos ver agora o que o relator da CPI do crime organizado falou. A gente não pode evitar que as pessoas busquem a justiça. O que a gente está fazendo cada vez mais é atender os requisitos, mesmo aqueles requisitos que parecem para a gente absolutamente absurdos e ilegais, para que se tenha a garantia da firmeza da convocação. Não há como apurar a conduta da quadrilha que se representava pelo Banco Master sem passar pela análise do trabalho do Banco Central. Então a gente precisa ouvir Campos Neto, precisa ouvir Galípolo. Galípolo vai estar presente aqui, se não me engano, no dia 9, já está confirmado. E agora a convocação do Campos Neto e o trabalho que ele vai fazer para garantir que ele esteja presente. Não tem como fazer o trabalho sem ouvir essas pessoas. Mas com a convocação dele, não pode acontecer novamente do ministro, o STF dar outro HC para ele não vir novamente? Porque a passada também foi convocação, não foi? E ele também não veio. A gente teve o requerimento agora novamente fundamentado, esclarecendo até para fins de prevenção, quando o ministro for, na hipótese do habeas corpus, o ministro for avaliar, ele está sendo convocado na condição de testemunha. Não existe precedente nem justificativa legal para você evitar o comparecimento de testemunha. Então, a gente sabe que algumas CPIs no passado abusaram desse direito, convocando como testemunhas pessoas que são investigadas. Aí você quebra essa relação e fragiliza o Instituto. Mas o que a gente está fazendo aqui não. A gente está chamando testemunhas, na condição de testemunha efetivamente, vai ser compromissado a dizer a verdade para relatar essa relação. Por que não perceberam que você tinha corrupção na equipe? Por que não perceberam que você tinha uma atuação que hoje, vista de fora, parece flagrante de fraude? Então é muito importante essas oitivas, por isso a reiteração da convocação. Ótimo, senador. Os parlamentares aprovaram também a convocação do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agora a gente vai falar sobre a CPMI do INSS. Hoje, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, fez uma reunião para falar sobre o resultado da comissão. Acompanhe. Quero dizer a vocês que já solicitei ao ministro André Mendonça uma agenda, juntamente com o relator, todo o grupo de trabalho. Nós queremos entregar em mãos uma cópia do trabalho da CPMI, todo o relatório, que foi barrado pela base do governo. Essa investigação, ela vai seguir em frente. Nós vamos continuar atentos a tudo o que está acontecendo, colaborando com a Justiça, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, para que não fiquem impunes aqueles que roubaram os aposentados do nosso país. A CPMI, vocês viram bem, durante 6 meses cumpriu todo o papel dela. Nós fizemos uma investigação isenta, equilibrada e demos ao Brasil uma resposta efetiva sobre tudo o que aconteceu. E o plenário pode votar hoje a medida provisória que dá reajuste salarial às forças de segurança do Distrito Federal, que são mantidas com verbas da União. A previsão é de que a votação comece hoje a partir das 14 horas. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações aqui ao vivo sobre o Senado. Fique ligado, não sai daí não. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região.
metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homens sentados sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua, a menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto pra você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelos de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mestre, minha sopa é muito gostosa. Sozinha com o Lourenço, tentei fazer várias atividades que eu costumava fazer nas minhas aulas. Mas nada funcionava. Nesse comecinho, a minha tendência é achar que eu estava fazendo alguma coisa errada, ou que eu não estava sendo suficientemente competente. Porque o que aparecia de comportamento com relação ao que eu estava oferecendo de proposta, era muito diferente do que acontecia nas aulas de musicalização. Eu vi uma barata na careca do vovô. Foi daí que, assim, eu percebi que muito do que acontecia não se devia a mim, mas ao próprio autismo. Se eu queria ser uma profissional responsável, teria que pesquisar e entender mais sobre autismo.
TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo.
Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos. São as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. A CPI do crime organizado aprovou a convocação dos ex-governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E convocou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foi a segunda vez que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado para falar na CPI e não compareceu, graças a um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que transformou a convocação em convite, o que garantiu a ele o direito de decidir sobre o comparecimento ou não. Os parlamentares responderam, aprovando na reunião de hoje uma nova convocação do ex-presidente do Banco Central. Eles também criticaram, mais uma vez, decisões do STF que têm prejudicado os trabalhos da comissão. A CPMI e CPI pode quebrar sigilo? Pode. Vai ter que ter condicionantes, não vai ter condicionantes, e coloca no plenário e vota a maioria, porque aí a gente tem que cumprir a decisão judicial. Uma pessoa que é testemunha é obrigatória comparecer à CPI e prestar o compromisso? Sim ou não? E padronizar isso. O que não pode é você ter essa insegurança jurídica. Vai para um ministro, fala que é facultativo, vai para outro, fala que é obrigatório. Vai para um, fala que permite a transferência, vai para o outro, não permite a transferência. E nós estamos aí nessa situação. Por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. A comissão ouviu o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Leandro Piquet Carneiro, que falou sobre o crime organizado e os mercados ilícitos. Leandro Piquet apontou que hoje, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, os crimes violentos vêm diminuindo, enquanto crescem os crimes relacionados a fraudes. E o desafio
segundo ele, é combater o comércio de bens lícitos vendidos de forma ilícita. É o combustível, é o defensivo, é a falsificação, é o contrabando, que articulam-se a outros agentes diferentes em sua natureza, mercados que são diferentes no que diz respeito até mesmo à sua capacidade de usufruir de algum tipo de proteção legal do Estado, como é o caso de vários desses mercados ilícitos que eu narrei. Na luta para combater esse tipo de crime, segundo ele, o consumidor tem papel importante. As pessoas compram produtos sem nota, compram produtos falsificados, movimentam bilhões na economia e isso tem um impacto direto no problema de fundo que nós estamos discutindo aqui. Questionado se é possível combater esses crimes sem combater a corrupção no sistema criminal, o professor Leandro Piquet foi categórico. Nenhuma chance de sucesso, senador, nenhuma chance. Eu acho que o primeiro passo é sempre a reestruturação, a estrutura de correição, controle, integridade. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, é construir instituições de segurança e justiça que tenham por base esses princípios de integridade e controle, e isso será a base para a construção da legitimidade que é necessária para termos alguma eficiência contra o crime. A CPI também aprovou nesta terça-feira as convocações dos ex-governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, que deixou o governo do Distrito Federal nesta segunda-feira para concorrer ao Senado. A convocação de Ibanez é para que ele fale sobre assuntos relacionados ao Banco Master. A gente não pode convocar governadores ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas na medida em que eles renunciaram aos cargos, foi possível apresentar convocação, para que a gente tenha a presença deles aqui e esclareçam uma série de detalhes na atuação deles como governadores de Estado, que repercutem no combate ao crime organizado e que repercutem também no caso Master. É fundamental compreender que razões levaram o Distrito Federal a fazer uma movimentação política tão intensa em favor dessa contratação. É uma contratação que, vista agora, parece extremamente problemática, mas que a gente tem que ter a cautela de ouvir cada um dos envolvidos. Cláudio Castro, nós temos o viés do combate ao crime organizado. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é um retrato daquilo que de pior você tem, do ponto de vista de infiltração do crime. Nós temos hoje preso um ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-governador Cláudio Castro, cassado após a renúncia, ou seja, sem direitos políticos. Uma série de figuras relevantes na estrutura de justiça, de polícia e de política daquele Estado comprometida com as facções criminosas e ao mesmo tempo, também lá envolvimento no caso Master. Você tem uma contratação de quase R$1 bilhão do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. E olha que bacana, o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi entregue a 15 pessoas em sessão no plenário realizada na manhã de hoje. As mulheres dominaram o plenário do Senado nesta manhã. Uma mesa composta por senadoras e presidida pela Procuradora Especial da Mulher, Augusta Brito. A medalha Berta Lutz é uma das mais importantes honrarias desta casa. Ela não celebra apenas biografias, ela reconhece histórias que ajudaram a mudar o Brasil. Socorro França, médica no Ceará, com uma carreira dedicada ao serviço público, foi a primeira homenageada. 15 pessoas receberam o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, um reconhecimento aos serviços prestados em defesa dos direitos das mulheres. A maranhense Graça Soares Amorim, desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi indicada pela senadora Ana Paula Lobato. A desembargadora Graça demonstra que a justiça deve ser instrumento de inclusão, de reparação e de transformação social. Sua atuação revela um judiciário mais próximo das pessoas, mais atento às vulnerabilidades e mais comprometido com a efetivação de direitos. A médica Carla Góes foi indicada pela senadora Damares Alves. O prêmio veio pelo trabalho que ela faz com mulheres vítimas de violência. Carla pega essas mulheres, reúne um grupo de cirurgiões plásticos, de dermatologista, e Carla, através do instituto dela, reconstrói rosto, mas não é só reconstruir rosto, ela reconstrói vidas, ela dá nova oportunidade a essas mulheres vítimas de violência.
O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Hoje esta casa celebra mais do que trajetórias individuais. Celebramos a força transformadora das mulheres brasileiras por meio do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das mais importantes honrarias do Senado Federal. E dá uma olhada nessa experiência. O Senado Federal lança uma mistura de tecnologia e memória para contar uma história que marcou a política brasileira. É um filme em realidade virtual que coloca o público dentro dos bastidores do poder e relembra a trajetória de Eunice Miquiles, a primeira senadora do país. Lançado nesta terça-feira, o filme Eunice, a primeira senadora, é a terceira produção do projeto Visita 360. A iniciativa usa realidade virtual para transportar o espectador ao centro do poder e revelar os bastidores da história da política do Brasil. Eunice Miquiles nasceu em São Paulo em 1922, foi professora e política e representou o Amazonas no Congresso Nacional. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. Então você precisa ter a cena do início ao fim já preparada. É um pequeno teatro. A Eunice abriu uma porta, né? Uma porta muito importante, porque ela é mais simbólica também, de mostrar que se uma conseguiu, outras podem vir também. O recorte com a valorização da mulher, com as questões, os projetos que ela apresentou em relação à mulher, foi muito bacana. Muito bacana. Eu acho que o que ficou para a história é isso, né? É abrir caminhos para que a mulher crescesse politicamente, fosse representada, né? Mas ainda falta muito, né? A gente tinha que ter no mínimo 50% ou mais. A experiência leva os visitantes a uma viagem no tempo, revelando os bastidores da trajetória de Eunice, a primeira senadora do país. O filme é exibido durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional e permite ao público acompanhar como testemunha os desafios e conquistas da parlamentar. 360 graus para a gente conhecer a história do Brasil e nela, nesse 31 de março histórico, simbolicamente dia da apresentação desse filme para toda a casa, para o Congresso Nacional. E essa iniciativa se revela ainda mais inovadora e necessária. O filme mostra momentos importantes da vida política de Eunice, a mulher que foi um marco na ampliação da participação feminina nos espaços de poder. Menos de 50 anos, né, ainda não fizeram aí nem 50 anos da participação da mulher aqui dentro do Senado Federal. E essa mulher tão forte, né, Eunice, que veio com pautas tão necessárias na época e hoje ainda são necessárias, que tendo coragem de apresentar projetos, de enfrentar, eu imagino que ela enfrentou. E nesse filme que eu tive a oportunidade de assistir, que eu quero trazer toda a bancada feminina do Senado para assistir, porque ele mostra muito o que a gente ainda passa hoje. Com óculos de realidade virtual, os visitantes são imersos em uma experiência em 360. As visitas ao Congresso Nacional são gratuitas e acontecem ao longo da semana, das 9 às 17 horas a cada 30 minutos. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Bacana, né? O início da trajetória das mulheres na política, né? Que consigamos muito mais. E em coletiva, na manhã desta terça-feira, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, falou dos próximos passos após o fim dos trabalhos. Ele também defendeu-se de ataques que vem sofrendo.
O presidente da CPMI do INSS começou a entrevista dizendo que vai levar ao ministro André Mendonça o relatório dos trabalhos que foi rejeitado na última reunião do colegiado. Segundo ele, a CPMI cumpriu seu papel, apesar da blindagem feita a muitos envolvidos no escândalo. Se fosse para começar uma CPMI hoje novamente, eu faria tudo do mesmo jeito, porque eu prestei contas ao povo brasileiro, eu prestei contas à minha consciência e a Deus. Os aposentados desse país esperaram e receberam as respostas que nós podemos colocar. Uma investigação que não poupou ninguém, nem da direita nem da esquerda. Então hoje não me arrependo de uma linha e vamos seguir em frente, porque esses ataques eles mostram claramente o quanto o nosso trabalho foi efetivo e chegou a incomodar as pessoas. Carlos Viana queixou-se da interferência do Poder Judiciário no trabalho e nas prerrogativas dos parlamentares. É uma interferência política no trabalho do parlamento que precisa ser discutida e precisa ser revista, porque, caso contrário, as comissões parlamentares de inquérito, elas não terão mais sequência, elas vão se tornar apenas audiências públicas, porque é uma concentração de poder nas mãos do judiciário. É hora do parlamento rediscutir esse equilíbrio entre os poderes e, principalmente, a retomada dessas prerrogativas. Sobre os ataques que vem sofrendo, o senador Carlos Viana defende-se. Nunca enviei qualquer emenda PIX para a fundação ou qualquer igreja. Isso ficou muito claro no relatório. E o ministro tirou da ação que investiga esse tipo de emenda e abriu uma investigação em separado, pedindo explicações à prefeitura, o que é correto. O ministro, como um juiz, ele tem que instruir um processo e ele está fazendo o certo. O dinheiro chegou, foi bem usado, depois se toma uma decisão. Eu enviei dinheiro para uma fundação que existe há quase 60 anos, que ajuda milhares de pessoas em asilos, creches, recuperação de pessoas que saem da cadeia. As igrejas evangélicas, católicas, elas prestam um grande trabalho ao Brasil, onde o Estado não vai, porque essas pessoas não foram atendidas pelo Estado. Fiz o que a minha consciência cristã manda dentro da lei e das regras. E eu vou continuar ajudando as APAES, vou continuar ajudando as Santas Casas, vou continuar ajudando os asilos da Sociedade São Vicente Paulo da Igreja Católica, vou continuar ajudando a assistência social das igrejas evangélicas, porque não cometi nenhum erro. Vamos de agenda? Daqui a pouquinho, às 14h, a subcomissão temporária para examinar propostas quanto à prevenção e ao tratamento de câncer faz audiência pública para debater a aprovação de registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. E o plenário pode votar hoje a medida provisória que dá reajuste salarial às forças de segurança do Distrito Federal, que são mantidas com verbas da União. A sessão de votações está marcada para as 14h. A medida provisória que reajusta os salários de profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi publicada no início de dezembro do ano passado. Ela foi aprovada pelos deputados na semana passada e precisa ser aprovada aqui no Senado até maio. A proposta também inclui policiais e bombeiros dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Os reajustes já foram implementados de forma escalonada em dezembro de 2025 e janeiro deste ano, porque as MPs têm força de lei. Os percentuais variam de acordo com o cargo, classe, posto ou patente. Para policiais militares e bombeiros do DF, o reajuste variou de 19,6% a 28,4%. Para policiais civis, de 24,43% a 27,27%. E servidores dos ex-territórios, 24,32%. A MP também elevou o tempo mínimo para que policiais militares e bombeiros do Distrito Federal passem para a reserva. Hoje são 30 anos ao todo. A medida provisória estabelece 30 anos de atividade militar e 35 anos de serviço.
Para reduzir o impacto dos aumentos, o texto prevê a extinção de 344 cargos efetivos vagos na administração pública federal. E a inclusão plena na sociedade de pessoas com síndrome de Down foi defendida nesta segunda-feira em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Mesmo com direitos garantidos em lei, pessoas com síndrome de Down ainda enfrentam dificuldades para acessar saúde, educação, oportunidades de trabalho, além de proteção contra a discriminação. Para discutir formas de ampliar a inclusão e avaliar políticas públicas voltadas a essa população, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública destacando também a importância do apoio às famílias e do respeito às necessidades individuais. Estima-se que a síndrome de Down ocorre em aproximadamente de 1 a cada 700 nascimentos no Brasil, totalizando cerca de 270 mil pessoas no país. Além disso, o Censo Demográfico de 2022 revelou que o Brasil possui 14... A palavra mais repetida durante a audiência foi inclusão. Segundo os participantes, é por meio dela que pessoas com síndrome de Down podem ter acesso a uma educação igualitária, estruturas acessíveis e oportunidades de trabalho com dignidade. Quando falamos em inclusão no trabalho, não estamos falando de caridade, estamos falando de direito. Direito à autonomia, à independência, ao reconhecimento e, sobretudo, ao pertencimento. Ainda existem barreiras importantes no acesso à informação e na compreensão do processo eleitoral por pessoas com deficiência intelectual. Não basta poder votar, é preciso entender como votar. É preciso garantir que cada pessoa tenha acesso à informação de forma clara, acessível e respeitosa. A síndrome de Down não limita o potencial das pessoas, o que limita é a ausência de estrutura, de planejamento e de compromisso com a execução. O Brasil já avançou no discurso e agora ele precisa avançar na prática. E atenção, de 28 de março até 30 de maio, unidades básicas de saúde de todo o país estarão imunizando a população contra o vírus da influenza. 15 milhões de doses da vacina foram providenciadas para proteger crianças, idosos e outros vulneráveis. Para as autoridades, o aumento do número de casos de síndrome respiratória grave ocorreu 2 meses antes do esperado. 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave nos 2 primeiros meses do ano deram o alerta para o Ministério da Saúde. Na maioria dos diagnósticos foi identificado o vírus influenza, mais comumente conhecido como da gripe comum. Daí a necessidade de antecipar a imunização nos postos e nas unidades básicas do SUS. Uma corrida contra o tempo. O objetivo é que a faixa da população mais vulnerável esteja imunizada antes da chegada dos meses mais frios. 9 milhões de doses já foram distribuídas. A campanha nos postos de vacinação começou em 28 de março e vai até 30 de maio próximo. Nesse período, podem receber a imunização crianças de 6 meses a 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e educação e outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Primeira semana da campanha, nesta unidade básica de saúde de Brasília, mesmo sob sol forte, os idosos marcaram presença. Tudo muito bem organizado. A expectativa é que quando chegar a hora de tirar o casaco do guarda-roupa, essa turma esteja bem protegida. Queria fazer um apelo aqui a todos, leve as crianças, os adultos e os idosos aos postos de vacina. A vacina contra a gripe, aí está aí o H1N1, matando as pessoas. Eu costumo dizer, feliz das pessoas que têm acesso a uma vacina que salva vidas, gente. Por favor, vacinar é amar as pessoas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde.
todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Por que eu me sinto homem? Ou por que eu me sinto mulher? Essa resposta, ela não vem facilmente, ela não é uma resposta automática, ela não é uma resposta pronta. Eu acho que a gente não sabe dizer o que é, porque eu acho que isso é pré-verbal. Eu acho que o desenvolvimento dessa identidade, eu acho que se dá numa etapa da vida que é pré-verbal, que é pré-linguagem. Então eu não acho que a identidade de gênero é apenas uma construção cultural. Eu não acho que é apenas uma construção psicológica, né? Eu acho que tem aí um componente neuroquímico também, neurobiológico. O Brasil deixou de comprar e vender gente como mercadoria, mas abandonou, esqueceu a sua população afrodescendente. A escravidão, ela não foi apenas um empreendimento econômico, ela foi também uma forma de organizar a sociedade brasileira num sistema de castas. Não é assunto de história do Brasil, de livros apenas. É uma realidade concreta. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de lugares para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Aqui comigo no estúdio está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor desse projeto. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já começo perguntando para o senhor quais são as dificuldades que as pessoas que têm autismo e as suas famílias têm quando vão frequentar um ambiente esportivo. Que bom estar de volta, cara, e com um argumento forte hoje, né, de um projeto social muito bom. Cara, o autista tem o problema de quando vai ao estádio, e muitos gostam de futebol, aqueles fogos, né, perto deles, e não tem abafador, tem aquela confusão toda. Há um experimento no Vasco que está dando certo, e uma vez lá eu percebi isso, que é preciso reservar. O autista, ele precisa, ele foge do barulho. Eu não sou especialista na área, mas ele não pode ver muito barulho, muita luz, muita confusão. E esse espaço reservado, com abafadores, né, vai ter acompanhante, e conforme o grau dele tem acompanhante, o acompanhante não precisa dos instrumentos que o autista vai precisar. Então, praticamente é fugir do barulho, é fugir daquela confusão toda, daquela luminosidade excedente. É dar paz para ele, para que ele possa, no mundo dele, acompanhar o futebol. E como é que vai ser dentro dos estádios, o número de reserva, qual a capacidade desse estádio, como é que vai ser isso? O projeto inicial era 1%, menos do que isso, mas o relator, o Bruno, o suplente do senador Romário, levou para 2% o local. Se não for ocupado pelos autistas, aquele espaço de 2%, quem organiza fica livre para colocar outras pessoas naquilo. Então, 2% eu acho que é até mais do que o suficiente. É melhor exceder nesse caso. O que a gente quer, eu vejo tanto autista, e como eu falo, né, eu não sou ali militante da causa especificamente, mas estou atento para isso. E a gente vê, muito autista gosta de futebol. Eu sou vascaíno, acompanho e vejo autistas fazendo vídeos, sabe, maravilhosos. Então, por que não proporcionar a essas pessoas os mesmos direitos que nós? Se elas são especiais, o tratamento tem que ser especial. O senhor falou que é vascaíno, então conta pra gente como é que surgiu isso, essa experiência no estádio do Vasco, o que eles fizeram, por que foi isso que trouxe, que despertou no senhor essa ideia? Na realidade, eu não sei nem como surgiu, mas o Vasco, não estou puxando para a passadinha, o Vasco precede a tudo, né? Aquela questão dos negros, e você sabia que tem uma piada, né?
Você que é mulher, o melhor genro para uma sogra é ser vascaíno, que é o título que ele vai ser fiel, né? Então, a gente vendo aquilo, aí sim, aí colocando aquilo na lei, obrigando, e eu não digo aperfeiçoando, mas melhorando, a ideia foi rápida. Conversei com o Romário, ele achou a ideia excelente, só que ele saiu de férias, ou interesse particular, e a gente conseguiu. Agora já vai para a Câmara, Carla. Então, a mãe, ela acompanha o seu filho para o futebol, a namorada, o pai, porque vai dar direito ao acompanhante nesse mesmo espaço. E é um espaço dedicado a eles, um espaço silencioso, um espaço sem exagero, a prever também, o relator colocou, os fogos, aquelas coisas todas, longe deles. Não é proibido estar longe da gente querer proibir. Vai continuar, só que longe do espaço reservado aos autistas. E os donos dos estádios, ou os gerentes do estádio, é que vão ter que proporcionar isso. Vão ter que se adequar à lei. Como é uma causa nobre de todos nós, eu acho que logo, logo essa lei passa na Câmara e vai ser sancionada. Porque ela foi rapidamente aprovada na Comissão de Direitos Humanos, foi na semana passada, nessa semana já foi aprovada na Comissão de Esporte. Há aí uma movimentação, uma aceitação muito boa dos parlamentares. E muitos deles também invocando a questão da inclusão, né? Que o esporte é inclusão. Não tem coisa melhor para você incluir, para você transformar e colocar do que o futebol. O esporte como um todo, o vôlei, mas o futebol em si é o esporte mais inclusivo que você possa imaginar. É o esporte onde convive pessoas, né? Variadas, de tudo que você possa imaginar. Então, por que não aproveitar esse veículo que está aí? Que é admitido, que é adotado por todos os brasileiros e brasileiras e levar ele como veículo, ele como vetor dessa mensagem também, além de dar conforto aos autistas, a gente quer dar essa mensagem de que é preciso olhar com atenção para todas essas causas. Todas as pessoas que eu converso, Carla, eu estou impressionado. Todas as pessoas que eu converso tem alguém na família autista. Alguém, sabe? Então, realmente, essa causa é de todos nós temos que estar atentos para isso. E eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar senador da República, legislador, poder elaborar leis dessa natureza e desse tamanho. Hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia de renovar, e eu faço isso todos os dias, agradecer a população do Amazonas por ter me colocado aqui. Senador, além dessa reserva de lugares, que outras adaptações o senhor acha que poderiam ser feitas ao longo aí do tempo e também para incluir outras situações, outros transtornos ou outras questões que precisam também ser incluídas? Como eu te falo, cara, eu não sou especialista em finanças, mas consegui aprovar a lei de autonomia do Banco Central. Né? Eu não sou especialista no agronegócio, mas consegui lei para isentar a Embrapa. Eu me considero um humanista, aquele jornalista, aquele político que trouxe, aquele cara que foi de teatro, de música, de jornal, trouxe esse conhecimento. Então, quando eu percebo alguma coisa que precisa ser feita, que tem um vácuo naquele conhecimento que a idade e a experiência me trouxe, a gente procura legislar nesse sentido. Por isso que a gente fez aquela lei também que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Agora o câncer de mama já é lei, né? O SUS é obrigado a rastrear mulheres a partir de 40 anos, não apenas de 50. Então esse conhecimento meu, adquirido ao longo, no trilhar, no caminhar da minha vida, é que me permite essas coisas. Então eu sou observador. Eu não sou especialista, eu sou observador. Na medida que eu possa observar que a gente pode trabalhar para isso, com certeza eu vou estar junto. Mas eu vejo muita gente trabalhando nessa causa, das pessoas especiais. Senador, essa adaptação que vai ser necessária, né, ser feita aí nos estádios, você acha que pode haver alguma resistência? Seriam projetos caros ou são coisas que são mais viáveis? Não é projeto caro, é reservar um espaço. Mesmo que seja caro, eles tiram no segundo jogo, eles tiram na segunda rodada do campeonato, não é isso. Eu só temo que alguém possa, por isso que eu fiz questão de dizer que os fogos não estarão proibidos, o barulho, tá? Continua tudo igual. Só que vai reservar o espaço para os autistas. Pronto, é aquele espaço ali que vai ser preservado. Eu tenho medo quanto à narrativa, mas o gestor, o dono de estádio que ousar a não cumprir essa lei, ele está mostrando o que ele é, né? Porque, como eu te falo, e você sabe muito bem disso, é uma causa que mexe com todos nós. Como é que foi isso no Vasco? Houve uma receptividade boa dos torcedores? Sim. Aí, inclusive, é um espaço pequeno, não é o ideal, mas é um começo muito bom. E a gente sabe, quer dizer, o Vasco olhou para os seus torcedores, né? O Vasco olhou para aquilo, não sei se o Maracanã já fez também. E a gente quer olhar para um todo,
Todo estádio, toda arena esportiva tem que ter esse espaço. Ele ocupe ou não, ele tem que estar agora com a ressalva de que, se não ocupar, pode ser ocupado por outras pessoas. Ou seja, aquele estádio não terá prejuízo algum. Então não pode alegar nada disso. Independente da capacidade dele, vai ter essa questão da reserva, ou tem uma capacidade mínima? 2% a reserva, não, que eu mas, não sei te dizer. A partir de 10 mil pessoas... Tem... É 2% de 10 mil pessoas, né? E veja bem, hoje você fala em números astronômicos no futebol. Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões de euros, não vai ter dinheiro para construir um espaço desse. Né, que os especialistas que vão dizer, você determina o que é a lei e eles vão se adequar. Eu não vejo, cara, sinceramente, eu não sinto a menor resistência em nenhum lugar, tanto é que foi aprovado em tempo recorde aqui. Câncer de mama foi, mas esse foi mais rápido ainda, e eu tenho certeza que na Câmara também vai ser. Nós vamos procurar, dentro da Comissão de Educação lá, aquele que já milita na causa. Se não tem nenhum que milite diretamente, todos militam indiretamente. Nenhum político ousa em contrariar esse tipo de iniciativa. O senhor pretende, então, conversar com os deputados? Com certeza. Eu vou procurar os membros da Comissão de Educação e procurar saber cada um. E a gente certamente vai encontrar um que está naquela causa. Eu encontrei aqui conversando, sabe, gente lá que assessora lá a comissão. Eu encontrei em todos os setores que você conversa. É impressionante. Eu estou impressionado com a quantidade de autistas que nascem a cada dia. Me disse o Cajuru, eu não sei se você vê, porque o Cajuru exagera muito, às vezes, ele me disse que a Organização Mundial de Saúde deu uma nota dizendo que de cada 100 são 25 ou 35 nascem autistas. Então, a gente tem que estar voltado para isso. E nós, homens públicos, temos que aproveitar a função que estamos ocupando para propagar o bem, para poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o poder que eu tanto busquei, e ser senador é buscar poder, só se justifica se for para fazer o bem. Então, eu procuro fazer o bem por onde vai, agradecendo a Deus sempre essa benção enorme, ela quer estar senador da República. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado. Me chama que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista, enfim, como é que você gosta de ser chamado?
gostoso. O humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos agora a apresentar a Subcomissão Temporária CAS-Câncer, que faz hoje uma audiência pública para debater aprovação e registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Acompanhe. A União atende aos requerimentos número 2 e 10 de 2025 da CAS-Câncer, de minha autoria, para a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a aprovação e registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com o serviço de interatividade com o cidadão, através da ouvidoria e também a ouvidoria com o número de telefone 0800 061 2211 e e-cidadania por meio do portal www.senado.leg.br e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer pela oportunidade de podermos ouvir os palestrantes que irão estar aqui conosco durante essa audiência pública tão importante para os avanços terapêuticos na área do câncer do nosso país. Estamos aqui com o Dr. João Paulo de Biaso Viola, que é coordenador de pesquisa e inovação e diretor-geral substituto do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, representante do Ministério da Saúde, por videoconferência. Seja muito bem-vindo, doutor João Paulo. O doutor Anderson Vesali Montai, gerente-geral substituto de produtos biológicos, radiofármacos, sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapias avançadas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Também seja muito bem-vindo, doutor Anderson. A sua presença irá enaltecer muito essa audiência pública. Doutora Jurema Teles de Oliveira Lima Salles,
que é membro da Câmara Técnica de Oncologia Clínica do Conselho Federal de Medicina, do CFM. Seja muito bem-vinda, doutora Jurema. Doutora Marcela Salvadori, coordenadora de Advocacy e Apoio do Paciente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, do Grupo EVA. Seja muito bem-vinda também, Marcela. Mariana Gazotti, que é diretora médica da GlaxoSmithKline no Brasil, a GSK, que está também por videoconferência. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Doutora Amanda Cardoso Novaes, que é diretora de operações clínicas também da GSK. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. E, por último, o doutor Felipe Carvalho, que é diretor regional de Brasília da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, da ABMED, e o doutor Felipe Carvalho estará presencialmente. Também seja muito bem-vindo, doutor Felipe, e muito grata a todos vocês que aceitaram o nosso convite para que a gente possa, juntos, avançar nas novas tecnologias de ponta para tratamento do câncer. E quero aqui fazer algumas considerações. Senhoras e senhores, a CAS Câncer, que é uma subcomissão temporária criada com o objetivo de debater propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento do câncer, foi instalada em 27 de agosto de 2025 e se encerra hoje, em 31 de março de 2026. Um ciclo de intensos trabalhos e relevantes contribuições ao país. Me sinto muito honrada por ser a presidente da CAS Câncer e autora dessa subcomissão, e saber que depois da CAS Câncer, que foram 7 momentos, 7 audiências públicas que tivemos aqui na CAS, houve grandes avanços, tanto no diagnóstico precoce como no tratamento contra o câncer. Então, eu posso dizer que me sinto com missão cumprida, e também os meus colegas que fazem parte. Pode acompanhar agora essa comissão nos nossos canais na internet, e agora a gente passa a transmitir aqui na TV a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária semipresencial, 31/3/2026. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação de medida provisória número 1326 de 2025 e das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei número 4.278 de 2025 do Superior Tribunal de Justiça. Projeto de Decreto Legislativo número 380 de 2021 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra, e como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e, posteriormente, de forma remota, ao senador Eduardo Girão, do Novo Ceará. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Tudo bem, senador Chico Rodrigues, presidente. Senhor presidente, eu venho do meu estado, cheguei ontem à noite, e me pediram que eu insistisse em falar na tarifa zero. Ou seja, a população, grande parte do povo brasileiro depende do salário mínimo. E com isso os dados mostram
que cerca de 20% da renda desses trabalhadores, que chegam a mais ou menos 80%, são plenamente favoráveis à implantação da tarifa zero no transporte coletivo urbano em nosso país. A tarifa zero não é apenas uma política de mobilidade, ela é, antes de tudo, uma política de justiça social. É uma medida que dialoga com a dignidade humana, com o direito de ir e vir, com a construção de uma sociedade que todos nós queremos mais igualitária. Sabemos que o transporte pesa no orçamento das famílias brasileiras. Em muitos casos, como eu dizia antes já, chega a comprometer mais de 20% da renda mensal. Ao garantir a gratuidade, estamos aliviando esse custo, liberando recursos que voltam para a economia, no consumo de alimentos, no vestuário, no pequeno comércio. É dinheiro que circula e gera emprego, que fortalece as comunidades mais pobres, principalmente. A tarifa zero também tem um impacto direto no mercado do trabalho. Ele facilita o deslocamento do trabalhador até o seu emprego. E, igualmente importante, permite que aqueles que estão desempregados possam procurar oportunidades na busca de uma vida digna, sem o peso de não ter dinheiro para pegar o ônibus para procurar emprego. Do ponto de vista econômico, trata-se de uma política inteligente. Ao contrário do que alguns pensam, não é gasto, é investimento. Um investimento que aquece a economia local, amplia a arrecadação e pode, inclusive, contribuir para o controle inflacionário ao reduzir a pressão sobre as tarifas de transporte. Ainda um aspecto que não podemos ignorar, o meio ambiente. Ao incentivar o uso do transporte coletivo, reduzimos o número de carros nas ruas, diminuímos os congestionamentos e cortamos, com certeza, diminuímos a emissão de gases poluentes. Isso significa cidades mais limpas, mais saudáveis e mais humanas. Senhor presidente, estou relatando na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei 2121 de 2024, de autoria do senador Rogério Carvalho. Agradeço aqui ao presidente da comissão, senador Renan Calheiros, que me designou relator dessa matéria tão relevante, tão importante para os mais vulneráveis, para os assalariados, para o nosso povo. O projeto cria o programa Tarifa Zero, permitindo que os municípios, de forma voluntária, possam oferecer transporte público gratuito, vejam, de forma voluntária, por meio de credenciais concedidas em parceria, inclusive, com os empregadores. Trata-se de uma proposta equilibrada, que respeita a autonomia municipal e aponta caminhos concretos para a ampliação de uma política que beneficia grande parte de brasileiros e brasileiras. Nos debates que temos realizados, tem insistido, a tarifa zero é uma política moderna, inclusive e necessária, usada já em dezenas de países no mundo. Repito, ela melhora o trânsito, reduz a poluição, promove uma modalidade urbana mais eficiente. Mais do que isso, garante igualdade de oportunidades, permitindo que todos tenham acesso aos mesmos espaços da cidade, ao trabalho, à escola, à saúde, à cultura.
É importante destacar que o governo do presidente Lula está comprometido com essa agenda. A tarifa zero hoje é uma realidade em mais de 180 municípios brasileiros. Sucesso absoluto. Em mais de 130 cidades, a tarifa zero leva a marca da gratuidade universal para todos, para todos. E esses exemplos estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Podemos citar, claro, o caso do Brasil, só como exemplo, Maricá, referência nacional do tema pela qualidade do transporte, São Caetano do Sul, Paulínia, que mostram a força dessa política no interior paulista, Araraquara e Assis, também como experiências consolidadas, além de Vargem Grande, Paulista e Jaguariúna. Em Minas Gerais, temos Ibirité, Caeté e Abaeté. No centro-oeste, destacam-se Lusiana, Formosa. No nordeste, destacamos Caucaia e Grato. Demonstram que essa política é viável. Eu só dei alguns exemplos, são 180 municípios, mas cito com carinho também o exemplo do meu Rio Grande do Sul. O exemplo maior lá é a cidade de Parobé, que fica entre a região metropolitana de Porto Alegre e Vale dos Sinos. Uma cidade que demonstra na prática que a tarifa zero funciona. A população se desloca com mais facilidade, o comércio ganha dinamismo e a cidade se torna mais humana e mais acessível. As experiências mostram resultados concretos. Aumento significativo no número de passageiros, alívio no orçamento das famílias, dinamização do comércio local e melhoria da qualidade de vida. É verdade que a maioria dessas experiências ainda se concentram em cidades pequenas e médias. É verdade que temos desafios importantes avançando, especialmente no financiamento e na implementação em grandes centros urbanos. A tarifa zero é mais do que um projeto de mobilidade, é uma política de inclusão, de justiça e de cidadania. É o Estado estendendo a mão ao povo, garantindo dignidade e ampliando horizontes. Senhor presidente, eu quando mais jovem, né? Já fui jovem também, eu digo então mais jovem. Nas épocas que procurava emprego, eu tinha uma dificuldade enorme, porque não tinha como pegar o ônibus. Então, eu sei o que é tu estar desempregado e não ter aquele dinheirinho, que seja R$5, R$7, R$8 ou R$2, para pegar o ônibus, porque tinha que guardar aquilo para o pão e para o leite, né? Muitas vezes eu andei pela cidade a pé, mas sempre, assim mesmo, acabei atingindo o objetivo de conseguir um emprego. Antes, com mais dificuldades, que eu não tinha o ensino técnico. Mas depois que entrei no Senai, e todos sabem o carinho que eu tenho para o Sistema S, fiz um curso técnico, daí então nunca mais fiquei desempregado. Mas me lembrei como é difícil você não ter dinheiro para pegar o ônibus à procura do emprego. É isso, presidente. Obrigado à tolerância de Vossa Excelência. Parabéns. Parabéns, senador. Vossa Excelência, sempre, né, tratando desses temas, desses projetos que são importantes para o Brasil. E é interessante entender que essa relação que Vossa Excelência fala, sempre focado, chama muita atenção que 90% dos pronunciamentos de Vossa Excelência, eles são focados no trabalhador brasileiro, na população brasileira, nos benefícios para alcançar a população brasileira de uma forma geral. Esse arco de preocupação, ele legitima cada vez mais, né, Vossa Excelência, como representante popular de primeira grandeza, né? E eu costumo dizer que é uma lástima Vossa Excelência decidir por encerrar a carreira política quando tanta contribuição tem dado à população brasileira e, infelizmente,
pouquíssimos parlamentares, obviamente cada um tem o seu estilo, a sua hora, ao seu tempo, cada um tem o seu estilo, né, e a sua linha de ação em defesa da população brasileira. Mas especificamente em relação ao povo brasileiro, Vossa Excelência merece realmente o Oscar, né, porque tem feito isso com muita maestria. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência trata todos os senadores, independente da questão ideológica, e por isso sou tão respeitado. Um abraço. Muito obrigado. Continuando na lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, que, de forma remota, na alternância com os presenciais, dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, presidindo essa sessão. Quero saudar todas as brasileiras, os brasileiros que nesse momento nos assistem. Olha, conforme eu prometi ontem, presidente, eu venho aqui de alma lavada, de consciência tranquila, mesmo após a cena deplorável que a gente viu, as imagens na madrugada de sábado, de parlamentares ajudando o STF, né, no sepultamento covarde da CPMI, da roubalheira descarada do INSS. A maior fraude do sistema previdenciário do mundo aconteceu no Brasil, e depois de 7 meses de trabalho exaustivo, independente, dedicado, que eu participei junto com a bancada do Novo, junto com muitos parlamentares interessados, e nós jogamos luz com o nosso trabalho, mesmo tendo nossas limitações e imperfeições, mas no limite de nossas forças, nós jogamos luz sobre as trevas, sobre as sombras, que prejudicaram milhões de vulneráveis no Brasil, velhinhos, velhinhas, deficientes, viúvas e também órfãos. A coisa mais bárbara que eu já tive a oportunidade de ver no Congresso Nacional foi esse roubo, essa fraude. E por 19 votos a 12, nós vimos ali o golpe de misericórdia para acabar com a CPMI sem relatório, né? Num relatório que pedia aí mais de 200 indiciados com provas robustas, né? Com pedido de prorrogação que o STF negou de forma arbitrária, porque estava chegando em gente poderosa, inclusive em relações de ministros com o Banco Master, que é um dos beneficiados com essa fraude, né, especialmente nos consignados. Então, senhor presidente, foram 19 votos a 12. O que foi triste foi ver a comemoração, né, de parte desses 19 que não tiveram vergonha, né, de comemorar o encerramento de uma investigação exitosa, né? Então, isso mostra o zero de compromisso dessas pessoas com o povo brasileiro. Inclusive, eu conversei depois, no final de semana, estava me recuperando da ressaca de tudo que a gente viu, né? Ressaca moral que o Brasil vive de degradação, e eu vi petistas, pessoas simples nas ruas, mas eleitores do PT, envergonhados com a sua bancada, envergonhados com esses parlamentares que votaram, porque isso não é um assunto de direita, de esquerda, senhor presidente. Isso é um assunto de integridade, honestidade. E nós realmente vimos isso. Foi solenemente ignorado um dos relatórios mais sólidos e consistentes, com quase 5.000 páginas, apresentado pelo competente relator, deputado Alfredo Gaspar, um herói nacional para mim, que eu tive a oportunidade de conviver e vi esse grande político que o Alagoas produziu, né, fazendo esse trabalho sério, no qual ele pediu o indiciamento de 216 pessoas, entre empresários, funcionários e políticos envolvidos nas falcatruas. Dentre os indiciados, tem o Daniel Vocaro, do Banco Master, outros banqueiros também, o Frei Chico, irmão do Lula,
O vice-presidente da Sindinap, né, que desviou mais de 600 milhões de reais. Né? O irmão do Lula era vice-presidente dessa entidade. O Lulinha, senhor presidente, o filho do Lula, acusado de receber uma mesada de 300 mil reais por mês em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, paga sabe por quem? Pelo careca do INSS, e peça-chave dessa fraude, que inclusive pagou viagem, e os advogados do Lulinha já assumiram, pagou viagem para ele ir para Portugal de primeira classe, com os melhores hotéis, né? Assim como também para a Finlândia, de férias. Tudo pago pelo careca do INSS. Né? Então, sem falar que, segundo mensagens interceptadas, cruzamento de informações, Lulinha teria recebido aí 25 milhões de reais de luvas na participação disso. Os crimes apontados no indiciamento do Lulinha foram tráfico de influência, lavagem e ocultação de bens e valores, organização criminosa e corrupção ativa. O desespero do governo era tão grande, senhor presidente, que demitiu o ministro Carlos Fávaro, exonerou para que ele retornasse ao mandato de senador apenas para tirar o voto a favor do relatório da nossa querida irmã, senadora Margarete Busetti. Se isso não é violência política, eu não vejo as feministas da casa falarem nada sobre isso. Tiraram na mão grande a Margarete Busetti e o Fávaro não teve nem a coragem de votar. Né? Como muitos não tiveram a coragem de votar, porque viram que isso é um voto histórico da vergonha e que nós vamos lembrar sempre dessas pessoas que fizeram esse voto, do Centrão e do PT, especificamente. Olha, senhor presidente, esses 19 parlamentares agiram como cúmplices da bandalheira, pois sequer assinaram a instalação da CPMI lá atrás. Eles não queriam a investigação. E alguns nada fizeram, além de votar para blindar as investigações. Aliás, muitos ocuparam a CPMI no final, né? Chegaram no final, né? Não participaram de nada, foram na última sessão. Então, é uma vergonha isso que está acontecendo, mas todo mundo já percebeu e despertou, inclusive pessoas da esquerda que caíram a ficha com os seus parlamentares aí que dizem querer investigação e só fizeram proteger a sua turma. A tropa de choque ainda tentou, sem sucesso, presidente, aprovar um relatório alternativo com um número muito menor de indiciamentos, né? Dentre os nomes retirados, o do Lulinha, é claro, o do Frei Chico, é claro, do Alessandro Stefanuto, que está preso, né? Que se diz progressista, bateu no peito para dizer que era de esquerda, da deputada Gorete Pereira, do MDB, que eles protegeram, que é do Ceará, né? Senadores, deputados, do Paulo Boldens, ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que teria recebido 3 milhões de reais dessa fraude de entidades que fizeram descontos ilegais. E esse cara hoje está como consultor político do Senado e eu já entrei em ofício na presidência do Senado, estou acionando o STF essa semana também para que ele seja tirado do Senado Federal, pelo menos até terminarem as investigações. Mas, até agora, nada de o Senado ter uma postura nesse sentido ético. Ao longo dos depoimentos, senhor presidente, quebra de sigilo, ficou demonstrado que a roubalheira dos aposentados explodiu a partir do início do governo Lula. Faz assim, exponencialmente, a curva. Essa comemoração indecente, além de prejudicar milhões de aposentados e pensionistas, certamente, e eu digo aqui porque fui abordado nas ruas, nos mercados, nesse final de semana, milhares de militantes do próprio PT estão indignados, envergonhados. Repito, olha só que coisa interessante. As pessoas de bem, porque tem gente de bem em todo lugar, tem gente de bem na esquerda, tem gente de bem que é progressista, né? E elas ficaram indignadas com o posicionamento de seus parlamentares nessa comissão. Eu faço esse desabafo do fundo do coração, que eu não esperava ver aquilo na cara dura, sabe, senhor presidente? E foi devastador esse encerramento com a rejeição do relatório, porque ninguém foi formalmente pedido de indiciado ali a partir do relatório. Nenhuma recomendação efetiva foi aprovada para inibir a repetição
desses escândalos. Mais uma vez, ficou reforçada a percepção de que no Brasil poderosos esquemas de corrupção, atenção, raramente resultam em punições efetivas num ciclo vicioso e interminável de impunidade. Ou seja, senhor presidente, a mensagem para o mundo é que no Brasil o crime do colarinho branco compensa, e isso é degradante, senhor presidente. O pior ainda foi impedir a prorrogação da CPMI do INSS, obrigando o ministro André Mendonça a decidir corajosamente a favor da prorrogação. Mas aí eu vou contar mais uma incoerência desse STF ativista político autoblindador. Lhe peço 2 minutos para poder concluir esse pronunciamento, que eu espero que cause muita reflexão a todo cidadão de bem desse Brasil. O que aconteceu foi que o STF, num julgamento depois da decisão do ministro André Mendonça, 8 ministros resolveram derrubar, resolveram isolar André Mendonça, com o argumento falacioso de prevalecer a autonomia do Congresso, mesmo tendo jurisprudência consolidada do STF, obrigando a instalação de várias comissões. Ora, é aquela velha história, abro aspas, quem pode o mais, não pode o menos. Imperou mais uma vez no STF o critério de 2 pesos e 2 medidas, conforme o interesse no jogo. Isso ajuda a explicar o profundo desgaste da imagem do Supremo com a queda vertiginosa da confiança junto à população. Pesquisa recente feita pelo Poder Data aponta que 52% da população brasileira, ou seja, mais da metade, não confia absolutamente no Supremo. 60 Os campeões segundos. Da rejeição são Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que, para mim, deveriam abrir imediatamente o processo de impeachment deles. Tem vários aí na mesa e o Senado continua calado, inerte, acovardado. Olha, senhor presidente, com o encerramento forçado da CPMI, do maior escândalo do sistema previdenciário, tornou-se urgente a instalação imediata da CPI ou CPMI para investigar a maior fraude do escândalo do sistema financeiro, que é o Banco Master, envolvendo diretamente altas autoridades dos 3 poderes da República. Está lá no STF. Eu acredito que Davi Alcolumbre não abre, porque existe conflito de interesse nesse caso, com a indicação que ele fez do presidente da Amprev, que colocou em letras podres, títulos podres, créditos podres, 400 milhões do dinheiro de funcionários públicos do Amapá. 60 segundos. Mesmo diante de alertas para não fazer isso. Além disso, o irmão do presidente Davi Alcolumbre é conselheiro fiscal da Amprev. Né? Então, ele não deveria, ele, pelo contrário, deveria se declarar suspeito e impedido, sair de cena e colocar o seu vice-presidente para aprovar a instalação da CPMI, mas não faz isso, é omisso. Por isso que eu entrei no Conselho de Ética contra o presidente Davi Alcolumbre. Então, o STF está, senhor presidente, com a bola na mão. Ele não tem argumentos para não instalar imediatamente, seja a CPI, que está na mão do ministro Nunes Marques, que tem um filho que recebeu o dinheiro do Banco Master, seu escritório, deveria se declarar impedido ou suspeito também, para que o prevento seja o ministro André Mendonça, que é relator do caso. Essa CPI, de minha autoria, tem 60 segundos. Que tem 60 recorde de segundos. assinaturas dos parlamentares, né, tanto da Câmara como do Senado, está aguardando no gabinete do ministro Mendonça a acolhida desse mandato de segurança. Um dos 2 deve sair. Eu já disse para o senhor, para todos os brasileiros, publicamente, que, embora o requerimento da CPI seja meu no Senado, eu acho mais representatividade, mais legítimo para o Brasil que seja instalada uma CPMI, deputados e senadores investigando. Isso é a amplitude que a gente precisa dar na maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Eu encerro com esse profundo pensamento deixado há mais de 800 anos por Francisco de Assis. Abro aspas. Senhor, dá-me forças para mudar aquilo que pode ser mudado. Dá-me resignação
para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E, finalmente, dá-me sabedoria para discernir 60 uma segundos. coisa da outra, que seja feita a vontade de Deus, cuja justiça divina é perfeita, senhor presidente. Muito obrigado. Eu espero, sinceramente, que o STF, que nos votos dos ministros na semana passada, que derrotaram ali a prorrogação da CPMI, que eles lembrem que há uma semana eles disseram que prorrogação não pode, mas instalar pode. Foi o voto de todos eles, que agora eles instalem imediatamente a CPI ou CPMI, que eu acho que seria o ideal, do Banco Master para a limpeza definitiva do Brasil nessa questão da ética, nessa questão de valores e princípios que está apodrecido, está doente a nossa república e ela precisa ser limpada. Que Deus nos guie, nos dê coragem e sabedoria. Obrigado, presidente, pela tolerância a todos os colegas. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência trata de uma questão explosiva a nível nacional. A população brasileira está perplexa. Nós sabemos que há uma indignação coletiva, obviamente. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência vai exatamente de encontro com aquilo que pensa a população brasileira. E, logicamente, que Vossa Excelência terá o seu pronunciamento registrado nos anais do Senado da República. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Confúcio Moura, por alternância com o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. O senador Cleitinho dispõe de 10 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde a todos os senadores presentes, a população que acompanha a gente pela TV Senado e a todos os servidores da casa. Eu quero chamar a atenção de todo o povo brasileiro. Vocês estão vendo essa nota de R$50 aqui, ó? Isso aqui deveria ser debatido para toda a população brasileira. Todos os políticos do Brasil deveriam estar debatendo isso aqui. R$50 hoje é o dito trabalhador que recebe trabalhando 8 horas por dia. R$50. É isso aqui que recebe. Isso aqui não dá para comprar nem uma pizza hoje, não dá. Então só mostra, né, que o salário mínimo é pouco e o custo de vida do trabalhador hoje também está altíssimo. Então não dá para fazer nada, porque hoje o trabalhador recebe R$1.600 e o dia dele trabalha 8 horas por dia é R$50. Aí eu queria fazer uma comparação aqui, senhor presidente, com o trabalhador CLT, como eu mostrei para vocês, que ganha R$50, né, trabalhando 8 horas por dia, e mostrar da classe política. Claro que, né, a gente trabalha terça, quarta e quinta. Eu fiz esse levantamento trabalhando terça, quarta e quinta aqui, ó. Polícia trabalhando 3 dias por semana, num salário de 46 mil bruto. Sabe quanto que daria, senhor presidente? Daria o valor de trabalhando 8 horas por dia, R$3.863. R$3.863, quando um trabalhador que faz uma escala 6x1 recebe R$50 trabalhando 8 horas por dia. E aí a classe política recebe R$3.863 para trabalhar 3 vezes por semana. E aí aqui a gente não pode debater a questão da escala 6x1, não. Por que a gente não pode debater a escala 6x1? Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Enquanto a gente fica brigando de esquerda e direita, o trabalhador está recebendo R$50 para trabalhar 8 horas por dia. Que ele não consegue nem comprar uma pizza hoje. E a gente não pode debater isso aqui. É claro que a gente pode debater. Isso aqui deveria ser a pauta mais importante do Brasil. Não está tendo mão de obra, por quê? Porque não é interessante para um trabalhador receber R$1.600, com o custo de vida lá em cima, ter que trabalhar de segunda a sábado. Enquanto nós, vossas excelências aqui, junto com o judiciário, trabalha, já viu como é que é. Aqui hoje é terça, quarta, e lá, se quinta-feira, trabalha aqui. A verdade é essa, tem que ser escancarado para todo o povo brasileiro. Então a gente precisa debater isso aqui com responsabilidade. O governo tem que abrir mão também, desonerando a folha, reduzindo imposto para o empresário. A balança tem que ser equilibrada, porque fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. Fonte de despesa está aqui para todo mundo ver. Todo mundo vê 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Aqui é a fonte de despesa, que muitas das vezes, infelizmente ainda, além de dar despesa, ainda rouba. Não estou generalizando, que fique claro aqui. Mas é só ver aí nos jornais aí como é que está a situação aí. Toda hora tem político envolvido com corrupção. Então, por que a gente não pode debater? Por que a gente não pode fazer uma escala 5x2? Por que a gente não pode debater isso aqui? Qual que é o problema de fazer isso? Eu quero só entender. Eu espero, literalmente mesmo, que o governo Lula
né, que está falando que vai debater, que eu já falei que eu sou de direita, eu sou oposição ao Lula, eu não sou aliado do Lula, mas eu sou aliado do povo, e eu não sou oposição do Brasil. Parem de ficar falando a teoria e traga para a prática. Ou é só porque é um ano eleitoral? Eu quero ver trazer, colocar aqui para debater. Vamos debater. A direita junto, com responsabilidade, mostrando que tem jeito de fazer. Porque na época, né, não podia. Ah, não pode ter 10º não, que vai quebrar o país. Tá aí, quebrou o país. Ah, não pode ter isso também. Ah, que vai quebrar o país. Agora a história, se acabar com a escala 6x1, vai quebrar o país. Não, o país já está quebrado. E quem quebrou o país não foi o trabalhador, não. Quem quebrou o país são os políticos. Para de ficar mentindo pro povo. O país está quebrado, além de quebrar, é roubado. E quem fez isso não foi o empresário, o trabalhador, não. Quem fez isso foi a classe política. Se o país está a ladeira abaixo, nunca é culpa do trabalhador, quem paga imposto rigorosamente em dia. Eu queria mostrar para vocês aqui também, viu, senhor presidente? Por quê? Por que eu bato essa tecla e eu defendo sempre o trabalhador e o empresário, que é fonte de riqueza, e nós somos fonte de despesa? Olha se tem cabimento o que esse juiz falou. Presta atenção aqui, senhor presidente. Olha como é que juiz desaforado. Olha isso aqui, vamos ver isso aí. A remuneração hoje do magistrado é menor do que médico do SUS. A hora paga para o médico generalista que atende no SUS 40 minutos, 30 minutos, é superior ao magistrado. É isso que acabou com a carreira da magistratura no estado do Paraná e no Brasil. Porque quem está aqui estudando, que nem eu estudei, eu tenho doutorado. Eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite. Eu não vou ficar. Eu vou embora. Eu vou advogar. Eu vou montar uma banca e eu vou defender Lava Jato. Porque aqui, defendendo Maria da Penha, vocês, mulheres que sofrem agressão, sou eu que dou a medida protetiva que vocês querem. Quando vocês caírem presos, porque vocês vão cair presos algum dia, às 6 da tarde, de sábado. Eu não vou estar aqui para tirar ninguém. Porque se a sociedade não gosta, se a sociedade acha que está pagando muito, se a sociedade acha que o nosso trabalho não é importante, não vou ser eu que vou fazer esse trabalho. E a minha remuneração vai ser menor do que ele está vendo sorvete. Ele teve coragem de humilhar um sorveteiro, falando que a remuneração dele tá igual a de um sorveteiro. O sorveteiro que paga seu salário, juiz. Se você não está satisfeito, peça para sair. Agora, a gente está reclamando, para vocês terem noção, porque o Flávio Dino tomou a decisão de acabar com esses penduricalhos, que é uma afronta à população brasileira. O trabalhador que pega um ônibus lotado, que ganha R$ 1.600, que tem que fazer essa escala 6x1, ele tem direito a penduricalho? Ele tem direito a auxílio moradia, juiz? Ele tem direito a auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio para tudo quanto é coisa tem auxílio? Auxílio saúde, juiz? Pelo contrário, é ele trabalhando, sorveteiro, que tem que pagar imposto para poder manter a mordomia de vocês. Se você fez concurso e não tá satisfeito, peça para sair, vai para o CLT. Vai trabalhar na escala 6x1, ganhar R$ 1.600, pegar ônibus lotado, juiz, Vossa Excelência. Tem que acabar assim. Aonde já se viu isso? Além de receber... lembrando, o juiz ganha mais de 40 mil bruto. Ele não ganha R$ 1.600, não. Então já passou da hora da gente sim, sabe, acabar com isso tudo, dar um fim nos super salários. Essa discussão tem que ser aqui também. É isso aqui que a gente vai mudar o país. É igualar. Chega do patrão, que é o povo, ser o empregado. Você é empregado do povo, Vossa Excelência. Eu sou empregado do povo. O povo acorda cedo e trabalha para pagar seu salário, Vossa Excelência. E se você não está satisfeito, e tudo que você disse aqui, você não fez mais que a sua obrigação, que você é muito bem pago e remunerado para isso. Então, se Vossa Excelência não está satisfeito, que não quer que acabe com seus penduricalhos, ou você vai para o CLT, ou vai para a iniciativa privada. Vai receber até 300 mil, 400 mil, 500 mil. Agora, que não pode é um trabalhador brasileiro receber R$ 1.600, enquanto tem Vossas Excelências do Poder Judiciário recebendo até R$ 1 milhão com penduricalhos. Fora, igual eu estou falando para vocês, gente, que fique claro aqui, tem muita mordomia. A turma tem direito a tudo. Eu faço uma pergunta para você, trabalhador. Você tem direito? Você tem que pagar o plano de saúde particular, porque você não tem direito ao auxílio saúde. Mas tanto no judiciário aqui no legislativo, nós temos direito a também auxílio saúde. Você tem direito a carro blindado? Não, mas essa turma tem direito a carro blindado.
Você tem direito a alugar um carro para você? Não, mas essa turma tem direito a alugar um carro também. Você tem direito também de ter um dinheiro de auxílio moradia? Não, mas essa turma também tem direito a auxílio moradia. E muitas das vezes mora no mesmo local, já tem um apartamento deles, eles ainda têm a coragem de pegar o auxílio moradia. É assim que funciona. Você tem direito também ao auxílio alimentação? Eu te garanto, quando você sai para trabalhar, ou que você tem que parar em algum lugar, você pega. Parar em algum lugar, você pagar o seu café, pagar o seu almoço, é você que paga, não é? Ah, não, mas eles têm direito também ao auxílio alimentação. E aí, não pode acabar com o penduricalho, não. É um absurdo. É o fim do mundo acabar com o penduricalho. Eu não votei no Dino. Eu não sou apoiador do Dino, mas essa decisão do Flávio Dino foi correta de acabar com esses penduricalhos, porque eu tenho uma PEC aqui que dá um fim nos supersalários. Inclusive, eu estou vendo que a PGR está, né, sendo contra, querendo voltar com os penduricalhos, e eu espero, de verdade, que a PGR não faça isso, que acabe de uma vez por todas com esses penduricalhos. E eu queria muito que essas pessoas, porque eu sei o que é a realidade do povo brasileiro. Eu sei o que é um trabalhador acordar cedo, ter que trabalhar, não ter segurança nenhuma. Muitas das vezes pega uma doença, tem que ir para uma UPA, não é bem atendido na UPA, quando precisa de uma cirurgia fica até um mês esperando a cirurgia, acaba até morrendo na fila do hospital esperando a cirurgia. E essa turma que tem direito a tudo e mais um pouco, está achando ruim de acabar, tem que cortar da própria carne. Vocês são primeiros a dar bom exemplo. Os três poderes aqui, ó, o legislativo aqui, o executivo e o judiciário, nós que temos que cortar da própria carne. Chega! A população não vai cortar mais da própria carne. Acabou. Quem tem que fazer isso? Somos nós. E como eu disse, presidente, quem é fonte de despesa é o judiciário, o executivo e o legislativo. Fonte de riqueza é o quê? O empresário e o trabalhador. Então está na hora, aqui, ó, da gente cortar da própria carne e dar bom exemplo para a gente valorizar, assim, quem que é fonte de riqueza, tanto o trabalhador e tanto o empresário. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, Vossa Excelência, de uma forma veemente, cobra posições dos poderes e principalmente do judiciário, obviamente que acabando com essas gratificações e esses benefícios intermináveis, mostra exatamente que há uma preocupação coletiva, não só de Vossa Excelência, né? Tem dezenas de senadores e senadoras aqui que têm esse mesmo sentimento, e isso é importante porque não é uma vontade e um pensamento isolado, mas isso é muito bom porque mostra que a sociedade brasileira está bem representada. Continuando a lista de oradores inscritos, eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin, que eu acho que deve permutar. Você? Bom. Senador, perguntando com o senador Confúcio Moura, o senador Esperidião Amin, sempre muito generoso, e autoriza que a mesa passe a palavra ao senador. No caso, é um dever de gratidão. Não. Parabéns. A compensação. É generosidade dele, muita generosidade. Com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, senador Confúcio Moura. Senhor presidente, senador Esperidião Amin, muito obrigado pelo acatamento e deferência de me ceder seu espaço no seu horário. O meu discurso, senhor presidente, eu vou falar sobre educação superior e outros. Eu quero compartilhar uma preocupação que vem crescendo em mim nos últimos tempos. A partir de conversas e de dados e de uma observação mais atenta, o que está acontecendo com o nosso ensino superior no Brasil. O Brasil avançou muito. Hoje nós temos 8 milhões de estudantes na graduação. Eu lembro, lá atrás, em 1994, 2005, a gente tinha 1 milhão e pouco só. Então, avançou muito. Mas esse crescimento veio acompanhado de mudanças importantes, especialmente com a forte expansão da educação à distância e a predominância do setor privado. Também eu me lembro bem, quando eu era deputado federal, nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, eu fiz muitos discursos na Câmara falando da educação à distância. E no Ministério da Educação não tinha nada.
Quando foi lá no 98, 97, por aí afora, o Fernando Henrique criou a Secretaria Nacional de Educação à Distância. Começou a abrir a educação à distância. Porque as experiências de educação à distância no Brasil vieram do Instituto Universal Brasileiro. Muita gente mais antiga fazia curso por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro. Recebia apostilas e estudava, aprendia algumas profissões pelo Instituto Universal Brasileiro dos anos 40 e dos anos 50. A primeira experiência. E certo é que no governo Fernando Henrique foi criada a Secretaria de Educação à Distância. E essa modalidade de ensino veio crescendo muito e é mais barata. E hoje eu vejo aí até alguns cursos, como curso da área de exatas, como educação à distância. Eu não consigo entender como é que faz veterinária, faz agronomia, faz qualquer curso por educação à distância. É muito complexo, eu não consigo entender isso tudo. Mas isso nos obriga a fazer uma pergunta essencial. Que tipo de formação nós estamos oferecendo? Na área de pedagogia, por exemplo, professores, eu creio que a maioria dos cursos de pedagogia no Brasil hoje, ou letras e outros tantos, são à distância. Isso faz com que o professor não tenha vivência prática em sala de aula. Como é que um professor que faz um curso à distância, sem experiência de sala de aula, vai entrar numa sala de ensino fundamental nas periferias, tão complexa que é realmente esse ensino? Então, sem desmerecer que eu sou um defensor da educação à distância, que eu falei muito por isso, principalmente para a Amazônia, eu queria que levasse curso de excelência para a Amazônia, que a gente não tinha educação em todos os cantos remotos do Brasil. Mas aí veio a educação à distância, o ensino privado, e a coisa aumentou bastante. Olha, eu sou do tempo que os professores tinham as escolas normais. A escola normal formava os professores, e a maioria delas eram mulheres, 99% professoras, na escola normal, as normalistas. E essas normalistas, elas, além da aula presencial, elas iam para as salas de aula e saíam professoras de mão cheia. Mão cheia, as normalistas de ensino médio profissional. A educação superior não é apenas conteúdo, somente um diploma. Muita gente fala assim, eu preciso de ter um diploma. Mas que diploma? Esse diploma tem que ser diploma meio de boca cheia, para você ser graduado e fazer um concurso público e passar nesse concurso público. Ou até diploma por diploma não vale nada. E a quantidade de gente que está aí formado nas ruas, com curso superior sem trabalhar, é muito grande. Ou forma, ou gradua numa área que não acha emprego, depois vai trabalhar nos serviços comuns, não é? Então, é muito importante que o ensino não seja apenas o conteúdozinho dele lá, mas a convivência, o debate, a formação crítica do aluno. E quando essa dimensão se perde, corremos o risco de reduzir tudo isso a um mero diploma, a um mero certificado. É muito ruim isso. Mas há um ponto que recentemente me chamou a atenção, que eu quero compartilhar essa minha inquietação com todos os telespectadores e com o plenário. Eles trouxeram algo que, à primeira vista, parece contraintuitivo. O problema do ensino superior público hoje não é apenas a falta de investimento, é muitas vezes a falta de planejamento de expansão. Isso é interessante. Eu gosto muito das universidades e frequento muito, né? Eu vou lá visitar, eu tive dias atrás na área de exatas, na universidade lá de Rondônia, e engenharia elétrica. O menino entra na engenharia elétrica, entra 30, 40 alunos, termina 5. Matemática, entra 40, 50 alunos, termina 7.
Engenharia, entra 40, 50 alunos, termina 3, 4, 5. Lá em Ariquemes entrou um curso de engenharia de alimentos, terminou 3. Aí o curso foi fechado, porque depois, como é que vai dar? Segundo ano com 3, terceiro ano com 3 alunos, aqueles professores doutores, dando aula para 3 alunos. Um prejuízo extraordinário, isso não fecha a conta. Então, quem visita as universidades vê que tem uma ociosidade em muitos cursos vazios. Você entra numa sala de aula, não tem aluno. Eles entram e desistem das aulas. E quanto custa isso? Quanto custa isso? Então, isso tem que ser feita uma revisão desses critérios, né? Colocar cursos finitos. Abre um curso de engenharia, vamos supor numa cidade média aí de 300 mil habitantes, saturou ali o mercado, 5 anos, aquele curso fecha e entra outro. Porque deixar um curso eterno de engenharia, às vezes no local onde não tem mais aluno, é um contrassenso e um prejuízo para o erário, para o orçamento público. Então, os cursos estruturados, precisa ser estruturado, um campus bem instalados, professores disponíveis, e assim, mesmo assim, faltam alunos. Em alguns casos, um professor que poderia estar formando centenas de estudantes ao longo dos anos, não consegue formar nem a metade, nem um terço. Olha, gente, e são os professores das universidades públicas, todos são doutores, são pós-doutores. O investimento altíssimo que o governo faz e aplica nesses professores, e às vezes não tem um retorno, não tem assim a correspondência do alunado presente. Então é isso que a gente tem que observar. Temos que planejar a educação para que ele tenha maior proveito, né? Abrir as portas mesmo das universidades para quem quer estudar. Muita gente vai lá, vou experimentar esse curso. Chega lá, não gostei não, de 6 meses, não gostei não. Meu pai, vou parar, vou fechar minha matrícula. E fica aí no sofá da casa do pai, até 30 anos, mamando lá, comendo a comida que a velha faz e não fazendo nada. Então é preciso que essas coisas sejam vistas e que sejam corrigidas num planejamento proveitoso da qualidade das universidades públicas. São boas as universidades públicas brasileiras, têm grandes investimentos, mas precisa que haja alunos suficientes para isso, não haja essa desistência. Com critérios, com diagnósticos reais de demanda, com responsabilidade na abertura dos cursos e com a interiorização da universidade, né, é fundamental. Por que expandir sem consolidar? Expandir cursos sem consolidar, cursos novos, né? Eu vejo aí na medicina, a medicina hoje, o senador Chico Rodrigues, a medicina hoje está jogando no mercado 50 mil médicos por ano. 50 mil médicos. Já tem médicos em São Paulo, em Curitiba, em tudo que é lugar, trabalhando, caçando, disputando plantãozinho de R$700. Está assim. Daqui a pouco, eu não sei, vamos ter que fazer como Cuba, exportar médicos para fora, né? Então, enfim, o meu discurso é essa reflexão, né? Esse debate importante sobre o aproveitamento melhor. Eu sei que tem muita gente querendo estudar e tem muita vaga ociosa nas faculdades. E a gente tem que dar um jeito de fazer rodar essa universidade de forma tal que as salas estejam cheias e que termine realmente o alunado com vagas suficientes para o Brasil. Um país que não valoriza a engenharia, como é que ele pode crescer? Quem faz projeto de desenvolvimento é engenharia. Se não tem engenheiro, não tem desenvolvimento. Então é isso, senhor presidente. Obrigado. Quero parabenizar o senador Confúcio Moura, Vossa Excelência, que faz uma reflexão sobre um tema importantíssimo, que é a educação no país. Vossa Excelência, inclusive, como governador que fora, se dedicou tanto ao ensino no estado de Vossa Excelência em Rondônia. E lógico que são pontos
absolutamente claros para o debate, para a reflexão, porque imagine o custo de funcionamento das universidades, a capacitação de professores nos mais elevados níveis de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e entrar numa sala de aula para dar aula para 5, 6 alunos. Então, realmente, é necessário, sim, que haja uma redefinição, uma reprogramação do ensino superior no Brasil, principalmente nas universidades públicas, né? Então, parabéns a Vossa Excelência pela bela reflexão. Passo a palavra ao senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e sempre com essa verve, com essa capacidade de convencer em poucas palavras, nos ensina muito aqui nesta casa. Bondade sua, presidente. Quero saudá-lo, senador Chico Rodrigues, saudar os ilustres senadores, senadoras e ao nosso público. Eu quero, em primeiro lugar, presidente, registrar a minha alegria por ter participado ontem de um evento, para mim, da maior importância, como professor que fui regularmente, ainda que de maneira interrompida, de 1968 até 2011, intermitentemente. Ontem eu participei de uma sessão de aulas, de aula magna, e participei falando sobre 3 palavras-chave do Estado de Direito e da democracia: cidadania, ética e protagonismo. E fiz questão de abrir a palavra, especialmente porque a grande maioria dos acadêmicos ali presentes eram da primeira, segunda e terceira fases do curso de Direito, aliás, um curso de excelente reputação e referência em Santa Catarina, que é o curso de Direito da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, que é considerado uma referência em Santa Catarina, eu repito. E, com satisfação, recolhi perguntas que revelam um espírito muito aberto para as responsabilidades sociais e para o desenvolvimento regional. E destaco que a primeira pergunta formulada por uma acadêmica foi referente à violência contra a mulher e ao feminicídio, em que, infelizmente, em Santa Catarina, e hoje o Jornal Notícias do Dia, por coincidência, se é que existe coincidência, aborda o tema, Santa Catarina tem uma má colocação em relação às demais unidades da federação, especificamente neste tópico, no estado que tem o orgulho de ter o nome de uma mulher a apadrinhá-lo, Santa Catarina. Então, registro com satisfação a convivência, por alguns momentos, por pouco mais de 1 hora, com os acadêmicos de Direito, e agradeço aqui a quem me convidou, ao professor e vereador Fernando Pegorini, e na pessoa do vice-reitor Sequinel, Valdir Sequinel Filho. Quero agradecer a todo o corpo docente, aos colaboradores da universidade e aos próprios alunos, aos próprios acadêmicos, que me deram a oportunidade de reviver os melhores momentos de uma sala de aula e de um debate com os nossos estudantes, com os nossos jovens universitários. Feito este registro, eu quero abordar, presidente, a minha tristeza por ver as nossas comissões parlamentares de inquérito sendo, ao final e ao cabo da sua atividade, sendo conduzidas a impasses que são intoleráveis. Por quê? Por que são intoleráveis? Porque a CPI existe como um instrumento da oposição.
E recentemente nós já assistimos, quando da CPMI do 8 de janeiro, como a eventual maioria que o governo pode mobilizar anula até os fatos. Ou seja, eu apresento um fato. Olha, no dia 6 de janeiro, o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, difundiu entre as 49 agências do sistema, com as suas filiais estaduais, um número bem maior, que poderia haver a invasão do Congresso Nacional. Este fato, decorrente de uma mensagem, os flagrantes que desapareceram da Força Nacional de Segurança junto ao Ministério da Justiça, as câmeras de televisão do Ministério da Justiça, com essas provas nós não podemos contar. Não podemos contar, porque elas desapareceram. Mas nem mesmo a mensagem de advertência que produzia o fato da omissão foi aceita no relatório da oposição e, por isso, não teve a sequência natural para um fato colhido. E agora, na CPMI do INSS, o que nós assistimos? A que nós assistimos, presidente? Não temos relatório, porque a maioria não permite aprovar um relatório e a minoria não quer aprovar o outro. Ou seja, isso ridiculariza, no final das contas, um instituto que é crucial para a democracia, que é o da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas nós temos remédio para isso. Eu apresentei, no ano passado, o projeto de lei número 893, que já tem parecer na Comissão de Justiça, e um parecer da melhor qualidade, subscrito pelo senador Sérgio Moro, que, em síntese, diz o seguinte: copiando o modelo europeu e, mais especificamente, o modelo alemão, se houver um embate, seja de natureza pessoal, como um ataque à honra de um dos integrantes da comissão, ou um fato que é trazido e que é comprovado faticamente, ou seja, ele existiu e é um fato que tem que ser avaliado na investigação, como este que eu mencionei. Houve mensagem advertindo que poderia haver invasão do Congresso Nacional e de outros prédios da esplanada dos ministérios, todos eles igualmente relevantes do ponto de vista institucional. E isso é subtraído do relatório, isso chama o Instituto da Exceção da Verdade, que é o que este projeto de lei pretende implantar na CPI, que diz o seguinte: mesmo a minoria pode, quando se trata de uma questão fática, ou seja, é um fato que foi apresentado, não é uma versão, não é uma opinião, não é um insulto, não é uma agressão à verdade, pelo contrário, é um fato que é um indício concreto, ele tem que fazer parte do relatório, nem que seja no anexo. Ou seja, a minoria é fortalecida pela verdade do fato que ela apresenta. Este é o instituto que está previsto neste projeto de lei que já está na Comissão de Justiça e já tem parecer favorável, com aperfeiçoamento, inclusive, do senador Sérgio Moro. Para que nós não tenhamos que passar, senador Chico Rodrigues, por este vexame institucional. Olha, é verdade, mas a maioria não quer colocar no relatório. Ou seja, uma decisão subalterna ao fato, retira do relatório algo que aconteceu. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é legitimar a narrativa ou o desmentido da verdade. E este projeto de lei, que pode e merece ser aperfeiçoado, pretende que se faça o seguinte: se a afirmação, mesmo que seja da minoria,
tem um quórum, por exemplo, de dois quintos da comissão, ele tem o direito de constar do relatório, quer dizer, a verdade tem preferência sobre uma maioria circunstancial do dia da votação. E eu peço aqui, presidente, a atenção dos nossos pares para... Hoje a maioria pode ser a minoria de amanhã. E hoje a minoria pode vir a ser a maioria amanhã. A CPI tem que existir como um instrumento da maioria, não, como um instrumento da minoria, para, em nome da verdade e da fiscalização, corrigir os rumos da política e do serviço público. Repito, o que está acontecendo, não terminou ainda de acontecer, terminou a CPI, mas ainda há uma discussão sobre o teor do seu relatório. Isso é vexatório para o Congresso Nacional. Faz uma CPI, traz fatos ao conhecimento da sociedade, fatos estarrecedores, deprimentes, porque trata-se de roubar o dinheiro dos menos fortes, dos mais vulneráveis. É isso que nós assistimos ali. E quadrilhas bem organizadas, né, com gente de grande importância, alguns deles estão presos ainda. Mas o relatório é manipulado por uma maioria do momento. Então, o Instituto da Exceção da Verdade vem socorrer à própria, à realidade dos fatos, aquilo que o fato comprovou, ou pelo menos apresentou como sendo real, e isto vai para o Ministério Público, como todas as outras partes do relatório. Esse é o propósito deste projeto, é dar luz à verdade e permitir que o Ministério Público seja levado a investigá-lo como qualquer outra assertiva que conste do relatório da CPI. Era essa a minha colocação, presidente, e voltarei ao assunto na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, porque o que aconteceu nesta CPI pode acontecer em tantas outras, em detrimento da credibilidade do Instituto e do próprio Congresso Nacional. Muito obrigado. Senador Espiridião Amin, Vossa Excelência, de uma forma didática, autoexplicativa, Vossa Excelência deixa às claras para a sociedade exatamente os fatos que aconteceram e que deixa a população brasileira perplexa, né? Então, o Instituto da CPI, ele é constitucional. Acho que os arranjos, as combinações, elas devem ir até o limite do que é possível e que não confronta o interesse do país. E Vossa Excelência, na verdade, deixa aqui o rastro de um problema que Vossa Excelência conhece com a precisão cirúrgica, e ela chega com a clareza de uma janela sem vidros até a compreensão da população brasileira. Parabéns a Vossa Excelência. Como próximo orador inscrito, passo a palavra ao senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Meu sempre fidalgo, querido e atencioso presidente Chico Rodrigues, meus estimados, minha estimada senadora conterrânea nordestina Zenaide Maia, senador Fernando, senador que me antecedeu, querido amigo, professor Espiridião Amin, senhoras e senhores, nossos colegas que nos dão a sustentação aqui do Senado Federal. Presidente, há 2 semanas eu tive a oportunidade de assumir esta tribuna e fazer as menções, porque as vejo como hoje igualmente necessárias. Fazer justiça, e não há nada melhor do que você realizá-la, exercitá-la. E quando assim me dirijo, faço menções naquela oportunidade ao trabalho que foi desenvolvido pelo ministro Renan Filho,
que se despede do Ministério dos Transportes, tendo deixado um legado de grandes realizações. E eu anunciava naquele momento que haveria também de fazê-lo, igualmente, pelo reconhecimento a trabalhos, a resolutividades, a equacionamentos de situações que outrora nós identificamos e recebemos do governo que nos antecedia a outros companheiros, como hoje o faço ao colega senador que na próxima semana estará dividindo esse mesmo espaço, o hoje ainda ministro Camilo Santana, que se despede por razões já postas ao lado de outros e outras companheiras, alguns já em anúncios como postulantes a mandatos eletivos neste processo eleitoral que se avizinha e outros para ocuparem missões aos mesmos definidas. Mas é muito bom quando você observa, quando você constata que uma escolha, feliz escolha, pôde produzir um resultado como esse que também, igualmente visto no Ministério dos Transportes, senador Chico, nós vislumbramos no Ministério da Educação. Eu tive a oportunidade ontem e vi exatamente para cumprir essa agenda, por convite feito pelo ministro Camilo, pelo presidente Lula, para que nós participássemos na esplanada do Ministério de um momento único, entre outros momentos que têm se tornado únicos nesses 3 anos e 3 meses de administração do presidente Lula, de entrega, de reconstrução, na busca da unidade e com ela com o propósito de fazermos o melhor. Ontem, presidente Chico Rodrigues, senhores e senhoras senadores que aqui presentes se encontram e que também nos acompanham remotamente, o presidente Lula, de forma coletiva, entregou mais de 100 obras e não pôde fazê-lo como ele próprio gostaria, que é visitando estado a estado, município a município, exatamente por força de uma condição que não lhe é reservada, a de estar em múltiplos locais ao mesmo tempo. E a ideia, o modelo, foi muito bem vista por todos nós, porque nos reunimos, fizemos uma inauguração colegiada, coletiva, com todos aqueles que foram agraciados, espalhados do seu norte ao nosso nordeste, não diferentemente às demais outras regiões, a elas conferidas grandes conquistas, desde creches inauguradas, universidades inauguradas ou reestruturadas, institutos federais criados, e aí quero saudar também a iniciativa parlamentar e a compreensão da Presidência da República, porque aliou-se à ideia do nosso Estado para criar o Instituto Federal do Sertão, lei sancionada no dia de ontem, mas tivemos restaurantes universitários, tivemos restaurantes de institutos federais sendo inaugurados, e aí particularmente eu quero, em nome da professora Meire Roberto, nossa reitora do Instituto Federal da Paraíba, saudá-la porque o governo federal distinguiu o nosso estado com a nova sede, construída em condições adequadas, porque outrora não mais a tínhamos, ou não mais as tínhamos essas condições desejáveis. Uma nova sede para a nossa reitoria do Instituto Federal. Mas não foi só isso. Quem observou um pronunciamento que teve, em razão do sem número de conquistas, de uma prestação volumosa de contas nos 3 anos e meio, saudando a todos os seus companheiros e companheiras que perfilaram-se ao seu lado para contribuir nesta mudança que nós estamos a promover, ainda com distâncias consideráveis do ideal, senador Isalci, o que nós observamos, senador Chico Rodrigues, e seria muito interessante, até a título de curiosidade, que o nosso amigo, que o nosso cidadão, cidadã brasileira, pudesse, tendo essa curiosidade, fosse até a página do Ministério da Educação e pudesse observar exatamente esse acervo que foi entregue durante esses 3 anos e 3 meses. Não há absolutamente, senhoras e senhores,
níveis que possam ser tratados em comparação com o que outrora nós tínhamos. Nada, senador Chico Rodrigues, absolutamente nada. Desde os investimentos que estão sendo feitos na alfabetização, passando pela educação básica, até que nós chegássemos à formação superior. Os números, eles são arrebatadores, eles mostram, na essência, a sólida disposição de um governo que, quando assumiu as obrigações e missões presidenciais, dizia que iria focar também nela, educação, para que ela pudesse estar voltada à formação do cidadão, desde a tenra idade. Senhoras e senhores, ontem nós comemoramos um feito: 99 mil escolas que estão interligadas à internet. A oportunidade que se viu na tarde de ontem foi o presidente Lula falando diretamente ao interior lá do estado do Amazonas, com as crianças que estavam diante de telas de computador, fazendo as suas tarefas, tendo a oportunidade que também, outrora, não as tinham, essas oportunidades. E quando indagado o professor em sala de aula, ao lado de outros companheiros que fazem a estrutura daquela unidade escolar, ele dizia: presidente, não apenas para os nossos estudantes, que passam a ter melhores informações, passam a ter acesso às mesmas, portanto, mais conhecimento, acessando a esse universo que está em todos os lugares, em todos os ambientes, a formação do próprio professor, que nos permite, qualificando-nos, qualificar o trabalho que é exatamente o de fazer esse intercambiar junto ao corpo docente dos nossos alunos. Então foi uma tarde festiva e eu gostaria, presidente, fazendo aqui publicamente, terei a oportunidade na próxima semana de fazê-lo pessoalmente, como já o distingui no dia de ontem ao ministro Camilo Santana. Ele sai aliviado com aquela sensação que todos nós temos quando cumprimos as nossas tarefas, de dizer: fui escolhido para entregar e estamos a entregar. É algo incomparável. E é por isso que todas as oportunidades, em todos os momentos que assumo esta tribuna, ou que estou em outras tribunas, conversando com amigos, concedendo entrevistas, eu sempre proponho que esse debate seja feito desta forma, comparativamente, para que saibamos, área a área, setor a setor da gestão pública, o que está sendo entregue por esta gestão, pelo presidente Lula e por todas as suas companheiras e seus companheiros, e aquilo que deixou de ser feito pelo nosso país. Ainda haverei, em outras oportunidades, de mencionar, como, por exemplo, hoje se despede uma gratíssima para mim, surpresa que foi, porque não o conhecia, o ministro Jader Filho. Acredito que Vossa Excelência, conterrâneo nortista, deve bem saber e deve bem reconhecer aquilo que foi produzido pela equipe do querido companheiro Jader Filho, à frente do Ministério das Cidades. Se desincompatibiliza, mas deixa também marcas, principalmente numa área, senadora Zenaide, meu estimado amigo, irmão, corretíssimo, senador Fernando Doeire, deixa uma marca indiscutível e indissociável na sua passagem ministerial, que foi o trazer, ressuscitar o programa, para finalizar, senador presidente, o programa Minha Casa Minha Vida, com milhões de contratos formalizados, com outras tantas de milhares e milhares de unidades entregues, o Minha Casa Minha Vida tinha sido simplesmente e abominavelmente abandonado, esquecido, tinha sido colocado de lado pela administração anterior, como se o Brasil, à época, ainda não precisasse ter investimentos na área habitacional. Farei, em momento oportuno também, as devidas e justas menções a uma passagem extremamente edificadora do querido companheiro de partido também, Jader Filho. Presidente, muito grato pela sua compreensão de sempre para conosco, mas as minhas saudações não poderiam deixar
de ser feitas ao querido colega senador Camilo Santana, que, repito, estará conosco pelo trabalho, junto à sua equipe, que entregou ao Brasil durante esse período à frente do Ministério da Educação. Muito grato. Senador veneziano Vital do Rego, Vossa Excelência faz aqui uma breve abordagem do evento realizado ontem pelo presidente, e Vossa Excelência trata aqui com muita maestria dessa questão das 100 obras entregues, mostrando exatamente a importância de entregar obras de qualidade para a população brasileira. Quando Vossa Excelência refere-se aqui a 99 mil escolas, 99 mil escolas do Brasil ligadas à internet, mostra exatamente a preocupação em que o ensino de qualidade, dentro da modernização do tempo que nós vivemos da tecnologia, possa chegar à escola longínqua, no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Sudoeste. Na verdade, é a internet que leva informações preciosas, ferramentas que são fundamentais para a formação, tanto no ensino básico, no ensino médio, quanto, por que não dizer, no ensino superior também, que atinge outro degrau do ensino. A qualificação dos professores, no meu entendimento, era o maior investimento que todos os governos deveriam fazer, porque são os professores, na verdade, que nascem talhados pelo destino para levarem ao conhecimento a todos aqueles que entram nos bancos das escolas. E todos nós, absolutamente todos, passamos por esses professores. Na medida que eles estão qualificados, eles vão preparar mais esses alunos, que serão os médicos, os engenheiros, os advogados, os assistentes sociais, os profissionais de todas as áreas do nosso país. E, por fim, comentando o vosso pronunciamento, eu não poderia deixar de fazer aqui um elogio aberto, de coração, ao ministro Jader Filho. O ministro Jader Filho, ministro das cidades, que tem pedigree, né? Seu pai, que foi governador, foi senador, ocupou tantos cargos na República, deixou, no processo, eu acho que de indução, né, de vontade pública dos filhos, a qualidade de produzir mais, se doar mais, entregar mais. E agora, no atual governo do presidente Lula, ele consegue, como disse Vossa Excelência, resgatar o programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive em gestos de um administrador que se preocupa exatamente com a ponta, a sociedade onde está, na verdade, sonhando com o seu abrigo e muitas vezes, por questões burocráticas, não são alcançados. E eu quero citar esse fato especificamente porque no nosso estado, como todos sabem, existem as entidades que também têm acesso e são beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, e no meu estado especificamente, né, estavam perdidas 435 unidades habitacionais, né, do Minha Casa Minha Vida, entidades. E através de ação de uma líder comunitária, a Carla, Carla Cristina, ela simplesmente, num processo de convicção e abrigo daquelas pessoas que, como ela, precisavam também desse teto, desse lar, deste programa que, na verdade, tem atingido milhões de brasileiros, nós conseguimos resgatar pela determinação, pela competência, pelo compromisso do ministro Jader Filho, essas 435 unidades que, casualmente, na próxima segunda-feira, deverão ser iniciadas as obras. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelos fatos aqui citados e por esse elogio que, como eu me agrego ao pronunciamento de Vossa Excelência para deixar esse registro aqui do ministro que ora sai para ser candidato ao Senado. Parabéns. Continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra à senadora Zenaide Maia, nossa grande liderança do estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Chico Rodrigues, já agradecendo meu colega Isalci, que
e permitiu que eu falasse primeiro, colegas senadoras, colegas senadores, a todos que fazem a Rádio Senado, TV Senado e Agência Senado. Eu venho aqui hoje falar de um avanço histórico para a educação deste país. Tirar do papel o novo Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado neste Congresso Nacional e enviado à sanção da Presidência da República, significa combater e prevenir as desigualdades educacionais neste país tão diverso, o país cheio de desafios, em cada parte do seu vasto território. Crianças, adolescentes e estudantes de todas as idades do Rio Grande do Norte e do país serão beneficiados por essa política pública que ultrapassa governos. Estamos trazendo para as nossas mãos a responsabilidade de formar novas gerações, de dar condições de infraestrutura e orçamento para o sistema de ensino. Gostaria de destacar o que diz respeito à meta arrojada de financiamento da proposta do novo PNE. A proposta projeta a ampliação do investimento público em educação, de modo a atingir o equivalente a 7% do Produto Interno Bruto, PIB, até o 6º ano de vigência do PNE e 10% do PIB até o final do decênio. Gente, isso é um avanço indiscutível. Precisamos sempre garantir orçamento para a educação pública sem aporte planejado e bem aplicado de recursos públicos. Não vamos alcançar o desenvolvimento por meio da educação. Desde criança, como uma de 16 filhos de um pequeno agricultor e de uma humilde dona de casa e costureira no sertão do Siridó, nordestino, eu soube que a educação transforma vidas. E foi por meio dela que descobri minha vocação, cuidar da saúde das pessoas. Meus pais sempre nos estimulavam a estudar, apesar das dificuldades. E hoje a vida me deu a chance de estar neste Parlamento Nacional defendendo a educação. Aí, presidente, aqui, quer tirar aqui. O PNE é uma política pública nacional que transforma em política de Estado e mantido com orçamento adequado, viabiliza que muitas famílias, muitos jovens, tenham o mesmo horizonte de esperança que eu tive por meio da educação. Eu tenho há muitos anos acompanhado a destinação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais para custeio e investimento nas escolas. E, com base nisso, ressalta a importância do novo Plano Nacional de Educação. Gente, essa é uma ferramenta focando no planejamento em curto, médio e longo prazo. O planejamento é essencial para os gestores públicos e precede o financiamento. Sem essa programação prévia, a gente não tem elementos e dados suficientes para discutir e aplicar o financiamento correto no sistema de educação pública desse país. Os esforços pela alfabetização e pelo aprendizado integral precisam ser prioridade sempre. Cada criança alfabetizada e munida de repertório de habilidades e de pensamento crítico é um passo na direção a um futuro mais civilizado, mais democrático e menos desigual. Não existe nada mais transformador, seja no nível pessoal, seja no nível social, do que a educação. Ela é a base de tudo. É o fundamento que move o desenvolvimento de um país, de um estado, de um município, de um bairro, de cada uma das nossas famílias. Estamos decidindo em nome das pessoas mais pobres desse país. Essa discussão envolve responsabilidade, porque estamos lidando com vidas humanas, com crianças e jovens que precisam de uma formação hoje para liderarem o país amanhã.
Dentre os avanços do novo Plano Nacional de Educação, friso ainda o monitoramento efetivo e contínuo das metas e estratégias do PNE em cada unidade da federação. Isso permitirá corrigir deficiências a tempo. Outra inovação significativa é a criação do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar, que garante infraestrutura de funcionamento e salubridade de todas as escolas públicas da educação básica. O plano está focado em superar situações críticas e implementar padrões nacionais de qualidade escolar pactuados em regime de colaboração. Destaco ainda o objetivo 8, concentrado na educação ambiental e no enfrentamento das mudanças climáticas. Uma das metas, aliás, assegura que todas as instituições de ensino promovam a educação ambiental. Cresci em uma família nordestina de 15 irmãos e o que desde cedo me exigiu ter de falar em voz alta para poder ser ouvida. Levo esse princípio para a vida política, na qual defender a vida dos mais pobres e a justiça social para o nosso povo é uma luta que exige força na palavra e no gesto. É por isso que venho criticando nesta casa a distribuição desigual dos recursos orçamentários federais no que se refere a investimentos sociais básicos, que são direito de todo cidadão. Quase metade do orçamento da União vai todo ano para os bancos a título de pagamento de dívida pública nunca auditada, enquanto só 4% para a educação, 4% para a saúde e menos ainda para a segurança pública. Os esforços desse Poder Legislativo, por meio do novo PNE, pretendem sim ampliar o investimento por aluno da educação básica, buscando atingir índices de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Estamos caminhando e sabemos que sempre é possível fazer mais. Finalizo esse pronunciamento, presidente, a todos que estão nos assistindo, evocando minha experiência de ex-procuradora especial da mulher no Senado e de médica que socorreu muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, faço o chamamento coletivo em defesa da vida das brasileiras. Diante do índice alarmante e crescente de assassinato de mulheres no país, proponho um novo pacto nacional para prevenir e combater a violência contra a população feminina, que é a maioria no Brasil. Defendo uma atuação federativa, suprapartidária, centrada em 3 eixos: reforço de legislação, garantia real de orçamento público para a segurança e a vida das crianças, adolescentes, adultos e idosas. E educação, formação das crianças e adolescentes no novo PNE, que foi aprovada na última semana no Senado e passou por amplo e democrático debate dentro deste Congresso Nacional. O crime de feminicídio, somado a outros crimes contra as mulheres, são prova de que o Brasil precisa ir além da Lei Maria da Penha, marco nacional e mundial de combate à violência contra a mulher, e avançar também em políticas preventivas e ações permanentes do poder público sustentada por garantia efetiva de recursos financeiros. E a ferramenta central começa em conscientizar e esclarecer as crianças, meninos e meninas, a partir da educação básica. Isso se faz com professores capacitados e bem remunerados, com políticas sociais ativas, com união de todos os poderes e com a grade curricular que seja inclusiva, ampla e transformadora. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Zenaide Maia, Vossa Excelência fala hoje sobre o PNE, o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado e sancionado, e é uma política pública que, de uma forma definitiva,
ela interessa ao Brasil e deve ser, a partir de agora, não uma política de governo, mas uma política de Estado, porque precisava, nessa transversalidade das ações da educação brasileira, acomodar de uma forma definitiva e permanente projetos e programas nacionais que possam elevar o nível do ensino no Brasil. E, acima de tudo, garantir os recursos adequados para que nós possamos, em qualquer lugar desse país, né, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, um verdadeiro continente, com regiões as mais diferentes possíveis, as dificuldades de acesso as mais diferentes possíveis, da Amazônia aos Pampas, do Nordeste ao Cerrado, onde os governantes tenham, na verdade, nesse documento, nesse plano nacional, uma espécie de doutrina a seguir, para aumentar exatamente a capacidade e a formação do cidadão brasileiro. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns, né? É uma das grandes defensoras, né, da área educacional aqui nesse Senado da República. Vossa Excelência, que é médica, conhece as dificuldades de atravessar, né, os estudantes mais pobres, atravessarem esse caminho tortuoso, né, com a política atual. Muitas coisas têm que ser feitas ainda nesse país. Muitas, mas, de qualquer forma, esse já é um grande passo, a criação do Plano Nacional de Educação. Então, fica o registro aqui e eu deixo aqui orientado para que seja divulgado em todos os veículos de comunicação do Senado da República. O próximo aqui. Continuando a lista de oradores inscritos, passo a palavra ao senador Zequinha Marinho, do Estado do Pará. Muito obrigado, presidente. Eu volto à tribuna no dia de hoje para abordar a grave situação econômica que assola a população do Estado do Pará, por tabela, o Estado do Pará como um todo, e, consequentemente, a vida de milhões de paraenses. Os números que trago aqui não são meras estatísticas, são o retrato de uma realidade dura, de famílias endividadas, de sonhos adiados e de um futuro incerto. Recentemente fomos confrontados com dados alarmantes. Um levantamento da FEComércio revelou que mais de 70% das famílias paraenses iniciaram o ano de 2026 com algum tipo de dívida. Em fevereiro deste ano, o percentual de endividamento atingiu 71,9%, um aumento preocupante em relação a janeiro, 70,4%. E ainda mais grave, em comparação com fevereiro de 2025, que era 69,3%. Isso significa que em apenas um ano o endividamento cresce 3,75%. E mensalmente, de janeiro para fevereiro de 2026, houve uma alta de 2,13%. Essa é uma tendência que compromete seriamente a renda e a dignidade dos cidadãos do meu Estado. É importante ressaltar, presidente, que o endividamento é mais acentuado entre as famílias de menor renda. Em fevereiro de 2026, 74,5% das famílias que recebem até 10 salários mínimos estavam endividadas, contrastando com 47,7% daquelas que com renda superior a isso. O cartão de crédito, como era de se esperar, lidera o ranking das dívidas, presente em 89,6% dos casos, seguido por carnês, 24,3%, e o crédito consignado de 11,5%. Mas a causa dessa espiral de endividamento, de acordo com o ranking de competitividade dos estados, o Pará ocupa a última posição em relação à formalidade no mercado de trabalho. Esse é um dado de um grito silencioso
que ecoa a falta de oportunidades, precariedade dos empregos e a dificuldade que os paraenses enfrentam para conseguir recursos financeiros estáveis que lhes permitam saldar suas dívidas e construir um futuro um pouquinho mais de segurança. E como se não bastasse, a população paraense ainda terá que pagar por uma dívida colossal. O governo do Pará, com a anuência da Assembleia Legislativa do Estado, contraiu um total de mais de 22 bilhões de reais em empréstimos. Este montante será pago por essa população, né, por essa mesma população que já enfrenta, né, ou já se encontra endividada e que luta diariamente para sobreviver. É inaceitável que, diante de um cenário de tamanha fragilidade econômica e social, o governo estadual imponha um fardo financeiro tão pesado sobre os ombros da população paraense. E, além da queda, o coice. Não bastasse a condição financeira em que o governo do Estado submete a população, recentemente o governador anunciou um reajuste de apenas 6% nos salários dos servidores públicos do Estado. Dados do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, o SINTEP, as categorias do funcionalismo público estadual já enfrentam um abismo salarial de 37%. Esse percentual representa o poder de compra que foi corroído e que o governo ignora ao reajustar os salários com apenas 6%, quando está devendo 37% de reajuste. Precisamos de políticas públicas que promovam a geração de emprego ou empregos formais, que estimulem o desenvolvimento econômico e social sustentável e que ofereçam condições para que as famílias possam sair do ciclo do endividamento e não ao contrário. Precisamos de ações concretas, de um plano de recuperação econômica que seja transparente, justo e que coloque o bem-estar do povo paraense acima de quaisquer outros interesses. Não podemos admitir que a dívida do Estado se torne a dívida impagável de cada cidadão paraense. A hora de agir é agora. O povo paraense merece respeito, dignidade e, acima de tudo, esperança de um futuro melhor. Agora, no final de semana, certamente, o governo do Estado o governador estará se afastando para concorrer às eleições de outubro. Festa e muita festa, mas são festas que não se baseiam em dados, são festas fictícias para se comemorar nada. E esse nada significa essa situação econômica que o Pará está vivendo. Se nós pegarmos o PIB do Estado entregue em 31 de dezembro de 2018 e compararmos de lá para cá, para 31 de dezembro de 2025, a gente vai ver a insignificância do crescimento. Muito pouca coisa. O Estado não tem infraestrutura, o Estado não tem segurança jurídica nem no campo nem na cidade, o Estado precisa urgentemente de encontrar um novo rumo. Mas o Estado virtual, aquele Estado da televisão, das redes sociais, que as agências de publicidade, marketing, coloca e vende para a população, é um Estado lindo, maravilhoso, um Estado em perfeitas condições para a população, oferecendo saúde, oferecendo educação, oferecendo tudo de bom. Só que a população não vive nesse Estado digital, nesse Estado inexistente, ela vive no Estado real. E quando se vive no Estado real, você vê a dificuldade de cada cidadão paraense quando precisa de um leito para internar uma pessoa. Você vê a dificuldade quando o IDEB das suas escolas são dos mais baixos de todo o país. Você vê dificuldade na geração de emprego, de renda e de oportunidade. Essa
ou essa é a situação do Estado real, do Estado em que vivem as pessoas? E era isso, senhor presidente, nessa véspera da festa que vem aí, para comemorar nada, não é? Dizer que está tudo bem, não é? E vender para essa população, coitada, que precisa de renda, que precisa de oportunidade, que precisa de uma casinha melhor. O senhor tem uma noção, no estado do Pará, e Belém do Pará é a capital mais favelizada do Brasil. Ninguém ganha da gente. O déficit habitacional é alguma coisa gritante. Numa casinha pequena mora 2, 3, 4 famílias, uns por cima dos outros. E a gente precisa encarar essa realidade como ela é, nua e crua, e dar a essa gente a oportunidade de se viver com dignidade, pelo menos. Portanto, era esse o registro que eu quero deixar na véspera da grande festa que vem aí, dia 2, para celebrar, como disse, absolutamente nada. Muito obrigado. Senhor senador Zequinha Marinho, Vossa Excelência faz, na verdade, um resumo da situação do seu Estado, e lógico que ela deve ser, por determinação da mesa, publicado em todos os veículos de comunicação do Senado. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadoras, senhor presidente, daqui a pouco está na pauta de votação a medida provisória 1326 de 2025, 1326 de 2025. Essa medida provisória trata do reajuste da segurança pública aqui do Distrito Federal e também dos territórios. Lembrando que isso aqui na prática é uma consolidação daquilo que já foi feito. Os reajustes já foram concedidos, a primeira parcela foi em dezembro, a segunda parcela em janeiro de 2026. E a medida provisória consolida aquilo que foi conquistado com muita luta. E é bom lembrar aqui as dificuldades que tivemos para dar este reajuste. Começa lá atrás, no governo Hollenberg, o reajuste para a segurança pública foi 0. Então, durante 4 anos, os militares, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, não receberam reajuste no governo Hollenberg. Depois veio o primeiro mandato do Ibanez, que mandou, no primeiro mandato, uma solicitação de reajuste apenas para a Polícia Civil, esquecendo que existe a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal. E aí, o presidente, à época, resolveu, então, condicionar ao reajuste para que houvesse também reajuste para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E aí só deu 8%. E é bom lembrar que o reajuste, o valor do fundo constitucional que existe para isso, ele é um fundo já definido por lei, ele já está no orçamento. Então, o recurso que não foi disponibilizado do governo Hollenberg do primeiro mandato do Ibanez está no caixa do GDF, foi usado para outras coisas e não foi repassado o reajuste. Agora, já no segundo mandato, ele anuncia o reajuste. Em janeiro de 2025, ele anuncia, olha, vou dar o reajuste agora para a segurança pública, para recuperar as perdas, até porque o salário dos servidores aqui da segurança pública já era um dos menores do Brasil, comparado com os demais estados. E aí o governador anuncia o reajuste e diz, olha, não vou discutir isso com o governo federal, não vou pisar no Palácio do Planalto. E aí veio essa novela, que passou fevereiro, março, abril, maio, junho. Criaram aqui, de acordo com o acordo que foi feito, o Fórum de Conciliação, de negociação, inclusive, e que houve muitas reuniões
para chegar, então, nesse denominador que foi exatamente o que está sendo consolidado hoje. 2 reajustes que foram concedidos aqui a partir de dezembro de 2025, 11,5% e 11,5% a partir de janeiro de 2026. E eu tenho dito, presidente, é incrível, né? Eu estou na CCJ, já conversei com o relator, né, o Rogério Carvalho, estou conversando com o governo, já conversei praticamente com todos os senadores aqui, que nós temos uma distorção na Constituição. É uma coisa tão óbvia, uma coisa tão simples, que as pessoas precisam entender isso. Afinal de contas, Brasília é a capital de todos os brasileiros. Então eu faço um apelo aqui para todos os senadores entenderem o que eu estou dizendo aqui de uma forma muito clara, objetiva, e uma coisa tão lógica, que é a questão da nossa redação da Constituição de 88. Desde o ano de 1500, desde 1500, o descobrimento do Brasil, quem bancava as contas da capital da República sempre foi o governo federal. Isso foi no início do Império, depois quando Salvador era capital, depois Rio de Janeiro capital, depois Brasília capital. Quem sempre pagou todas as despesas foi exatamente a União, o governo federal. Só que aconteceu, presidente, que em 1988 foi feita a Constituição e na Constituição está escrito, artigo 21, compete à União manter e organizar a segurança pública do DF e auxiliar na educação e na saúde. Esse é o texto. E por que está isso no texto? Porque até 88, 89, quem indicava o governador era a União. Por isso que justifica manter e organizar, porque quem mantinha e organizava era a União, através do governador indicado. Só que a partir de 90, a gente passou a ter eleição para governador, uma coisa tão simples. A partir de 90, teve eleição, tivemos governador. E aí? Ficamos até 2002 com o Pires na mão. Quem conversar com o secretário de Fazenda dos governos deste período vai ver o testemunho deles, que era humilhante ter que todo mês vir aqui no Palácio do Planalto ou no Ministério da Fazenda para pagar as contas. Então, veio o Fundo Constitucional. Em 2002, foi identificado então qual é o valor que você investe em educação, saúde e a manutenção da segurança pública. Em 2002, o valor é 2 bilhões e 900. Foi criado o fundo, existe uma lei, é uma lei que já existe. O critério de correção é de acordo com a variação da receita corrente líquida e todo orçamento de todos os tempos, inclusive os atuais, o valor está lá no orçamento. Então não tem lógica. O governador tem que pedir autorização para o governo federal. O governo federal mandar aqui para o Congresso uma coisa que já está no orçamento. E quem decide, quem organiza segurança pública é governador. Aqui, antes também era governador, só que o governador era indicado. Por isso que a redação de 88 está isso. Nós queremos mudar a redação, porque a competência da gestão da segurança é do governador em todos os estados. Por que aqui seria diferente? Então, a gente precisa corrigir essa distorção. E a PEC é isso. A PEC é exatamente mudar o texto para dizer compete à União transferir os recursos para o governo do Distrito Federal, manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Essa correção que tem que ser feita, porque é uma distorção. 88 nós não tínhamos governador eleito, 90 a gente passou a ter governador eleito, e aí ficou essa distorção. E aí o governador promete o reajuste, não faz nenhum movimento para que isso acontecesse, e aí o governo federal fica esse ping-pong. Dá, não dá, pode ser, não pode ser, e o dinheiro está lá. Então, o que a gente pode notar é que de 2002, né,
que foi criada a lei do Fundo Constitucional, já estabeleceu o valor. Então isso não tem impacto nenhum, porque o dinheiro já está no orçamento. E aí eu estou conversando com o governo sobre isso, mas também é uma burocracia, não é possível. As pessoas não conseguem reconhecer o óbvio. E o óbvio é isso que o texto está equivocado. A União não organiza a segurança do DF, nunca organizou e nem tem sentido organizar hoje. Como é que a União, aqui o Palácio do Planalto, vai cuidar da segurança pública da Ceilândia, de Samambaia, do Riacho Fundo 1, 2, do Guará, ou seja, das 35 regiões administrativas? Não tem lógica isso. Então nós temos que corrigir. E a partir do momento da correção, vai acabar com essa demagogia dos governadores de prometer as coisas e depois jogar a culpa no governo federal. Eu tenho falado isso para o governo federal. Eles estão ficando apenas com o ônus. O bônus fica com o governador, que promete, olha, eu mandei lá, agora depende deles. E aqui vem para o Congresso, e a gente tem novas batalhas aqui na Câmara e no Senado. Então, essa correção, ela precisa ser feita o mais rápido possível, para que o governador possa, de fato, fazer aquilo que ele promete. Então, quando ele falar que vai dar o reajuste, ele tem autonomia para dar o reajuste, e não dependendo aqui de governo federal. Hoje nós temos o menor contingente da história. Por quê? Porque essa burocracia. Para fazer um concurso tem que pedir autorização para o governo federal. O dinheiro já está lá no GDF. Então não tem lógica ter que pedir autorização. Aí vem para cá, só para preencher o anexo 5, a burocracia, para dizer, ó, pode contratar até 500 mil, 2 mil. Nós já perdemos mais de 5 mil policiais com essa questão de legislação aqui do Congresso. Então a gente precisa corrigir isso. A nossa segurança pública precisa de respeito, precisa ser respeitado, precisa ser prestigiado, porque é a melhor do Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo aos senadores. Já conversei com o presidente Davi, que já concordou botar na pauta. Mandei lá para a CCJ, o presidente Otto também já concordou botar na pauta. Só precisa agora do relator, que é da base de governo, e precisa da autorização do governo. Caso contrário, vamos botar outro relator e vamos para o voto. Porque é uma coisa tão óbvia que não tem sentido não aprovar essa questão. Então, presidente, daqui a pouco a gente vai votar, óbvio que nós vamos votar favoravelmente. Eu peço a todos os senadores que nos ajudem a aprovar essa matéria tão importante, não só para o Distrito Federal, mas também para os ex-territórios. Muito obrigado, presidente. Senador Isalci, Vossa Excelência trata de uma medida provisória que nós nos alegramos muito com ela, não apenas por beneficiar o Distrito Federal, mas também por beneficiar os ex-territórios de Amapá, Rondônia e Roraima, o meu estado de Roraima. O reajuste foi aplicado, na verdade, em 2 etapas. A primeira etapa ela foi aplicada em 2025, né, em dezembro de 2025, e a outra esse ano, janeiro de 2026. Né. Os percentuais para PMs e bombeiros, né, dos ex-territórios foi de 24,32% o valor acumulado, obviamente, que varia de posto para graduação, mas está em torno realmente desse teto. Apesar de esses índices eles terem sido um pouquinho maior para o Distrito Federal, para a Polícia Civil, inclusive com um valor de face maior, mas nós queremos aqui dizer do nosso contentamento com essa medida provisória, porque houve uma equiparação e é difícil, na situação que o país está hoje, essa questão de reajuste, e se conseguir, nesse momento, nessa quadra, conseguirmos esses reajustes. Portanto, a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil, e principalmente do meu estado de Roraima, eles estão, na verdade, felizes, porque foi uma espera longa por aquilo que eles fizeram para os ex-territórios, né, como uns verdadeiros guardiões da pátria. Portanto, quero deixar aqui o meu abraço para todos eles e dizer que foi um trabalho muito demorado, foi um trabalho muito negociado e que não poderia realmente, de forma alguma,
dizer da importância que o senador Isalcir também teve. Nós participamos ativamente das negociações, mas o senador Isalcir foi providencial também nessas negociações. Portanto, parabéns aos servidores da Polícia Militar, do Bombeiro do Estado de Roraima. Gostaria de passar a palavra agora ao senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vou falar com o Davi aqui rapidinho, mas eu já falei com o Fernando, se precisar ele preside. Agora no Davi, tá? Estão me esperando lá, pessoal. Senhor presidente, Chico Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, encerramos o mês de março, simbólico e necessário, por marcar o mês da mulher, com a convicção de que esta casa não se limitou a homenagens, avançou de forma concreta na construção de um país mais justo para as brasileiras. Mais do que palavras, o Senado Federal respondeu com ação. Ao longo desse período, aprovamos iniciativas que dialogam diretamente com a vida real das mulheres. Enfrentando desigualdades históricas e promovendo dignidade, proteção e oportunidades. Na área de saúde, demos passos importantes ao fortalecer políticas voltadas à atenção integral da mulher. E aqui é preciso detalhar esses avanços. Aprovamos medidas que buscam garantir maior acesso e agilidade na realização de exames essenciais, como mamografias, estabelecendo prioridades e reduzindo o tempo de espera no sistema público de saúde. Isso significa diagnóstico mais precoce, maior chance de cura e, sobretudo, mais respeito à vida. Também avançamos no cuidado com a saúde materna. Iniciativas voltadas ao fortalecimento do pré-natal, a ampliação da assistência pós-parto e a humanização do atendimento reconhecem que o cuidado com a mulher precisa ser contínuo. Estamos falando de proteger não apenas a gestante, mas toda a estrutura familiar que se forma a partir dela. No campo econômico, o Senado reafirmou seu compromisso com a justiça social, a enfrentar de maneira mais objetiva a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Aprovamos medidas que fortalecem a exigência de transparência salarial, obrigando empresas a adotarem mecanismos mais claros de prestação de contas e permitindo uma fiscalização mais efetiva por parte do poder público. Além disso, avançamos na responsabilização de práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Não se trata apenas de recomendar a igualdade, trata-se de exigir. Ao dar instrumentos concretos para identificar e corrigir distorções salariais, o Senado contribui para um mercado de trabalho mais justo, onde competência e dedicação sejam os únicos critérios de valorização. Senhor presidente, se na saúde e na economia avançamos na promoção de direitos, é no enfrentamento à violência que se revela de forma mais urgente o nosso dever de proteção. Infelizmente, ainda convivemos com números alarmantes. A cada dia, mulheres são vítimas de agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais. E de que forma, cada vez mais evidente, cresce também a misoginia, seja nas relações cotidianas, seja nos ambientes digitais, onde o discurso do ódio ganha alcance e velocidade. Diante dessa realidade, o Senado aprovou medidas concretas para fortalecer a rede de proteção às mulheres. Avançamos na amplificação e no aperfeiçoamento das medidas protetivas de urgência, garantindo mais rapidez nas decisões e maior efetividade na sua aplicação. Também reforçamos instrumentos
de monitoramento de agressores, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, criando barreiras reais para evitar a reincidência da violência. No campo da misoginia, demos passos importantes ao endurecer o tratamento a condutas que promovem a desqualificação, o constrangimento e a violência simbólica contra a mulher. Especialmente no ambiente digital, onde muitas vezes o anonimato encoraja ataques. O Senado sinaliza que não haverá tolerância com práticas que alimentam o ciclo de violência. Não se trata apenas de punir, trata-se de transformar uma cultura. Trata-se de afirmar de forma inequívoca que o respeito às mulheres é um valor inegociável. Senhoras e senhores, cada projeto aprovado neste mês carrega uma mensagem clara. O Senado está atento. Está atento e está comprometido e está disposto a agir. Mas sabemos que muito ainda está por ser feito. A verdadeira transformação exige continuidade, exige vigilância permanente, exige que cada avanço conquistado aqui se traduza em mudanças concretas na vida das mulheres. Seja na cidade grande, seja no interior, seja em espaços de poder ou dentro de casa. É preciso garantir que as leis saiam do papel, que cheguem na ponta, que sejam instrumentos reais de proteção, de autonomia e igualdade. Encerramos esse mês da mulher com avanços importantes, sim, mas acima de tudo com a consciência de que esta agenda não pertence a um único mês. Ela deve ser permanente, deve ser prioridade todos os dias. Porque falar de direito das mulheres é falar de desenvolvimento, é falar de justiça social, é falar de um Brasil mais equilibrado e mais humano. Que sigamos firmes, com a responsabilidade e compromisso, honrando cada mulher brasileira, não apenas com discursos, mas com ações efetivas. Muito obrigado, presidente. Ouvimos atentamente o discurso, Vossa Excelência, e gostaríamos que fosse divulgado em todos os veículos de comunicação do Senado da República. Convidaria Vossa Excelência para assumir a presidência, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero falar hoje aqui sobre a Operação Acolhida no meu estado de Roraima. É uma operação que é realizada com humanidade, com responsabilidade, mas, acima de tudo, com esperança daquelas pessoas que foram tangidas pelas relações políticas do país vizinho à Venezuela. Hoje trago a esta tribuna um tema que expressa, ao mesmo tempo, a grandeza da tradição humanitária do Brasil e os desafios vividos, especialmente no estado de Roraima. A Operação Acolhida, que completa mais de 8 anos de atuação desde a sua criação em 2018. Esta operação nasceu como resposta humanitária ao intenso fluxo migratório de venezuelanos que, saindo do seu país em situação de profunda crise social e econômica, atravessaram a fronteira e chegaram à nossa fronteira norte, em busca de proteção, dignidade e oportunidades de vida. Ela tem por objetivo
garantir o atendimento, a triagem, o cadastro, o acolhimento emergencial e a interiorização dessas pessoas, permitindo que sejam realocadas de maneira segura, voluntária, ordenada e gratuita para outros pontos do território brasileiro, onde possam reconstruir suas vidas com melhores condições de integração social, econômica e cultural. Desde a instituição da Operação Acolhida, milhões de venezuelanos usufruíram das ações coordenadas pelo governo federal. Somente até junho de 2025, a operação alcançou a média de 150 mil refugiados e imigrantes interiorizados em mais de 1.100 municípios de todo o Brasil. 1.100 municípios de todo o Brasil. Praticamente em 20% dos municípios brasileiros, inclusive no nosso querido estado de Pernambuco, recebendo o apoio amplo de diversos entes federativos da sociedade civil que os acolheu, né, como uma mão de obra, na maioria das vezes qualificada, que veio realmente somar às demandas reprimidas do mercado do nosso estado. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho articulado entre os órgãos do Poder Executivo, estados, municípios, agências da Organização das Nações Unidas, entidades parceiras e, com destaque singular, as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Armadas coube desde o início assumir a coordenação das atividades operacionais, assegurando que a resposta humanitária fosse eficiente e digna, inclusive em um contexto integralmente civil, como ocorre diariamente em Pacaraima e Boa Vista. Militares do Exército Brasileiro produzem, por exemplo, milhares de refeições diárias para os abrigos. Eles fazem a distribuição. Equipes da Força Aérea realizam o transporte de materiais e de pessoas para os destinos de interiorização. E médicos da Aeronáutica reforçam a assistência da saúde. Esta atuação vai muito além da ideia tradicional de defesa externa, expandindo-se à proteção humanitária e ao apoio à população em situação de vulnerabilidade. A Constituição de 1988 destaca em seus princípios fundamentais que é dever do Estado brasileiro promover o bem-estar de todos que se encontrem em seu território, respeitando os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Esse princípio tem orientado as ações das Forças Armadas e de todo o aparato estatal, reafirmando que o Brasil estende sua mão àqueles que buscam refúgio e proteção. O lema do Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, jamais foi tão apropriado quanto na condução da Operação Acolhida. A capacidade institucional de proteger e, ao mesmo tempo, acolher traduz a verdadeira vocação da República. A defesa de vidas humanas, independentemente da origem, em consonância com a nossa história de solidariedade internacional e compromisso com a paz. Ao mesmo tempo em que homenageamos esse trabalho extraordinário, é preciso reconhecer a realidade vivida no chão de Roraima. A pressão sobre os serviços públicos, a demanda adicional por atendimento à saúde, à educação, moradia e infraestrutura têm sido intensas. O impacto sobre a população roraimense é real e merece todo o apoio institucional necessário para que as condições de vida de brasileiros e de imigrantes sejam preservadas com equidade e dignidade. Não podemos esquecer, entretanto, que o objetivo último desta operação é seu encerramento dignamente, alcançando com o estancamento do fluxo migratório decorrente da crise da Venezuela. Todos nós esperamos que a Venezuela retome seu pleno funcionamento institucional, econômico e social.
para que sua população possa permanecer em sua terra natal, orgulhosa de sua pátria, vivendo com dignidade e oportunidades em sua própria nação. Torcemos igualmente para que as condições que geraram esse êxodo humanitário se estabilizem e que o Brasil, enquanto nação solidária, possa celebrar o fim da necessidade de uma operação dessa natureza. Isso significará que as causas profundas da migração foram mitigadas e que nossos irmãos venezuelanos podem voltar a construir as suas vidas em sua pátria. Nesse contexto, diante do atual cenário político e institucional da Venezuela, marcado por incertezas sobre os rumos da governabilidade do país, abre-se um período de expectativas para a comunidade internacional e, sobretudo, para o próprio povo venezuelano. Há uma leitura de legítima esperança que o país consiga trilhar um caminho de reconstrução econômica, social e democrática. O Brasil acompanha esses desdobramentos com atenção e espírito solidário, desejando que a população venezuelana possa reencontrar estabilidade, prosperidade e condições dignas para permanecer e se desenvolver em sua própria nação. A retomada da normalidade institucional e o fortalecimento da economia venezuelana representam, acima de tudo, uma perspectiva concreta de redução do fluxo migratório e de encerramento digno e honroso de iniciativas humanitárias da Operação Acolhida. Reconhecemos, portanto, com profunda gratidão, o papel das Forças Armadas e de todos os colaboradores da Operação Acolhida, homens e mulheres, que todos os dias trabalham para amenizar o sofrimento de quem chegou ao nosso país carregando histórias de dor, esperança e resiliência. Que continuemos sempre guiados pelos princípios da nossa Constituição e pelo compromisso humanitário que caracteriza o Brasil no cenário internacional. Que a Operação Acolhida permaneça como exemplo de ação coordenada de proteção, até que em breve ela não seja mais necessária. Senhor presidente, propositadamente fizemos esse pronunciamento hoje, porque nós entendemos que, em função da situação da Venezuela, nós verificamos que hoje já há uma capacidade de iniciar a reconstrução desse país. Pelo nosso estado, já passaram mais de 800 mil venezuelanos. A população de Roraima são 850 mil habitantes. E por lá já passaram mais de 800 mil venezuelanos adentrando pelo Brasil, se distribuindo nos diversos estados da federação e também em países de língua espanhola, indo para vários países aqui do sul. Portanto, nós ficamos muito felizes em ver que, na verdade, essa retomada ela tem facilitado muito, né, e criado uma certa expectativa saudável para a população. Porque a reconstrução das suas voltas, desses milhares de venezuelanos, elas, na verdade, a nós também nos anima e nos alegra, porque, como eles dizem sempre, eu quero volver a minha pátria. Portanto, nos alegra, nos anima, e nós que participamos ativamente, desde o início, né, dessa migração, nós, claro que temos o prazer e a felicidade de vermos esta vinda tomar uma direção em sentido contrário. Portanto, eu gostaria de dizer, senhor presidente, Fernando Dueire, colegas senadores e senadoras, que, como senador da República, representando o nosso querido e glorioso estado de Roraima, sempre atento, eu estou no sentido de criar condições, ajudar a criar condições para que os irmãos venezuelanos comecem a voltar para o seu país. Portanto, nos alegra, como eu já disse, eu tenho que repetir algumas vezes, porque só nós do estado de Roraima sabemos as dificuldades que nessa travessia, nessa recepção dos irmãos venezuelanos, nosso estado passou. Portanto, fica esse registro hoje, nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Chico Rodrigues, a sensibilidade de Vossa Excelência traz um testemunho importante para uma realidade que está ocorrendo e que não pode se fechar os olhos a ela. Muito bem reconhecido por Vossa Excelência a atuação das Forças Armadas. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer um assunto de tamanha importância ao plenário desta Casa. Bem, senhoras e senhores, não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. A sessão está suspensa. Você estava acompanhando a sessão plenária do Senado Federal na parte não deliberativa, destinada aos pronunciamentos dos senadores. Essa sessão foi suspensa agora e volta logo mais, daqui a algum tempo, já para então a sessão deliberativa para a chamada ordem do dia. Na pauta de hoje está a medida provisória que reajusta a remuneração das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de agentes de segurança dos ex-territórios. Para a PM e os bombeiros, o aumento varia entre 19,6% e 28,4%. Na Polícia Civil do DF, os percentuais variam entre 24,43% e 27,27% em 2 etapas. Nos ex-territórios, o reajuste dos agentes é de 24,32%, também em 2 parcelas. A medida provisória atualiza ainda o auxílio moradia desses profissionais. Também está na pauta de hoje a criação de cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. São 3 cargos de desembargador e 57 cargos efetivos de analista judiciário e técnico judiciário, além de igual número em comissão e em funções comissionadas para os gabinetes dos novos desembargadores. Lembrando que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem sede em Recife e abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nós voltamos então em instantes com o início da sessão plenária da parte deliberativa. Acompanhe a TV Senado. Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista, enfim, como é que você gosta de ser chamado? Gostoso. Humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um projeto de lei visa incentivar a formalização do trabalho temporário safrista
sem risco de perda de benefícios sociais do governo. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de regularização fundiária, rodovias, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Bem-vindo, senador. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui nesse momento na TV Senado. Com muita satisfação que eu estou aqui para dar alguns esclarecimentos dos projetos, dos nossos trabalhos aí na condição de senador pelo estado de Rondônia. Senador, como eu falei na abertura do programa, o senhor relatou um projeto que permite ao trabalhador safrista, ou seja, aquele trabalhador temporário da época de safra, a atuação na lavoura, no campo, sem a perda de benefícios sociais como Bolsa Família. Como esse projeto pode impulsionar o agronegócio de Rondônia? Olha, esse é o PL, o 715. Ele foi aprovado, foi unânime no Senado. Esse projeto está agora já na Câmara dos Deputados e principalmente para o nosso estado de Rondônia, ele vai beneficiar muito na colheita do café. Que a colheita do café, ainda ela é uma colheita manual. É o café em Rondônia, no Espírito Santo, no Paraná, Minas Gerais, a laranja em São Paulo, a uva no Rio Grande do Sul, a maçã, a cebola em Santa Catarina, a fruticultura também no Vale do São Francisco, melão, manga. Então, isso vai fortalecer muito, porque nós hoje falta muita mão de obra manual. E com isso vai garantir ao trabalhador que ele não vai perder o direito do Bolsa Família e ele vai para um contrato temporário durante 90 dias, pode ser no máximo até 180 dias, depende da cultura, depende de qual que é o modelo de colheita, e ele vai continuar recebendo o Bolsa Família. E quando terminou o contrato temporário, ele não precisa entrar numa fila novamente para se cadastrar no Bolsa Família, ele já continua recebendo automaticamente. Mas nós temos a expectativa que muitos vão ficar no emprego, no trabalho, e esperamos que não precise mais retornar ao Bolsa Família, mas fica garantido o retorno deles no Bolsa Família e também não a perca deles de continuar recebendo o Bolsa Família. Ou seja, o benefício, eles continuam beneficiários, mas no período de recebimento do contrato temporário, aí é a suspensão da remuneração do benefício? Não há suspensão da remuneração do benefício. Ok. E aí ele tem um cálculo que é feito por dependente, mas mesmo que ele receber durante os 90 dias R$9.000, vamos fazer uma conta, 3.000 por mês, isso aí é dividido, existe um cálculo, é dividido por 12, divide pela quantidade dos dependentes que ele tem, ele não vai perder, ele continua recebendo normal o valor do Bolsa Família que ele vinha recebendo. E quando termina o contrato temporário, essa que é a grande vantagem para ele. Ele não precisa entrar numa fila para se cadastrar novamente. Ele já fica automaticamente recebendo no Bolsa Família. Senador, o senhor votou a favor da incorporação do marco temporal na Constituição Federal. Pensando na realidade de Rondônia, quais medidas o senhor acredita que devam ser adotadas para garantir o equilíbrio entre os direitos dos povos indígenas e também a produção rural do estado? Olha, o que nós precisamos é da segurança jurídica no campo. Porque nós temos hoje, não é só o estado de Rondônia, mas vamos falar especificamente no estado de Rondônia e principalmente na região norte. Nós temos muitas propriedades que foram documentadas pelo INCRA, porque o estado de Rondônia, 100% daquelas terras em Rondônia foram distribuídas pelo INCRA ou foram vendidas por alguma forma de licitação ainda na década de 70. E aí, o que acontece? Nós precisamos da segurança jurídica, porque quando o INCRA passou essas terras para os produtores, ali havia uma negativa que não havia nenhum impedimento, existia uma negativa da FUNAI, que não tinha índio sobreposto naquelas áreas, nenhuma área que seria indígena. E o que aconteceu após esses anos? Houve esse problema. Então, de muitas áreas sendo questionada e dizendo que ali seriam áreas indígenas. E com isso, com essa aprovação do marco temporal, que
foi aprovada uma PEC, inclusive, passou, precisava 49, deu 52 votos, deu no Senado, e o que com essa PEC ela garante que temos que cumprir a Constituição de 1988. Essa é a grande discussão. Esse é o marco temporal da Constituição de 1988. E eu tenho certeza que nós precisamos dar um equilíbrio entre os indígenas e os não indígenas, entre os produtores rurais e entre os nossos irmãos indígenas. E o que nós precisamos para os nossos indígenas do Brasil não é dar mais terra. Nós temos que dar condições de eles terem usufruto da terra deles, obedecendo sempre o mesmo código florestal que qualquer produtor brasileiro tem que obedecer. E nós precisamos que os nossos indígenas tenham o direito, sim, de explorar suas riquezas minerais, desde que respeite todo o código ambiental. É isso que nós precisamos dar para os nossos indígenas. Inclusive, nós aprovamos o crédito de carbono. Os nossos indígenas hoje têm no Brasil praticamente 118 milhões de hectares. Eu tenho certeza que se eles receberem 50% da área, hoje nós temos não temos 800 mil indígenas que vivem nas aldeias. Então, com esse crédito de carbono, se nós pudermos dar dignidade para os nossos indígenas, você pode ter certeza, não vão... Está reaberta a sessão. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Lei 4.278 de 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que cria cargos de desembargador, cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, funções comissionadas no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e altera a Lei número 9.967 de 2000 para modificar o número de membros deste tribunal. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento número 218 de 2026, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 25 de março de 2026. A matéria depende de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Faço a designação do senador Humberto Costa para proferir o parecer de plenário. Senador Humberto Costa. Ele está virtual. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de passar direto à análise do projeto no meu relatório. Perfeitamente, senador. Análise. De acordo com o inciso 1º do artigo 101-F do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que versem sobre órgãos do Serviço Público Civil da União, servidores da administração direta e indireta do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos territórios. Com relação a esses aspectos, não foram encontrados quaisquer vícios. A iniciativa se insere na competência da União para dispor sobre a organização da Justiça Federal, conforme o artigo 96, inciso 2, A e B da Constituição Federal, sendo legítima a iniciativa do STJ para propor a criação de cargos nos tribunais regionais federais. Ademais, o projeto se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente, não apresentando conflitos normativos e observando os princípios gerais do direito. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, a proposição revela-se compatível e adequada, atendendo às exigências legais e constitucionais aplicáveis. Quanto ao mérito, o projeto é conveniente e oportuno.
o projeto de lei número 4.278, de 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, propõe a criação de 3 cargos de desembargador federal no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, além de 57 cargos efetivos de analista e de técnico judiciário, bem como cargos em comissão e funções comissionadas destinadas à estruturação dos novos gabinetes. O PL mostra-se necessário ao aprimoramento da prestação jurisdicional na Justiça Federal da 5ª Região. Embora o TRF5 apresente desempenho excepcional em termos de produtividade, tal desempenho não tem sido suficiente para compensar o crescimento contínuo da demanda. Os dados indicam que a atual composição de 24 desembargadores se encontra defasada frente às exigências contemporâneas da jurisdição federal, impondo sobrecarga significativa a magistrados e servidores, com impactos diretos na duração dos processos e na qualidade das decisões. A criação de novos cargos permitirá recompor a capacidade institucional do tribunal, promovendo maior equilíbrio na distribuição de trabalho e assegurando melhores condições de funcionamento. Nesse contexto, a proposição assume especial relevância ao contribuir para a ampliação do acesso efetivo à justiça e para a redução do tempo de resposta ao Poder Judiciário, beneficiando diretamente milhões de cidadãos jurisdicionados da 5ª Região. Ao mitigar a sobrecarga atualmente suportada por magistrados e servidores, a medida favorece a celeridade processual e a qualidade das decisões, elementos indispensáveis à concretização de direitos fundamentais. Diante do exposto, a proposição se mostra juridicamente adequada, orçamentariamente compatível e materialmente necessária ao aprimoramento da prestação jurisdicional no âmbito do TRF5. O projeto fortalece a capacidade institucional do tribunal, promove maior eficiência e celeridade na tramitação dos processos e contribui para a efetiva garantia de direitos aos cidadãos, razão pela qual se revela meritória e digna de aprovação. Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto número 4.278 de 2025. Este é o voto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Muito obrigado, senador Humberto Costa. O parecer do senador Humberto Costa é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Até agora não tem nenhum orador inscrito para discutir. Não tendo nenhum parlamentar que queira discutir a matéria, está encerrada esse período de discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Não está havendo nenhuma manifestação em contrário. O projeto, então, eu declaro aprovado, com voto contrário do senador Eduardo Girão, que está consignado a sua opinião. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O item 2 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 380 de 2021, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Tunisiana de Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação,
assinado em Brasília em 27 de abril de 2017. Parecer favorável número 9 de 2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador astronauta Marcos Pontes. Relatório ad hoc do senador Nelsinho Trade. Passa-se a discussão da matéria. Está aberta a lista de inscrição de senadores que queiram discutir este projeto. Não há nenhum inscrito. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Não há nenhum parlamentar que se oponha. Aprovado o projeto. A matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem, senhor presidente. Estimado. Sim. Como é que está? Pela ordem, primeiro o senador Eduardo Braga, depois eu que sou mais velho e depois o... Perfeitamente, senador. Com a palavra o senador Eduardo Braga, líder do MDB. Meu querido presidente, meu querido governador, nosso sempre líder, Confúcio Moura. Hoje, tanto para os rondonienses quanto para os amazonenses, como os roraimenses, nós estamos num dia de muita esperança, porque, finalmente, depois de tantos anos de luta, nós conseguimos, finalmente, meu caro presidente, que o governo federal, através do Ministério do Transporte, através do DENIT, não só desse a ordem de serviço sobre a ponte do Igapoaçu, como anunciasse um ciclo de investimentos em melhorias e em pavimentação na BR-319 da ordem de 2 bilhões de reais. Isso significa, em poucas palavras, senador Confúcio, que os nossos compatriotas, conterrâneos de Rondônia, do Amazonas e de Roraima, deixarão de enfrentar a poeira no verão, a lama no inverno e os atoleiros durante o período chuvoso, que é uma saga e um desafio que o nosso povo, a nossa gente, vem passando há 3 décadas na BR-319. E quando nós já não imaginávamos ser possível, o Congresso Nacional teve a coragem de fazer um novo arcabouço legal, aonde Vossa Excelência, como um dos relatores da nova lei de licenciamento ambiental, juntamente com a senadora Tereza Cristina, nos deram a oportunidade de poder restabelecer o arcabouço jurídico que viabilizaria a grande conquista do dia de hoje. Nós sabemos que os mesmos adversários que nós temos sobre a Zona Franca de Manaus a vida inteira, os mesmos adversários que nós temos, em que pese o Amazonas tenha 97% da sua floresta literalmente preservada e conservada, mesmo assim, nos olham como devêssemos ser punidos por algo que nós conquistamos e entregamos para o Brasil e para o mundo, que são os serviços ambientais da maior floresta tropical em pé do planeta. Ao contrário de sermos reconhecidos, não, nos penalizam e tentam criar situações embaraçosas para o nosso povo e para a nossa gente. Portanto,
eu gostaria de, em meu nome, em nome do senador Omar, em nome de todos da nossa bancada federal, agradecer a Vossa Excelência, agradecer à senadora Tereza Cristina, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, agradecer ao presidente Lula, porque nós sabemos que boa parte desses avanços também só foram possíveis por causa de uma decisão política do presidente Lula, mas a verdade, senhor presidente, é que hoje o Amazonas amanhece com esperança. Esperança de que nós finalmente deixaremos para trás, num futuro próximo, a poeira, a lama, os atoleiros, o sofrimento, o atraso, abrindo a esperança de uma logística melhor, de um custo de vida menor, de geração de emprego, de renda, de oportunidade, de prosperidade para o povo do Amazonas, de Rondônia e de Roraima. Portanto, eu quero aqui dizer o meu muito obrigado ao Congresso Nacional e parabenizar e agradecer ao ministro Renan Filho, ao Ministério do Transporte, ao DENIT, que consideraram todas as hipóteses e, através das suas procuradorias, se manifestaram no novo arcabouço jurídico. E, fazendo justiça, quero aqui agradecer ao ministro Jorge Messias, que, em nome da AGU, deu um parecer que estabeleceu o arcabouço definitivo jurídico que levou à conquista do dia de hoje. Portanto, muito obrigado, meu querido amigo senador Confúcio Moura, pela contribuição de Vossa Excelência e, mais uma vez, muito obrigado ao povo brasileiro e ao Congresso Nacional. Pela ordem, eu passo a palavra ao senador Omar Aziz. Presidente Confúcio Moura, agradecer a Vossa Excelência, a senadora Tereza, por ter nos dado a oportunidade de fazer justiça, uma injustiça que é cometida com o povo amazonense, com o povo de Rondônia e com o povo de Roraima há mais de 40 anos. Foram vários passos que foram dados para chegar ao dia de hoje, em que, no dia 10, agora de abril, o edital é lançado para a recuperação e a pavimentação da BR-309. Aquele trecho do meio. O senador Renan Filho, hoje ministro dos Transportes, Renan Filho, foi de uma importância muito grande. E nós só temos a agradecer ao presidente Lula, que, numa posição política muito firme, disse: nós vamos reasfaltar a BR-319. Foi através de uma lei que foi vetada e nós derrubamos o veto, é que foi possível chegar a esse ponto. Então nós temos que agradecer não só ao presidente e aos ministros, mas ao Congresso Nacional, todo o Congresso Nacional que nos ajudou nessa luta, que é uma luta de muitos anos, não é uma luta de hoje. Você foi governador, eu fui governador, o Eduardo foi governador, e a gente vem lutando isso há muito tempo. E hoje é um dia de muita alegria para a gente, muita alegria mesmo, porque a gente vê um passo muito importante ser dado. Pode ser um passo pequeno para alguém que não mora na nossa região, mas é um passo gigantesco para quem mora na nossa região, para quem depende do deslocamento. Sofremos muito na Covid, porque naquela época era atoleiro completo, não chegava o oxigênio através de lá. Não chegava, não chegou o oxigênio e morreu muita gente por causa disso. Se Deus quiser, nos próximos meses, essa obra deve se iniciar. E nos próximos anos ela deve ser concluída. Não é uma obra que vai ser feita em 3, 4 meses, até porque nós vamos aproveitar o verão amazônico, que Vossa Excelência sabe muito bem que ele é rigoroso tanto no verão como é rigoroso no inverno. Mas hoje eu e o Eduardo, juntamente com outros companheiros parlamentares da bancada do Estado do Amazonas, tivemos a felicidade de que historicamente estivemos presentes hoje na assinatura do edital que dia 10 será lançado para que a gente possa fazer o leilão dos são 3 trechos no meio que serão leiloados e o investimento que o senador Eduardo Braga acabou de falar. Quero agradecer muito a todos os nossos amigos e amigas aqui do Senado Federal, da Câmara Federal, que nos proporcionou
hoje ser um dia histórico para o estado do Amazonas, para o estado de Roraima e para o estado de Rondônia. Muito obrigado, presidente. Esse pronunciamento dos dois senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, ele tem ressonância com todas as bancadas do estado de Rondônia, Roraima e também do estado do Amazonas. Eu aproveito para saudar o ex-senador Arci Gurgas, que foi realmente um baluarte nessas campanhas pela 319. Então, esse trabalho vem de longe e em memória, viu, senador Eduardo Braga? Senador Eduardo Braga? Em memória, pela luta também, ele já faleceu, mas quem defendia isso ardorosamente era o Felipe Dal. Ele realmente, muitas vezes que eu falava com ele falava, e a 319, e a 319, e a 319. Então, ele há muitos anos batalhava isso. Então, uma homenagem... Hoje eu falei com o filho dele, o Felipe Dal Júnior, dando a notícia e celebrando. E nós, inclusive, temos uma iniciativa da nossa bancada, dando tudo certo, que nós possamos apresentar um projeto de lei dando o nome do Dr. Felipe Dal à BR-319, em homenagem a um grande defensor, a vida inteira defendeu a BR-319 e colocando à disposição seus meios de comunicação e tudo à disposição de defender essa tese e essa causa. Extremamente com essa justo. anuência, presidente, que Vossa Excelência deu e pedindo desculpas ao meu querido amigo Jorge Seife, que sei da importância, você sabe da importância que é uma via de escoamento, principalmente para o seu estado, que vai. Mas, realmente, na memória do Dr. Felipe Dal, ele foi um guerreiro nessa luta a vida toda. A rede amazônica, que cobre a Amazônia toda, ele sempre deu todo apoio, ele desde cedo sempre mostrou as dificuldades. Então, hoje, a família dele, que dirige a rede amazônica, o Felipe Dal Júnior, é um dia de vitória para todos nós e ele, com certeza, onde ele estiver, ele estará muito feliz com essa notícia que nós estamos dando hoje. Com certeza, com certeza. O Seife, o senador Seife, eu estou no período de ordem do dia. Você vai pela ordem, perfeitamente. O Esperidião, ele está aqui já logo após a manifestação dele. Com a autorização dele, presidente. Perfeito. Porque ele vai participar do pedido. Eu só peço a palavra, na ausência do presidente Davi Alcolumbre, para solicitar a Vossa Excelência, na condição de presidente da nossa mesa, que dê tramitação ao projeto de lei número 3.630, que veio da Câmara. Esse projeto, o senador Jorge Seife pede junto comigo, a bancada de Santa Catarina pede. É o projeto que permite o tratamento e a divulgação de dados pessoais quando se flagrar um roubo. E hoje há dificuldades. O senhor pede comigo ou não pede? Esse projeto é um projeto que tem como objetivo permitir que o comércio se defenda. E a Câmara aprovou na semana passada. Então, eu só estou pedindo que seja instado o presidente da Casa para que a matéria tramite, porque é um abuso o sujeito ser roubado e não poder reclamar, e não poder, se for o caso, identificar no flagrante quem é que roubou, quem é que praticou o furto. Isso é uma desmoralização da lei e da justiça. Além disso, eu vou tornar a pedir, aí ao Danilo, pela tramitação do PL 1375 de 2026, que concede ao Dionísio Cerqueira a condição de herói da pátria, e um projeto de interesse da ABIN, que dispõe sobre aspectos gerais de inteligência no Estado brasileiro, o PL 6423, e, finalmente, o PL 265 de 2020, que permite o acesso a exames para a detecção de variantes patogênicas associadas ao risco hereditário de câncer. É uma questão de humanidade, fazer tramitar. E a tramitação vai permitir que esses projetos
ganhe o direito ou não de chegar ao plenário. Estamos registrados aqui, senador Esperidião. Então, eu não tomei o seu tempo. Eu aproveitei o seu tempo. Obrigado. Senador, está registrada a sua solicitação. Eu vou à Secretaria-Geral da Mesa para encaminhar ao senhor presidente, de titular. Senador Jorge Seif, por favor, pela ordem. Presidente, quero agradecer ao senhor, faço o meu pela ordem aqui da tribuna, dada a importância, e também faço em nome da bancada de senadores do meu estado de Santa Catarina, ou seja, senador Jorge Seif, senador Esperidião Amin, senadora Ivete da Silveira. Senhor presidente, eu requeiro nos termos legais, nos termos regimentais de acordo com as tradições dessa casa, a inserção de ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Hans Prayon. Justifico. É com profundo pesar, senhor presidente, que venho a essa tribuna para registrar em nome do povo de Santa Catarina o falecimento do empresário Hans Prayon, ocorrido no dia 29 de março de 26, na cidade de Blumenau, aos 93 anos. Falo não apenas como senador da República, mas como cidadão que reconhece, com respeito e gratidão, a grandeza de uma trajetória desse grande catarinense que se confunde com a própria história de desenvolvimento industrial do nosso estado. Bisneto de Hermann Hering. Quem não conhece as malhas Hering, as roupas Hering, que hoje tem em todo o Brasil? Fundador tradicional da companhia Hering, Hans Prayon honrou suas origens e projetou esse legado ainda mais longe, senhor presidente, dedicando mais de 4 décadas de sua vida à consolidação e ao fortalecimento de uma das mais importantes indústrias têxteis do Brasil, um grande catarinense que nós perdemos. A sua atuação foi marcada por visão estratégica, espírito empreendedor e compromisso com excelência. E como vice-presidente do Conselho da Companhia Hering, exerceu papel determinante na modernização e na expansão da empresa, contribuindo diretamente para a geração de empregos, renda e oportunidade para milhares de catarinenses. Se hoje, senhor presidente, Santa Catarina é um dos pilares têxteis do Brasil, um dos responsáveis foi o senhor Hans Prayon, toda a sua família que já trabalha com isso, já modernizou o parque industrial, sempre foi um exemplo para Santa Catarina e para o Brasil. E sua grandeza, presidente, não se limitou ao mundo empresarial. Hans Prayon foi também um verdadeiro homem público, no mais nobre sentido da palavra, ao atuar como cônsul honorário da República da Alemanha, em Blumenau, e presidir a Associação Empresarial de Blumenau, demonstrou profundo compromisso com o fortalecimento das instituições, com a integração internacional e com o desenvolvimento sustentável da nossa região. Sua vida, senhor presidente, foi exemplo de dedicação, trabalho e valores sólidos. Um líder que compreendia que o sucesso empresarial deve caminhar lado a lado com a responsabilidade social e compromisso com a nossa comunidade. Um visionário, senhor presidente, que ajudou a construir não apenas uma empresa, mas um legado duradouro para Santa Catarina e para o Brasil. E nesse momento de dor, para os catarinenses, para as famílias, para os blumenauenses, solidarizo-me com os familiares, especialmente filhos, noras e netos, a quem deixo minha sincera manifestação de respeito e condolência. Que encontre conforto na certeza que o legado do senhor Hans Prayon permanecerá vivo na história, na economia e, sobretudo, na memória de todos nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo. Diante disso, senhor presidente, requeiro que esse voto de pesar seja registrado nos anais dessa casa e encaminhado à família enlutada como expressão de reconhecimento do Senado Federal a um dos grandes nomes do empresariado catarinense. Muito obrigado. Senador. Perfeitamente, senador. Vamos depois tramitar e fazer chegar à família, tá? O seu pedido será atendido. Pois não, senador Esperidião. Liga o seu telefone, liga o microfone aí, Esperidião, por favor. Quero pedir licença para subscrever as suas palavras e o seu requerimento em meu nome, em nome de Santa Catarina, e trazer o meu testemunho muito breve. Hans Prayon, além de tudo isso que o senhor registrou, foi um companheiro de uma solidariedade extraordinária nos momentos mais difíceis que nós vivemos em 83 e 84, com uma sucessão de enchentes, e ajudou a pactuar
um contrato de não demissão injustificada que vigorou por mais de 6 meses em toda a área afetada por aquela tragédia. Era um homem de comunidade, um visionário, como Vossa Excelência frisou, e um cidadão no mais amplo sentido da palavra. Por isso, o meu pedido para subscrever o requerimento. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Espírito Homem. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência, tenho 2 requerimentos aqui, 891 e 890, que são sessões solenes, tradicionais, para comemorar o dia do administrador e também dos corretores. Eu vou pedir para colocar no extra-pauta, se Vossa Excelência puder votar hoje ainda. Obrigado. Perfeitamente, senador Exalci, será acatado. Vamos dar prosseguimento ao item extra-pauta, projeto de lei de conversão, número 2, de 2026, que dispõe sobre o reajuste de remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da remuneração da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal, e do valor do auxílio moradia dos militares, que especifica sobre a extinção de cargos efetivos vagos e da outras providências provenientes da medida provisória 1326 de 2025. Durante o prazo inicial foram apresentadas 113 emendas. As emendas número 11, 16, de 11 a 16, de 18 a 20, de 30 a 42, de 74 e 90 a 95, foram retiradas pelos autores. Parecer número 1 de 2026 da Comissão Mista. Relator, deputado Rafael Prudente. Relator, revisor, senador Randolph Rodrigues. Favorável à medida provisória e à parte das emendas, na forma do projeto de lei de conversão apresentado. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 26 de março de 2026 e seu prazo de vigência se esgota em 10 de maio de 2026. A presidência comunica ao plenário que, após o encaminhamento dos autógrafos ao Senado Federal, a Câmara dos Deputados encaminhou o ofício número 72 de 2026, comunicando a inexatidão material nos citados autógrafos, com as devidas correções elencadas. As correções já constam do avulso do projeto de lei de conversão e serão apostos aos autógrafos após a aprovação da matéria. Passamos à discussão da matéria. Estão inscritos: número 1, senador Randolph Rodrigues, relator; senador Exalci Lucas; 3, senadora Leila Barros, presidente da Comissão Mista; e 4, senadora Damares Alves. Então, vamos conceder a palavra pela ordem das inscrições. Com a palavra, o senador Randolph Rodrigues, relator, revisor. O senador Randolph está remotamente. Pode falar, senador Randolph. Obrigado, presidente Confúcio. Essa medida provisória, presidente, traz, além de reparar uma injustiça cometida há muito tempo, ela garante a equiparação salarial dos policiais militares do ex-território federal do Amapá, do ex-território federal de Roraima, com o vencimento dos policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal. Isso era uma reivindicação que já existia há tempos por parte dos policiais e bombeiros militares e que foi realizado agora pelo governo do presidente Lula. É importante destacar que o conjunto dessas correções possibilita, por exemplo, que um soldado do antigo território federal do Amapá, do ex-território federal do Amapá, que tinha um vencimento de R$6 mil, possa ter um vencimento a partir de agora de até R$11 mil. Mas, além disso, presidente, além de todos os ajustes que foram feitos, eu quero aqui saudar a presidente dessa comissão mista,
dessa medida provisória a senadora Leila Barros, e quero, além de saudar a senadora Leila Barros, saudar também o relator na Câmara, o deputado Rafael Prudente. Acompanhei a construção, eu acho que tem muitas vitórias e conquistas aí para os servidores militares e para os policiais civis do Distrito Federal, mas eu queria agradecer em especial um dispositivo, que foi 3 dispositivos centrais foram incluídos no texto. Um relativo ao chamado grupo da Companhia de Eletricidade, Companhia de Água e Esgotos do Amapá, que tinham perdido os seus vencimentos da gratificação FC3. Outro relativo aos chamados servidores PDVistas, que passam com essa medida provisória a ter também garantido o direito à transposição. E um terceiro especial aos professores pioneiros. Esses professores pioneiros, meu querido presidente Confúcio, o senhor é senador de Rondônia, que tal qual também foi território federal. Esses professores são professores que há pelo menos 15 anos não tinham assegurado o seu direito à progressão funcional. Nessa medida provisória, estamos corrigindo esse dispositivo, garantindo aos professores pioneiros do território federal do Amapá, que estavam diante de uma disparidade. Veja, professores do Estado têm o direito à progressão funcional assegurado, professores da União têm o direito à progressão funcional assegurado, professores transpostos para a União têm o direito à progressão funcional garantido, mas os professores do ex-território federal do Amapá, os professores pioneiros do Amapá, não tinham esse direito assegurado. Eu queria cumprimentar a todos que participaram da construção dessa medida provisória, mas em especial saudar as quase 2.000 famílias de professores pioneiros aqui do Amapá que passam a ter este direito assegurado na medida provisória. Presidente Confúcio. Obrigado. Temos aí o senador Randolph, que foi o relator revisor, com posição favorável. Eu passo a palavra ao senador Exalci Lucas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras. Presidente, primeiro quero aqui agradecer toda a bancada, daqui do Distrito Federal, a Leila que presidiu, a Damares também, que participou de todas as negociações. Na prática, essa medida provisória convalida aquilo que já foi feito, que foi o reajuste de dezembro e janeiro, em 2 parcelas. E consegue também fazer equiparação com os ex-territórios. O que aconteceu em Brasília, e a gente precisa corrigir isso, eu disse aqui hoje sobre isso, desde o governo Agnello, de lá para cá, a Polícia Civil nunca mais teve a paridade com a Polícia Federal. Veio o governo Hollenberg, durante 4 anos, não deu reajuste nenhum. Depois veio o primeiro mandato do governador Ibanez, acabou dando apenas 8%. Depois nós conseguimos, com muita briga, dar um reajuste fora, quando foi dado aqui os 9% para os servidores, a gente conseguiu 18%. Mas ficou ainda muito defasado. E aí agora, equiparando com a polícia dos ex-territórios, a gente consegue então dar uma amenizada nessa situação. Por muito tempo nós tivemos um dos piores salários do Brasil. O que acontece, senhor presidente, é que há uma distorção muito grande na Constituição. 88 é o ano da Constituição. Em 88, quem indicava o governador era o presidente da República. Desde a inauguração de Brasília até 89, a União é que indicava o governador. Por isso que a redação da Constituição está lá, compete à União manter e organizar a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal e auxiliar na educação e na saúde. Acontece que em 90 teve eleição. Em 1990 tivemos o primeiro governador eleito. E a partir daí houve essa distorção. Porque quem define concurso, quem dá reajuste, é governador. Inclusive, a iniciativa tem que ser do governador. Então, essa questão de ter que vir para o Palácio do Planalto, discutir com o Palácio, discutir com o Congresso, é uma distorção, porque o dinheiro já está lá. Tem uma lei do Fundo Constitucional que estabelece o valor. Este valor já está no orçamento, sempre esteve. Então, este período que não teve reajuste, no período do Hollenberg, no período do primeiro mandato do Ibanez e agora
nos primeiros anos do segundo mandato de Ibanez, esse dinheiro estava lá do GDF, porque existe a lei para isso, está no orçamento todo ano, e não foi dado o reajuste. Então, nada mais justo do que realmente equiparar e fazer justiça a isso. Nós temos hoje o menor contingente da história, exatamente por causa dessa burocracia. Para fazer um concurso aqui em Brasília, tem que mandar autorização do Palácio do Planalto, mandar para o Congresso Nacional, para simplesmente colocar no anexo 5 o número, a quantidade, porque o dinheiro já está lá. Então, nós temos que corrigir isso. Nós temos que corrigir através da PEC 01 que eu apresentei, está na CCJ, eu quero que a gente vote ainda essa matéria, que é muito importante, que é a independência do Distrito Federal. O DF ainda não é independente. Qual é o estado que tem uma decisão indireta? Todos os reajustes e concursos são definidos pelo governador. E o governo federal está ficando com ônus, porque lá atrás, agora em janeiro deste ano, de 2025, aliás, 2025, o governador Ibanez prometeu, olha, vou dar a paridade. Anunciou isso em janeiro, fevereiro. Só que ele não foi ao governo federal. Não vou falar com Lula, não vou falar com o Palácio do Planalto. Ou seja, jogou a responsabilidade para o governo federal, que o dinheiro já está no GDF. E aí, várias reuniões, foi aprovado aqui através de um acordo, criando o fórum de negociação, e aí foi feito então, e praticamente chegou final do ano, dezembro, é que saiu a primeira parcela. E aí tem que mandar para o Congresso. E o Congresso então vai discutir essas matérias, como foi discutido aqui, a medida provisória. Então a gente precisa resolver isso de uma forma definitiva, porque nós temos hoje a melhor segurança pública do Brasil. Mesmo tendo um contingente pequeno, nós temos os melhores profissionais aqui no Distrito Federal. Então a gente precisa de reconhecer isso, precisamos de valorizar os nossos policiais, precisamos de fato dar a eles, né, a contrapartida pelo relevante serviço que eles prestam. Então aqui eu quero primeiro agradecer a todos os senadores pelo apoio. Na Câmara foi feito também isso. Nós temos aí uma questão que está sendo reclamada há muito tempo, que é a questão do posto acima. Nós temos muitos militares que foram para a reserva sem o posto acima, porque isso acabou lá na medida provisória de 2001 e nunca mais foi restabelecido. Agora, com a aprovação da lei orgânica, deu a possibilidade de fazer o posto acima e corrigir essa injustiça de muito tempo. Mas esse posto acima depende da iniciativa do governador. Quem tem que fazer isso é o governador. E se nós tivéssemos já aprovado a PEC 01, ele poderia já ter feito isso há muito tempo. Agora ele tem que mandar para o Palácio mandar para o Congresso para discutir uma coisa que é de competência do governador. Vossa Excelência foi governador e sabe. A União nunca, depois da eleição de governador, nunca organizou, e nem compete à União organizar a segurança pública. O Palácio do Planalto vai cuidar da segurança da Ceilândia, de Samambaia? Não vai. Então, isso é competência de governador. Então, nós temos que corrigir essa distorção, que é uma questão tão óbvia, que eu fico assim, cara, como as pessoas não entendem, não compram isso para a gente poder aprovar definitivamente e dar a independência do Distrito Federal. Nós temos hoje, senador Confúcio, mais de 3 milhões de habitantes, chegando a 3 milhões e 200, para uma cidade que foi criada e concebida para ter 500 mil habitantes. Então, se a gente não der estrutura e autonomia para o GDF fazer de acordo com a sua competência de governador, nós vamos ficar nesse impasse. Então, nós ficamos aí praticamente 10 anos sem reajuste de equiparação. E agora, então, com essa medida provisória, a gente recupera, não é, esse tempo. Evidente que não tem como pagar retroativo, mas o correto é eles estarem recebendo isso desde janeiro do primeiro governo Hollenberg, que não foi feito. Então, agradecer aqui a todos os senadores, a Vossa Excelência, e já pedir o apoio de todos os senadores para a aprovação dessa matéria, simbolicamente. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, senador Isalci. Muito bem. Vamos dar seguimento. Agora eu passo a palavra para a senadora Leila Barros, presidente da Comissão Mista.
Cumprimento o senador Confúcio, presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores e todos que nos acompanham na sessão de hoje. Senhor presidente, hoje eu resolvi fazer um discurso aqui para eu não esquecer dos detalhes. E muitas vezes, movida pela emoção, a gente pode esquecer de alguns detalhes, então eu fiz questão de colocar aqui no papel. Então, hoje é um daqueles dias que marcam a história do Distrito Federal. Eu subo essa tribuna com um profundo sentimento de satisfação, de dever cumprido e, acima de tudo, de respeito às mulheres e aos homens que dedicam suas vidas à segurança pública da nossa população aqui do Distrito Federal. Agradeço imensamente ao presidente Davi Alcolumbre pelo seu apoio determinante ao longo de toda a tramitação desta matéria aqui no Congresso Nacional. As polícias do DF e dos ex-territórios lhe devem, presidente Davi, esse momento. Agradeço também ao presidente Hugo Mota, que, por sua vez, também deu toda a atenção necessária ao tema na casa que preside. Senhor presidente, a aprovação definitiva da medida provisória número 1326 de 2025 pelo plenário do Senado Federal representa uma conquista histórica. Uma conquista construída com muito diálogo, com persistência e com responsabilidade. E eu tenho a honra, e digo isso com muita felicidade, de ter presidido a comissão mista que analisou esta medida provisória. Porém, foram semanas intensas de trabalho, mas, na verdade, foram anos de construção. Nada disso começou agora. Essa vitória é fruto de uma trajetória longa que envolveu escuta ativa, negociação constante e compromisso firme com as forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios. Ao longo desse caminho, dialogamos com associações, aqui nós temos alguns representantes, sindicatos, fóruns e com cada categoria. Ajustamos rotas, enfrentamos divergências, superamos obstáculos, sempre com um único objetivo, como o senador Exalci falou, fazer justiça. E hoje, essa justiça, ela começa a se concretizar. Senhoras e senhores, é fundamental trazer os números, porque eles revelam a dimensão, senador Confúcio, dessa conquista. Entre 2019 e 2022, os policiais militares e bombeiros do Distrito Federal tiveram um reajuste médio de 9,9%, enquanto a inflação acumulada no período foi cerca de 32%. Ou seja, houve uma perda expressiva do poder de compra das forças. Na Polícia Civil, a situação foi semelhante. O reajuste foi de apenas 8%, diante da mesma inflação de aproximadamente 32%. Agora, sob o atual governo, a realidade é outra. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles terão uma recomposição acumulada de cerca de 48,32%, frente a uma inflação estimada em torno de 19% no período. Já a Polícia Civil, os reajustes variam entre 46,83% a 57,83%, também diante desta mesma inflação estimada em aproximadamente 19%. E mais, somente nessa etapa final, estamos assegurando um reajuste adicional médio de cerca de 24,32%, consolidando essa recomposição. Isso não é detalhe, isso é mudança de realidade, clara. Saímos de um período de perda salarial para um ciclo de valorização concreta. Isso é respeito institucional, isso é compromisso com quem protege a nossa população. E, por isso, faço aqui um agradecimento muito especial ao presidente Lula, um governo que sentou à mesa, que ouviu, que negociou e que entregou. Quero também reconhecer o papel fundamental da ministra Esther Dweck, pela condução técnica e responsável, também da ministra Gleisi Hoffmann, pela articulação que foi política muito firme, e da equipe do Ministério
da gestão e inovação na figura do André Bucay e do secretário executivo Feijó. Nada disso teria sido possível sem um esforço coletivo, um esforço conjunto. Essa conquista também tem muitos protagonistas aqui no Parlamento, senador Confúcio. Quero registrar meu reconhecimento especial ao relator da matéria, o deputado Rafael Prudente, que teve uma condução equilibrada e muito comprometida, ao relator revisor, líder do Congresso Nacional, senador Randolph, a deputada Érica Cocai, que esteve comigo em todas as mesas de negociação, ao vice-presidente, o deputado Alberto Fraga, e também a minha bancada aqui de senadores, né? Está aqui a senadora Damares, está aqui o senador Exalci, né? Toda a bancada, em especial de senadores do Distrito Federal, todos eles foram fundamentais nesse processo. Aqui não houve disputas, houve uma responsabilidade com o DF, houve um compromisso com quem protege a nossa população, mas, senhoras e senhores, senadores e senadoras, essa medida provisória vai além da recomposição salarial. Ao longo da tramitação, nós seguimos avanços importantes com emendas que apresentamos e que foram acolhidas no parecer. Eu posso tratar de forma muito especial, dentre elas, que foi apresentada pela bancada, que é a inclusão da Polícia Penal no Fundo Constitucional do DF, além da criação de um fórum permanente de diálogo para essa categoria, que era outra demanda histórica. E Brasília, ela não é uma cidade qualquer. Aqui estão os poderes da República. Aqui estão as embaixadas, as instituições estratégicas, as decisões que impactam todo o nosso país. E isso exige forças de segurança altamente preparadas, estruturadas e, é claro, valorizadas. Mas é preciso dizer com clareza, os bons indicadores da segurança do Distrito Federal não são obras do acaso. Eles são resultado da excelência dos nossos profissionais. São policiais militares que garantem a presença nas ruas. São os bombeiros que salvam vidas todos os dias. São os policiais civis que investigam e produzem provas e asseguram a justiça. Enfim, senhor presidente, são homens e mulheres que arriscam suas próprias vidas para proteger as nossas. E é por isso que hoje é dia de reconhecer, de valorizar e de agradecer. Parabéns às nossas forças de segurança do DF. Essa conquista é de todos vocês. E eu quero reafirmar aqui, dessa tribuna, o compromisso do nosso mandato. Seguiremos ao lado dessas categorias, seguiremos defendendo melhores condições de trabalho, seguiremos lutando por valorização permanente e, acima de tudo, seguiremos trabalhando por aquilo que realmente importa, que é a segurança da população do DF e todas as instituições que aqui estão. Meu muito obrigada a todos vocês. Grata a todos. Muito bem, senadora Leila. Parabéns. Dando continuidade aos debates, eu passo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, eu só queria que a gente corrigisse o painel, as emendas. Nós não estamos aqui discutindo um projeto de lei de conversão sobre reajuste de remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo uma matéria de garantias de direitos das forças de segurança do Distrito Federal, que é totalmente diferente de remuneração. Direito que eles conquistaram. E hoje nós estamos fazendo justiça. E talvez alguns dos nossos agentes de segurança ficam perguntando assim, mas eu não lhe vi nas discussões. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tem uma bancada extraordinária no Congresso Nacional, é a bancada do Distrito Federal. E de forma muito madura, vejam só o que a gente fez politicamente, de forma muito madura. Teve momentos que eu
e Isalci não podíamos aparecer. E vocês sabem por quê? Porque uma decisão dessa também envolve ingredientes políticos. Aí, nesse momento, nós tínhamos uma Leila, que tinha condições de sentar com o governo, de dialogar, por estar na base do governo. E nós confiávamos na nossa líder. E Leila presidindo essa comissão, gente, nós ficamos extremamente confortáveis. Participamos de tudo. Teve hora que era assessoria técnica com ela. Tinha hora que a gente não podia aparecer. Apesar que Isalci aparecia, gritava, berrava. Mas foi uma construção de maturidade. E aí, Leila, como eu gostaria de dizer isso de forma tão clara e não consigo para a população. Como você conduziu tudo isso. Parabéns, Leila, pela forma como você conduziu os debates, ouvindo todo mundo, ouvindo todos os lados. Mas hoje aqui, gente, o que está acontecendo aqui hoje não é lutar por remuneração, é por garantia de direitos. Aí os colegas só são tímidos em falar que nós temos a melhor força de segurança do Brasil. É muita timidez. Eu subo aqui e não tenho timidez de falar que é a melhor força de segurança do mundo. Eu falo. Homens e mulheres valorosos. Hoje a gente está fazendo justiça. E quero cumprimentar as instituições organizadas, as associações. Sem o papel de vocês aqui dentro, isso também não teria sido possível. Olha a importância da gente estar reunido em forma de associação, de sindicato, os doutores, a forma... Teve gente aqui que gastou sapato, né, minha doutora? Não tinha hora para chegar e para sair. Parabéns pela articulação que vocês tiveram com o Congresso. E não podemos deixar de esquecer dos nossos deputados federais, capitaneado pelo Rafael. O Rafael foi incrível. Rafael me surpreendeu na forma de articulação. Mas hoje a gente faz justiça aqui. E, claro, que a gente estende também aos militares dos ex-territórios federais, a gente estende a todos eles. E, gente, fale isso lá na base, fale isso lá na ponta. Do trabalho das instituições, eu preciso fortalecer essas instituições representativas e o trabalho dos parlamentares. Que Deus abençoe o meu DF. Agora eu vou contar só um segredinho para vocês. Agora eu posso falar. Desde ontem eu posso falar um monte de coisa. Teve momentos que chegaram a dizer para nós, temos é que tirar esse fundo constitucional de vocês. Vocês não sabem administrar um fundo. Foi ou não foi, Leila? Desde 2023, primeiro vem uma PEC que entrou aqui, depois foi arcabouço fiscal, depois foi reforma tributária e agora a crise que o DF está mergulhado. Aí falo que por conta dessa crise, vocês estão esbanjando dinheiro, vocês não merecem aumento para policiais não, para força de segurança não. Além do trabalho técnico, aí a gente teve o trabalho de convencimento aos parlamentares da Câmara e do Senado, que nós não estamos esbanjando dinheiro, que aumento, que remuneração das forças de segurança é uma questão de justiça. Não foi fácil. Um dia a gente conta para vocês os bastidores, não foi fácil, mas eu quero agradecer aos outros 80 colegas do Senado que nos compreenderam. Obrigada, colegas. E agradecer a todos os colegas da Câmara que nos compreenderam. Nós precisamos disso, precisamos do nosso fundo. Por favor, não toquem no nosso fundo constitucional. Por favor, reconheça o trabalho das nossas forças de segurança. E, gente, ó eu aqui que vou elogiar o governo do PT. Eita! Mas eu preciso elogiar a ministra Esther pelo trabalho dela. Ela é extremamente diplomática, extremamente comprometida. Preciso fazer esse registro. Eu preciso fazer esse registro. Então, senhores, hoje é um dia de vitória realmente para as forças de segurança do DF. E saibam, vocês têm aqui dentro 3 senadores que são parceiros das forças, independente das nossas ideologias políticas, dos nossos partidos. Aqui dentro vocês poderão contar muito com essa bancada atual, mas contar de verdade. E o resultado está sendo entregue hoje. Parabéns e quero agradecer ao senador Randolph também e a todos os colegas. Por favor, vamos voltar correndinho, para ninguém...
Não quero nenhum voto, não. Girão está escutando isso? Nenhum voto, não. Tem que ser por unanimidade hoje. Obrigada, presidente. Bem, senadora Damares. E vamos agora passar aqui a palavra para o senador Chico Rodrigues, com o mesmo objetivo de defender os interesses dos policiais do estado de Roraima. Eu registro a presença nas galerias dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Penal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Confúcio Moura, senhoras senadoras Leila Barros e Damares Alves, meus colegas aqui presentes, senadores, nós acompanhamos de perto essa discussão, justa, diga-se de passagem. É uma luta árdua de convencimento. Nós vimos aqui a determinação na presidência da comissão da senadora Leila Barros como um verdadeiro leão, né? Defendendo, articulando, negociando, levando muitos não, criando uma reação de desconfiança, né, até muitas vezes, e nós que tínhamos total interesse, primeiro porque Brasília é a capital da República, ela tem que ser realmente bem protegida e, mais do que protegida, tem que ser dado o direito àqueles que, na verdade, nela habitam, mas mais do que habitar, meu caro Isalci Lucas, de todos aqueles que aqui vivem ou que por aqui passam. E as polícias, ela têm realmente esse condão de segurança pública, de dar a cada um dos cidadãos, na verdade, a segurança sua e da sua família. E lógico que eu quero parabenizar todos que estão aqui, parabenizar o trabalho que foi desenvolvido pelos colegas com mais intensidade, a ação de presença, nós trabalhávamos nos bastidores e aqui jamais poderia deixar de fazer um destaque para a ministra Esther Dweck, que é essa pessoa com seu jeito jeitoso, negociador, que contemporiza muitas discussões, ela traz exatamente aquilo que é melhor para o Brasil. E o Distrito Federal, os ex-territórios Roraima, Amapá e Rondônia são importantes para o Brasil, né? E essa discussão da MP 1326 foi levada com absoluto rigor de convicção por todos os deputados e senadores do Distrito Federal e dos ex-territórios, inclusive o ex-território federal de Roraima, hoje o glorioso estado de Roraima. E a aprovação dessa medida provisória 1326/2025 representa uma justa e necessária, ela é justa e necessária ao promover o reajuste dos servidores dos antigos territórios federais, com atenção especial àqueles que ajudaram a construir o estado de Roraima, como verdadeiros sentinelas da pátria na Amazônia. A medida corrige uma distorção histórica da remuneração dessas carreiras. No caso das forças de segurança dos ex-territórios, policiais militares e bombeiros militares, o reajuste alcança cerca de 24,3%, aproximando essas remunerações dos padrões adotados no restante da administração pública. E um pouquinho menos do que o do Distrito Federal, 2% apenas, mas, de qualquer forma, já os garantiu essa correção, que é absolutamente justa. Não se trata, é bom que fique bem claro para a opinião pública brasileira, de privilégio, mas de justiça com quem dedicou a vida ao serviço público e, no nosso caso, da Amazônia, em regiões marcadas de desafios estruturais e, acima de tudo, de isolamento. São profissionais que estiveram na linha de frente da presença do Estado brasileiro na Amazônia, policiais e bombeiros, que contribuíram diretamente para a consolidação institucional e o desenvolvimento, no caso específico que eu defendo, do meu estado de Roraima.
Ao valorizá-los, fortalecemos a economia local e reafirmamos nosso compromisso com regiões estratégicas do país. Afinal, a Amazônia representa mais de 52% do território brasileiro. Por isso, peço aos colegas, como foi feito aqui pela senadora Damares Alves, não com essa precisão cirúrgica de um resultado de maioria, a aprovação absoluta, mas desejo que, da mesma forma, que realmente tenha o reconhecimento de todos os 81 senadores, 80 senadores que o presidente não vota. Então, gente, é um dia de muita alegria nos ex-territórios também, de Roraima, Amapá e Rondônia, que foram abrigados, foram protegidos por esse manto de justiça social para eles que desenvolvem um trabalho de importância vital na vida das nossas populações. Então, parabéns pela luta, senadora Leila, pela sua determinação e, acima de tudo, pela sua atitude corajosa de muitas vezes enfrentar momentos de confronto, mas desse tamanho também não podia se amedrontar. Gente, parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, Francisco. Um breve comentário da minha parte também sobre Rondônia, né, que foi incluída nesse benefício. Quero agradecer muito à nossa senadora Leila por ter acolhido também as pautas de Rondônia, recebido as comitivas que chegaram aqui no seu gabinete e na comissão que ela presidiu. Agradecer, porque, como disse aqui o Francisco, eu cheguei em Rondônia em 1976, quando ainda era ex-território. E a população era muito pequenininha. A população de Rondônia naquela época era em torno de 150 mil habitantes de todo o estado. Era só floresta, era só dificuldade. E tinha lá essas pessoas do ex-território, não é, que já estavam trabalhando nas fronteiras. A gente faz fronteira com a Bolívia, muito extensa. A gente tem muitas dificuldades. O estado de Rondônia é semelhante, assim, o tamanho dele é do tamanho de São Paulo, em território. Então, mas é um vazio populacional muito grande. E esses policiais estavam lá, fazendo a proteção das fronteiras brasileiras com a Bolívia, combatendo o tráfico de entorpecentes, não é? Era pouca gente. A malária, as doenças, as exposições. Eu sou médico lá, fui médico nessa época. O Zalci esteve lá. Ele fazia contabilidade pública na época, ele fez alguns serviços de auditoria no Estado na época, e ele chamava lá a cidade que eu moro, chama Ariquemes, ele apelidou de Aritremes, porque todo mundo tremia de malária, de febre. Verdade. Era uma malária lascada lá que a gente tinha, né? E eu tratava daquele povo, e ele foi lá visitar e falou que não devia chamar Ariquemes, chamar Aritremes, né? E assim, os nossos policiais também tiveram muita malária e muitos morreram. Então, essa medida provisória, essa lei que competentemente a Leila, Damares e o Zalci trabalharam muito aqui em Brasília, beneficiou o Roraima, que é do Chico Rodrigues, e o Rondônia, que eu represento aqui. Então, eu fico muito alegre por tudo isso, viu, Leila? Muito obrigado por esse trabalho. E Brasília, eu fui menino aqui em Brasília. Com 6 anos de idade, eu morava aqui na Vila Planalto. Meu pai era candango aqui na cidade, né? E eu sei que vocês aqui de Brasília têm uma responsabilidade imensa, grandiosa, de proteger tudo. Né? Vocês têm sobre suas cabeças pesa um oceano das complexidades. Então, parabéns a vocês, parabéns aos 3 senadores, brilhantes senadores, as 2 senadoras, Damares e Leila e os Zalci, que são guerreiros mesmo. Quer ver eles brigar aqui é mexer com vocês. Mexe com um policial aqui de Brasília, que eles viram aqui cobra, né? Viram cascavel da Amazônia, né? Jararaca. Então, são defensores de verdade. Sou testemunha, viu, gente? Eu não estou puxando o saco deles, não, mas é verdade. É verdade. Todos 3 são meus amigos queridos e são defensores intransigentes dos direitos de vocês. E também incluiu Rondônia e Roraima e Amapá. Então, muito obrigado a todos eles e parabéns para todos vocês que estão aqui presenciando esse ato maravilhoso. Vamos dar seguimento. Não havendo nada mais e nem quem queira discutir o assunto, está encerrada a discussão. Passamos, então, à apreciação da matéria. A presidência submeterá,
essa matéria a votação simbólica. Todos os senadores presentes e aqueles que estão virtualmente ligados, prestem bem atenção. É votação simbólica. Em votação, o conjunto, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária, pertinência temática da matéria, o mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer, com as correções encaminhadas pela Câmara dos Deputados. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Eu estou olhando para os painéis, quem está em casa, ninguém se posicionou contrário. Os presentes do plenário, nenhum se posicionou em contrário. Então, aprovado o projeto de lei de conversão com as correções, mas teve um voto contrário aqui. Teve um voto contrário, estava até alegre para não registrar isso. Com um voto contrário do senador Eduardo Girão, do estado do Ceará. Ficam prejudicados a medida provisória e as demais emendas apresentadas. Ficam prejudicados a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria vai à sanção presidencial. Aprovado. Tudo bem, cara. Presidente. Tem os meus 2 requerimentos. Perfeito. Projetos extra-pauta. Exato, presidente. Projeto de lei 941 de 2024, da deputada Laura Carneiro, que dispõe sobre a custódia compartilhada de animais de estimação nos casos de dissolução de casamento ou de união estável. Pareceres favoráveis ao projeto projeto e emenda número 1 de redação. Número 15, da Comissão de Meio Ambiente, relatora, senadora Margarete Busetti. Número 6, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator, senador veneziano Vital do Rego. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Apresento a vocês a lista de oradores para discutir. Primeiro inscrito, senador veneziano Vital do Rego. Na verdade, presidente, querido governador, senador Confúcio, a minha participação é tão somente para lhe agradecer e, evidentemente, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, com quem tive eu ontem a oportunidade exatamente de externar o propósito nosso no atendimento ao requerimento que foi feito por uma queridíssima colega, a deputada Laura Carneiro, de dar vazão a essa matéria que passou à unanimidade sob a nossa contribuição modesta na Comissão de Constituição e Justiça. Não estávamos com a previsão dele ser posto em debate no dia de hoje. Eu fui ao presidente Davi Alcolumbre, ele teve esse entendimento, compreendeu e me pediu apenas para que eu assim fizesse aqui de público o pedido para a inclusão extra-pauta e tenho tido a oportunidade com Vossa Excelência a presidir-nos. Tão somente para falar sobre a pertinência, a oportunidade dessa matéria. Seu objeto é plenamente defensável, tanto que recebeu a compreensão positiva dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Espero eu que também, igualmente, o nosso colegiado plenário senatorial. Lhe agradeço profundamente, presidente Confúcio. Muito obrigado. Parabéns ao senador veneziano, que fez a defesa do projeto, e a deputada Laura Carneiro. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto e da emenda em turno único nos termos dos pareceres. Senadoras e senadores, que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. A discussão da redação final, encerrada essa discussão,
Em votação, as senadoras e os senadores que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final. A matéria vai à sanção, será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. Outro item extra pauta, o requerimento 890 de 2025, de autoria do senador Exalci Lucas e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada à celebração do Dia dos Corretores de Imóveis. A votação do requerimento mas ele quer discutir? Não? Então, pode tocar? As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da sessão em homenagem aos corretores de imóveis. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Outro extra pauta, requerimento 891 de 2025, de autoria do senador Exalci Lucas, que se faz presente, e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada à celebração do Dia do Administrador. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento extra pauta, requerimento de licença. Requerimento número 67, 78 e 86 de 2026, dos senadores Carlos Portinho, Humberto Costa, astronauta Marcos Pontes, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais dos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. Encerramento sem convocação. Cumprida a finalidade da sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidenta declara o seu encerramento. Muito obrigado a todos. Olá, boa noite. O plenário do Senado acaba de aprovar a medida provisória que reajusta a remuneração das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de agentes de segurança dos ex-territórios. Para a Polícia Militar e os bombeiros, o aumento varia entre 19,6% e 28,4%. Para a Polícia Civil do Distrito Federal, os percentuais variam entre 24,43% e 27,27% em 2 etapas. Nos ex-territórios, o reajuste dos agentes vai ser de 24,32%, também em 2 etapas. A medida provisória atualizou ainda o auxílio moradia destes profissionais. E o plenário do Senado aprovou também, agorinha há pouco, o projeto de que casais responsáveis por animal de estimação que se separarem poderão ter a guarda compartilhada do pet. Se o casal não chegar a um acordo sobre a guarda, caberá ao juiz definir um compartilhamento equilibrado da convivência e também das despesas. Para isso, o animal deve ser de propriedade comum, ou seja, ter convivido a maior parte da sua vida já com o casal. Os senadores aprovaram também, na tarde desta terça-feira, a criação de cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. São 3 cargos de desembargador e 57 cargos efetivos de analista judiciário e técnico judiciário, além de igual número em comissão e em funções comissionadas para os gabinetes dos novos desembargadores. Lembrando que o TRF da 5ª Região tem sede em Recife e abrange os estados de Alagoas, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Essas foram as principais notícias aqui do plenário do Senado. Nesta terça-feira, você acompanha outras informações o tempo todo, 24 horas pela nossa internet, e daqui a pouquinho um resumo das notícias do Senado hoje no nosso jornal Senado Notícias, às 19h30. Até já! Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista, enfim, como é que você gosta de ser chamado? Gostoso. Humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2014, foram um pouco mais de 4.000 os casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil. 10 anos depois, em 2024, esse número subiu para mais de 72 mil diagnósticos. Para falar do avanço dessa doença e dos cuidados que podemos tomar na prevenção, Cidadania recebe o dermatologista Eduardo Oliveira. Dr. Eduardo Oliveira é um cirurgião altamente especializado, mas ele vem da formação na rede pública e é altamente especializado numa cirurgia de Mohs no Reino Unido, onde ele fez um estágio, né? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o telespectador. Nós pouco pensamos na pele como um órgão e, na verdade, ele, se fôssemos pensar como um órgão, ele é o maior órgão do corpo humano. Quantas são as funções que a nossa pele desempenha? Boa pergunta. Como você falou, a pele ela é o maior órgão, isso traz vantagens e traz desvantagens também, né? A desvantagem é que ela está exposta a todas as intempéries do ambiente, e aqui a gente deve conversar bastante sobre a exposição à radiação solar, principalmente. E a vantagem é que, por estar mais visível, a gente tem a oportunidade de diagnosticar precocemente não só tumores, como vai ser o tema principal aqui da nossa conversa, mas outras dermatoses, outras doenças dermatológicas e, eventualmente, até doenças sistêmicas que se manifestam através da pele. Então, a função principal, se a gente pensar organicamente, é revestir todo o nosso organismo. E tem outras funções também, como funções sensoriais. Manter a temperatura. Respirar também. Exatamente. Exatamente. Então, mas a que se deve esse salto, né, no número de casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil em 10 anos, de 2014 a 2024?
Bom, realmente foi um salto muito pronunciado que traz alguns outros fatores, além de um aumento orgânico do diagnóstico, né? E o principal deles é o aumento, de fato, da capacidade de diagnosticar, né? Então, a gente sabe que no nosso país a cobertura de acesso à saúde, acesso médico e acesso especializado, ela é muito desigual, mas ela tem melhorado lentamente, pelo menos ao longo dos anos. Isso faz com que, naturalmente, a gente chegue a mais diagnósticos, né? E daí o telespectador, às vezes, ele pode pensar, bom, a gente está na era da informação, hoje a gente sabe dos riscos de se expor de forma desprotegida, das consequências nocivas dessa exposição, e com tanta informação, será que a gente ainda está aumentando o risco e a exposição a esses tumores, né? E, de fato, talvez paradoxalmente, a era da informação, a gente nunca viveu tanta desinformação também. São informações falsas e vivemos a era da imagem, né? O culto à imagem, à aparência. Exato. E as redes sociais, por exemplo, elas trazem um benefício muito importante, muito significativo de informação, de acesso, de democratização, mas também traz alguma desinformação. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou nas minhas redes sociais e faço também esse papel, eu acho que é o papel de todo profissional, não apenas médico, mas dentro da sua área, de informar. E se eu estou falando lá, olha, Paulo, você tem que tomar cuidado com a exposição desprotegida ao sol, porque isso pode trazer câncer de pele. Isso, às vezes, pode virar uma informação talvez um pouco repetitiva, enfadonha, e talvez vai passar para a próxima. Agora, se eu chegar e falar, olha, cuidado, filtro solar causa câncer de pele. Mesmo que eu esteja totalmente descompromissado com qualquer evidência científica, ao arrepio da melhor evidência científica, isso acaba, às vezes, trazendo luz e chamando muita atenção. Então, a gente tem a desinformação atuando um pouco contra isso. A qualidade da informação é muito importante, né? Agora, desculpa. Pois não. E além disso, né, então, se a gente soma a própria desinformação, a maior capacidade de diagnósticos, né, maior, tanto pelo acesso, né, como eu falei, ainda está um pouco lentificado, mas também a maior disponibilidade de ferramentas diagnósticas. Mas aí ainda entra um outro fator que eu diria talvez seja um fator positivo, que é a longevidade. A gente está vivendo mais. Uma das causas é vive-se mais, então por isso a possibilidade de surgir um câncer de pele é mais frequente, né? Exatamente. É muito comum, por exemplo, durante uma consulta dermatológica, eu estou diante de um paciente, às vezes um paciente idoso, que está ali tendo o seu primeiro diagnóstico de um câncer de pele e faz parte da nossa anamnese perguntar sobre o histórico familiar. Ele fala, olha, doutor, na minha família nunca ninguém teve câncer de pele, minha mãe não teve, meu pai não teve. Você pergunta, mas eles viveram até que idade? E às vezes viveram até os 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, quando muito, né? E isso era o normal, era o habitual algumas gerações atrás, né? E agora, por um fator positivo, estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida, não só do brasileiro, como do cidadão global, tem aumentado nos últimos anos, faz com que estejamos mais expostos ao longo dos anos aos fatores de risco e tenhamos mais oportunidade de vir a receber diagnósticos, né? Então, eu diria aí que é um fator positivo, entre aspas, se a gente puder dizer assim, que justifique esse dado não tão positivo assim, que é o aumento dos diagnósticos, né? Em todos os casos, até vou abrir um parênteses, em todos os casos, procure um médico para você se informar melhor, em vez de acreditar numa propaganda, algo que você vê na internet, assim, olha, pele milagrosa, maravilhosa, usei tal produto. Não. Peraí, não é bem assim, né? Agora, esse salto de 4.200 casos de câncer para 72 mil 10 anos depois, será que isso não houve uma subnotificação? Muitos casos passaram sem ser detectados lá no passado? Com certeza. Esse é um dos fatores principais que justifica o número muito reduzido lá atrás, né? Então, a notificação, hoje em dia, de diversos agravos à saúde, né, muitos deles são de notificação obrigatória,
O Ministério da Saúde tem dados mais concretos hoje em dia, inclusive... Existe um cartão, né? Sim. Existem sistemas hoje em dia informatizados e equipes dedicadas a isso, né? Então, as informações oficiais do próprio Ministério da Saúde é que o câncer de pele hoje representa 30% de todos os cânceres, né? Então, isso é um dado muito significativo, né? Ou seja, 3 a cada 10 tumores. E se a gente for olhar em algumas populações, subpopulações específicas, esse número pode chegar a mais de 50%. Que significa dizer, em outras palavras, que o câncer de pele, numericamente, ele é mais representativo que a soma de todos os outros cânceres do ser humano. Então, definitivamente, é algo que a gente não pode fechar os olhos e ignorar. Ele faz parte da vida e, consequentemente, proteger-se é algo extremamente necessário. Quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter o câncer de pele? Bom, embora, sim, existam alguns outros fatores menos comuns, o principal é a exposição solar, né? Então, assim como se a gente for, talvez, para um exemplo mais comum ao público, o câncer de pulmão, que a gente sabe que pode ser causado por poluição, pode ser causado... Tabagismo, né? Tabagismo é o principal, né? Mas eu digo por outros, o tabagismo está na cabeça de todo mundo. Bom, fumou, esse é o principal risco e se eu quiser evitar, eu vou ter que reduzir ou, preferencialmente, cessar o tabagismo, né? E para o câncer de pele, a exposição solar, de longe, é o número 1, é a principal causa que aumenta o risco. Quem trabalha no campo, pescador... Sim, originalmente sim, né? Existe a exposição ocupacional, que ela é importante ainda hoje, foi mais importante no passado, mas outras exposições, como em momentos de lazer, né? Isso tem um impacto muito significativo. Existem pesquisas que demonstram para a gente, aliás, além de áreas de momentos de lazer, aquela que a gente não conta, que a gente não soma tanto no dia a dia, que são em deslocamentos, né? Aquela que a gente fala, olha, mas eu não estou tomando sol. Você está dirigindo, você deixou o carro ali, você deixou no estacionamento, andou, voltou, fez isso várias vezes ao dia, foi almoçar, voltou do trabalho, pegou um ônibus e essa exposição, embora sejam alguns minutinhos num dia, alguns minutinhos amanhã, quando a gente soma no final do ano, nos 365 dias no ano, ao longo de vários anos da vida dessa pessoa, isso tem uma soma muito significativa. Então, tem estudos já mostrando que 70% da radiação solar acumulada por indivíduo ao longo da vida foi em situações de não exposição intencional. Do dia a dia. Mas, fazendo um paralelo aqui, aquela praia que eu peguei 40 anos atrás, aquilo não vai sair, né? Vai me deixar, talvez, muito mais suscetível ao câncer que se eu tivesse tomado cuidado com o sol lá. Com certeza, mas agora, também, voltando ao exemplo do câncer de pulmão, sempre é tempo de parar de fumar, né? Então, sim, se você fumou por 20 anos e parou, você não vai zerar o seu risco e não vai se igualar ao risco de um não tabagista, de uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que continua fumando, né? Então, como você falou, aquele sol que você tomou 40 anos atrás na praia, ele faz diferença hoje? Faz. A gente tem tumores que eles são mais dependentes de uma exposição intermitente e outros de uma exposição cumulativa, acumulada ao longo da vida. E se a gente for pensar no tumor mais grave deles, né, que é o melanoma, que é apenas o terceiro mais comum, mas é o mais grave, que é mais ameaça à vida, né? O principal fator de risco do melanoma são queimaduras solares na infância. E ele não é comum na infância. E também não é comum na adolescência. Já da meia idade para frente, né? A faixa etária mais comum dele é entre 30 e 60 anos de idade, embora possa realmente acontecer em qualquer faixa etária, mas 30 e 60 é onde realmente concentra. Já os carcinomas, podemos falar daqui a pouquinho sobre os carcinomas, eles vão aumentando progressivamente a incidência conforme a idade. Mas o melanoma, embora seja um câncer mais prevalente em adultos, o principal fator de risco são queimaduras solares lá na infância. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica um paciente com melanoma, a gente tem também que lembrá-lo que tem que tirar as crianças do sol, ou pelo menos protegê-las, né? Mas é uma questão muito complicada, porque o sol também é fonte da vitamina D. Em alguns países, a ausência do sol faz com que as crianças tenham que tomar um comprimido de vitamina D, né? Enfim, mas a gente não está nesse caso. Quais são as
principais dificuldades, as dificuldades mais frequentes no diagnóstico do câncer de pele? Bom, a grande questão é a precocidade, né? Porque a precocidade do diagnóstico ela está muito ligada ao prognóstico. Então, um câncer de pele diagnosticado numa fase inicial, ele não só é curável, como ele também vai deixar menos marcas, vai deixar menos efeitos nocivos naquele paciente. Agora, o melanoma, que é o tipo mais grave, me corrija se eu estiver errado, ele não é o mais frequente de todos. Né? Não. Os mais frequentes são aquelas que vêm aquela casquinha, assim, né? Falando assim na linguagem leiga, né? Assim, é aquele, um arranhãozinho, assim, uma verruga, quer dizer, de uma forma geral, né? Exato. A gente tem 3 principais, simplificando, né? Existem outros mais raros, mas que fogem do mais comum. Os 3 principais. O principal é o carcinoma basocelular. Ele representa quase 80% de todos os cânceres de pele. E, frequentemente, a gente costuma dizer que ele não ameaça a vida. Por que ele não ameaça a vida? Porque ele não costuma metastatizar como o melanoma faz, né? Já o melanoma é o oposto. O melanoma você tem uma chance de diagnosticar precocemente ou, em casos mais tardios, ele passa a ser uma doença muito mais séria, né? Hoje em dia, felizmente, existem tratamentos mais modernos para ajudar, inclusive, esses pacientes com doença mais avançada, mas o prognóstico não é o mesmo do que aquele quando diagnosticado mais precocemente. E no meio do caminho existe o carcinoma de células escamosas, que ele não é tão comum quanto o basocelular, mas é mais comum que o melanoma, não é tão grave quanto o melanoma, mas ele pode sim, em alguns casos mais específicos, metastatizar. Bom, eu presumo que quanto mais precoce seja o diagnóstico, mais fácil e mais efetivo será o tratamento, né? Com certeza. Então, de uma maneira geral, antes de chegar ao tratamento, quais seriam as principais recomendações quanto à prevenção? Tá. A prevenção, eu costumo... Depende da faixa etária também, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, didaticamente, na consulta e, enfim, em qualquer situação de informação sobre o assunto, dividir, vamos pensar em 3 camadas de proteção, né? Na qual o câncer, o filtro solar, eu colocaria como um terceiro lugar em termos de importância, não que ele não seja importante, tá? Mas de relevância. E por que terceiro lugar? Primeiro, porque a gente sabe que a gente usa muito menos quantidade do que é necessário, né? O que é recomendado tem um número certo, né? São 2 miligramas por centímetro quadrado, e vários estudos já demonstraram que a gente não utiliza isso tudo. E qual seria o fator mais indicado? O fator, o mínimo recomendado é que seja 30. Quanto mais alto o FPS, quanto mais alto o fator, maior a proteção, embora quando chega acima de 30, essa curva comece a se retificar e a gente não tem um benefício diretamente proporcional, ou seja, um FPS 90, ele é superior ao 30, mas ele não é 3 vezes como possa sugerir o número, né? Não existe uma progressão matematicamente atribuível, não? Até 30, sim. A partir de 30, o benefício mas aí, ele é menor. Eu suponho que a reaplicação, razão do suor, do banho na água, então, no mar, é recomendável, né? Perfeito. Essa é uma parte crucial do uso do filtro solar. A gente deve reaplicar a cada 2 a 3 horas. E se estivermos numa situação, por exemplo, de à beira da piscina e entramos na água ou no mar, que entrou no mar, ou mesmo alguém que esteja praticando uma atividade física e teve ali um suor, a gente tem que antecipar essas 2 a 3 horas. Além disso, ainda tem a questão da uniformização. Então, sabe quando a gente vai na praia, que a gente vê uma pessoa com a marca de mão, né? Ela tentou, na melhor das intenções, aplicar aquilo de uma forma homogênea, mas algumas áreas ficaram falhas. Ou seja, a gente usa menos do que deveria, a gente não reaplica como deveria e a gente não deixa algumas áreas falhas. Então, num cenário ideal que utilizássemos o filtro solar da forma absolutamente correta, ele seria, sem dúvida nenhuma, mais eficaz do que normalmente o benefício que a gente colhe. Mas não dá para abrir mão, né? Em que casos o câncer de pele pode ser tratado clinicamente? Com uma pomada, um creme, ou então, antes de pensar numa cirurgia? São poucos os casos, tá? Mas existem tumores. Quando a gente tem tumores de baixa agressividade, por exemplo, eu falei do carcinoma basocelular, que ele é o menos
agressivo, mas ainda assim dentro do vaso celular existem subtipos, né, do mais leve até um pouco mais invasivo. Então, quando a gente tem subtipos menos agressivos, em áreas de baixo risco, né, que normalmente exclui a face, que é a área mais frequente desses tumores. Em alguns casos, a gente pode sim lançar mão de tratamentos com alguns cremes específicos. Existem estudos até bastante antigos, né? Tem drogas bastante estudadas ao longo dos anos que mostram a eficácia realmente no tratamento clínico desses tumores em específico. Mas a cirurgia, ela acaba sendo, na maioria absoluta das vezes, a melhor chance do paciente obter a cura. Então, para a quase totalidade dos tumores, se possível, operar. E operar quando? O mais rápido possível. Antigamente, às vezes, a gente pensava, bom, deixa a cirurgia para último caso. A cirurgia, se ela for necessária. Muitas vezes a gente está perdendo o timing, perdendo a oportunidade de tratar o tumor enquanto ele ainda é menos invasivo, enquanto ele atingiu menos estruturas nobres, por exemplo. Né? Além da cirurgia, é recomendável o tratamento quimioterápico também? A quimioterapia, ela tem pouca participação, pouco benefício no câncer de pele, ou seja, o câncer de pele ele responde muito mal. E isso vale tanto para os carcinomas quanto para o melanoma, a quimioterapia. Né? Ele responde mal à quimioterapia. Porque é difícil para a medicação chegar até especificamente ao local do tumor? É uma característica do tumor de encontrar saídas, né, escapar ao mecanismo de ação dos quimioterápicos. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, ao longo das últimas décadas, mas principalmente de uma forma mais acelerada nos últimos 10 anos, com o advento da imunoterapia e da terapia-alvo, que são medicamentos que atuam, especialmente a imunoterapia. Anticorpos monoclonais. Isso, exato, incluindo os anticorpos monoclonais. Na verdade, pelo que eu li, eles são, a imunoterapia faz com que a defesa do próprio organismo seja estimulada para focar toda a sua potência, todas as suas baterias contra o tumor, né? Exatamente. Existe uma guerra entre o sistema imunológico e o tumor, né? E o tumor, ele tem mecanismos de escape ao sistema imunológico e a imunoterapia, ela vai atuar do lado do sistema imunológico, tentando resolver e atuar junto para poder derrubar o tumor. E a imunoterapia realmente ela mudou, especialmente no caso do melanoma, né, que é o mais grave, mas também do carcinoma de células escamosas, para doenças localmente avançadas, aquelas doenças que a cirurgia ela é muito complicada, ou mesmo situações inoperáveis, ou tumores com disseminação à distância. Agora, o senhor é super especializado numa cirurgia que é muito detalhista e que consegue resultados bastante melhores do que a cirurgia tradicional. Estou falando da cirurgia de Mohs, né? Eu queria que o senhor falar sobre a cirurgia de Mohs, para os casos de câncer, e o que ela representa, quais são os avanços que ela trouxe. Bom, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela traz algumas vantagens muito significativas, especialmente para aqueles carcinomas, tá? E é mais adequada para os carcinomas e não tanto para o melanoma, embora exista uma variação da cirurgia micrográfica para o melanoma, mas ela é mais atuante nos carcinomas considerados de alto grau, alto risco. E alto risco de quê? Alto risco de recidiva, ou seja, alto risco do tumor voltar caso seja operado pela cirurgia tradicional. Normalmente, esse alto risco ele é medido por algumas características clínicas, né? Por exemplo, um tumor mal delimitado, um paciente imunossuprimido, ou por características específicas do tumor identificadas na biópsia, por exemplo, um subtipo mais agressivo, a localização numa área de alto risco, né? Então, se antes da cirurgia identificamos que aquele determinado tumor tem uma alta chance de voltar, a cirurgia micrográfica, ela oferece uma taxa de cura mais alta, tá? Normalmente a cirurgia tradicional vai ser em torno de 80%, 85%, versus até 99% da cirurgia micrográfica para os carcinomas basocelulares primários, né? E além de ter essa vantagem oncológica de maior taxa de cura, que é a principal vantagem dela, também traz uma economia de tecidos sadios, ou seja, ela proporciona menos cicatrizes, especialmente em áreas mais nobres. Ela também é chamada de criocirurgia, não?
Não, a criocirurgia é uma outra coisa, embora na cirurgia micrográfica a gente utilize a congelação, né? Então, como que é feito? Na cirurgia tradicional você remove o tumor, faz a reconstrução, o fechamento, coloca um enxerto. Manda para a anatomopatologia, para o laboratório examinar. Exatamente, você vai ter o resultado ali alguns dias depois, 15 dias depois, um pouco antes, um pouco depois. E aí o resultado pode mostrar, olha, o tumor saiu completamente ou não, pode ter tido remanescentes do tumor e vão ter que voltar para a cirurgia, tá? Na cirurgia micrográfica, essa análise ela é feita em tempo real. Então, mas na mesma hora vai para o laboratório, faz o exame e dá o diagnóstico. É tempo real, assim, são uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? É melhor que esperar dias, né? Ficar Sim, exatamente. De receber o resultado. E isso permite a gente ter novas intervenções conforme a necessidade. Então, já parte do princípio de que, bom, vou partir de margens menores, isso é especialmente útil se estou falando de nariz, de pálpebra, orelha, lábios, né? Parto de margens menores porque eu vou fazer uma avaliação ali em tempo real e saber exatamente se o tumor foi completamente eliminado através da biópsia por congelação realizada naquele momento. E se ainda tiver remanescente tumoral, através do mapeamento, eu vou saber exatamente onde colher um pouco mais de material, onde tirar uma camada fina novamente. E assim sucessivamente, até que tenhamos certeza que 100% das margens estão livres e posso fazer a reconstrução tranquilo de que aquele tumor já foi eliminado. Sempre preservando a aparência da pessoa, sobretudo se é na face. A aparência e funcionalidade também, né? Muitas vezes a gente está falando de função também, né? A aparência é importantíssima, sem dúvida nenhuma. É uma das prioridades da cirurgia micrográfica, não é a primeira, como eu falei, a parte oncológica é a primeira prioridade, mas a estética, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante, e a funcionalidade também. Eu acho que o recado assim, super importante que eu sempre peço que os médicos que vêm aqui deem é a questão de chamar para a importância da boa informação, né? Quem tiver com alguma lesão suspeita de pele, às vezes a gente até não procura, estou com medo disso aqui ser uma coisa mais grave, e em vez de procurar uma opinião abalizada, esquece, né? Passa uma borracha em cima. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de procurar o médico quando suspeitar de alguma lesão de pele. Olha, isso é crucial. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode ter um dimensionamento incorreto em relação à importância de uma lesão, né? Então, algo que sangra ou que coça, às vezes eu não estou dando muita importância. E no exame físico e dermatoscópico, que é aquela espécie de lupa que todo dermatologista tem, a gente pode encontrar ali elementos quase que inequívocos da presença de um tumor e fazer isso de uma forma precoce, né? Então, a importância de procurar o especialista já está no diagnóstico precoce. Mas, além disso, muitas vezes o paciente fica com caraminholas na cabeça e às vezes não é nada, né? Então, às vezes ele fala, nossa, mas será que isso aqui é câncer? E não é, e fica alimentando aquela preocupação. E muitas vezes uma simples consulta, simples assim, claro, se ele tiver acesso, a gente sabe tanto que isso é difícil, mas através de uma visita médica, você pode não só ter de volta restaurada a sua tranquilidade, quanto seguir com mais orientações, mais informações de qualidade para a prevenção, que é fundamental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado você e até a próxima, estou à disposição, foi um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista, enfim, como é que você gosta de ser chamado? Gostoso. Humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV.
A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todo trabalho que eu arrumava, ele sempre botava um defeito. Ah, esse trabalho está pagando pouco, você está trabalhando demais, você está deixando as crianças muito sozinhas na creche. E aí acabava que eu me sentia culpada, eu acabava que eu pedia conta. Outras vezes ele ia no meu trabalho, fazia escândalo. E aí eu, por vergonha, acabava que no dia seguinte eu pedia conta, porque eu não tinha cara de voltar naquele ambiente de trabalho onde eu trabalhava devido ao escândalo que ele fez. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Em 2025, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. A lei do feminicídio existe desde março de 2015 e de lá para cá, 13.700 mulheres foram assassinadas pela questão de gênero. O autor, na maioria dos casos, é o atual ou o ex-companheiro. Quando a gente fala de um fenômeno criminal que é multifatorial, né, a solução também é uma solução que vai por diversos caminhos, né? A gente está falando de um fenômeno que tem a ver, dentre diversas coisas, com uma questão inclusive cultural, né? A gente vive num país que ainda é muito machista, que ainda é muito mal formado do ponto de vista da perspectiva de gênero, né? Em que a gente tem relações afetivas que ainda são muito complicadas do ponto de vista dos papéis estabelecidos. Então, é um problema grave para a segurança pública, mas não é um problema só de segurança pública. A questão da violência doméstica e familiar, ela é complexa, né? Envolve outras questões para além de uma situação criminal simplesmente. Você tem um envolvimento afetivo, emocional, a questão das crenças, da situação da mulher se sentir pertencente a uma determinada comunidade. Então tem todo um aspecto social que envolve essa relação. Essas mulheres têm um conhecimento que ela passa violência doméstica, porque ela passa e não sabe que passa, porque ela acha que é assim mesmo, porque ela vem de herança, o pai fez isso, o avô fez isso, e isso era normal, não é? Então, para ela, denunciar o marido é difícil. Primeiro, porque não tem onde denunciar. Segundo, porque ela vai ser recriminada pelo resto da população. Porque pensam igual. Porque é um pequeno município e ela não foi orientada que ela tem direitos. A forma como ele também tem que se posicionar. Então, a formação desse imaginário, a formação dessas mentalidades, a construção dessas representações que não são individuais, elas são coletivas, representação social sobre o papel da mulher e do homem é uma construção histórica. E aí, como romper isso? O meu dinheiro eu não tinha acesso, até para me comprar calcinha eu tinha que pedir. O meu cartão de crédito eu não podia usar, eu podia usar só se ele autorizasse. Eu comprei um bolo de 10 anos para o meu filho. Com o meu dinheiro, eu levei uma surra porque não era para me ter comprado bolo para o meu filho, que o meu filho não merecia.
Quando eu pedi para ele, eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho. Eu sei que eu tenho direito. Ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Quando eu questionei a pessoa, algumas pessoas, por que você não me ajudou? Porque ele é seu marido. Eu acredito muito que palestras resolvam. Mas não só palestras, mas colocar isso no cotidiano do aluno. Porque ali é onde a cabeça está sendo formada. É ali onde a criança está sendo formada. Então, principalmente para mim, os alunos de 1º a 5º ano deveriam ter muito mais esse ensino. Porque eu conheço muitos amigos meus, colegas meus, que não tratam uma mulher com devido respeito porque eles não receberam isso em casa. Então, se eles não receberam isso em casa, sim, eles poderiam receber isso na escola. Eles poderiam receber, pelo menos, a educação de saber que uma mulher tem direito de fala. Então, para mim, eu acho que poderiam, sim, implantar mais isso nas escolas de ensino de pequenas, de crianças pequenas. Processo de aprendizagem desde a infância sobre o não lugar da mulher ou da admissão de alguns tratamentos, algumas tratativas direcionadas a elas como algo natural. Então, a divisão irregular da atividade da casa, a designação da profissão, o papel do cuidado. A gente percebe em relação às meninas que há uma desvalorização e um superdimensionamento em relação às atribuições, em detrimento dos meninos. A grande questão é que as mulheres que estão sofrendo violência muitas vezes nunca fizeram registro policial. Então nós temos uma subnotificação muito grande e é importante que isso chegue ao conhecimento da polícia até para poder ofertar esses serviços que muitas vezes depende da vontade dessa mulher para que tenha prosseguimento. Acho que a dificuldade para chegar até lá e saber que pode não ser resolvido, né, uma coisa do dia a dia, que é tratada como normal, a gente acaba não buscando, deixa passar. Eu mesmo presenciei uma cena uma vez, né, de violência doméstica, liguei para a polícia e ela só falou assim que se eu não abrisse a porta, eles não iam lá. E aí eu fiquei com medo, porque como é que eu ia abrir a porta, né, se tinha um cara lá batendo numa mulher, como é que eu ia fazer isso? E poderia também vir dali. Eu tô vivendo hoje uma experiência de que eu tenho medo de ir pro ponto de ônibus que eu pego para ir para a faculdade. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu acho que é muito inseguro ainda o Brasil para as mulheres. É um espaço que a gente não se sente seguro de caminhar nas ruas. Muitas vezes a gente quer andar à noite tranquilamente, só com a nossa companhia a gente não pode. E para além disso, a gente também tem todo um problema sistêmico em outros espaços de receio de andar em transporte público e ser assediada. Eu presenciei uma agressão em público sobre a minha vizinha. A gente estava todo mundo no condomínio, a gente estava tendo uma reunião e a gente estava escutando uns gritos do lado de fora. Quando a gente foi ver, o marido dessa nossa vizinha estava agredindo ela porque ela protegeu o cachorro que ele estava querendo bater. Chamamos a polícia, teve uma perseguição horrível com a polícia e ele, que ele pegou o carro dela e fugiu. E acabou que ele nunca foi preso, porque ele foi inocentado. E até hoje ele está por aí, ele corre atrás dela, ele vive perseguindo ela. E até hoje a gente morre de medo dele aparecer, porque a gente protegeu ela e fazer alguma coisa pra gente também. Você vai até uma delegacia contar a sua história de vida. Então, isso é muito difícil, tomar essa decisão, né? Você vai romper, você não vai romper? O que você quer naquele momento? O que você precisa para poder não ficar numa situação de risco? Então, a mulher, às vezes, tem essa dificuldade de tomar essa decisão. E é importante que ela se veja na situação de violência, que essa também é uma outra dificuldade. Vivencia uma situação, mas só quando ela vê outra pessoa passando pela mesma situação, que ela vê, nossa, eu vivi isso durante tantos anos e nunca percebi. Muitas mulheres não têm coragem porque não tem emprego, não tem um apoio familiar, não tem um apoio do governo, não tem um apoio da polícia. Qual a mãe que vai sair para a rua com 2, 3 crianças e morar na rua? Qual mãe que vai botar? Eu preferia apanhar. A gente ainda tem desafios grandes na segurança pública. O primeiro talvez seja, como eu disse, a ampliação da rede de serviços especializados.
O segundo por mais que eu trabalhe com capacitação, e a gente tem números interessantes de capacitação aqui, o policial não veio de Marte, ele não veio de Saturno, né? Ele vive nessa mesma sociedade. Então, a gente tem ainda também questões de machismo que perpassam uma parte das forças de segurança, né? A gente ainda, infelizmente, se depara com situações do policial que é chamado, sei lá, pela 5ª vez para atender um caso de uma mulher que está sofrendo violência, fala, de novo, né? E ele mesmo, às vezes, desmotiva que essa mulher registre a ocorrência, que essa mulher vá para a delegacia, né? Então, mudar a cultura nas nossas próprias forças de segurança também é um desafio. E quando chega numa delegacia, a gente escuta. A gente é convencida a não registrar a ocorrência pelo bem da família. Essa é a resposta que todo mundo pergunta, por que a gente não consegue registrar uma ocorrência. Eu estou dando uma resposta para quem quiser ouvir. É porque a gente é convencida, porque o nosso psicológico já está destruído. A gente já não confia mais nem na gente. Que a gente acha que a gente é louca, que a gente apanha porque merece, que a gente é estuprada, violentada pelos nossos companheiros porque a gente merece. É uma punição. E muitas vezes essa punição fala que é por amor a Deus, pelo bem da nossa família. Mas qual criança vai sair bem de uma família vendo a mãe sendo espancada e violentada? Você acha que muitas mulheres que estão passando pela violência doméstica, às vezes ela volta para o agressor. Por qual motivo? Porque ela não dá conta. Porque, primeiro, o pai, naturalmente, já os homens, ele separa da mulher, ele não quer pagar pensão. Imagine um cara que é agressor. Você acha que ele vai pagar a pensão daquelas crianças? A denúncia, ela é fundamental, né? A gente tem canais que são diferentes de denúncia e que se dão também em momentos distintos, né? Então, a gente, no Pacto, está focando muito na divulgação do 180. O 180, ele é um DISC, né, gerido pelo Ministério das Mulheres, e que ele é um DISC que não só a vítima de violência, mas qualquer pessoa que tem conhecimento de uma situação de violência contra a mulher pode ligar para esse DISC e contar. No caso da violência acontecendo agora, é muito importante que as mulheres liguem para o 190 ou procurem uma delegacia de polícia. Não precisa ser uma delegacia especializada, pode ser qualquer delegacia de polícia, né? E a gente tem a clareza de que muitas vezes as mulheres não procuram essas unidades policiais porque tem, às vezes com muita razão, receio de serem julgadas, de serem desacreditadas, de não serem acolhidas. Então é importante que a gente divulgue que a gente tem uma polícia cada vez mais preparada para esse atendimento, para esse acolhimento, e que qualquer circunstância em que esse atendimento não se dê da forma devida, essa mulher também pode denunciar essa unidade policial, porque é uma obrigação da polícia acolher e dar o devido atendimento a essa mulher. Para evitar, para prevenir um feminicídio, a prisão é a medida mais drástica. Quando tem uma prisão preventiva, geralmente não é uma prisão que vai prender hoje e amanhã vai soltar. Vai ter um certo tempo de cumprimento dessa medida. Também tem um caráter educativo, porque se ele descumpriu a medida protetiva, já tinha uma determinação judicial para que ele não praticasse determinadas condutas, né? Meu ex-marido jogou o carro em cima de mim. Na realidade, ele jogou o carro em cima de mim e das minhas 2 crianças. Era às 5 horas da tarde, um dia de sexta-feira, entre mês de outubro. A gente tinha acabado de sair do posto de saúde. Eu estava levando meus filhos para o acompanhamento psicológico com a psicóloga infantil sobre a questão da violência que a gente sofreu. Quando você sofre a tentativa do feminicídio, a violência doméstica, mesmo você sobrevivendo, você continua morta. A escolha do parceiro íntimo pode ser exatamente a reprodução de algo aprendido lá na infância. Um ciclo da violência, que tanto se fala da reprodução, aquela violência que foi cometida na presença da criança, ela pode reproduzir e escolher parceiros e entender que isso é algo normal, natural. A história sempre definiu o lugar da mulher, mas sempre foi uma definição, uma história contada pelos homens. E muitas mulheres reproduzindo também esse lugar, mas verbalizada, o texto construído nos pilares
do masculino. Depois da surra, você sabe que tem a lua de mel, né? No outro dia ele vem com flores, com chocolate, ele chora, ele fala que nunca mais vai bater em você, pede desculpa. Você toda quebrada, toda roxa. Aí às vezes passa uma semana, 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Do nada, quando você tá ali, ai meu Deus, graças a Deus deu tudo certo, meu marido não vai me bater mais. É o dia que acontece a pior coisa. Isso quando não acontece o assassinato, que é o feminicídio. A mensagem que eu deixo para as mulheres é que não aceite flores depois de apanhar. Porque flores enfeitam cemitérios. Que elas tenham coragem. Se precisar sair da cidade, que saia. Se precisar sair do estado, que saia. Se precisar largar tudo, largue. Porque você viva, você consegue reconstruir sua vida. Você morta, você não consegue nada. A mulher que procura o sistema de segurança pública, ela tem acesso, quando vai à delegacia, o próprio delegado, em algumas situações, o delegado pode conceder, em outras situações eles pedem para o Poder Judiciário a medida protetiva de urgência. Né? A medida protetiva de urgência ela pode ser de algumas modalidades, desde só sair da casa, não pode se aproximar da mulher, determinado raio, tem formas de monitorar isso com equipamentos eletrônicos mesmo, botão do pânico, tornozeleira no agressor e tal. Mas a gente tem tido um sucesso muito importante com a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha ela é um sucesso, ela é implementada por polícias militares, por guardas municipais de alguns dos municípios e os resultados são resultados assim, muito importantes, né? Por isso que o Ministério, inclusive, quer escalar esse programa para todo o país. Por mais que tenha muitas leis e coisas do tipo, não vai nos proteger em momento algum, porque na maioria das vezes, eles são só inocentados. Os homens são inocentados e sempre tem um motivo. Foi a roupa, foi o jeito que ela falou, foi o que ela fez, olha o jeito que ela se comporta e coisas do tipo que sempre vão favorecer o homem e mostrar que ele está sempre ao lado do homem. Eu sou indígena e às vezes ele batia na boca, ele fazia bubu, que eu era... índio come gente. Ele me assistia pela TV Assembleia. Do outro lado, na Praça dos Três Poderes, do outro lado era o Tribunal de Justiça. E aí ele ligava para mim e dizia assim, Dani, você não percebeu que você já conversou mais de 2 minutos com o deputado fulano e tal? O que é que as pessoas, o que é que os homens vão pensar de você? Então era sempre sobre mim, nunca era sobre ciúme nem nada disso. Então isso acontece, para vocês entenderem, isso aconteceu com uma mulher deputada, presidente da Comissão de Direitos da Mulher. E aí, até chegar na psicóloga, olhar para você, a psicóloga dizer assim, Daniela, você já leu a Lei Maria da Penha? Eu disse, já. Ela disse, leia novamente, você precisa ler novamente a Lei Maria da Penha. E eu fui ler a Lei Maria da Penha novamente. E me assustei quando me encontrei naquele lugar. O que é violência psicológica? As estatísticas, elas mostram exatamente, cruzando os dados, tanto do Disque Denúncia quanto do 180, é exatamente a questão da violação em si, as abordagens, tanto de ordem emocional, as fragilidades que ali ocorriam, como também no trato moral, a desmoralização daquela mulher, a desqualificação dela, até chegar à violência física ou até mesmo por fim à sua vida. A forma que coloca essa mulher como subordinada, subalterna, uma submissão inclusive intelectual. Isso é uma construção histórica. As mulheres mereciam muito mais direitos, não só pelos deveres que elas têm, mas elas mereciam muito mais reconhecimento. Inclusive eu vejo que muitas das vezes eu sou silenciada no meu meio cotidiano por conta de apenas ser mulher. Então a minha opinião às vezes não vale, ou às vezes porque eu sou muito nova, e isso incomoda, porque, sei lá, a gente se sente desvalorizada. No Senado, várias ações marcaram o mês da mulher, reforçando o combate ao feminicídio. Projeto de autoria e de iniciativa da primeira secretária da mesa do Senado Federal, senadora Daniela Ribeiro, que institui o programa Antes que Aconteça. Independente dessa pauta, ela não pode ser pauta política partidária.
ela tem que ser pauta da sociedade. O projeto 6.674 institui o programa Antes que Aconteça. Constitui uma proposta voltada à implementação de políticas públicas destinadas não apenas a responder à violência já consumada, mas, sobretudo, à sua prevenção, à interrupção dos ciclos de violência e ao fortalecimento do protagonismo feminino. Vai vir o prêmio Antes que Aconteça, que vai chegar aí também, vai ter no final do mês. Nós temos as ações como as defensoras populares dentro também do programa Antes que Aconteça. Nós temos as ações dentro da escola, começando no estado da Paraíba, o governo do estado da Paraíba resolveu abraçar, né, a entrada do Antes que Aconteça, continuidade, o ano inteiro trabalhando, né, na grade curricular. Nós temos as salas lilás, são 52, e aqui no Senado a primeira de um parlamento no mundo. Sala Lilás é um equipamento de um programa chamado Antes que Aconteça. E eu diria que hoje a gente fecha um círculo desse programa, que começou por iniciativa de uma senadora, da senadora Daniela Ribeiro, com a intenção de instrumentalizar o Estado de mais possibilidades de combate à violência doméstica e familiar e de todos os tipos de violência contra a mulher. O Senado, então, é a primeira casa legislativa a adotar a sua estrutura de uma sala lilás, mostrando que a ação dessa casa legislativa é no âmbito parlamentar, é no âmbito orçamentário, mas também é de uma forma de mudar a cultura organizacional e dar instrumentos para que as mulheres, se e quando vítimas de violência, possam ter um espaço adequado, acolhedor e perto, o mais perto possível de si, para fazer essa denúncia. A gente tem um trabalho muito grande com as delegacias especializadas, com as patrulhas Maria da Penha, que é uma iniciativa brasileira, genuinamente brasileira, e que funciona, e que dá resultado, e que protege, de fato, as mulheres. A gente tem um programa voltado à Sala Lilás, que é a criação de um espaço especializado nas delegacias comuns e nas perícias comuns. Então, aquela delegacia do bairro, às vezes não dá para criar novas DEANs, porque falta equipe, então, mas a gente também fomenta, financia para que aquela delegacia do bairro tenha ali uma sala diferenciada. A gente precisava desenvolver no Brasil uma campanha do vizinho solidário. Ouvir um grito, tá na dúvida, denuncie. Na dúvida, é melhor denunciar do que depois você ser surpreendido. Deixe que as autoridades confirmem a sua dúvida. Qualquer movimento estranho, qualquer comportamento estranho, denuncie. Nós vamos ter que fazer um pacto com a sociedade. Nós não estamos suportando mais o que aconteceu em Brasília ontem, do agressor matar a mulher, ir para a delegacia e levar o corpo dela. Não é só mais matar, eles estão querendo exibir troféu. Nós precisamos reagir. Hoje você está vendo até pedidos de namoro, que a menina diz não, a mulher sendo agredida violentamente, de uma forma cruel. Mas se nós não falarmos da educação, paralelamente à punição severa, nós não vamos a lugar nenhum. O menino tem que entender que se vê o pai batendo numa mulher, ele está cometendo um crime. E a menina se vê a mãe sendo agredida, que isso não é normal. Isso não está certo, não é normal, que isso é um crime que o pai está cometendo. Para que eles, na vida adulta, não reproduzam a violência que sofreram. Nenhuma criança nasce machista, racista nem homofóbica. E se ela convive numa comunidade que é assim, ela vai ser ensinada a ser assim, ela vai aprender a ser assim. E se a escola precisa também ser capacitada através da equipe psicopedagógica para desconstruir esse entendimento. Alertar sobre tudo, desde bem pequeno, desde que a menina é bem pequena, já ajuda muito. E talvez, se a gente trabalhar mais nisso como sociedade, não só como família, a gente pode ter um mundo melhor, tanto para as mulheres quanto para todos os seres humanos. Se a gente, de fato, não ir para a educação de base, falar claramente sobre esse cenário e educar as nossas crianças, nossos adolescentes e as gerações futuras, para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade igualitária entre homens e mulheres,
a gente vai continuar, infelizmente, falando sobre isso daqui a 30 anos. No Brasil, hoje, o nosso problema não é de falta de marco legal. A gente tem marcos legais importantes, conquistados muitas vezes pelos movimentos de mulheres, conquistados a duras penas, mas a gente ainda está aí nessa batalha da implementação. Mas veja, essa batalha ela é uma batalha permanente, né? Não basta eu fazer uma lei e a realidade mudar. Não é assim que a coisa se dá, né? A gente vai fazendo a implementação da política e isso é permanente. O que a gente tem a comemorar num cenário ainda muito trágico de recorde de feminicídio é que a gente tem mais estrutura, mais serviços especializados, mais policiais capacitados, a sociedade discutindo isso como nunca se discutiu. Se a gente for olhar ao longo do tempo, eu acredito que sim, a gente alcançou mais direitos, mais voz, mais respeito, um pouco mais de segurança. Não que signifique que alcançamos o mundo ideal, mas eu gosto de pensar que a gente está evoluindo aos poucos. Quando você encontra a saída de um pesadelo, por mais que eu vivo hoje sobre uma medida protetiva, sobre medo de encontrar ele na rua, sobre o medo dele que ele já me encontrou na rodoviária, já me bateu na rodoviária em 2023, eu não vou desistir de viver, porque viver é bom. Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista e fio, como é que você gosta de ser chamado? Gostoso. Humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Leis de Mato Grosso beneficiam mulheres desportistas. Espírito Santo cria a Semana Estadual da Empregabilidade Trans. Pernambuco garante o uso de nome social no estado. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui
com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil, em apenas um ano, 1 a cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitados pela tecnologia. Isso representa cerca de 3 milhões de meninas e meninos vítimas de violência sexual online. Os dados constam em um relatório lançado pela Unicef. O tema deste Cidadania é o combate à violência sexual infantil digital. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios Luísa Teixeira, especialista em proteção contra violências do Unicef. Luísa, obrigado por participar deste Cidadania. O tema é realmente espinhoso, mas é importante que a gente fale sobre ele. E eu vou começar te perguntando, para que eu possa entender, para quem está em casa possa entender também, o que é essa violência sexual infantil na internet, o que é que caracteriza ela? Muito obrigada pelo convite para conversar sobre esse tema tão atual e importante. A violência sexual facilitada pela tecnologia é o abuso ou a exploração sexual que acontece muitas vezes por meio de interações online, mas que pode também ter interações presenciais. Quando a gente fala de abuso, a gente está querendo dizer envolver ou coagir crianças e adolescentes a práticas sexuais, e a exploração, ela tem um elemento de uma oferta em troca desses atos sexuais. Então, oferta de dinheiro ou de presentes. E as tecnologias, elas acabam facilitando esse tipo de prática criminosa que tem afetado cada vez mais meninos e meninas no país. Essa é uma percepção que a gente tem, esses dados que o Unicef traz são muito contundentes, mas não é uma situação só no Brasil, né? Isso é um problema do mundo inteiro. É um problema do mundo inteiro, a gente sabe que a internet não tem fronteiras, então muitas vezes o que acontece é que agora, por meio da tecnologia, um abusador que muitas vezes está em outro país consegue fazer esse contato com essas crianças e adolescentes que estão no Brasil e vice-versa. Então, esse estudo que é do Escritório de Estratégia e Evidência do Unicef, chamado Inocente, Ecpat Internacional e Interpol, ele mostra como que as crianças no Brasil, crianças e adolescentes, têm sido afetadas por esse tipo de prática na internet. A percepção que a gente tem... Vou pegar do cenário... Eu fui uma criança na década de 80. Eu posso falar da minha infância. Eu não sou pai, então eu vou resgatar. O cenário do abuso infantil, abuso sexual infantil, para ficar mais claro, a violência sexual infantil também, ele se dava muito dentro de casa ou com pessoas próximas, né? Esse era o cenário que a gente tinha lá atrás. Ainda é assim hoje? Ainda é assim hoje. Tanto a violência sexual presencial quanto a violência sexual facilitada pela tecnologia tem, na maioria dos agressores, pessoas conhecidas da vítima. E elas acontecem dentro de casa. O assustador da internet é que, muitas vezes, os pais, as mães, os cuidadores estão ali em casa acreditando que aquela criança está segura, quando, na verdade, ela está sendo abusada ou explorada por uma pessoa pela internet ali no quarto ou na sala ao lado, e sem que ele sequer tenha ideia. Então, a natureza assim, desse tipo de violência é realmente que ela é cometida, na maioria dos casos, por pessoas conhecidas da vítima, familiares ali do entorno social dessa criança ou adolescente. Já existe uma relação de confiança inicial para que eles possam explorar a criança, abusar dela, né? Exatamente. Eles valem muito disso, dessa conexão, dessa relação de confiança para praticar esse tipo de crime. E como é que a gente pode lutar contra isso? Porque é assustador imaginar, quando a gente dá esses números aqui na abertura do programa, são milhões de meninas e de meninos passando por isso hoje. E isso se reflete na vida adulta, se reflete na vida inteira da pessoa. Eu acho que é importante a gente entender que, mesmo quando a violência ela acontece exclusivamente online, ela causa impactos. Então, a gente não pode minimizar
e dizer, foi uma imagem, ou a criança e adolescente recebeu um conteúdo sexual não solicitado. Isso impacta o emocional, impacta a saúde mental, impacta em diversas esferas da vida dessa vítima. O estudo mostra, né, que crianças e adolescentes vitimadas por esse tipo de violência, elas têm maior propensão à depressão, à ideação suicida, automutilação, sofrem impacto no seu desempenho escolar e na sua interação social também. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer que essa violência existe, ela tem acontecido, é um problema e causa impacto nessas vítimas, e depois trabalhar em conjunto. O estudo destaca muito isso, que não é nenhum ator de forma isolada que vai conseguir prevenir ou responder a esse tipo de violência. É preciso responsabilização do governo, das plataformas digitais, com certeza, e também das famílias e da comunidade escolar. Ótimo, você me deu vários ganchos, eu já vou começar a puxar por esses aí, tá? Primeiro, a nossa legislação, ela é suficiente para a gente lidar com essa questão hoje? A legislação brasileira é bastante avançada. O estudo ele fez também, na metodologia, uma análise de todas as leis e políticas protetivas da infância e adolescente que existem no país. Contudo, existem algumas lacunas. Então, existe, por exemplo, uma maior proteção no que tange, né, à violência no ambiente digital para as crianças menores. Mas o estudo mostra que, embora elas sejam também afetadas, são os adolescentes mais velhos que são os mais vitimados. Então, é preciso, e o estudo recomenda, alguns ajustes na nossa legislação. Porém, a gente precisa dizer que, em relação, comparativamente a outros países, a gente está muito à frente, principalmente agora com a entrada em vigor do ECA Digital. Vou já chegar no ECA Digital, vou já chegar nos outros países, mas eu quero que você me aponta onde a gente pode melhorar. Vamos pensar assim, poxa, os senadores, os deputados, eles podiam apresentar projetos de lei para melhorar. Que lacunas são essas que, na sua visão, poderiam já ser supridas? Eu acho que alguns ajustes na legislação existente já são suficientes. Então, uma questão que o próprio estudo traz é que não existe ainda uma tipificação da extorsão sexual contra crianças e adolescentes. E, assim, o que acontece? Muitas vezes, os operadores do direito, eles se valem de outros dispositivos legais para responsabilizar os perpetradores e proteger essas crianças e adolescentes. Se a gente tiver tipificações mais concretas, mais específicas, que protejam crianças e adolescentes, a gente garante mais que esse sistema todo atue em prol dessa criança e adolescente. Mas é isso, assim, de modo geral, a nossa legislação já é muito robusta. Então, o que a gente precisa é garantir que ela seja colocada em prática. Esse é o principal desafio. Vamos nos garantir para que ela seja colocada em prática. A gente tem uma estrutura de Estado como um todo, e quando a gente fala Estado, eu estou pensando já aparato policial, Ministério Público, o Poder Judiciário, Conselho Tutelar. Eles estão preparados para colocar essa legislação que você já considera muito boa? Eles estão preparados para colocar essa legislação a favor dessas vítimas, para protegê-las e até mesmo para impedir que futuros crimes voltem a acontecer? Pois então, eu acho que a implementação do ECA Digital, em particular, vai trazer muitos desafios, mas eu vejo que já há muito sendo feito para isso. Mas se a gente olhar para o ECA tradicional, já tem mais de 35 anos da existência dessa lei. E a gente vê que, em muitos casos, a sociedade como um todo, e isso inclui também esses atores, esses profissionais, não consegue enxergar essas crianças e adolescentes como pessoas e que têm direitos e que precisam ser priorizadas nas políticas, nas relações. Então, eu acho que a gente ainda precisa dar um passinho atrás para começar a entender que crianças e adolescentes têm direitos especiais porque estão em condição de desenvolvimento. É uma fase de formação, de percepção do mundo, de estabelecimento de relações. Então, a gente precisa olhar para as necessidades, vontades também, e para a proteção dessas crianças e adolescentes em tudo. E isso também vale para os profissionais que atuam nessa área. Vamos para o ECA Digital. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é o ECA Digital e por que ele vai ser tão importante nesse combate. O ECA Digital, que é a Lei 15.211 de 2025, foi aprovada no final do ano passado pelo presidente Lula e é uma lei que traz novas regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Ela traz a responsabilização das empresas de tecnologia
que é algo muito importante, porque, afinal de contas, eles têm recursos e condições suficientes para realmente começar a incorporar medidas e salvaguardas de proteção das crianças e adolescentes, mas também traz orientações para os pais, cuidadores e famílias e traz uma série de determinações, como necessidade de verificação etária, que é as empresas, as plataformas e ferramentas precisam ter uma ferramenta ali de verificação de idade daquele usuário para garantir que aquela criança e adolescente não acesse conteúdos inadequados. E tem uma série de outras medidas também, como detectar e remover conteúdos de abuso e exploração sexual infantil, fazer denúncias, incorporar nas próprias plataformas mecanismos para que os usuários, né, ou as vítimas, as próprias vítimas possam denunciar, entre outras várias medidas. Você falou aí a respeito das plataformas e da responsabilização delas, é muito importante, assim, para que quem está em casa possa entender. Tem plataforma que é muito usada por criança e adolescente, como o Discord, estou citando um exemplo. E nessas plataformas, muitos criminosos, muitos adultos entram e fazem esse tipo de violência sem os pais sequer perceberem. Aliás, muitos pais nem sabem das plataformas, nem sabem o que é Discord. Então, assim, é um cenário que realmente precisa de uma presença maior de todos nós, não é, Luísa? Sem dúvida. É por isso que a gente diz, precisa detectar esse tipo de situação, entender que ela existe e aí buscar em diálogo com essas crianças e adolescentes, mas sobretudo os adolescentes, sobre como usar a internet de forma segura. É claro que existem orientações para crianças muito novas, elas sequer deveriam estar online, sequer deveriam ter acesso ao celular, mas os dados do CETIC mostram que cada vez crianças mais novas têm tido mais acesso, inclusive às redes sociais. Então, é preciso realmente que essas plataformas elas garantam medidas de segurança para que esses usuários abaixo de determinada idade não tenham acesso realmente a esses produtos. E se elas não fizerem isso, que sejam responsabilizadas e punidas, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Trazer responsabilização para quem de fato precisa ser responsabilizado. Porque a gente fala também de trabalhar com os pais, cuidadores e familiares, mas a gente está pedindo algo praticamente impossível deles. Porque se as plataformas, as empresas de tecnologia fazem um tipo de ferramenta que visa o uso excessivo, que visa prender a atenção, que visa viciar, né? A gente mesmo, enquanto adulto, já é viciado nesse tipo de ferramenta digital. E nós nem crescemos imersos nela. Exatamente, que dirá criança e adolescente. Então, a gente está pedindo para os pais e mães fazerem algo impossível, que é limitar o acesso dessas crianças, sem dar recurso para que eles possam fazer isso, né? Alguns países, eles têm procurado criar leis, né, que proíbem o acesso de crianças e adolescentes a redes sociais ou a determinadas tecnologias. É super desafiador, mas eu vou ter que te fazer essa pergunta. É um caminho viável para a gente aqui no Brasil? Olha, aqui existem, né, e a partir do ECA Digital isso vai vir com mais força, restrições a partir de faixas etárias. Então, você me perguntou antes em relação às redes sociais. O estudo ele mostrou que o Instagram é o principal local onde a violência sexual facilitada pela tecnologia tem acontecido no Brasil, sendo o WhatsApp em segundo lugar. Então, já existe uma série de determinações para limitar o acesso de crianças e adolescentes, mas, de fato, banir completamente o uso da internet não é a solução. O Unicef defende que a internet ela traz oportunidades também, né? Ela ajuda a, inclusive, lidar com desigualdade no acesso à educação, no acesso à informação. Então, banir não é a solução. O que a gente quer é que essas crianças possam aproveitar dos benefícios da internet, mas sem se colocar em risco, fazendo um uso seguro dessa ferramenta. Fiquei pensando agora, me veio aqui, e isso nem estava na entrevista que eu preparei, mas uma ideia da gente fazer uma educação para lidar com essas novas ferramentas, com essa tecnologia, inclusive com a própria inteligência artificial nas escolas, uma disciplina transversal, mas começar a preparar essas gerações para lidar com isso. Esse é um ponto super importante, é uma recomendação que o estudo traz, que as escolas incluam a educação midiática, a educação digital em seus currículos, que as plataformas ofereçam controles de parentalidade para os pais e mães que sejam acessíveis, que sejam compreensíveis, porque muitas vezes eles estão ali escondidos,
não tem como acessar, as pessoas não sabem como fazer. Então, promover uma educação de forma ampla, não só das famílias, mas das escolas e das crianças e adolescentes, para que todo mundo entenda como navegar de forma segura e também como ter uma conduta, uma postura respeitosa, ética na internet. Luiz, a gente falou rapidamente, você falou, na verdade, a respeito dos outros países que também, o mundo inteiro está enfrentando isso, a sua situação mundial. E você disse que a nossa lei, ela, na verdade, a gente até vanguarda, mas tem alguma experiência que o Unicef percebe que possa ser bem sucedida, que a gente traga de fora para cá? Olha, em relação a esse tema especificamente, a gente não tem informação sobre esses outros países. O que a gente sabe, por exemplo, é da lei recente na Austrália, que de fato baniu. A gente sabe que França também está caminhando por esse caminho, Reino Unido, Estados Unidos. Então, tem vários países nesse movimento já identificando os danos e os impactos que a violência online causa nas crianças, adolescentes e sociedade. Agora, o que a gente nota é uma tendência nesses casos na região. Então, esse estudo ele também está sendo feito e desenvolvido em 12 outros países. E a gente sabe que as tendências e esses achados eles são bastante semelhantes, mas o que o Unicef trabalha muito é com o desenvolvimento de ferramentas justamente para pais, mães, cuidadores e escolas, para que eles consigam entender sobre esse assunto, porque muitos são leigos, né? As próprias crianças e adolescentes sabem muito mais de como navegar na internet do que alguns responsáveis. Então, a gente trabalha e elabora esse tipo de ferramentas para ajudar na compreensão desse cenário, em como buscar e desenvolver medidas para manter as crianças seguras online. A gente falou sobre educação midiática para as crianças e aí eu me lembrei daquela série Adolescência que ano passado ela fez muito sucesso na Netflix e traz essa situação que você falou claramente, assim, os pais sequer sabiam da linguagem que era utilizada pelos adolescentes dentro das redes sociais e de como aquilo impactava, né? Então, às vezes, é isso que você falou, o ECA ele pode ajudar os pais a se prepararem também para esse cenário, né? Vamos falar um pouquinho desse papel dos pais e da família como um todo, né? Dos responsáveis para se prepararem, não para serem responsabilizados, mas para ajudarem nessa atuação e para ajudarem a evitar esse tipo de crime. Esse é um ponto super importante e é estrutural, porque o estudo traz que 1/3 das vítimas de violência sexual facilitadas pela tecnologia não contaram para ninguém. E quando a gente olha para as causas, dentre elas tem o medo de ser punido, o medo de ser desacreditado ou a sensação de vergonha ou autoculpa pelo ocorrido. Ou seja, a gente tem uma cultura de culpabilização da vítima, sobretudo as meninas, né? E a gente tem também ainda um estilo parental no Brasil que é muito hierárquico, é muito vertical e muito assim, no sentido de punir e disciplinar essas crianças e adolescentes. Elas precisam se sentir seguras no ambiente familiar. E isso só vai acontecer se essas dinâmicas familiares mudarem. Se elas forem baseadas e pautadas pelo respeito, pelo diálogo, pela escuta ativa dessas crianças e adolescentes e pelo acolhimento, para que elas se sintam seguras, não só para buscar soluções, né? Porque se a criança ou adolescente tiver a impressão, e isso tem inclusive relatos de algumas vítimas no estudo, dizendo que eu não quis contar para minha mãe porque eu sabia que ela ia me proibir de usar o Facebook. E eu não queria, eu queria continuar tendo conexões, eu queria continuar tendo conversas. Então, assim, a gente precisa chegar num outro modelo aí de dinâmica familiar que olhe de novo para essas crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos e necessidades e que podem chegar a acordos de forma conjunta ali no seio familiar. Vou pegar, a gente não falou ainda, mas é importante trazer, a gente acompanha o noticiário, na pesquisa você deve ter visto muita coisa assustadora. A gente sabe de casos de meninas que tiraram a própria vida por causa desse tipo de violência, não é, com recursos da internet. Vamos falar do prejuízo psíquico e emocional nas vidas das vítimas. Por que é tão importante de combater esse tipo de crime? Acho que qualquer tipo de violência, né? Mesmo a violência psicológica, física, tem impactos diretos na vítima, mas também na sua família, na sua comunidade. Os impactos, eles são variados. Quando a gente fala de violência sexual facilitada pela tecnologia, tem a questão aí do impacto na saúde mental,
porque isso gera vergonha, gera culpa, medo. Essas vítimas, elas convivem com um medo constante de que aquele material do abuso, da exploração, vai ser acessado por alguém, que vai... Uma vez que entra na internet, é muito difícil que saia, né? Então, é um fantasma que acompanha a vida dessa criança e adolescente para sempre. Tem também a questão de impacto no desenvolvimento social. As vítimas, elas acabam se retraindo socialmente, porque ficam envergonhadas, ficam com receio de que alguém veja, ficam sempre se perguntando se aquela pessoa teve acesso ou não. E quando essa violência ela tem repercussão presencial, e muitas vezes isso acontece, então os abusadores fazem um contato inicial online e aí pedem ou propõem encontros presenciais ou iniciam o contato presencial e gravam aquela violência e daí colocam na internet. Tem também os impactos físicos, que vão assim, desde de lesões, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e assim por diante. Então, uma série de danos para a saúde mental, física, emocional e social dessa criança e adolescente que reverbera ali em todo o meio que ela convive. O estudo já conseguiu quantificar alguma coisa relacionada à IA? Porque o receio que dá na gente, leigo, e que quando se depara com o estudo, é de pensar, caramba, a situação com a IA vai se agravar ainda mais. Vai se agravar ainda mais, exatamente. Eu não me lembro exatamente, mas acho que são 3% das violências detectadas ali no estudo tem relação com o uso da IA para manipular fotos que não tinham conteúdo sexual nenhum, que eram fotos normais e que aí acabam sendo usadas e manipuladas para retratar uma situação sexualizada e para disseminar esse tipo de prática. Então, isso também impacta, isso também é uma violência, a gente tem visto relatos cada vez mais frequentes sobre isso, é uma preocupação e é um tipo de tecnologia que, como você falou no início, avança de forma muito acelerada. Então, as tecnologias para prevenir, para enfrentar esse abuso da tecnologia, esse abuso tecnológico, também precisam seguir muito rápido. E esse é o desafio, né? A resposta tem que ser rápida, né? Exatamente. Pelo bem das nossas crianças e adolescentes. Luísa, imagina, esse programa, ele tem um alcance enorme para pessoas de todas as idades. Imagina que a gente está sendo assistido agora, talvez pelo tablet ou pelo celular, por um adolescente, uma criança mesmo, que esteja passando por uma situação dessas e ainda não tenha falado com a família. O que é que você diria para ela? Bom, primeiro de tudo, a violência nunca é culpa da vítima. O culpado ou a culpada é a pessoa que praticou esse tipo de violência. Então, ter essa segurança de que, independentemente da interação, da abertura que foi dada, a culpa nunca é da vítima. Em segundo lugar, existem inúmeras portas de entrada para uma denúncia. Então, existe o Disque 100, que é um canal gratuito, ele funciona 24 horas por dia e permite denúncias anônimas. Então, é possível ligar e relatar qualquer situação ou mesmo suspeita de violência. Existem os conselhos tutelares, que são atores fundamentais, então buscar o telefone ou o endereço do conselho tutelar mais próximo da residência dessa criança e adolescente e conversar. A escola também tem um papel importante, então o fundamental para uma criança e adolescente que é vítima desse ou de qualquer outro tipo de violência é achar aquele adulto de confiança. Se não for necessariamente o pai ou mãe, um professor ou uma professora ou alguém que possa acolher e dar esse apoio para que a denúncia seja feita. É importantíssimo denunciar, porque é só assim que essa criança e adolescente vai receber ajuda e conseguir se recuperar do trauma vivenciado. Então, buscar alguém para conversar e entender que não é culpa dele ou dela e que é necessário denunciar, eu acho que é a principal mensagem aqui. O silêncio nunca vai ser a resposta nesses casos. Exatamente. Para o pai e para a mãe? Conversem com seus filhos, mantenham um diálogo aberto, respeitoso, sem julgamento, por mais difícil que pareça. E eu sou mãe de 2 crianças pequenas, então eu sei dos desafios. Escutar o que as crianças querem, o que elas sentem que precisam e buscar acordos, buscar combinados
para garantir esse acesso de forma segura e, obviamente, fazer o uso e buscar informação sobre como ativar esses controles de parentalidade, como fazer supervisão desse uso, principalmente para crianças mais novas, não deixar as crianças sem supervisão acessando a internet. Enfim, e buscar sempre acolher e ajudar e informar essas crianças e adolescentes que perigos existem, mas existem maneiras também de se manter mais seguros na internet. Luísa Teixeira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua, a menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Nesta semana, a TV Senado exibe mais documentários para você aproveitar o feriado. São filmes sobre as tristezas e as alegrias de um país com muita história pela frente. Humorista, cartunista, enfim, como é que você gosta de ser chamado? Gostoso. Humorista é bom. De quarta a sábado, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Boa noite. Hoje é terça-feira, 31 de março, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje em plenário reajuste salarial para policiais civis e militares e bombeiros do Distrito Federal. O texto segue para a sanção presidencial. A medida provisória reajustou a remuneração dos profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de agentes de segurança dos ex-territórios. Para a PM e os bombeiros, o aumento varia entre 19,6% e 28,4%. Na Polícia Civil do DF, os percentuais variam entre 24,43% e 27,27% em 2 etapas. Nos ex-territórios, o reajuste dos agentes é de 24,32%, também em 2 parcelas. A MP atualizou ainda o auxílio moradia desses profissionais. O conjunto dessas correções possibilita, por exemplo, que um soldado do antigo território federal do Amapá, do ex-território federal do Amapá, que tinha um vencimento de R$6 mil, possa ter um vencimento a partir de agora de até R$11 mil. Na prática, essa medida provisória convalida aquilo que já foi feito, que foi o reajuste de dezembro e janeiro, em 2 parcelas. E consegue também fazer equiparação com os ex-territórios. Saímos de um período de perda salarial para um ciclo de valorização concreta. Isso é respeito institucional, isso é compromisso com quem protege a nossa população. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo uma matéria de garantias de direitos das forças de segurança do Distrito Federal, que é totalmente diferente de remuneração. Direito que eles conquistaram. E hoje nós estamos fazendo justiça. Regras para a guarda compartilhada de animais de estimação foram aprovadas hoje pelo plenário do Senado. O texto, que segue para a sanção do presidente Lula, proíbe a concessão da guarda para pessoas com histórico de violência doméstica ou maus tratos ao animal. Casais responsáveis por animal de estimação que se separarem poderão ter a guarda compartilhada do pet regulamentada em lei. O projeto aprovado pelo plenário do Senado prevê que, se o casal não chegar a um acordo sobre a guarda do animal, caberá ao juiz definir um compartilhamento equilibrado da convivência e também das despesas. Para isso, o animal deve ser de propriedade comum, ou seja, ter passado a maior parte da sua vida com o casal. A decisão do juiz vai considerar fatores como ambiente adequado, condições de trato, zelo, sustento e disponibilidade de tempo. As despesas com alimentação e higiene serão de responsabilidade de quem estiver com o pet. Outras despesas de manutenção, como consultas veterinárias, internações e medicamentos, serão divididas igualmente entre o casal. A proposta proíbe a guarda compartilhada em casos de histórico ou risco de violência doméstica ou familiar, bem como de maus tratos ao animal. O projeto aguarda a sanção da Presidência da República.
Os senadores aprovaram ainda a criação de cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. São 3 cargos de desembargador e 57 cargos efetivos de analista judiciário e técnico judiciário. O TRF da 5ª Região tem sede em Recife e abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A CPI do crime organizado aprovou a convocação dos ex-governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e reconvocou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foi a 2ª vez que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado para falar na CPI e não compareceu, graças a um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que transformou a convocação em convite, o que garantiu a ele o direito de decidir sobre o comparecimento ou não. Os parlamentares responderam, aprovando na reunião de hoje uma nova convocação do ex-presidente do Banco Central. Eles também criticaram, mais uma vez, decisões do STF que têm prejudicado os trabalhos da comissão. A CPMI e CPI pode quebrar sigilo? Pode. Vai ter que ter condicionantes, não vai ter condicionantes, e coloca no plenário e vota a maioria, porque aí a gente tem que cumprir a decisão judicial. Uma pessoa que é testemunha é obrigatória comparecer à CPI e prestar o compromisso? Sim ou não? E padronizar isso. O que não pode é você ter essa insegurança jurídica. Vai para um ministro, fala que é facultativo, vai para outro, fala que é obrigatório, vai para um, fala que permite a transferência, vai para o outro, não permite a transferência. E nós estamos aí nessa situação. Por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. A comissão ouviu o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Leandro Piquet Carneiro, que falou sobre o crime organizado e os mercados ilícitos. Leandro Piquet apontou que hoje, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, os crimes violentos vêm diminuindo, enquanto crescem os crimes relacionados a fraudes. E o desafio, segundo ele, é combater o comércio de bens lícitos vendidos de forma ilícita. É o combustível, é o defensivo, é a falsificação, é o contrabando, que articulam-se com outros agentes diferentes em sua natureza, mercados que são diferentes no que diz respeito até mesmo à sua capacidade de usufruir de algum tipo de proteção legal do Estado, como é o caso de vários desses mercados ilícitos que eu narrei. Na luta para combater esse tipo de crime, segundo ele, o consumidor tem papel importante. As pessoas compram produtos sem nota, compram produtos falsificados, movimentam bilhões na economia e isso tem um impacto direto no problema de fundo que nós estamos discutindo aqui. Questionado se é possível combater esses crimes sem combater a corrupção no sistema criminal, o professor Leandro Piquet foi categórico. Nenhuma chance de sucesso, senador, nenhuma chance. Eu acho que o primeiro passo é sempre a reestruturação, a estrutura de correição, controle, integridade. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, é construir instituições de segurança e justiça que tenham por base esses princípios de integridade e controle, e isso será a base para a construção da legitimidade que é necessária para termos alguma eficiência contra o crime. A CPI também aprovou nesta terça-feira as convocações dos ex-governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, que deixou o governo do Distrito Federal nesta segunda-feira para concorrer ao Senado. A convocação de Ibanez é para que ele fale sobre assuntos relacionados ao Banco Master. A gente não pode convocar governadores ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas na medida em que eles renunciaram aos cargos, foi possível apresentar convocação.
para que a gente tenha a presença deles aqui e esclareçam uma série de detalhes na atuação deles como governadores de estado que repercutem no combate ao crime organizado e que repercutem também no caso Master. É fundamental compreender que razões levaram o Distrito Federal a fazer uma movimentação política tão intensa em favor dessa contratação. É uma contratação que, vista agora, parece extremamente problemática, mas que a gente tem que ter a cautela de ouvir cada um dos envolvidos. Cláudio Castro, nós temos o viés do combate ao crime organizado. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é um retrato daquilo que de pior você tem, do ponto de vista de infiltração do crime. Nós temos hoje preso um ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-governador Cláudio Castro cassado após a renúncia, ou seja, sem direitos políticos. Uma série de figuras relevantes na estrutura de justiça, de polícia e de política daquele Estado comprometida com as facções criminosas e ao mesmo tempo, também lá envolvimento no caso Master. Você tem uma contratação de quase R$1 bilhão do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva hoje, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, falou dos próximos passos após o fim dos trabalhos do colegiado. Ele também se defendeu de ataques que vem sofrendo. O presidente da CPMI do INSS começou a entrevista dizendo que vai levar ao ministro André Mendonça o relatório dos trabalhos que foi rejeitado na última reunião do colegiado. Segundo ele, a CPMI cumpriu seu papel, apesar da blindagem feita a muitos envolvidos no escândalo. Se fosse para começar uma CPMI hoje novamente, eu faria tudo do mesmo jeito, porque eu prestei contas ao povo brasileiro, eu prestei contas à minha consciência e a Deus. Os aposentados desse país esperaram e receberam as respostas que nós podemos colocar. Uma investigação que não poupou ninguém, nem da direita nem da esquerda. Então hoje não me arrependo de uma linha e vamos seguir em frente, porque esses ataques eles mostram claramente o quanto o nosso trabalho foi efetivo e chegou a incomodar as pessoas. Carlos Viana queixou-se da interferência do Poder Judiciário no trabalho e nas prerrogativas dos parlamentares. É uma interferência política no trabalho do parlamento que precisa ser discutida e precisa ser revista, porque caso contrário, as comissões parlamentares de inquérito, elas não terão mais sequência, elas vão se tornar apenas audiências públicas, porque é uma concentração de poder nas mãos do judiciário. É hora do parlamento rediscutir esse equilíbrio entre os poderes e, principalmente, a retomada dessas prerrogativas. Sobre os ataques que vem sofrendo, o senador Carlos Viana defende-se. Nunca enviei qualquer emenda PIX para a fundação ou qualquer igreja. Isso ficou muito claro no relatório. E o ministro tirou da ação que investiga esse tipo de emenda e abriu uma investigação em separado, pedindo explicações à prefeitura, o que é correto. O ministro, como um juiz, ele tem que instruir um processo e ele está fazendo o certo. O dinheiro chegou, foi bem usado, depois se toma uma decisão. Eu enviei dinheiro para uma fundação que existe há quase 60 anos, que ajuda milhares de pessoas em asilos, creches, recuperação de pessoas que saem da cadeia. As igrejas evangélicas, católicas, elas prestam um grande trabalho ao Brasil, onde o Estado não vai, porque essas pessoas não foram atendidas pelo Estado. Fiz o que a minha consciência cristã manda dentro da lei e das regras. E eu vou continuar ajudando as APAES, vou continuar ajudando as Santas Casas, vou continuar ajudando os asilos da Sociedade São Vicente de Paulo da Igreja Católica, vou continuar ajudando a assistência social das igrejas evangélicas, porque não cometi nenhum erro. A Subcomissão Especial de Prevenção ao Câncer fez hoje a última audiência pública para discutir a aprovação e o registro de vacinas e medicamentos contra o câncer. A implementação de novas tecnologias no SUS foi defendida no debate. Após 7 audiências públicas voltadas à prevenção e ao tratamento do câncer, a subcomissão responsável pelo tema realizou a última audiência para discutir a aprovação e o registro de produtos como vacinas, medicamentos e novas terapias, com o objetivo de ampliar o acesso a tratamentos mais modernos e avançados no Brasil. Nós precisamos
equacionar a questão dos recursos disponíveis com a incorporação de novas tecnologias no enfrentamento dessa doença, que normalmente são procedimentos de alto custo. Os anticorpos monoclonais que surgem aí são extremamente caros. Os convidados discutiram propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença, além da regulamentação, do financiamento e da incorporação de tecnologias no SUS. A regulação, ela é, sem dúvida, o primeiro passo para o acesso. Nós entendemos que o processo regulatório ele é de fundamental importância para que as tecnologias possam chegar à nossa população. Iniciativas que busquem fortalecer a produção nacional, estimular inovação científica e ampliar o acesso equitativo no SUS podem contribuir para o aprimoramento do cuidado oncológico e garantir o acesso e o cuidado desses pacientes. Se a gente fizer isso tudo ao mesmo tempo, e tem que ser sincrônico, não pode escolher, a gente ganha 40 anos a mais de salvar mais rápido 62 milhões de vidas no mundo. O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi entregue a 15 pessoas em sessão no plenário do Senado hoje. As mulheres dominaram o plenário do Senado nesta manhã. Uma mesa composta por senadoras e presidida pela Procuradora Especial da Mulher, Augusta Brito. A medalha Berta Lutz é uma das mais importantes honrarias desta casa. Ela não celebra apenas biografias, ela reconhece histórias que ajudaram a mudar o Brasil. Socorro França, médica no Ceará, com uma carreira dedicada ao serviço público, foi a primeira homenageada. 15 pessoas receberam o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, um reconhecimento aos serviços prestados em defesa dos direitos das mulheres. A maranhense Graça Soares Amorim, desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi indicada pela senadora Ana Paula Lobato. A desembargadora Graça demonstra que a justiça deve ser instrumento de inclusão, de reparação e de transformação social. Sua atuação revela um judiciário mais próximo das pessoas, mais atento às vulnerabilidades e mais comprometido com a efetivação de direitos. A médica Carla Góes foi indicada pela senadora Damares Alves. O prêmio veio pelo trabalho que ela faz com mulheres vítimas de violência. Carla pega essas mulheres, reúne um grupo de cirurgiões plásticos, de dermatologista, e Carla, através do instituto dela, reconstrói rosto, mas não é só reconstruir rosto, ela reconstrói vidas, ela dá nova oportunidade a essas mulheres vítimas de violência. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Hoje esta casa celebra mais do que trajetórias individuais. Celebramos a força transformadora das mulheres brasileiras por meio do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das mais importantes honrarias do Senado Federal. O Senado Federal lança uma experiência que mistura tecnologia e memória para contar uma história que marcou a política brasileira. Um filme em realidade virtual coloca o público dentro dos bastidores do poder e relembra a trajetória de Eunice Miquiles, a primeira senadora do país. Lançado nesta terça-feira, o filme Eunice, a primeira senadora, é a terceira produção do projeto Visita 360. A iniciativa usa realidade virtual para transportar o espectador ao centro do poder e revelar os bastidores da história da política do Brasil. Eunice Miquiles nasceu em São Paulo em 1922, foi professora e política e representou o Amazonas no Congresso Nacional. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e
e não tem cortes. Então você precisa ter a cena do início ao fim já preparada, é um pequeno teatro. A Eunice abriu uma porta, né? Uma porta muito importante, porque ela é mais simbólica também, de mostrar que se uma conseguiu, outras podem vir também. O recorte com a valorização da mulher, com as questões, os projetos que ela apresentou em relação à mulher, foi muito bacana. Muito bacana. Eu acho que o que ficou para a história é isso, né? É abrir caminhos para que a mulher crescesse politicamente, fosse representada, né? Mas ainda falta muito, né? A gente tinha que ter no mínimo 50% ou mais. A experiência leva os visitantes a uma viagem no tempo, revelando os bastidores da trajetória de Eunice, a primeira senadora do país. O filme é exibido durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional e permite ao público acompanhar como testemunha os desafios e conquistas da parlamentar. 360 graus para a gente conhecer a história do Brasil e nela, nesse 31 de março histórico, simbolicamente dia da apresentação desse filme para toda a casa, para o Congresso Nacional. E essa iniciativa se revela ainda mais inovadora e necessária. O filme mostra momentos importantes da vida política de Eunice, a mulher que foi um marco na ampliação da participação feminina nos espaços de poder. Menos de 50 anos, né, ainda não fizeram aí nem 50 anos da participação da mulher aqui dentro do Senado Federal. E essa mulher tão forte, né, Eunice, que veio com pautas tão necessárias na época e hoje ainda são necessárias, que tendo coragem de apresentar projetos, de enfrentar, eu imagino que ela enfrentou. E nesse filme que eu tive a oportunidade de assistir, que eu quero trazer toda a bancada feminina do Senado para assistir, porque ele mostra muito o que a gente ainda passa hoje. Com óculos de realidade virtual, os visitantes são imersos em uma experiência em 360. As visitas ao Congresso Nacional são gratuitas e acontecem ao longo da semana, das 9 às 17 horas a cada 30 minutos. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Até 30 de maio, unidades básicas de saúde de todo o país vão imunizar a população contra o vírus da influenza. 15 milhões de doses da vacina foram providenciadas para proteger crianças, idosos e outros vulneráveis. Segundo as autoridades, o aumento do número de casos de síndrome respiratória grave ocorreu 2 meses antes do esperado. 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave nos 2 primeiros meses do ano deram o alerta para o Ministério da Saúde. Na maioria dos diagnósticos foi identificado o vírus influenza, mais comumente conhecido como o da gripe comum. Daí a necessidade de antecipar a imunização nos postos e nas unidades básicas do SUS. Uma corrida contra o tempo. O objetivo é que a faixa da população mais vulnerável esteja imunizada antes da chegada dos meses mais frios. 9 milhões de doses já foram distribuídas. A campanha nos postos de vacinação começou em 28 de março e vai até 30 de maio próximo. Nesse período, podem receber a imunização crianças de 6 meses a 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e educação e outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Primeira semana da campanha, nesta Unidade Básica de Saúde de Brasília, mesmo sob sol forte, os idosos marcaram presença. Tudo muito bem organizado. A expectativa é que quando chegar a hora de tirar o casaco do guarda-roupa, essa turma esteja bem protegida. Queria fazer um apelo aqui a todos, leve as crianças, os adultos e os idosos aos postos de vacina. A vacina contra a gripe, aí está aí o H1N1, matando as pessoas. Eu costumo dizer, feliz das pessoas que têm acesso a uma vacina que salva vidas, gente. Por favor, vacinar é amar as pessoas. E nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo,